interior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Sim, 16ª rodada da Série B, tivemos na quinta-feira Vila Nova 1, Santos também 1, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0, ontem Avaí 0, Ceará 1 e Coritiba 0, Mirassol 1. Gol do João Vitor, zagueiro ex-Guarani, a 37 do segundo tempo, gol do Mirassol, hein? Com 12.400 de público. Vamos lá, hoje, lá no Independência em BH, América 0, Amazonas também 0. No Rei Pelé, gol do GG, a 48 segundo tempo, CRB 1, Ituano 0. E você acompanha aqui na Curuzu, em Belém, Paysandu 1.0, gol do Paulinho Boia, a 37 do primeiro tempo. Olha, gente, no site da CBF ainda não saiu a súmula pra gente ler o que de fato o árbitro vai falar da expulsão do Zé Mário. Ele levou cartão a 8 minutos de jogo, o Zé Mário, lateral esquerdo da Ponte. A 24 minutos, o VAR chama o árbitro para ele ver esse lance que foi a 8. E aí ele expulsa o Zé Mário. Realmente uma coisa inusitada acontecendo lá na Curuzu. Bom, amanhã, 16 horas, Guarani e Goiás. Vamos abrir 14h30 no Concentração, quem narra amigo Batista aqui, e 18h30 Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque. A partida Esporte Operário ficou sem data, seria nessa rodada. O Santos é líder com 29, em segundo Vila Nova 28, em terceiro América 27, em quarto Novo Horizontino 26, em quinto Mirassol 25, em sexto Operário 25, em sétimo Esporte com 24. O Paysandu é o nono colocado com 23. Olha, o Paysandu está nesse momento a 3 pontos do quarto colocado, tá? A Ponte é 14ª com 20. A Ponte está a 3 pontos do Botafogo, que é o primeiro na zona com 17. E o Botafogo joga amanhã lá em Ribeirão Preto com o Brusque. Então, se pelo menos empatar ou se vencer o Botafogo, aí a Ponte fica a 2 pontos da Chapecoense, que seria a primeira fora da zona de rebaixamento, tá? Situação delicada da Ponte. Os 4 últimos, Botafogo 17, Brusque 14, Ituano 11 e o Guarani com 7. Se o Guarani vencer amanhã, vai a 10 e continua na última colocação. O Ituano perdeu, foi bom pro Guarani. O Brusque e Botafogo vão se enfrentar, né? Se der empate, os dois pontuam. Se tiver um vencedor, quem que vai pontuar? Então, se o Brusque vencer, igual ao Botafogo 17, então aqui não tem muito o que escolher, né? A Chapecoense já jogou, vai ficar com 18 mesmo. Essa é a situação do Guarani, tá? Olha, no Brasileirão, destaque para a vitória do Flamengo hoje no Mané Garrincha de virada. Flamengo 2, Criciúma 1, o Rodrigo 1-0 Criciúma, o Pedrão empatou. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Gabigol marcou o gol da vitória do Flamengo. No Engenhão, deu fogão. O gol do Luiz Henrique, a 38 do primeiro tempo. Botafogo 1, Internacional 0. E vai começar daqui a pouco. Já você vai ouvir aqui Palmeiras e Cruzeiro, 21 horas, Allianz Parque, tá? Amanhã destaque para Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova. E o São Paulo jogando no Mané Garrincha contra o Juventude, o manda do Juventude. Mas de novo o Juventude jogando em Brasília. O Juventude jogou com o Atlético Mineiro em Brasília e joga amanhã também, tá bom? Bom, na Série C, São Bernardo 0, Ferroviária 0. A Ferroviária, única invicta da Série C. E no grupo 7 hoje, a Inter de Limeira já estava classificado, mas hoje quem se classificou foi o Água Santa, que ganhou 1-0 no Patrocinense. Tivemos Pouso Alegre 0, Inter 0, Santo André 0, Maringá 1, Água Santa 1, Patrocinense 0 e Costa Rica 0, São José também 0. O São José já estava fora. Então, em primeiro, Maringá. Em segundo, Inter de Limeira. Em terceiro, Água Santa. E em quarta, Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. Os 4 que se classificaram para a próxima etapa da Série D de dado. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola.
Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Gente, muito obrigado. Obrigado à nossa técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e o Danilo Capucci. Aqui Paysandu 1.0. Quem narrou foi Roger Williams. E passamos para a rede, hein? Já começou no Allianz Parque os instantes iniciais. Está com 1 minuto e 37, 0-0 na bola. Em rede nacional voltamos amanhã, 14h30 no Concentração de Guarani e Goiás, tá bom? Então na bola o grande Ulisses Costa. Murilo volta a jogada pelo seu campo de defesa, tenta ser jogando o time do Palmeiras com o Everton. O Everton domina o goleiro do time do Palmeiras, levanta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque. Felipe Anderson vem de chaleira, toca na bola, voltou de esquerda para Vanderlan, para Felipe Anderson. Ele prende o lance para Vanderlan. Lindo lance, vem Palmeiras, Flaco Lopes entrou, vai fazer o gol. Mas o que é isso? Que é isso, Flaco Lopes? O Felipe Anderson meteu uma bola incrível na esquerda para o Vanderlan, desceu na velocidade e cruzou na pequena área. Na pequena área, ele, Flaco Lopes, a bola, o Cássio, o gol. Ele erra o gol e põe para fora. Na pequena área, Flaco Lopes, pequena área. Cássio, a bola e o gol. O Flaco Lopes meteu pra fora, mas o que é isso, Solera? Olha, Ulisses, vou discordar de você porque eu vou tirar o Cássio da parada. Era só a bola e o gol para o Flaco Lopes, depois de um grande cruzamento do Vanderlan. O detalhe, Vanderlan tem 6 assistências como profissional, 4 para o Flaco Lopes, e sempre nesse tipo de jogada foi mal demais o centroavante da equipe do Palmeiras. Era só chegar de carrinho e sair pro abraço. Foi tentar bater de primeira de pé direito, furou de um jeito bizarro e o Palmeiras perde a primeira grande chance do jogo. Ah, Mauro Betti, me desculpa, o Antônio Xavier tá aqui com a gente também ligado na Bandeirantes. Mauro, não dá, mas não dá pra perder um gol desse, Mauro. Tô pensando aqui, eu não lembro no Allianz Parque em quase 10 anos um gol tão perdido. Jogada bem executada, bem trabalhada, e um gol era mais difícil fazer o que ele fez. E como destacou o Soler, já tinha passado pelo Cássio, era ele o gol, e era mais próximo da linha de meta, da linha fatal, do que da linha da pequena área. Um gol inacreditável desperdiçado pelo Flamengo. Clécio Arruda ligado na Bandeirantes, Ismael Santos. Alô, Silva Bushi, curtindo o sonsaço Bandeirantes em Tatuapé, rapaziada, em Araraquara também ligado no microfone Bandeirantes. É para do campo de defesa para o time do Palmeiras bater tiro de meta, bola para o time do Palmeiras bater. Impedimento no campo de defesa, o Everton bem bate. Ele tenta o levantamento para Flaco Lopes, bola tocada para trás para Cássio, que domina na coxa. Recolhe para o time do Cruzeiro para ser jogando. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. E vem Cássio, tenta ligar a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque, levando novamente o domínio Felipe Anderson. Ele prende para o time do Palmeiras, ameaçou cruzar, volta a jogada para Vanderlan. Vanderlan prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, Felipe Anderson pede, abertura para ele, vem para a finta, enfiou para Vanderlan na dividida. Vem para rasgar, vem para tirar de qualquer maneira o time do Cruzeiro. A bola explode em Vanderlan, vai embora a liga de fundo, tiro de meta para a equipe do Cruzeiro bater na chegada a bomba do time do Palmeiras aí. E que jogada inteligente do Felipe Anderson, deu aquela penteada de futsal. Ele traz para a linha de fundo e surpreende dando um tapa para trás buscando o Vanderlan, mas estava atento. O Zé Ivaldo chegou, deu um bico na bola, ele explodiu no bumbum do Vanderlan e saiu. A bola volta, o toque de bola contigo novamente no campo de defesa para ser jogando. Recorde time do Cruzeiro, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, vem para a finta, prende o lance curtinho na intermediária, aperta o Palmeiras, o árbitro para. Marca a falta cometida pelo Murilo, falta para o time do Cruzeiro bater no campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. É Sil, Brasil. Alô, Luiz Quintal, ligado no microfone Bandeirantes, se posiciona para a cobrança de falta novamente o time do Cruzeiro pelo campo de defesa, pelo setor de direita.
falta para o time do Cruzeiro bater. Placar do jogo, placar de 0-0. Falta cobrada, Coutinho na intermediária. Zé Osvaldo volta a jogar para Cássio. Cássio domina para o time do Cruzeiro. Ele tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Vem para o break, tenta o toque de bola. Pode soltar de perna esquerda. Levanta para o comando de ataque. Vem de cabeça, afasta a zaga do time do Palmeiras. Vem para cortar o perigo dali. A bola volta na intermediária. Aperta na marcação. Murilo tenta chegar, ganha a bola. O time do Palmeiras para ser jogando. Já recolhe no campo de retaguarda. Arthur Gomes fica na reclamação. Bola volta para a direita. É para Dudu. Dudu domina para o time do Palmeiras. Vai para a finta na marcação. No primeiro tenta lançar na frente do Bigo Síria para Flaco Lopes. A bola volta no bico do caminho com o time do Palmeiras, que tenta ser jogando com Gomes. Gomes domina, levanta para o comando de ataque, vem para dividir ele de bola. Veiga perde. É na volta com o time do Cruzeiro, que sai jogando no campo de retaguarda. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. É, meu amigo, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 6h40 jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando ao placar do Campeonato Brasileiro. 18ª rodada de 38. Continua Allianz Parque para você. Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Vem pro jogo, time do Palmeiras. Felipe Anderson dominou. Ele balança, vai pra finta, puxou perna esquerda, vai pra dentro da área, tentou o toque de bola, ela vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Cruzeiro bater. 0 Palmeiras, 0 Cruzeiro na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, na Bandeirantes. Aqui tá parado, o jogo tá dando tiro de meta. Que coisa, hein? Eu vou falar um negócio pra você, Solé. Não ia falar, mas vou. Eu senti um toquinho em cima do Felipe Anderson empurrando ele. Do zagueiro do Cruzeiro. É aquele cutucãozinho de jogo, né? Dá nada. A bola volta, ganha a bola, o time do Palmeiras tentou toque de bola. Recolheu o Flaco Lopes, caiu no chão, pediu pênalti, o juiz mandou seguir. E o Flaco Lopes jura que foi tocado. Ele pediu pênalti dentro da grande área, o árbitro mandou seguir. Incrível, o jogador do Palmeiras fica inconformado. O Felipe Anderson perde para o Everton meter a bola para fora, a bola sai para fora. Tá parado o jogo, o VAR pode entrar em ação. Jogadores do Palmeiras cercam o árbitro do jogo. Pra mim o Flaco Lopes foi derrubado. E eu fiquei com a mesma impressão, Ulisses, porque o Flaco Lopes, ele dribla o zagueiro e o zagueiro toca o pé direito dele. Só que agora o Davi Oliveira, ele nem espera o Rodrigo Nunes de Sá analisar o lance. Ele já pede para o lateral ser batido de forma rápida a favor do time do Cruzeiro. Pra mim, o Flaco Lopes foi tocado dentro da área. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem para o jogo, tenta o toque de bola o time do Palmeiras para descer, não consegue. Aperta no toque de bola o time do Palmeiras, tenta descer o time do Cruzeiro, bola muito mal tocada. Domina pelo setor de esquerda, câmara ataque, Felipe Anderson. Ele ganha para o time do Palmeiras, vai para a finta, ganhou a grande área, vai para o cruzado, deu para trás. Chega fraca, a bola vem para dominar novamente o Cruzeiro brasileiro jogando. Mauro Betinho aí, Mauro. Começa muito bem o Palmeiras e muito mal o Cruzeiro, e a arbitragem já deu a nota. Não vai marcar qualquer falta, inclusive as que acontecem. Aqui de cima não teria marcado esse pênalti. Outras faltas eu teria marcado. Eu, a princípio, gosto do árbitro que deixa o jogo correr. O jogo está muito corrido, Palmeiras muito bem e o Cruzeiro começa muito mal na marcação. Quem sabe agora. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, torcedor brasileiro. Deveria do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola contigo do setor intermediário. Já recolhe novamente o time do Cruzeiro, tentou descer, vem Gomes, bate. Ele bate, vem de cabeça, corta, tira o perigo, bola volta com o time do Cruzeiro. Domina pelo campo de retaguarda, no campo de defesa para ser jogando. Recolhe no campo de retaguarda, o time do Cruzeiro vem para o toque de bola. Recolhe novamente Zé Ivaldo, ele prende o lance, abriu pelo setor de direita, vem para frente em cima da marcação, vem para o toque, curtindo no setor intermediário, recolhe pelo comando de retaguarda, vai para o toque de bola novamente o time do Cruzeiro. A abertura foi pelo setor de esquerda, na esquerda prende o lance curtinho, abertura frente do comando de ataque, vem para o domínio Barreal prende o lance, soltou da direita do campo de retaguarda, abriu da esquerda com Kaique para Barreal, ele volta a jogada com Zé Ivaldo, ele domina pelo campo de defesa, tenta ser jogando novamente João Marcelo para Zé Ivaldo, ele domina pelo campo de retaguarda para o time do Cruzeiro, tenta enfiar a frente no comando de ataque, chega Murilo, dá um bico na bola, corta o perigo dali, tenta chegar Felipe Anderson para ganhar, não consegue,
pega a bola, volta com o time do Cruzeiro. Vai Vanderlan pra cima da marcação, apertou, tentou ganhar, não conseguiu. A bola volta no comando de ataque, chega tocando nela tranquilamente, Barreal. Ele prende a jogada curtinha pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Cruzeiro. A abertura para Arthur Gomes, levou para a linha de fundo, tentou cruzar, vem para travar. Gustavo Gomes põe para fora, escanteio esquerda, Cruzeiro. Escanteio a favor da equipe do Cruzeiro na tentativa de jogada pela ponta, pela esquerda. O Cruzeiro pela primeira vez tem a possibilidade de jogar essa bola dentro da área, que leva a preocupação o goleiro Everton, Zé Ivaldo, João Marcelo, todo mundo dentro da área do arqueiro verde. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Cruzeiro, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Placar do jogo continua, placar de 0-0. Escanteio para o time do Cruzeiro, bater, vem Barreal para a cobrança. Ele vem bater escanteio para o Cruzeiro pela direita, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça, defesa do Everton! Espetacular a defesa do goleiro do time do Palmeiras. Na cabeçada firme do Zé Ivaldo, zagueiro alto, 1,85 m de altura, mandou um tiro de testa e o goleiro Everton, mais uma vez, muito bem posicionado, faz grande defesa no Allianz Parque. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta descer pelo campo de defesa, recolhe o time do Verde para você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio do campo da retaguarda, Mike sai jogando no toque de bola para Everton, o Everton domina, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário para o time do Palmeiras, ele prende o lance, faz o giro, abre a jogada para a direita para Mike, recolhe Mike pela direita do campo de ataque, voltou a jogar a Coutinho novamente, vem o Everton, dá um bico na bola, toca, tenta o levantamento, busca a jogada para o comando de ataque, afasta o zagueiro, tira novamente o time do Cruzeiro, vem para cortar o perigo dali de qualquer maneira, o jogador João Marcelo, ela quica na intermediária, afasta o Palmeiras, tentou, toca na bola, Aníbal Moreno põe pra fora, é lateral pro time do Cruzeiro, batendo pelo setor de esquerda, campo de defesa. Alô, Matioli, ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Cruzeiro, a bola fica fácil para o Everton, que sai para fazer a defesa. Mauro Betting fala na Bandeirantes, 12 jogados, 0-0, Mauro. Começa muito bem o jogo, o Palmeiras bem melhor, mas o Cruzeiro você vê a qualidade, né? Numa primeira estocada, primeiro escanteio, o Zé Ivaldo cabeceou muito bem, uma defesaça do Everton, pode reanimar a equipe mineira, mas a Paulista segue melhor e muito bem o Felipe Ederson pela esquerda. Falta talvez o Palmeiras alternar mais com o Dudu, como o Cruzeiro acreditar nas suas próprias possibilidades e sair mais pro jogo e não ficar tão amuado, tão atrás, esperando o amasso do Palmeiras. A bola volta para Vanderlan, domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, solta Coutinho pelo setor de esquerda, campo de ataque para Zé Rafael, corta a marcação no primeiro, girou, lançou para Vanderlan, bola pega nas pernas dele, ela volta no toque de bola, tenta descer o Coutinho novamente, o time do Cruzeiro para o domínio do Arthur Gomes, ele balança para o time do Cruzeiro, vai para a finta, tenta o toque de bola, já solta Coutinho pelo setor de ponta, abriu para Verón, domínio do campo de retaguarda novamente para Arthur Gomes, ele domina pelo campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho no campo de retaguarda com Kaique domina, faz o giro para Romero prende, abre pelo direito do campo de ataque para William domina para o time do Cruzeiro, tenta o toque de bola, bola foi solta para o comando de ataque, vem para o domínio, faz o giro em cima da marcação, já prende o lance, Coutinho novamente, o time do Cruzeiro, recolheu na direita, cruzamento na grande área, Mike vem para tirar, ele põe para fora para escanteio para o Cruzeiro, bater da esquerda. Jogador que atuou na equipe do Cruzeiro, o Mike, por sinal, conquistou 2 campeonatos brasileiros por lá e outros 3 defendendo as cores do Palmeiras, é o jogador na história dos pontos corridos com mais títulos de campeonato brasileiro, são 5 na carreira do camisa 12 do Verdão, escanteio para o Cruzeiro, vai chegando por ali o Matheus Pereira e também o Barreal na batida. Escanteio para o Cruzeiro bater. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. A bola volta no campo de ataque. Escanteio para o time do Cruzeiro bater. Vem levantamento dentro da grande área. Você ligado no futebol, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Cruzeiro bater. Vem para a cobrança novamente o time do Cruzeiro. Levantamento vem pelo setor de direito do campo de ataque. Você ligado na Bandeirantes. Jogador todo empurra na área. E o árbitro pede para parar para não cobrar, o Soler. Exatamente, agora autoriza e fica fazendo o sinal que tem o VAR. E vem para a cobrança, é escanteio para o time do Cruzeiro, bater, partiu para a bola, levantamento no boca do gol, vem para tirar de cabeça Felipe Anderson, Aníbal Moreno tenta ganhar a jogada, ele vem para o toque de bola para o time do Palmeiras, recupera a jogada, já prende no campo de defesa, foi puxado, tá parado o jogo, marcada a falta para o Palmeiras bater no campo de defesa. Falta em cima do volante, camisa 5 do time do Palmeiras, Aníbal Moreno, completando hoje 39 jogos pelo Verdão.
O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando, Dudu domina pro time do Palmeiras, deu pra Veiga, Veiga para Dudu, dominou, limpou, driblou, escapou, toma falta. Repito pra você, 15:30 jogados, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Alô, Miniozzi. Ulisses, nesse momento o Palmeiras é o terceiro colocado, chega a 34 pontos, mesma pontuação do segundo colocado, que é o Flamengo, também 34. O líder é o Botafogo, que abre 5 pontos, tem 39. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Palmeiras, bater pela meio direito do campo de ataque. Novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, falta para o time do Palmeiras, bater pela meio direita. Ensaiada. Vem pra cobrança novamente, Felipe Anderson pra cobrança. Tá próxima a bola, Veiga, tá próxima a bola, Dudu, tá próxima a bola, são os três que estão próximos. Mais pro Felipe Anderson bater, o Soler já cantou jogada ensaiada. Vamos ver o que vai fazer o time do Palmeiras. Se posiciona para a cobrança, vai para o levantamento à frente, é falta para a equipe do Palmeiras bater, ajeita para bater, falta o time do Verde, bola rolada, Felipe Anderson domina, toca a bola para Veiga, dominou de frente pro gol, bateu, bola desviou no zagueiro, vai embora! A bola rolada parou, o Veiga abriu para bater, a marcação foi na bola, a bola rolou pro Veiga, próxima meia-lua da grande área, bateu, desviou em cima do zagueirão, Zé Ivaldo foi embora para a linha de fundo, escanteio Palmeiras. Muito bem ensaiada a falta do Palmeiras, Zé Ivaldo evita o gol da equipe do Verdão e o Veiga vem para a cobrança de escanteio, pé canhoto na bola. É bola do campo de ataque, levantamento na boca do gol, desvio, Cássio pega no canto esquerdo, Solera. Aníbal Moreno testou firme no canto, Cássio atento, estica os seus longos braços, fica com ela, evita o primeiro do Palmeiras, o Verdão pressiona, mas segue 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Derra novamente o time do Cruzeiro, bola volta para Veiga. Domina pro time do Palmeiras, vem pro toque de bola. Drible da vaca, meia lua, Veiga abriu para Felipe Anderson, tocou para Veiga. Ele vai pro cruzado, levantou no gol. Vem pra tirar de qualquer maneira no bico da chuteira, corta João Marcelo. A bola volta com o time do Palmeiras em lateral, pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita, a bola foi chuta. Felipe Anderson domina para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola, solta Coutinho para Murilo. Murilo domina para o time do Verde, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Ele já arma a jogada, vai para o toque de bola, Gomes. Linda a bola do Gomes, armou no meio de campo. Jogou de zagueiro, Flaco Lopes. Flaco Lopes está em Nárnia. Ele esqueceu, né, Ulisses, do que ele fez há exatamente uma semana contra o Atlético Goianiense. Lançamento do Gomes, ele agasalhou no peito, bateu 1-0 Palmeiras. Ele esqueceu que ele fez esse gol, né, Ulisses? Poderia ter feito a mesma coisa, só que agora jogou de zagueirão. A bola volta para Zé Rafael, domina para o time do Palmeiras, ganha lateral. Lateral para o time do Palmeiras, bater pela esquerda, campo de retaguarda. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Palmeiras, Pranceiro jogando pelo seu campo de retaguarda, domina novamente, vem para o toque de bola o Everton. Ele rasga a frente, abre a jogada para Vanderlan. Vanderlan domina, faz a finta na esquerda, liga a jogada pela meio de campo, soltou para Zé Rafael. Ele prende o lance, Palmeiras pensa pelo setor de esquerda, Dudu tá livre lá na direita. Abertura frente, tenta o toque de bola errado. Toca mal na bola Felipe Anderson. É lateral para o time do Cruzeiro bater no seu campo de defesa. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Já domina do campo de defesa. Lateral para o time do Cruzeiro bater e sendo jogando pelo seu campo de retaguarda. Aqui pela direita vem William. William para bater lateral. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. O tempo não para. Bandeirantes marca. Vamos chegando a 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua pra você. Palmeiras 0, Cruzeiro 0, na Bandeirantes é você. Alô, Miniozzi. Ulisses, mais cedo o Botafogo venceu o Internacional, placar de 1-0, jogo no Engenhão, gol de Luiz Henrique. Já o Flamengo bateu o Criciúma 2-1, num pênalti bem esquisito que tinha duas bolas no gramado. Bandeirantes.
Esquisito, mas foi bem marcado o pênalti. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando. A abertura foi feita para Murilo. Murilo domina no campo de defesa. Sai jogando no toque de bola. Coutinho de Gomes que abre para o Everton. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Domina do campo de retaguarda para vir para o jogo. Tenta o toque de bola. Recolhe o Everton, vai para o lançamento à frente para Flaco Lopes. Subiu o zagueiro, corta, tira, volta para Dudu. Ele mata no peito, domina pelo comando de ataque, faz o break em cima da marcação, Dudu, balança, vai pro drible, linda finta do primeiro, recolheu Dudu, levou pra linha de fundo, bateu direto pro gol, deu na bochecha da rede pro lado de fora. Tiro de meta para o Cruzeiro bater. Se livrou bem da marcação, mas na hora de fazer o cruzamento a bola não fez aquele arco que o Dudu estava esperando para encontrar o Flaco Lopes. Só tiro de meta a favor do goleiro Cássio. Por sinal, o Dudu voltando ao time titular do Palmeiras, ele que não iniciava uma partida desde o jogo que ele se machucou, 27 de agosto do ano passado contra a equipe do Vasco. A última vez que o Dudu marcou um gol foi no dia 8 de julho do ano passado, empate por 1-1 contra o Flamengo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. 21 jogados, Mauro Betting, 0 Palmeiras, 0 Cruzeiro. Jogo mais equilibrado, o Palmeiras tentando atacar e agora usando um pouquinho mais o Dudu, não só o Felipe Anderson, e o time do Cruzeiro com dificuldades para fazer a bola chegar ao seu tridente ofensivo. E vem para o jogo, tenta descer o time do Palmeiras, levantamento foi feito à frente, vem para tirar o perigo, Zé Isvaldo fica com a sobra de bola, aperta Veiga em cima dele, tentou bater no Veiga, aperta na marcação Dudu, ele tenta ganhar o lance, Dudu ganhou para o time do Palmeiras parcialmente, perde na sequência, mas vem Mike, ganha o lance, bola foi solto, houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta do Dudu, o árbitro tá dando. O Mike, ele desarma a bola e aí na sequência o árbitro entende que o Dudu passou uma rasteira pra cima do Kaique, jogador de 21 anos de idade, no início do ano participou do pré-olímpico fracassado com Ramon Menezes. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil, tá no Tenda. Dudu melhorando, hein, Mauro? Tô gostando de ver ele hoje no campo. Já contra o Botafogo jogou poucos minutos, o time perdendo, ele entrou bem agora no jogo. É o caso do Palmeiras alternado dos dois lados e os laterais do Cruzeiro, sobretudo o Kaique, que tenta marcar o Dudu, jogarem mais firmes e contarem com o apoio dos 3 volantes da equipe mineira. A bola volta com o time do Palmeiras. Vanderlan domina pelo setor de esquerda. Ele vem para finta, solta a jogada curtinha para Felipe Anderson. Felipe Anderson devolve a jogada novamente no setor intermediário para o time do Palmeiras. Sai jogando o Murilo. Murilo liga para Dudu. Dudu tenta chegar antes do zagueiro. Toca de cabeça, põe para fora o lateral esquerdo, Kaique. É lateral para a seleção, para a equipe do Palmeiras bater pela direita no campo de defesa. Manuel para o time do Palmeiras bater. 23 minutos de bola rolando. Alô, Janiro Antônio da Silva. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras, sai jogando com o Murilo. Murilo é um gigante, ele mata na coxa de joelho, passa para Vanderlan. Vanderlan domina para o time do Palmeiras, ameaça a finta, é obrigado a voltar a jogar, a volta para Murilo. Murilo recolhe para o time do Palmeiras, deu de primeira para Zé, toca contigo na intermediária para Aníbal. Aníbal prendeu pelo setor de esquerda para Murilo, solta a jogada à frente para Felipe Anderson. Ele domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, vai para o drible, voltou para Murilo. Murilo tem na direita, Dudu tentou levantamento à frente. Murilo passa muito mal a bola para a volta do campo de defesa com o time do Cruzeiro, que já tenta ser jogando no campo de retaguarda. A abertura vem pelo campo de defesa, Barra Real, apertou Gomes, vem para ganhar, ele ganhou o lance, soltou no comando de ataque, é para Flaco Lopes, deu na canela dele para Dudu, fim do primeiro, fim do segundo, terceiro, caiu, pediu falta, o juiz mandou seguir. O Dudu fez uma fila, domina do campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, tem lateral o time do Verde para cobrar. E agora bate-boca entre Gustavo Gomes e Matheus Pereira, o camisa 10 do time do Cruzeiro, travou o capitão do time do Palmeiras, deu um grito, aí o capitão do Verdão gritou pra cima dele, agora um dá um tapinha na bunda do outro. A bola volta para Vanderlan, vai para a finta em cima da marcação, no primeiro prende, tenta o toque de bola, vai sair jogando contigo no meio de campo, recomeça lá atrás com o Wendel, domina no campo de retaguarda, o Everton prende para o time do Palmeiras para ser jogando, dominou o Everton, ele abre a jogada, tenta o toque de bola frente no comando de ataque, vem para o toque, abriu para Dudu, é pela ponta direita no campo de ataque, cara, os caras estão buscando o Dudu toda hora, hein? Ele apertou o Dudu, tentou ganhar, domina o time do Cruzeiro, tenta ser jogando na pressão do Dudu, ganha lateral, o Kaique põe a bola para fora em lateral, para a equipe do Palmeiras bater pela
direita do campo de ataque. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Torcedor brasileiro, aqui está parado o jogo lateral para a direita do campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater. Vem para a cobrança, Mike, ele bate o lateral, tentou soltar para dentro da grande área. Gomes tocou de cabeça, voltou para Dudu, pega Cássio. Segura o goleiro do Cruzeiro. Foi muito bem agora o Zé Ivaldo na cobertura, exatamente para facilitar a vida do Cássio. Ele bloqueia a tentativa de chute do Dudu e o gigante Cássio fica fácil com ela. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta no toque de bola, tenta descer. O árbitro deu falta do Gomes. Mas por que ele deu falta do Gomes? Gomes subiu de cabeça, o cara baixou, fez uma cama de gato, derrubou o Gomes e ele marcou falta do Gomes. Não deu para entender agora que o Davi de Oliveira Lacerda quis com esse lance, mas tava com a latinha na boca, babou na latinha, falta marcada. Pé Futebol da Bandeirantes, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Do time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa, vem o Everton, ele sai jogando no campo de retaguarda pelo setor de esquerda, solta a jogada para Murilo, Murilo domina para o Everton prende no campo de retaguarda, tenta o lançamento à frente, é para Veiga, Veiga no peito, domina para o time do Palmeiras, tentou sair para o jogo, vem para o toque, ele bora contigo novamente, Dudu, o árbitro para. Marca falta para o time do Palmeiras, bater pela direita. Falta em cima do Dudu e agora o técnico Abel Ferreira gesticula ali para os jogadores no campo e tá um frio lascado. Jogadores reservas do Palmeiras recebem ali como se fossem cobertores para dar aquela aquecida no banco. Vai, traz um aqui para nós, vai. Vou tentar. É bola no campo de ataque, domina no campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, bola foi chuta pela esquerda, Vanderlan finta no primeiro, finta no segundo, a bola sobrou para ele toma a falta do Verón. Exatamente, jogadores que atuaram juntos nas categorias de base do Palmeiras, por sinal, do Sub-15 até o Sub-20, e aí o Gabriel Verón virou profissional em 2019, mas nessa chegou atrasadão, derrubou o Vanderlan, falta marcada para o Palmeiras. Rafael Veiga toma a posição, Gustavo Gomes, Murilo, Flaco Lopes, Aníbal, Zé Rafael, é muita gente em busca do primeiro no Allianz Parque. Alô, Sebastião ligado na Bandeirantes, Antônio Alves curtindo o sonsaço, Bandeirantes, um abraço também, Manuel, Zaidan, grande Manuel, aqui tá parado o jogo, é falta para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona para a cobrança de falta, o time do Palmeiras vai para a bola, na bola sempre parada, ele, Veiga, Rafael Veiga, linha lateral da grande área, se posiciona pela esquerda, Veiga bateu um lindo lance no gol. Vem para tirar o zagueirão, põe para fora em lateral para o time do Palmeiras bater pela esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras bater. Vanderlan vem, cobra lateral, solta para Veiga, para Vanderlan. Ele domina perto esquerda na bola, tenta o cruzamento, a bola bate, explode em cima do zagueiro. Aníbal Moreno chega, mata no peito, ganha para o time do Palmeiras, tenta o cruzamento na boca do gol, em cima do marcador de novo. A bola explodiu no Lucas Silva, vai embora para a linha de fundo, escanteio, Palmeiras de novo. E agora foi inteligente o Aníbal Moreno, porque essa bola caiu no pé canhoto, não era o bom, ele viu o Lucas Silva, deu uma pedrada no capitão do time do Cruzeiro, faturou escanteio que Rafael Veiga já toma posição para bater de pé canhoto. E vem Rafael Veiga para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, pelo setor de esquerda, campo de ataque, placar do jogo, repito o placar de 0-0, bateu fechado, Veiga de canela, o zagueirão vem para tirar, é lateral para o time do Palmeiras bater, Veiga bate lateral para Vanderlan, Vanderlan domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo campo de defesa com Mike domina para o time do Palmeiras, vai soltar o jogador do campo de defesa com o Everton domina na direita, tem aberto novamente Dudu, tem Gomes, vem o Everton, bate à frente, levanta para o comando de ataque, vem para subir, não sobe na bola, Flaco Lopes, muito pelo contrário, ele corre dela, a abertura vem para Flaco Lopes, tentou chegar na boca do gol, Cássio sai para pegar, segura o goleiro do Cruzeiro para ser jogando no seu campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente, o time do Palmeiras vem para o toque de bola, Murilo toca, a bola vem no peito, aperta na marcação, Zé Rafael, ele ganha com raça, com vontade, Zé Rafael, prendeu de esquerda, deu bola para Felipe Anderson, driblou, fintou, enfiou para Zé Rafael, não entendeu. A bola volta do campo de defesa novamente com o time do Cruzeiro para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Mauro Betting fala na Bandeirantes. Primeiro tempo de jogo, Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Jogo equilibrado como era para ser. Palmeiras um pouquinho melhor que o Cruzeiro. Cruzeiro lento para tentar sair jogando, mas parece que faz parte da estratégia
estratégia do Seabra, espetar as laterais do Palmeiras, como está tentando fazer agora. E o Palmeiras já esteve melhor na partida. É o futebol da Bandeirantes para você, Laureano Arantes Neto. Tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Ricardão tá curtindo no som Bandeirantes. Ricardão, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola contigo no setor horário dele, de campo. Né? Recolhe novamente, tenta o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe, alô Nilson Peluso em Veracruz. Nilson Peluso tá ligado na Bandeirantes. O Matiola em Marília também ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe no campo de defesa, vem para finta perto da marcação Palmeiras. Manda um abraço, Matioli, o Carlinhos, o Ademir, o tio João, o Mário, o Cláudio, toda a rapaziada ligada no futebol Bandeirantes. Aqui lateral para o time do Cruzeiro, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Tá parado o jogo, escanteio Cruzeiro na esquerda. E na bola parada o Cruzeiro vem em busca do primeiro jogando aqui no Allianz Parque. Por sinal, Ulisses, o Cruzeiro não ganha um jogo do Palmeiras desde a Copa do Brasil de 2018. De lá pra cá foram 6 jogos, 4 vitórias do Verdão e 2 empates, sendo que o último empate foi muito bom pro Palmeiras, que levantou a taça do Campeonato Brasileiro do ano passado. Escanteio para o time do Cruzeiro, bater pelo setor de direito do campo de ataque, jogada ensaiada, a bola foi solta para Matheus domina novamente, recolheu Matheus Pereira, volta o cruzamento na grande área, o toque de cabeça para fora. Zé Ivaldo põe para fora em tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. E ele também já tinha feito a falta, chegou empurrando ali o Murilo, cabeceou para fora, só tiro de meta para o goleiro Everton. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. É bola, campo de defesa para o Palmeiras descer. Aníbal Moreno vem para o lançamento, tentou buscar Dudu. Vem para o toque de cabeça, Flaco Lopes vem para ganhar a jogada para o time do Verde. Ele recolhe a jogada, vai tentar a finta, solta para Dudu. Dudu já partiu pelo setor de direito do campo de ataque em velocidade. Ele prende o lance, tentou cruzamento nas costas do Veiga. Atrapalhou, seria para Felipe Anderson essa bola. Deu azar agora, né? O Rafael Veiga tomou uma bolada sem querer e o Palmeiras pressiona a saída de bola. E vem para o jogo, o time do Palmeiras pressionou, tentou ganhar Felipe Anderson, põe para fora. Tiro de meta para o Cruzeiro bater. Chegou, deu bote para cima do Zé Ivaldo, mas deu azar que a bola correu e se perdeu pela linha de fundo. Só um detalhe, Ulisses, porque ele está bem na minha frente. O João Marcelo, zagueiro, camisa 43 da equipe do Cruzeiro. A gente vai traçar uma linha do tempo. Ano passado, o Krasnodar da Rússia tentou contratar o Luan, que estava no Palmeiras e foi para o Toluca. Esse ano tentou contratar o João Marcelo e também não conseguiu. Aí bateu na porta do São Paulo e contratou o Diego Costa, que agora não atua mais no tricolor, porque o João Marcelo disse que não iria para a Rússia. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil Cécio, pode confiar, Brasil. Tá certo o jogador, né? Lino Gonçalves ligado na Bandeirantes, hein, Mauro? Cada um faz o que quer da vida, né, Ulisses? É verdade, e não quero ir, acabou, né? Acabou, né? Ainda bem. Isso evoluímos. Desde a Lei Pelé 98, o jogador não vai para onde manda, não. Aí uma negociação e uma contratação, contrato, cada um define a sua situação. E vem pro toque de bola, Aníbal Moreno toca na bola, vem para apertar novamente o time do Palmeiras, Veiga vem na marcação, tenta descer o time do Cruzeiro, bola volta no comando de retaguarda, sai para a linha de lado, lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de defesa, vem pro toque de bola, Aníbal Moreno solta a jogada contigo no meio de campo, recolhe novamente, o lançamento vem para Flaco Lopes, ele tenta descer, recolhe no comando de ataque, vem Dudu, ganha o lance, deu para Flaco Lopes pela direita, vai para a finta, perdeu o lance, voltou para Dudu, ele faz o giro, gira a jogada, tenta o toque de bola pela direita, tenta atravessar a jogada errada, a bola volta com o time do Cruzeiro, que já se manda do comando de ataque, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, Dudu da marcação, prende o lance, balança, vem pra finta, recolheu no comando de ataque, tentou descer, a bola volta com o time do Palmeiras. Inteligente, Dudu deu corpo, foi atropelado, é bola pro Palmeiras bater em falta no campo de defesa, é isso ou só tiro de meta? Marcou a falta o Davi, árbitro da partida, e que recuperação do Dudu, né? Fez besteira, cruzou a bola no meio, acabou tocando errado, voltou para marcar, ainda faturou falta a favor do time do Palmeiras. É o Baixola retornando ao time titular do Verdão, 449 jogos defendendo o manto alviverde. No Vale do Paraíba e São José dos Campos, alô Edson Rodrigues Ramos, curtindo o som da Bandeirantes, Laureano Arantes Neto, obrigado pela audiência. A bola volta do toque de bola, tenta descer o Cruzeiro no campo de defesa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá
na sua vida. Tá anotando a torcedora brasileira. Domínio do campo de defesa, brasileiro jogando o recorde novamente o time do Cruzeiro, mas houve a falta do Mike. Tá parado o jogo. Chegou firme ali pra cima da marcação do Arthur Gomes. Agora o Mike vai lá conversar com o camisa 11 da equipe do Cruzeiro, revelado pelo Santos Futebol Clube. É o futebol da Bandeirantes, falta cobrada, tenta vir para o campo de ataque, aperta na marcação, o time do Palmeiras vem para ganhar o lance curto no meio de campo, recolhe Zé Rafael, deu para Felipe Anderson, nosso passe do Zé Rafael. Muito mais para o zagueiro João Marcelo, que domina para o time do Cruzeiro, por Zé Ivaldo, me desculpe, que domina para o Cruzeiro e sai jogando no campo da retaguarda. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de produtos e soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse lojasteel.com.br e vem Zé Rafael. Ligou para Flaco Lopes, dominou, girou, puxou, bateu pro gol! Ele dominou fora da área, desengonçado, desajeitado, desarrumado, com o paletó amassado. Ele ajeitou, arrumou a bola e encheu o pé na entrada da meia-lua da grande área. Chute rasteiro forte. O Cássio foi de longe, hein? O Cássio ameaçou, a hora que pensou e foi, já era tarde. Pra mim, falha também do goleiro do time do Cruzeiro. Tá aí o gol dele. Flaco Lopes havia perdido um gol na pequena área sem goleiro. Agora Palmeiras, 1-0 Cruzeiro. Gol, emoção maior do futebol, minha emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Verdão. O detalhe é teu, Solera. Olha, Ulisses, acho que a rapaziada do Cruzeiro ficou com pena do Flaco Lopes por aquele gol perdido logo no começo do jogo, porque ele recebe, como você bem destacou, todo esquisito, ele domina de direita, ele não sabe o que faz direito com a bola, quando ele vai se ajustando, cadê a marcação do Lucas Romero? Onde está o Lucas Silva? Cadê o João Marcelo? Ô, meu querido Kaique, só 21 anos e não volta para marcar, meu filho. Flaco Lopes com todo o espaço do mundo, ele se ajeita, olha pro Cássio, bate firme de pé canhoto. Tudo bem, 37 anos nas costas do Cássio, não conseguiu chegar nela, o Flaco não tem nada a ver com isso. 1-0 Palmeiras, o 16º gol dele na temporada, o 5º neste campeonato brasileiro, é o artilheiro do verde no ano. Mike caído depois de uma chegada firme do Barreal, camisa 21 da equipe do Cruzeiro, cartão amarelo para o Barreal, ele que estava pendurado e está fora do próximo compromisso do Cruzeiro. Mauro Betting. Infelicidade do William na sede do jogo, passou errado, o Palmeiras retomou a bola, o Flaco daquele meio atabalhoado, atrapalhado, vira pra lá, vira pra cá, bate, a bola passa por baixo do zagueiro, Cássio vai tarde pra bola e o Flaco acerta no cantinho que dá pra fazer. 1-0 pro Palmeiras, longe de ser brilhante, mas mais eficiente, e num erro de saída do Cruzeiro, aí tudo ficou aberto, esgarçado pro Flaco abrir o placar, um lance evidentemente que era mais difícil de fazer do que aquele gol inacreditável que ele perdeu com 1 minuto no Allianz Parque. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Parado o jogo, Mike sendo atendido, vem sendo levantado lentamente, pintou amarelo pro Barreal. Exato. Merecido, né, Solera? Cartão amarelo pro Barreal, que não encara a equipe do Juventude na próxima rodada, que será a última desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora, o doutor Everton explica o laudo médico do Mike para o técnico Abel Ferreira, Giai e Marcos Rocha, já no processo de aquecimento, o Rocha até no aquecimento um pouco mais forte, e o Mike vai se levantando ali, tenta continuar no jogo, mas como foi atendido dentro das 4 linhas, vai precisar sair do gramado antes de voltar. Ele tá ali, o árbitro deixou ele no campo, viu, Soler? O certo era sair mesmo, você tá coberto de razão. É que foi falta a favor do Palmeiras, né? Foi falta a favor do Palmeiras, então para não prejudicar o time que sofreu a falta, o árbitro tem a prerrogativa de manter o jogador em campo. Muito bem, tá aí, ó. Mike tá mancando muito, ele não tem condição de jogo, Soler. Agora o Mike tá saindo do gramado, ele tá mancando demais o Mike, e o Marcos Rocha já foi chamado.
Vai entrar daqui a pouco o camisa 2, Marcos Rocha. O Mike não tem mais condições de jogo. Chamada maca aí. Dá um toque nos caras da maca aí, Soler. Estão entrando, olha, ó. Já meteu a terceira marcha, tá acelerando o rapaz. Vai, vem rápido, hein? E aí o cara que tá correndo do lado mais rápido. Mais rápido que é mais. Beleza. Esse Mauro Betti é um fofoqueiro. Não, mas vou dizer, uma entrada falando feia. da maca, pô. Ah, mas entrada feia maca do tá Mike. rápido, hein, Mauro? Não quero dizer nada, não. Tá, e ele tá mais rápido ainda, né? Perde muito o Mike, esse jogador que é pentacampeão brasileiro e merece muito mais manchete, mais respeito. Marcos Rocha é a primeira opção, por óbvio, embora você já tenha o GI para entrar agora, mas claro, o Abel sabe o que fazer, sabe das coisas. Marcos Rocha vem, Soler. Exatamente, jogo 313 do Marcos Rocha com a camisa do Palmeiras, vai entrando na vaga do Mike, que hoje completava 290 partidas pelo Verdão. Sai com a 12 Mike, vem com a 2 Marcos Rocha. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Felipe Diamante tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado. Mário de Lourdes tá curtindo o som da Bandeirantes, o Tozelli. Obrigado pela audiência, Luiz Pazini. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, vem pro toque de bola contigo na intermediária, 1-0 pro time do Palmeiras. Domínio do campo e ataque, vem pra marcação, Veiga ganha na direita, girou, tocou pra Dudu, deixou passar pra Aníbal Moreno, abre pra Zé Rafael, que toca na direita pra Marcos Rocha, já participa do jogo, abertura pra Veiga, Veiga domina, tentou lançamento à frente, toma a pancada, o árbitro mandou levantar e jogar. Você tá na Bandeirantes, um abração pra você, grande Gilson Pavan, a melhor bisteca, o melhor churrasco do Brasil. Alô, Gilson Pavan, grande Gilson, torcedor do Verdão, ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, time do Palmeiras. Olha o Dudu na direita, não viu o Felipe Anderson, ele busca a jogada, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, vem pra rasgar dali Vanderlan dá um bico na bola, tira o perigo, a bola volta no comando de ataque. Flaco Lopes vem para a dividida, voltou no toque de bola para Felipe Anderson, deixou sair. E o árbitro vai dar falta para o Cruzeiro. Exatamente, na chegada do Flaco Lopes para cima do Zé Ivaldo, ele acaba empurrando no alto o defensor da equipe do Cruzeiro. O juiz esperou para ver se tinha vantagem, não teve, falta marcada. Alô, rapaziada em São José dos Campos, alô César Maluco, tá curtindo toda a rapaziada, o César Machado, curtindo o sonsaço da Bandeirantes e a Lisa também. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Edemilson Araújo, curtindo o som da Bandeirantes, 1-0, Verdão tá bonito, Palmeiras vencendo o jogo. Abertura para Gomes tentou o toque na bola da direita, vem pra marcação, tenta ganhar, Flaco Lopes não consegue, a bola volta pelo setor de direito do campo de ataque, aperta pro time do Palmeiras, tenta ganhar o lance, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Para sair jogando o time do Cruzeiro. Novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. Você tá na Bandeirantes, o tempo não para, a Bandeirantes marca. 42 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. José Fernando Assis, no interior de São Paulo, ligado na Bandeirantes, a Fernanda Rios Carvalho também curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência. Repito para você, Palmeiras 1-0 pro time do Cruzeiro. Na Bandeirantes, quem fala é você, Miliose. Ulisses, com essa vitória parcial, o Palmeiras é o segundo colocado, com 36 pontos, deixa para trás o Flamengo, que tem 34. O líder do campeonato é o Botafogo, com 39 pontos. Futebol da Bandeirantes para você. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil, tá parado o jogo. Bola para o time do Palmeiras bater impedimento no seu campo de defesa. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. Mauro Betti, 1-0 para o Palmeiras. Bom e justo, não foi um jogo tão bom quanto eu esperava, porque o Cruzeiro com um jogo com mais pouca velocidade, errou passes inclusive na origem do gol do Flaco Lopes. O Palmeiras perdeu aquele gol inacreditável que seu atacante argentino, mas depois ele se redimiu. Foi um primeiro tempo abaixo do esperado, mas o time que mais buscou o gol por enquanto vai vencer.
É o futebol da Bandeirantes, parte para a bola, tenta bater na frente, o Everton bate, tenta buscar a jogada do comando de ataque, vem para o toque de bola, Veiga, ele tenta buscar pelo setor de direito do campo de ataque, não consegue, a bola volta no toque de bola, vem para apertar novamente o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada, pode ganhar escanteio, a bola foi chuta no direito do campo de defesa, vem para tirar, Dudu ganhou, ele tenta o toque de bola de primeira, tentou para Aníbal Moreno, muito forte, tiro de meta, Cruzeiro. Foi bem na antecipação, mal no passe, tiro de meta a favor do goleiro Cássio, daqui a pouco vai subir a plaquinha de acréscimos. Flávio Augusto Arantes está ligado na Bandeirantes, obrigado pela audiência. A bola volta para Murilo domina para Zé Rafael tenta a finta, fica no chão, pede a falta. O árbitro manda seguir, vem para o toque de bola novamente, curtindo no setor intermediário. Recolhe o time do Cruzeiro, o lançamento foi feito à frente, acho que está impedido, hein? Tá impedido, hein? A bola vem pelo comando de ataque, tentou deixar o Cruzeiro, bola batida, agora a pancada! Lucas Silva, gol! A jogada começa num lance faltoso em cima do Zé Rafael, que o árbitro não deu. Esticada a bola pelo setor de esquerda, campo de ataque. Na direita, campo de ataque. Me desculpem, dominou curtinho em velocidade. Real, ele cruza. Chega para complementar profundo da rede livre de marcação. Lucas Silva para empatar o jogo pro time do Cruzeiro. Um Cruzeiro e um Palmeiras. Como emoção maior do futebol e essa emoção, Lucas Silva, que você proporciona a torcida do Cruzeiro. E o Abel xinga o árbitro do jogo, inconformado com a não marcação, na falta em cima de Zé Rafael. E aí, Solera? E aí que os jogadores do Palmeiras partem pra cima da arbitragem. Agora o Abel Ferreira também reclama demais, recebe o cartão amarelo e está fora do jogo contra a equipe do Fluminense, porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Como você bem destacou na origem da jogada, fiquei com a mesma impressão de um empurrão pra cima do Zé Rafael. Foi falta no Zé Rafael e acabou. Eu não tenho que ver VAR porcaria nenhuma. O Zé Rafael foi empurrado aqui, sofreu falta, tinha domínio, posse de bola, e o jogador do Cruzeiro vem e faz a falta. E a origem do lance é faltoso, na minha opinião, e pronto, Solera. E agora o VAR de Rodrigo Nunes de Sá analisando exatamente essa jogada, possível falta de ataque. E o árbitro vai para o vídeo, vamos ver se depois de não perceber... Vai ser anulado o gol. Vamos ver se depois de perceber que teve falta, ele não viu, se ele vai anular o cartão para Abel Ferreira, né? Porque o treinador reclamou de um erro do árbitro. Vamos ver se ele vai assumir que errou e vai tirar o cartão. Eu duvido que isso aconteça. Bom, foi falta. Ele vai anular o gol do Cruzeiro. É a opinião que eu tô dando aqui antes de ver o VAR. Não preciso ver. O Zé Rafael domina a bola limpo, Mauro. É que esse é um árbitro que não marca todas as faltas. A impressão que eu tive foi também de falta em cima do Zé Rafael, do próprio Lucas Silva. E essa reação é do estádio vendo a imagem do VAR, né? E aí todo mundo aqui, né? Enfim, né? O árbitro, vamos ver qual é. É um árbitro jovem, né? Não sei se ele vai ser volúvel pela pressão do outro árbitro, do estádio, enfim, do próprio Abel. Ele não tem como retirar o cartão porque o cartão é disciplinar, né? Claro que originado por um lance discutível. Vamos aguardar a interpretação dele. Aqui da cabine eu teria marcado a falta, mas é um árbitro que não marca muitas faltas. Sim, mas é que o Zé Rafael foi empurrado e atropelado, gente. É isso, tem falta que não tem como não, né? Eu teria marcado, né? Eu gosto de árbitro que não marca todas as faltas, mas essa eu teria marcado. E falta inclusive do próprio Lucas Silva, que depois vai para o lance, uma jogada bem trabalhada para o Cruzeiro por hora do gol de empate. Guardemos, ele vai definir agora. Muito bem, ele vai falar no microfone, presta atenção. Nós temos o áudio do árbitro, vamos ver aí. Vou ficar quietinho aqui a hora que ele for falar. Ele vai virar aqui para a cabine da Rádio Bandeirantes e vai falar agora. Deixa eu ver. Após a revisão, há o contato embaixo, tiro livre direto a favor do Palmeiras. Ao final, tiro livre direto. Pronto, é o que eu tô falando pra vocês aqui, não tenho o que reclamar. Foi falta. Acabou, gente. Eu preciso de VAR, não preciso... A gente tem experiência. Não, eu sei, mas precisa ver o árbitro, né? O árbitro também, né? Mas foi falta, né? Não, tudo bem. Então põe ele pra narrar aqui, eu vou optar no lugar dele lá, que eu apito melhor que ele. Vamos ver se ele narra pelo menos mais ou menos igual eu. Não, você tá fazendo uma comparação infeliz. Não é isso, Olívio. Você tá fazendo uma comparação infeliz. Você tá... Não adianta você ficar piscando.
Eu acredito que o VAR acertou. Ó que o VAR do YouTube viu essa piscada, hein, Ulisses? Eu cutuquei o Mauro aqui. É que eu amo o Mauro, eu não consigo brigar com ele, velho. Eu tentei, mas não consegui. Mas o árbitro não brigou com a imagem, foi de fato. Não brigou, foi certo. Eu tô brincando aqui com vocês, mas viu, Soler? A gente. É que o Mauro falou um negócio que é fundamental, né, cara? É um árbitro que não tá dando todo tipo de falta e de repente ele fala pra mim, não foi. Pelo critério dele e tal, mas essa foi falta. Ulisses. 1-0 pro Palmeiras. Pois não, Soler. Gol anulado do Cruzeiro e bem anulado. Pois não. E cartão amarelo para Lucas Romero por reclamação. O árbitro tinha dado 4 de acréscimo e agora deu mais 4. São 8, será? Pelo menos foi o que apareceu na plaquinha, né? 4 e depois 4. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Vem comigo na Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Tá parado o jogo lateral para o time do Palmeiras bater pela direita. Aquilo que a gente disse, cara. Foi falta, acabou. Não tem o que discutir. O cara vem atropelando, empurrando. Acabou, falta, é só isso. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Palmeiras, o do campo de retaguarda, vai para finta, Zé Rafael ganhou, girou, bom lance para Flaco Lopes, bateu pro gol em cima do zagueiro. A bola volta no toque, ele para, recolheu Veiga, gira, bate de primeira, a bola vai embora. Linha de fundo, desviou o zagueiro, escanteio, Palmeiras direita. Escanteio a favor do time do Palmeiras e agora o Allianz Parque explode para incentivar o Verdão. Rafael Veiga vem para bater de pé canhoto, Gomes cochichou ali uma jogadinha ensaiada. Tá conversando ali com o Rafael Veiga. Últimos minutos do primeiro tempo. Palmeiras em busca do segundo. É falta no campo de ataque, a bola para o time do Palmeiras bater, escanteio novamente para o time do Palmeiras bater, se posiciona pelo setor de direita do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, Veiga para a cobrança de escanteio, partiu para a bola, bateu, levantou no banco do gol, subiu o zagueiro, cortou, tiro, perigo Cássio, a bola volta no toque, ele para tentar ganhar novamente, a jogada não consegue, recolhe Zé Rafael, perde o lance, ela volta com o time do Palmeiras no campo de defesa, Marcos Rocha domina por verde para ser jogando no campo de retaguarda, daqui a pouquinho, Paulo do Vale vem para comandar o intervalo, Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, é na volta do toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe no comando, vai para finta, Flaco Lopes tentou ganhar, o árbitro mandou seguir, Solera. Mandou seguir, não deu essa falta, agora o árbitro da partida, por sinal ele foi o juiz de Palmeiras 3, Juventude 1 aqui no Allianz Parque, o dia que o senhor me arrumou 2 pares de ingressos depois que eu fiquei noivo. É o futebol, meu presente de casamento já foi dado, então. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação. Isso é pata de vaca. Não é porque o camarote do Léo Rizzo aqui, o fanzone, é espetacular. Tem a costela com barbecue, que é uma delícia, que isso é um presente, né? Não, cara, nunca vi dar permuta presente. Ah, tá louco, velho. Aprendi com o Milton Neves. Acho que eu falar isso agora. Tá pegando o microfone. O rei da permuta. Tá louco, faz permuta e tudo, Milton Neves. Tá louco, velho. Tá louco, viu? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta com o time do Palmeiras com Dudu. Dudu dominou, cortou, escapou novamente, levantou na boca do gol em cima da marcação do Barreal. Escanteio Palmeiras direita. Pressão do Palmeiras em busca do segundo ainda nesta primeira etapa. Dudu tirou o Barreal para dançar na hora do cruzamento. O argentino se recupera, toma a bolada. O Palmeiras fica com o escanteio que Rafael Veiga vem para fazer a batida. Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento à frente, vem para o toque de bola contigo novamente pelo setor de direita. Escanteio para o time do Palmeiras, bater novamente. Escanteio para o verde, cobrar, partiu para a bola Veiga. Levantou na boca do gol, Cássio sai no suco. A bola volta de primeira, bateu mal. Mas muito mal na bola, Marcos Rocha. Ela vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para o Cruzeiro bater. Ulisses, dentro da área, o juiz falou: se vocês afastarem, eu vou apitar o fim do jogo. Aí o Cássio tirou a bola, o Marcos Rocha bateu pro gol e o juiz não tinha encerrado. O Cássio foi lá comer o toco do árbitro que não cumpriu com a promessa dele. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem o intervalo, Bandeirantes com ele. Alô, Paulo do Vale, aqui 1-0, Palmeiras do Vale. Valeu, Ulisses. Você volta daqui a pouco com todo o segundo tempo. Jogo movimentado no Allianz Parque. O Palmeiras vai vencendo o Cruzeiro. Gol de Flaco Lopes. Uma jogada em que o Cássio de 5 anos atrás provavelmente defenderia ou pelo menos estaria no páreo.
Pelo menos é o que o pessoal tá falando aí na internet. Gustavo Soler, a saída dos jogadores, gramado do Allianz Parque. Olha, PDV, eu ali atrás do gol, o Cássio de 5 anos atrás, ele chegaria, encaixaria a bola, levantava, lançava no peito do Gabriel. O Cássio, opa, deixa eu só ajeitar aqui que tá picotando, né? O Cássio de 37 aceitou essa, meu caro Paulo do Vale, mas Flaco Lopes chega ao seu 16º gol na temporada, o artilheiro do Palmeiras no ano. O Verdão, que para a próxima partida contra o Fluminense não conta com Abel Ferreira, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Trazer uma curiosidade aqui, meu caro Paulo do Vale, este que é o 100º jogo entre Palmeiras e Cruzeiro na história, 99 partidas, 35 vitórias para cada lado e 29 empates. Então, por enquanto, o Palmeiras vai tendo a superioridade na história deste clássico nacional, que teve 3 vezes jogos entre Palestra Itália de São Paulo contra Palestra Itália de Minas Gerais. O time paulista venceu os 3 jogos. O primeiro 4-2 em 1930, o segundo por 5-1 e o último 3-2 é o Cruzeiro. Virou o Cruzeiro, parou de ser o Palestra Itália. Tá aí, Gustavo Soler do gramado do Allianz Parque, onde na primeira etapa o Palmeiras marcou um gol e está vencendo o Cruzeiro por 1-0. Cruzeiro que poderia ter empatado, chegou a empatar no campo, mas o gol foi anulado por uma intervenção do VAR que chamou ali a arbitragem detectando uma possível falta na origem do lance, ainda ali no campo de defesa da equipe do Cruzeiro. Aí, Mauro Betti, eu te pergunto, é claro que me pareceu ali uma falta, mas assim, uma falta clara, até mesmo para ser marcada ou pelo menos ser interpretada como falta, Mauro Betti, dentro de campo pela arbitragem. Você até destacou aí que é um árbitro que não marca tantas faltas assim, como se fosse um critério. Mas se é o critério dele, Mauro Betti, ele deveria, inclusive, segui-lo com relação à chamada do VAR, ao chamado do VAR, e falar, não, meu amigo, eu não marco esse tipo de falta. Porque assim, tava muito claro ali que dava para ele ter marcado, até pelo posicionamento dele, Mauro, na origem ali, sem precisar do auxílio da ferramenta de vídeo, Mauro Betti. Sim, para mim a questão, primeiro, eu quero defender o árbitro que não marca todas as faltas. O futebol brasileiro vai ser muito melhor se a gente parar de cair na queda dos jogadores, os jogadores pararem de cair e a gente tiver mais árbitros como esse que deixam o jogo fluir e deixam o jogo correr. Porém, essa foi uma falta. Aqui da cabine eu não enxergo bem, eu teria marcado aquilo que o Ulisses falou, o Soler também, acho que a grande maioria viu que foi falta, ponto. Só que o árbitro foi incoerente com o critério que ele vinha adotado. Mas a grande questão para mim nesse lance não é o trabalho do árbitro, é o trabalho do VAR. Porque o protocolo do VAR é claro, embora no Brasil não seja tão claro assim. O árbitro só poderia chamar, como foi chamado o árbitro, se fosse um erro claro e óbvio, o que para mim não foi. Ah, mas foi falta clara, sim, mas não para o VAR chamar. E aí é um erro desde que existe o VAR no futebol mundial em 2018. O que é claro e óbvio é outra questão subjetiva, individual. Cada um tem a sua opinião. Para mim é um lance que no estádio, mesmo na cabine, uma senhora distância aqui da cabine da Rádio Bandeirantes para o lance na intermediária, eu teria marcado, ponto. Mas daí o VAR chamar, por ele entender o VAR, que é um lance claro e óbvio, é uma outra história contrária ao protocolo. Eu entendo que o árbitro erra no campo, erra o VAR ao chamá-lo porque não é um lance claro e óbvio, é um lance de campo que você tem que atender e acatar a determinação e a orientação que o próprio árbitro dá para o jogo. Aí ele vai para o VAR, vê que houve a falta e ele quase que reapita o jogo, o que não é isso para que foi criado o VAR. Mas o nosso VAR jabuticaba, o nosso VAR brasileiro, mais brasileiro do que VAR, a gente se acostuma com isso. O VAR acaba corrigindo um erro de campo, mas de uma maneira incorreta, na minha opinião. Bom jogo esse primeiro tempo no Allianz Parque, Mauro Betti? Então, o PDV foi menos do que eu imaginava, tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Cruzeiro. O Palmeiras começa com uma chance inacreditável, para mim o gol mais perdido em quase 10 anos de Allianz Parque pelo Flaco Lopes, num belo lance do Vanderlan, nesse lado esquerdo forte com o Felipe Anderson e o Vanderlan. O Vanderlan deixa o Flaco sem goleiro, na cara do gol, como bem destacou mais uma vez o Soler, ele consegue afastar a bola. Era mais difícil fazer o que o Flaco Lopes não fez.
Aí o Palmeiras vai ter mais umas 2 chances. Na terceira, o próprio Flaco chuta de longe. Num lance que o William sai errado, a defesa do Cruzeiro por isso dá espaço. Ele bate no canto, o Cássio não chega. E o Cruzeiro teve uma chegada muito boa, aquela cabeçada logo depois desse primeiro lance, com o Zé Ivaldo para uma defesaça, mais uma do paredão Everton. Mas foi pouco futebol. Palmeiras sentiu o Estevão, embora o Dudu tenha entrado muito bem, como o Felipe Anderson também bem pela esquerda. O Flaco teve seus problemas, embora tenha feito gol. Veiga bem marcado, não luziu tanto. E o Cruzeiro errou muitos passes. Chegou pouco, quando chegou na bola parada. E o jogo, de modo geral, pela minha expectativa, a PDB foi abaixo da média. Ainda assim, quem mais buscou o gol venceu por 1-0 e teve essa polêmica, mais uma do VAR brasileiro. Mais brasileiro do que VAR. Muito bom, daqui a pouco tem mais Mauro Betting, direto do Allianz Parque, já todo o segundo tempo na voz de Ulisses Costa, aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras está vencendo o Cruzeiro 1-0 no Allianz, e daqui a pouco a gente volta com muito mais, agora 10 horas da noite. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Momento decisivo dos playoffs da Sul-Americana. E o Colorado promete fazer o Beira-Rio ferver como nunca para chegar no mata-mata. Agora é tudo ou nada. Ou vai ou racha, ou comemora ou chora. É hora de mandar a bola pro fundo do gol e os argentinos de volta para casa. Internacional e Rosário Central. Terça, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus com transmissão ESPN. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já
estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Na Steel, além da linha de ferramentas para o agro, você conta com produtos para uso na limpeza doméstica. Limpe a casa com muito mais praticidade com as lavadoras de alta pressão e com a eficiência dos aspiradores. Acesse lojas.steel.com.br e compre online. Onde tem cuidado com a casa, tem Steel. Futebol é com a Bandeirantes. Ulisses Costa. E vem Zé Rafael, ligou pra Flaco Lopes, dominou, girou, puxou, bateu pro gol! Ele dominou fora da área, desengonçado, desajeitado, desarrumado, com o paletó amassado. Ele ajeitou, arrumou a bola e encheu o pé na entrada da meia-lua da grande área. Chute rasteiro forte. O Cássio foi de longe, hein? O Cássio ameaçou, a hora que pensou e foi, já era tarde. Pra mim, falha também do goleiro do time do Cruzeiro. Tá aí o gol dele. Flaco Lopes havia perdido um gol na pequena área sem goleiro. Agora Palmeiras. 10:05, intervalo de jogo no Allianz Parque. O Palmeiras está vencendo com gol de Flaco Lopes, o Cruzeiro por 1-0. A Raposa teve um gol anulado já na reta final da primeira etapa, depois do VAR chamar aí o árbitro de campo, detectando aí uma possível falta na origem do lance no campo de defesa da Raposa, uma falta em cima do Zé Rafael. Lance que obviamente está gerando muito debate na internet, muitas acusações de clubismo daqui, clubismo de lá, o que a gente já está bem acostumado. Mas agora, por falar em polêmicas de arbitragem e tudo mais... Oi, o Solé chamou? Oi, Solé. Chamei pra te fazer uma inconfidência e mandar um abraço também pro Jonas. Hoje tava no aniversário, ele fez um baita de um churrasco lá, o Jonas, motorista de aplicativo também. Ele faz churrasco pra uma rapaziada da diretoria do São Paulo. E lá no churrasco citaram seu nome e falou que você anda muito bem avaliado pela alta cúpula do Tricolor, hein, PDV? Fica aí essa inconfidência pra você e um abraço pro Jonas. Tá certo, depois você me conta aqui o que é estar muito bem avaliado e o que é a alta cúpula do São Paulo também, pra gente saber com quem lidar, né? Com quem estamos lidando. Ó, o Bruno Migliozzi, por falar em polêmica de arbitragem, hoje tivemos também uma polêmica no jogo do Flamengo, certo, Migliozzi? É isso, PDV. Hoje o Flamengo venceu a equipe do Criciúma com um pênalti que, bom, foi marcado depois de algo inusitado. Eu nunca tinha visto, aposto que você também não lembro de algo parecido, mas duas bolas no campo, o volante Barreto acabou chutando uma bola na outra para desarmar o Cebolinha e a arbitragem teve que marcar o pênalti. O árbitro Maguelson Lima Barbosa não titubeou e marcou a penalidade porque teve uma interferência externa. Então, pênalti marcado, de fato inusitado. O Flamengo venceu o Criciúma por 2-1. A partida aconteceu em Brasília. Além disso, o Botafogo venceu o Inter por 1-0. Com isso, é o líder isolado do brasileiro nesse momento. Mas o Verdão está se aproximando aí. Chega aos 36 pontos. O Fogão tem 39 e o Flamengo ficou com 34. É o terceiro colocado. O Brasileirão afunilando. Passará rápida também pela Série B, porque tivemos CRB vencendo o Ituano por 1-0, o América empatou com o Amazonas 0-0 e com gol de Paulinho Boia, o Paysandu venceu a Ponte Preta por 1-0.
Boa, amanhã quais os jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, Milhose? Amanhã mais partidas do Brasileirão, PDV. Grêmio pega o Vitória às 11 da manhã, depois às 4 tem Bahia e Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco, às 6h30 mais partidas, Fortaleza e Atlético Goianiense, o Bragantino recebe o Atlético Paranaense e o São Paulo visita o Juventude com transmissão da Rádio Bandeirantes, é claro, além do jogo entre Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians na Fonte Nova para fechar, 8 horas da noite tem Cuiabá e Fluminense na Arena Pantanal. Boa, penúltima rodada então do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira e quinta-feira aí a última rodada do primeiro turno. O Cruzeiro vai mexer, né, Solé? Saiu com a 30, Gabriel Veron, veio com a 9, Caio Jorge. Boa, tá aí então o Caio Jorge pintando como novidade no Cruzeiro. Voltando às equipes e voltando para a segunda etapa, Ulisses Costa na Rádio Bandeirantes. Apita o árbitro, toca na bola o time do Cruzeiro, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, domina o time do Palmeiras, para foi chuta pro toque de bola de Zé Rafael. Ele arma pelo setor de esquerda, câmara-ataque, ameaça o cruzamento, faz o break, prende o lance contigo na intermediária. Vai pro lançamento pelo setor de direito do câmara-ataque, vem pra afastar, vem pra tirar novamente, tenta o toque para o time do Palmeiras, sai jogando, recolheu pela direita, tentou o passe ali para Marcos Rocha. Ele põe pra fora a bola em lateral para a equipe do Cruzeiro, bater da esquerda, campo de defesa, mexe o Cruzeiro, Mauro Betting na Bandeirante. Caio Jorge, aquele membro revelado pelo Santos, na Itália não teve tanta felicidade, bom atacante, vai fazer sua estreia e com isso ele vai jogar na dele. Por dentro, o Matheus vai pela direita. E vem Marcos Rocha, ganhou na direita, rolou boa bola na cara do gol para Felipe Anderson, bateu pro gol em cima, o zagueiro trava! Ele põe pra linha de fundo, seria o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Dudu enlouquece pelo gol que o Palmeiras não faz. Na boa jogada do Marcos Rocha, que avançou por dentro e tocou na medida pro Felipe Anderson e mostrou, né, Ulisses? Tem muita qualidade, mas falta um pouco de ritmo, demorou pra bater, foi travado. Escanteio pro Verdão, Rafael Veiga vem na batida. Veiga na esquerda, partiu pra fora, correu, bateu, levantou no banco do gol, tentou com de cabeça, o toque vai pra fora. Aníbal Moreno toca por último, põe pra fora, tiro de meta pro time do Cruzeiro bater. Mas nada disso estava valendo porque o Flaco Lopes fez falta em cima do Zé Ivaldo, zagueiro da equipe do Cruzeiro. O árbitro marcou na hora que o Veiga tocou na bola. Essa falta do Flaco Lopes, lance paralisado a favor do Cabuloso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Mandar um abraço pro Toninho Carrion, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia em Presidente Prudente, grande Toninho Carrion, curtindo o sonsaço Bandeirantes da minha querida Presidente Prudente. A bola volta para a direita, tenta o toque de bola para ser, jogando novamente o time do Palmeiras, tira o perigo dali, afasta, Flaco Lopes vem para tirar complemento, lance, tenta o toque de bola, Coutinho, Zé Rafael. Ela volta para Felipe Anderson, dá o tapa na bola, tentou partir pelo setor de esquerda, ganha lateral. Lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda no seu campo de defesa. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. Estrela Bet, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo da retaguarda para ser jogando. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Já domina grande Paixão, um forte abraço, Paixão. Obrigado pela audiência. Domínio do campo de retaguarda, vem pra frente em cima da marcação, vem pro toque de bola contigo novamente, recolhe pelo comando de ataque, aperta no comando, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, em velocidade, tenta o toque de bola novamente, recolhe pelo comando de ataque, o time do Cruzeiro, bola aqui atrás. Domina o João Marcelo, sai jogando para o time do Cruzeiro, ele vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta o toque de bola curto pelo comando de ataque, aperta, recolhe novamente o time do Cruzeiro. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. A bola volta no comando de ataque. Tenta descer pelo setor de esquerda do time do Cruzeiro com Kaique. Kaique domina a balança, levanta no comando de ataque. Bom drible de bola, escapou da marcação. Arthur Gomes foi pra área. A bola vai embora. Desviando ali, Bom Moreno vai embora para a linha de fundo. O árbitro tá dando escanteio. Escanteio a favor da equipe do Cruzeiro e vê o Barreal, camisa de número 21 para bater de pé canhoto, possibilidade de jogar essa bola dentro da área, só que agora chega o Lucas Silva, vem jogadinha ensaiada do time do Cruzeiro.
É o futebol, Marcos Falopa tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, Marcão, forte abraço pra você. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, alô, Serginho Gomes. LED bonito no Allianz Parque. Diferente os LEDs do Allianz Parque. Se posiciona pra cobrança, vem pro levantamento à frente. Serginho Gomes, o rei do futsal no Brasil, ligado na Bandeirantes. Rodrigo Hernandes em Nashville, curtindo o sonsaço Bandeirantes no Tennessee, nos Estados Unidos. Levantamento foi feito à frente do comando de ataque. O toque de cabeça pro meio da área. Afasta a zaga, vem pra tirada ali, tenta o toque de bola, o time do Palmeiras, já sai jogando no campo de defesa, recolhe Everton pro time do verde, para ser jogando no campo de retaguarda, ele vai tentar o toque de bola, rasga a frente o Everton, tentou buscar a jogada no comando para Flávio Lopes, foi atingido o Everton, hein? E tem que tomar amarelo, porque foi uma solada na canela do goleiro do Palmeiras. Solada do Caio Jorge, camisa 9 da equipe do Cruzeiro, por sinal, se enfrentaram na final da Copa Libertadores da América em janeiro de 2021, válido pela temporada de 2020. Palmeiras foi campeão e agora o Caio Jorge retornando ao Brasil dessa pegada no Everton, mas o árbitro ficou só na conversa. É o futebol da Bandeirantes. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil pode confiar, Brasil. Adilson Paraná ligado na Bandeirantes. Mauro Betting fala, comenta. 0 lance para cartão amarelo para o Caio Jorge. O Cruzeiro volta bem, mas aceso afiado pode dar o espaço para o contragolpe do Palmeiras. Espera o segundo tempo melhor do que o primeiro. E vem pro jogo, domina Veiga, toma pancada. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater pela direita. Mais uma chegada firme da equipe do Cruzeiro. O Palmeiras tem pressa, mas o árbitro não deixou o Palmeiras ter pressa. A bola será novamente batida pelo Verdão. É bola no campo de ataque, Dudu domina para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola, soltou a frente para o Veiga, chega o zagueiro para tirar, sobe de cabeça Marcos Rocha, tira o perigo, Veiga não chega, chega na bola Marcos Rocha, recupera para o time do Palmeiras, ameaça o lançamento à frente do comando de ataque, de 3 dedos buscou a jogada, vai tentar o toque de bola, sobrou para Flávio, bateu pro gol, vai para fora! A zaga do Cruzeiro bate cabeça, ele enche o pé na bola, a bola dá na bochecha, pelo lado de fora e vai embora para a linha de fundo. Erro grosseiro agora do sistema defensivo do Cruzeiro, essa bola se oferece pro Flávio Lopes, que rapidamente gira, bate firme, mas leva azar, ela beija a rede pelo lado de fora, só tiro de meta pro goleiro Cássio, sentiu. Capitão Lucas Silva do Cruzeiro tá sentindo ali dores nas costas, agora vai se levantando. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito e vale alimentação ou com cartão Tenda, torcedor brasileiro. A bola volta, Bruna Ferreira, Gubiani, ligada no futebol da Bandeirantes. Obrigado, Bruninho, também curtindo o som da Bandeirantes. Maurício Oliveira, obrigado pela audiência. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Antônio Alves, ligado na Bandeirantes. O José Melo, também curtindo com a Luciana Santos. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa o time do Cruzeiro. Tentou descer na entrada da grande área, vem pro toque de bola, cai o Jorge, ele domina, tenta o toque de bola, levanta a frente no campo de ataque, afasta Aníbal, tira, recolhe no campo de defesa novamente para ser jogando, aperta o time do Palmeiras, vem para ganhar, ganhou no comando de ataque, o árbitro tá parando. Marcou falta do Felipe Anderson. Exatamente, falta do camisa 9 do time do Palmeiras. O Cruzeiro tem pressa, vai perdendo por 1-0 no Allianz. E vem pro jogo o time do Cruzeiro, a bola foi soltada na direita, batida, gol! Vai embora pra linha de fundo e o Gomes caído. Fica caído o capitão do time do Palmeiras, porque na hora da finalização do Arthur Gomes, ele se joga na bola e acaba acertando o capitão do Verde, que agora vai se levantando lentamente, tentando pelo menos se levantar, ainda não conseguiu o Gustavo Gomes, e entra o departamento médico para ver o que acontece com o paraguaio. 308 jogos hoje completados pelo Verdão. É o futebol da Bandeirantes para você, peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, o tempo não para, Bandeirantes marca. 7 minutos, chegando a 8 minutos de bola, rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Allianz Parque, Palmeiras tem um gol marcado pelo Flávio Lopes, Cruzeiro 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, alô, Miliazzi. Ulisses repassando a tabela, o Palmeiras é o segundo colocado com 36 pontos, está a 3 do Botafogo, que lidera com 39, ultrapassando nesse momento a equipe do Flamengo, que tem 34 e a terceira colocada. Bandeirantes.
É o futebol de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro, microfonaço da Bandeirantes. E você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E o jogo, Mauro Betti, nesse início do segundo tempo, aí estamos aí praticamente com 9 minutos de bola rolando. Mais equilibrado, Ulisses, o Cruzeiro volta mais incisivo, buscando mais o jogo. Aliás, já era assim desde que tomou o gol do Flaco Lopes, o Palmeiras tentando apostar um pouquinho mais no contragolpe. E até agora não conseguindo. Jogo mais ilegal, mais equilibrado, mais ativo. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Aqui parado o jogo. E aí, Solera? Parado o jogo, Gustavo Gomes agora sai, né? Tava mancando, mas aparentemente terá condições de retornar ao gramado. Já fez um gesto ali para os médicos do Verdão, só está esperando a autorização do David Oliveira Lacerda, árbitro do jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, levantamento à frente, Flaco Lopes. Flaco Lopes, falar com você é o último homem. Aí você sobe de cabeça e toca para quem? Hein, Mauro Betti? Se ele é o último homem? Para ele mesmo. É bola no campo de defesa para série para o jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu. Do meio do campo de defesa para ser jogando o Everton. Vem pro toque de bola, Coutinho pelo setor de direito do campo de rede. Esquerda, campo de defesa para Vanderlan. Vanderlan volta para o Everton. O Everton domina para o time do Palmeiras. Liga a jogada para a direita para Marcos Rocha. De calcanhar, tentou buscar Dudu. Dudu foi empurrado. Do meio do campo de retaguarda, vem para a finta, tenta Felipe Anderson. Árbitro para. Tentou o drible Veiga, mas já estava parado o jogo. É falta para o time do Palmeiras bater do seu campo de defesa. Falta para o Palmeiras cobrar. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. A bola volta no campo de defesa. Tem torcedor aqui, ó. Mariceu Oliveira, Flaco Lopes é Flaco Lopes. Incorporou o Yuri Alberto. O cara mandou aqui. Que é isso, gente? Calma. Calma, gente. Domínio do com campo os dois, de defesa. né? É lógico, com os dois, óbvio, são espetaculares. Domínio do campo de defesa, tenta descer na direita. Levantamento de Marcos Rocha, soltou, vamos ver, Flaco. Ele ganha na velocidade e perdeu na sequência, mas se esforça demais para recuperar a jogada. A bola volta com Veiga. Veiga rasga, bate em cima da marcação do zagueiro. Voltou para Flaco Lopes, tenta o toque de bola, soltou novamente no campo de ataque. Se abre na esquerda, é boa. Enfiou para Vanderlan na esquerda, campo de ataque. Ele corre, evita a saída. Dominou para o time do Palmeiras, cruzou, levantou Flaco Lopes de cabeça, põe para fora. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro bater. E que cruzamento agora do Vanderlan buscando o Flaco Lopes. Ele testa firme, mas não colocou a direção correta. Mandou quase na arquibancada. Só tiro de meta para o gigante Cássio. É o futebol da Bandeirantes para você. O novo Diz Plus. Olha, vou falar um negócio para você, hein? Olha o Cruzeiro errando. A bola volta para Felipe Anderson. Ganhou para o time do Palmeiras. Tentou enfiar a jogada, não conseguiu. Adianta demais e perde. Que coisa, hein, Solera? Acabou errando o passe agora o Felipe Anderson. Ele buscava assistência para o Rafael Veiga. Chutou essa bola em cima da defesa do Cruzeiro. E agora tem jogador de verde caído no gramado. Daqui Murilo. É o Murilo, né? O zagueirão Murilo deu uma prensada ali para cima do adversário e acabou sentindo o tornozelo direito. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN agora totalmente disponível no Disney Plus, torcedor brasileiro. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Se posiciona para ser jogando lateral para a equipe do Cruzeiro, bater lateral, foi cobrado da frente, o árbitro manda cobrar lá atrás. Tá parado o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado novamente lateral para o time do Cruzeiro. Bater o 1-0 para o time do Palmeiras. Lançamento completamente equivocado. Volta para o toque para o Dudu. Ele domina para o time do Palmeiras. Tenta o lançamento no meio de campo. Soltou para Veiga. Deu tapa na bola. Ficou na falta. João Marcelo vem para fazer a falta. Falta do camisa 43 da equipe do Cruzeiro. Matou a jogada para cima do Rafael Veiga. E agora o próprio camisa 23 do Palmeiras é quem tem a possibilidade de jogar essa bola lá para dentro da área. Flaco Lopes, Zé Rafael, Aníbal Moreno, Gustavo Gomes. É muita gente para cima do Cássio.
Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram e aproveite. Estrela Bet, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio. É falta. É falta para a equipe do Palmeiras bater em Veiga. Palmeiras quer o segundo gol do jogo. Veiga para a cobrança de falta pelo setor de esquerda. Campo de ataque, partiu para a bola Veiga. Bateu fechado no gol. Cássio no suco tira. A bola volta com o time do Cruzeiro. Tenta descer, vem Dudu para a marcação, aperta. Recolhe Flaco Lopes, vem para fazer a falta e toma amarelo. Cartão amarelo para o camisa 42 do time do Palmeiras para ajudar a evitar o contra-ataque. Mas o atacante tem aquilo, né, Ulisses? Tenta ajudar, não consegue tocar na bola, comete a falta e cartão amarelo para o centroavante do Verde. O Dudu já tentou fazer a falta e não conseguiu, viu, Solera? O Dudu sem 100% de ritmo de jogo, não conseguiu matar a jogada. O Flaco fez o serviço sujo. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta descer novamente o time do Palmeiras. O time do Cruzeiro tenta responder, a bola foi solta na cara do gol para empatar o jogo, bateu Arthur Gomes, o Everton! Ele fecha o canto, o Everton evitando o gol. Incrível goleirão do time do Palmeiras. E Felipe Anderson domina para o time do Palmeiras. Flaco Lopes passa, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele tenta o levantamento, busca a jogada pelo comando de ataque. Abriu o lance à frente para Veiga, passou por todo mundo, sobrou para Dudu pela direita do campo de ataque. Dominou linha lateral da grande área, ergueu a cabeça, Dudu, bateu. Ele recuou pro Cássio. Recuou pro Cássio, Solero, o Dudu. O Dudu agora ele buscou o passe pro Rafael Veiga, mas ele tocou muito forte pro Veiga e muito fraco pro Flaco Lopes. Aí o Cássio, tranquilo, 1,95 m de altura, não tem problema nenhum o Veiga agora, hein? Evitou a batida rápida de falta do Cruzeiro, tomou cartão amarelo. E aí, tá fora ou não? Não, os únicos pendurados no Palmeiras são Abel Ferreira e João Martins. Desde que estrearam em novembro de 2020. E o Abel tá suspenso para quarta. Vai lamber salão, Soler. Mas é verdade, o sabão, Soler. O salão pode ser também, né? Agora, que defesa do Everton no lance anterior. Mais uma, né? Bilionésima desse mano a mano do Everton. O Cruzeiro melhora bastante no jogo. Não, que o Everton tá jogando, meu amigo. Negócio de gente grande. Sim, viu? Nesse mano a mano, hoje é o melhor no Brasil mesmo. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Cruzeiro, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe o Cruzeiro, a abertura vem pelo setor de esquerda, se fecha o time do Palmeiras, 1-0 Palmeiras, abertura frente no comando de ataque, você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro, domina Barreal domina, solta a jogada contigo no meio de campo com o Lucas Silva já domina para a direita, abre a jogada contigo com Zé Ivaldo soltou na direita do campo de ataque, vai para finto, William fintou, driblou, tentou soltar a área, Gomes fecha a porta, tranquilo Everton, sai do gol para fazer a firme e boa defesa. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. O Paulo Sérgio tá ligado na Bandeirantes. Eu vou dizer um negócio pra você, Morobete. Nenhum árbitro mais conta os 5 segundos de posse de bola do goleiro. Você percebeu já? Não, são 7, né? E olha, no futebol brasileiro e mundial. Se ele destacou bem, Ulisses. Há anos eu não vejo uma falta como essa. E o jogador, o goleiro fica 30, 40. Ninguém tá nem aí com isso. Não, engraçado, são 7, não sei porque eu falei 6, são 7. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola, Zé Rafael bate, Zé, bateu pro gol, Cássio pega firme, em 2 tempos faz a defesa. Você tinha que ter explicado melhor, né, Ulisses? Bate, mas no canto, tira do Cássio, ele te ouviu, mas bateu no meio, Cássio tranquilo, ficou com ela, daqui a pouco Matheus Henrique no Cruzeiro. Olha o passe. É lateral para o time do Palmeiras bater. Cássio repõe a bola em jogo e põe para fora. Manual para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Com a amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedora brasileira. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Vai mexer. Sai com a número 16, o capitão Lucas Silva. Vem com a 97, Matheus Henrique. Curiosidade, Ulisses, o Palmeiras ano passado tentou contratar o Matheus Henrique, só que aí um dos olheiros, observadores do Palmeiras, o Guilherme Dias, ele foi para a Argentina e viu um tal de Aníbal Moreno. Ligou para o Abel e falou: esquece esse Matheus Henrique aí, vamos de Aníbal Moreno. E aí o Matheus Henrique ficou no Sassuolo e agora vem para o Cruzeiro. Mas é bom jogador revelado pelo Grêmio, um ótimo reforço da equipe gremista. E entra no lugar do Lucas Silva, que fez a falta e a jogada do que teria sido o gol de empate no final do primeiro tempo. Cansou e o Matheus pode dar essa dinâmica de marcar e também chegar um pouquinho mais à frente.
Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil, se a Sil pode confiar. Brasil, Paulo Sérgio ligado no futebol da Bandeirantes, José Silva. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Cruzeiro. Se atrapalha com a bola, vê a falta, tá parado o jogo. Olha o que o Gomes estava fazendo aqui na frente. Veio dar o bote para fazer a falta, né? Não tem motivo pro Gomes dar esse pique pra frente. Ele aproveitou e deu uma pegadinha, né, Ulisses? Sempre bom. Deu uma beliscada, domínio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola, já no ataque o time do Cruzeiro, chega bem Marcos Rocha, foi atropelado. Tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater do campo de defesa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muito mais qualidade e economia em todos os produtos, é Tenda Atacado. Antônio Amaral, forte abraço ligado na Bandeirantes. Alô, Clécio Arruda. Sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser chegando novamente o time do Palmeiras. Placar do jogo continua, placar de 1-0 Verdão. Gol do Flaco Lopes. A bola foi solta, frente Flaco Lopes tentou subir de cabeça para tirar, não consegue, na volta do comando de ataque, aperta novamente o time do Cruzeiro, tenta descer do comando de ataque, recolheu, a bola foi solta pelo setor de esquerda, chega bem Murilão para tirar, ele tira o perigo, afasta para o time do Palmeiras na categoria, é lateral para a equipe do Cruzeiro, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Cruzeiro bater, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, inverte a jogada do Cruzeiro, lá no campo de defesa, no peito, domina, Coutinho no campo de retaguarda, Zé Ivaldo, pois não, Solera. Já pode anotar aí, o Maurício foi chamado, vai sair o Dudu. E vai estrear o Maurício, hein? Jogou, né? Jogou lá no Allianz Parque. É verdade, jogou contra o Botafogo. No Allianz ele está estreando, né? Porque o Mauro gosta de corrigir tudo que eu falo. O Mauro não deixou eu molhar. Não dá tempo de corrigir tudo que você fala. E muda o Palmeiras. Sai com a 7, Dudu. Vem com a 18, Maurício. 7, Dudu, aplaudido pela torcida para a entrada do 18, Maurício. Sai com a 42, Flaco Lopes. Vem com a 10, Rony. Diz que hoje é o dia do amigo, né? Olha o que o Mauro Betti falou de mim, ô Solé. Dinâmica na transmissão. Arranca a peruca dele. Isso! Isso. Boas mudanças, né? O Dudu muito cansado, jogou muito bem. O Flaco com suas dificuldades, mas fez o gol. O Felipe Anderson tá legal. E o Rony tem jogado, vai jogar onde joga normalmente, mais centralizado. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite. Lançamento foi feito à frente, vem Marcos Rocha de cabeça, tira para o time do Palmeiras. A bola faltando na esquerda com Arthur Gomes, ele tenta descer, esquece, deixa a bola sair, bate o lateral rapidamente na esquerda, soltou para Kaique. Kaique domina, voltou a jogar pelo setor de esquerda, vai para a finta, tentou o cruzamento, Barreal prende o lance, abre a jogada pelo setor de esquerda, solta para Matheus. Matheus domina novamente, Matheus Pereira, ele prende para o time do Cruzeiro, vai para o giro, solta a jogada na intermediária para Romero. Romero prende o lance, volta a jogada contigo no setor intermediário. João Marcelo domina 1-0 para o time do Palmeiras, para você ligado na Bandeirantes. Vem para a finta, tenta o passe, ele bola voltou pelo setor de esquerda, aperta o cruzamento, vai sair na grande área, levantamento direto para o gol, para fora. Pega mal, Matheus Pereira põe para fora, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. É um dos destaques desta edição de Campeonato Brasileiro, mas hoje, por enquanto, tá apagadinho, foi tentar o cruzamento, mandou lá na Savoia. Tá parado o jogo. Na hora de trocar o fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. E vem Aníbal Moreno, ganha a jogada para o time do Palmeiras. Tenta o toque de bola, Zé Rafael, toma falta. Você tá na Bandeirantes. Edelcio, Anselmo, curtindo o som, Sácio Bandeirantes. Alô, Edelcio na Praia Grande, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Adilson Paraná, tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta contigo no setor intermediário, vem pro toque de bola, Coutinho. Adão Gregório Lopes, obrigado pela audiência. Agostinho Guimarães, curtindo o som Bandeirantes, só tá Bandeirantes, torcedor brasileiro. Parado o jogo, falta pro Palmeiras bater. Falta do Matheus Henrique pra cima do Zé Rafael. O Zé tá uma arara. Até agora reclamando com o árbitro que não deu o cartão. A bola volta, vem pro toque de bola, tenta o domínio Maurício, a bola chega completamente errada, vem pro toque de bola novamente, tenta descer o time do Palmeiras, domínio do comando de ataque, vem pro toque de bola, Marcos Rocha ganha pra Maurício, já ligou pro Rony, esperou a bola pra fazer a finta, foi inteligente, a bola não passa, a bola explode nas costas do árbitro, já domínio do campo de defesa o Cruzeiro pra sair jogando. Meteu nas costas do árbitro a bola no chão, hein? Ficou reclamando também o Romero. E o árbitro ainda quis gesticular, falou, pô, como é que eu vou saber que você vai inverter a bola? Tomar uma bolada aí pra ver se fica atento o juizão, né?
E tá parado o jogo, olha só. Partiram pra cima do Zé Rafael. Tá parado o jogo, confusão no campo de jogo. Matheus Pereira tomou a falta do Zé Rafael, depois ficou segurando ele ali perto do pescoço, no gogó ali do Zé Rafael. Clima quente entre os brothers, cartão amarelo pro Zé Rafael e agora cartão amarelo para Matheus Pereira. Mas por que brothers? Porque é o dia do amigo. Ah, vai lamber sabão. Mauro Best tá acabando comigo. Ah, mas aí lamber sabão é legal, pô, porque a língua tá a boca suja, a língua fica melhor. Quem que tomou amarelo? Qual foi o outro aí que o Mauro me atrapalhou aqui? Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro, e Zé Rafael no Palmeiras. Não, quem que foi do Cruzeiro que o Mauro fica falando? Matheus Pereira, ele acabou de falar dessa. Foi o Tostão que recebeu o cartão amarelo. O Dirceu Lopes que recebeu. Foi quem, Soler? Foi o camisa 10, Alex. Obrigado, boa. É o Matheus que agora, pela direita, desde que entrou o Caio Jorge, não tá jogando o que pode, que sabe, tem jogado muito no Campeonato Brasileiro. Mas é um jogador que num lance pode fazer a diferença. Ai, meu Deus do céu, viu? A bola volta no toque de bola para sair jogando. Domínio do campo da retaguarda. E vou contar a maior de amigo, a hora que a bola parar para vocês que eu fiz. Domínio do campo de defesa, tenta. Vou contar de novo pela milésima vez. Recolhe no campo de reta. É isso aí mesmo. Domínio do campo de ataque, afasta a zaga do time do Palmeiras. Vem para tirar o perigo. Bola vem para o Everton. Ele rasga o perigo, tira para o time do Verde. Levanta para o comando de ataque. Rony vem para dividida. Tenta ganhar de cabeça, não consegue. No bate, rebate. A bola volta. Veiga sobe, aperta. A bola volta para Aníbal Moreno. Tenta o levantamento à frente. Veiga vem para a marcação. Tenta ganhar a jogada para o time do Palmeiras, não conseguiu. Volta pelo setor de esquerda, vai para a finta, dominou, girou em cima da marcação novamente. Matheus Henrique prendeu, soltou pelo setor de esquerda, abriu jogada para Arthur Gomes, voltou novamente, empurra a jogada para Matheus Pereira. O Bronquinha, ele tenta a finta, Gomes vem para fechar a porta em cima dele. A bola foi chuta mais no comando de ataque. Aperta o Palmeiras, se lança, Maurício é bom, toma falta. Se ele lança no Rony, a hora que ele dominou, meu irmão. O Rony saia na cara do gol, hein, Solera? É, mas demorou agora o Maurício, por sinal, jogador que começou, né, sua trajetória na Série A pela equipe do Cruzeiro, estava no Internacional, custou 9 milhões e meio de euros ao Palmeiras e o Verdão ainda pode pagar mais 1 milhão de euros nesta transação, caso ele cumpra metas contratuais. E se a lei do ex valesse mesmo, já estava uns 9-9, né? Domínio do campo de defesa para série para o jogo. Recorde o time do Palmeiras. Bola foi chuta pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para a finta Felipe Anderson. Ele solta a jogada contigo no meio de campo para Zé Rafael. Perde a jogada Zé Rafael. Domina novamente o time do Cruzeiro pelo setor de direita. Vem Vanderlan. Toca na bola. Põe para fora em lateral. Lateral para o time do Cruzeiro bater. Lateral foi cobrado. Aperta na marcação Cruzeiro. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. Torcedor brasileiro. É na volta do toque de bola contigo novamente. Recolhe. Sedan tá em Ribeirão Preto ligado. Sérgio Dantas, obrigado pela audiência. Forte abraço para você. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Interlagos ligado no microfone Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo lateral. Cruzeiro cobrado. A bola volta para a entrada da grande área. Tenta o toque de bola, vai girar para bater. Tentou o domínio. O árbitro para. Já está marcando impedimento. Exatamente, o bandeira de número 2, o Thiago Correa Farinha, já flagrava esse impedimento no ataque da equipe do Cruzeiro, lance paralisado e daqui a pouco o Palmeiras terá mais uma alteração. Gabriel Menino foi chamado pelo técnico Abel Ferreira. Por falar em Gabriel Menino, o Zé Rafael tomou cartão. Quarta-feira, Richard Rios volta a ser relacionado pelo time do Palmeiras. Chegou hoje ao Brasil depois de uns dias de folga após a Copa América. Eu não entendi porque os caras tiveram folga depois da Copa América. Porque os outros que aqui ficaram, trabalharam, jogaram campeonato. Não consigo entender isso, não. O Richard Rios, o acordo que foi feito do Palmeiras com ele, Ulisses, é que a família dele não tem green card, né? Então eles não conseguiram viajar para os Estados Unidos e aí deram 4 dias de folga, né? Terça, quarta, quinta e sexta para ele. Ele chegou hoje, o Abel preferiu não relacioná-lo para a partida contra a equipe do Cruzeiro, para que o Richard Rios recebesse também algumas honrarias no seu país. Foi um próprio acordo que o Palmeiras fez com o jogador.
Agostinho Guimarães está ligado, Natal, Ferraz também curtindo o som, Bandeirantes, Paulo Sérgio, obrigado pela audiência, Carlos Campos, curtindo o som, Zaço, Bandeirantes, pelo carinho da audiência, torcedor ouvinte do Brasil. Hoje nós temos então, o Carlos Campos falou o seguinte, nós tivemos o William Bigode, agora temos o Maurício Bigode, é isso, Soler? É, o Maurício que cultiva, né, um belo bigodinho e muda 2 vezes a equipe do Cruzeiro. Sai com a 21 Barreal, vem com a 22 Vitinho. Sai com a 11 Arthur Gomes, vem com a 26 Lautaro, que já marcou no Allianz Parque esse ano, defendendo o Independiente Del Valle. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de retaguarda para ser jogando o time do Cruzeiro no campo de defesa. Vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio no campo de retaguarda, o time do Cruzeiro vem para apertar. Zé Rafael tentou ganhar. A bola vai sobrar para Veiga. Ele chega rasgando, tocou na bola, ganha lateral. Tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o Palmeiras cobrar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite e mexe o Palmeiras. Sai com a 8, pendurado com cartão amarelo Zé Rafael, vem com a 25 Gabriel Menino. 8 Zé Rafael para a entrada do 25 Gabriel Menino e sai com a 9 Felipe Anderson. Vem com a 16 Caio Paulista. Não podia faltar, né, Mauro? A dobra de laterais. Isso! Enfim, 2 jogadores que têm oscilado muito. Quer dizer, o Caio Paulista não tem oscilado, ele tem jogado mal de modo geral, embora nos poucos minutos que esteve em campo contra o Botafogo não foi mal. O Zé estava muito desgastado, o Felipe Anderson, claro que não aguentaria 90 minutos, mas jogou muito bem e recebe, inclusive, merecidamente o aplauso da galera e o abraço do Abel. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado, o jogo tá marcado. Lateral para a direita do campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Lateral para o Verdão cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 29 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. E vem pro jogo, recolhe Maurício, prende para o time do Palmeiras, gira a jogada no campo de defesa, a bola vem no toque de bola contigo na intermediária da Aníbal Moreno para Maurício. Recolhe no campo de defesa, sai jogando Murilo, Murilo prende no campo de defesa para o Everton. Repito para você, um Palmeiras 0 Cruzeiro, na Bandeirantes é com você. Alô, alô, Miliose. Ulisses, repassando placares também de Série B. Hoje o CRB venceu o Ituano, placar de 1-0. A Ponte Preta perdeu para o Paysandu fora de casa também por 1-0. E vem um mau humor hoje, então, no apito final, que vai ser coisa de louco. Domina pela direita, vem pro toque, Coutinho pela direita, prende a jogada do time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de direita com o Menino. Menino tentou levantamento à frente, afasta o time do Cruzeiro, vem pra cortar. Gomes chega, toca na bola, vem pra tirar o perigo. O árbitro deixa rolar a jogada. Domínio do comando de ataque, tenta partir novamente o time do Cruzeiro. Vê a falta do Maurício, que vai tomar cartão amarelo, Gomes lá atrás. Exatamente, cartão amarelo. Teve pressão pro próprio Maurício, camisa 18 do time do Palmeiras. Gomes, eu acho. Porque o Maurício ficou reclamando com o árbitro, né? Então, fiquei com essa impressão, mas os dois estavam no lance, daqui a pouco confirmo aqui, mas fiquei com essa impressão do Maurício. Cícero Peixoto tá ligado na Bandeirantes. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola novamente. Jorge Copede tá curtindo o som da Bandeirantes. 1-0 para o time do Palmeiras. Aníbal ganha o lance, tenta o toque de bola Coutinho na esquerda, mas a bola havia saído. Tá marcado o lateral para o Palmeiras bater pelo setor de direita do campo de defesa. Lateral a favor do time do Palmeiras. Reta final de segundo tempo, 32 jogados, segue 1-0 Verdão. Quarta-feira tem duelo contra o Fluminense no Maraca. E o Clécio Arruda falou Valerinho Jorge Mendonça hoje, hein? O que valeria o Jorge Mendonça, Mauro Betti? Nossa, um jogador espetacular, né? Jogou grande demais. Artilheiro, demais. Bangu, Náutico, Gostava Palmeiras, da Vasco, Guarani, Ponte. Maravilhoso. A bola volta no campo de retaguarda, vem para o toque de bola, tenta descer pelo setor de direita, Vanderlan vem para a marcação, já domina, puxa em cima da marcação, Matheus Pereira domina pelo setor de direita, ele abre o compasso, vai tentar a finta, dá o tapa na bola para sair, jogando. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola volta pela direita com o William, ele prende o lance no campo de retaguarda para sair, jogando. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 32 jogados para você conferir. É etapa final de jogo.
girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Palmeiras tem 1, Flaco Lopes a 34 do primeiro tempo, Cruzeiro 0. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Miliose. E o Luiz atualizando também a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. O Botafogo lidera com 39 pontos, venceu hoje o Internacional por 1-0, gol de Luiz Henrique. O Verdão é o segundo colocado com 36. Microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. A bola volta no toque de bola, tenta descer curtindo no setor intermediário. O time do Palmeiras não chega. Caio Paulista vem para a marcação. Bola foi chuta pelo setor de direito do campo de ataque. Recolhe em velocidade. Olha quem está descendo, o Zé Ivaldo. Ele prende o lance. Caio Paulista tira dele. Vai lançar à frente no comando de ataque. Já solta a jogada. Levou para o meio. Prende o lance para o time do Palmeiras. Tenta o lançamento à frente no comando de ataque. Ele perde a jogada, ninguém se apresentou para o lance. A bola volta com o time do Cruzeiro. Domina pelo setor de direita, a bola batida, gol, vai embora. Ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Tiro de meta a favor do time do Palmeiras. Só passando, Ulisses, naquele lance, né, da dúvida, Maurício ou Gustavo Gomes. O Palmeiras confirma amarelo para o Maurício, camisa 18. Primeiro amarelinho dele defendendo o Palmeiras. Mas já foi para ele mesmo, né, Soler? É, o Palmeiras confirmou para o Maurício o cartão. Então tá aí, Maurício tomando cartão amarelo. É bola no campo de retaguarda para o Palmeiras bater tiro de meta. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende o assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É lateral novamente para o time do Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para a cobrança Marcos Rocha para bater lateral para o time do Verde. Vem para bater lateral, fosse ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita, Marcos Rocha para a cobrança. Obrigado ao torcedor pelo carinho da audiência. Levantamento foi feito à frente do comando de ataque. A bola sobra de primeiro no setor intermediário, vem de cabeça. Inteligente, Matheus Pereira toca para Cássio, que sai do gol para fazer a firme e boa defesa. Novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Cruzeiro. A abertura vem pela esquerda, vem com toque de bola de Kaique. Kaique tentou bater, foi travado em cima do lance. A bola quica, volta no campo de defesa, já recolhe para o comando de ataque, tenta descer o time do Cruzeiro. O lançamento vai ser feito à frente no comando de ataque. Aníbal Moreno marca, ela volta campo intermediário para o Cruzeiro, que sai tocando. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. O tempo não para, Bandeirantes marca. Quando o quinto sinal marca 22 horas e 45 minutos, você confere. Allianz Parque para você. Jogados 36 minutos de bola rolando. Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Diz aí, Miliose. Ulisses atualizando também outros placares de hoje. O Flamengo venceu a equipe do Criciúma, placar de 2-1. E pela Série B tivemos também um empate entre América Mineiro e Amazonas, 0-0. É o futebol da Bandeirantes. Torcedor do Palmeiras reclama um pouquinho que gostaria de ter um centroavante matador, Mauro Betti. É o artilheiro da temporada ainda, né? O Flaco Lopes. Mas assim, qualquer equipe sentiria muito a ausência de um Hendrick, né? Assim, o elenco tá fechado. O Hendrick do Palmeiras, não da seleção, né? Não, o elenco dos primeiros jogos, né? A seleção jogou pouco e a seleção não jogou bem, né? Enfim. Falta, né? Mas dá pra ir com o Flaco, com o Rony, o elenco é muito bom, né? Tá assim. Tá parado o jogo. O Gabigol vem mal. Torcedor em quer janeiro. Saber. Janeiro ele chega? Provável. E aí, Soler? É isso, né? Tá lá o pré-contrato na mão dele, né? Então, só falta o Gabigol assinar. É claro, o Palmeiras sabe que ele não vai assinar hoje, nem amanhã, nem mês que vem, até porque ele ainda tem jogos para fazer pelo Flamengo, mas a proposta tá lá. Depende única e exclusivamente do Gabigol. Ele já vem dando várias entrevistas em tom de despedida, mas já tá tudo acertado com relação a salário, tempo de contrato, tudo isso já foi conversado e ele deu o aceite. Então ele tem que assinar agora para confirmar. Rony Guerreiro ganhou, o menino entrou, ele cruzou, o menino vai bater, tocou, zagueiro, o menino errou. É impressionante o Rony, cara. É impressionante o Rony, cara, o que ele é guerreiro.
E foi muito bem nessa, ganhou na velocidade, só 1,67 m de altura, ele ganha também na bola aérea, cruza, só que aí o Gabriel Menino não chega e o Cássio ficou tranquilo com ela. É o futebol da Bandeirantes, tenta descer o time do Cruzeiro, bola foi solta à frente no comando de ataque, Matheus Pereira, ele domina para o time do Cruzeiro, tenta girar em cima da marcação para tentar o passe, já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer novamente o time do Cruzeiro, lançamento veio do meio pelo setor de direita, Vanderlan vem para a marcação, cruzamento na área, Chay para dar o bote, a zaga do time do Palmeiras, lançamento na grande área, no alto, Everton faz a defesa, ele liga a jogada do comando de ataque para Maurício domina para o time do Palmeiras, vai para o break, tenta o toque de bola, já solta a Coutinho no campo de defesa, recolheu para Marcos Rocha, Rocha bate à frente, é para Rony, tem que se virar, ele tentou fazer o drible, o Rony. E o Abel parou, deu uma bronca e marcou a falta, o árbitro em cima do Marcos Rocha, hein? Exatamente, demorou para marcar a falta e agora apita. O dono do apito, David Oliveira Lacerda, só passando o público, 40.465 torcedores para uma renda de R$3.313.743,91. Isso é legal ver da torcida do Palmeiras, que faltou no último jogo aqui contra o Atlético Goianiense. Sim, mas é impressionante o público, mais de 40 mil pessoas. Sim, hoje é. Mas ontem não foi. Uma vergonha para um time que está brigando pelo título. O torcedor tem que vir. Sai Cássio do gol para fazer a firme defesa, segura o goleiro do time do Cruzeiro para ser jogado no campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 39 minutos de bola rolando, 39 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Palmeiras 1, Cruzeiro 0 na Bandeirantes, é você. Alô, Miliose. E Ulisses, amanhã tem mais bola rolando na Rádio Bandeirantes. Às 4 da tarde tem Bahia e Corinthians. E depois, às 6h30, o São Paulo visitando a equipe do Juventude. O jogo acontece em Brasília. E vem pro jogo o time do Cruzeiro. A bola foi solta à frente no comando de ataque. Levantou na boca do gol. Vai pintar o gol do Cruzeiro. Matheus Pereira entrou. Pega o Everton. E o Matheus Pereira atingiu ele. O Everton tá caído no campo de jogo. Segura a bola o goleiro do Palmeiras. Que defesa arrojada dele. Na saída errada do time do Palmeiras, o Cruzeiro pressionou e conseguiu recuperar perto da entrada da área. Ela se oferece para o Matheus Pereira, o goleiro Everton vai muito bem, sai e fica com ela e na sequência o choque envolvendo o Matheus Pereira e o Everton, e teremos alteração na equipe do Cruzeiro. Camisa de número 29, Lucas Romero deixa o campo de jogo para a entrada do 80 Robert na vaga do 29 Romero. E aí, Mauro, vai pra cima, hein? Tem que ir pra cima, né? Acredito que falta um pouquinho disso, um pouquinho mais de ousadia para a equipe do Cruzeiro. O Palmeiras me parece desgastado, também não consegue criar grandes coisas. E o jovem Robert, de 19 anos, vai tentar articular e sair um pouquinho mais para o Cruzeiro para tentar um empate ainda no Allianz Parque. Hélio Duarte tá ligado no microfone Bandeirantes da minha querida e linda Londrina. Obrigado, Hélio Duarte. Forte abraço para você. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Palmeiras. Se posiciona para a cobrança, 41 minutos. Vamos chegando já, 42 de bola rolando. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Se posiciona novamente para a cobrança de falta. É bola para a equipe do Palmeiras ser jogando no campo de defesa. Bola tranquila para o Everton. A falta já havia sido cobrada. O Everton foi esperando alguém chegar para ele pegar a bola com a mão, Solera. Na verdade foi aquela bola ao chão, né, Ulisses? O árbitro soltou a bola e o Everton foi malandro. Ele é goleiro, ele não precisa sair jogando nem nada, esperou ser pressionado, encaixou a bola, jogou com regulamento embaixo do braço. A bola volta no toque de bola, vem Aníbal Moreno, tenta ganhar a jogada, domina novamente, vem para o toque de bola, tenta descer pelo setor de esquerdo, o árbitro para. Tá marcando a falta para a equipe do Cruzeiro bater no campo de defesa. Falta do Aníbal Moreno, chegou empurrando por trás, por ali, o Kaique. E o lance paralisado. E agora o jogador do Cruzeiro tem até que colocar a chuteira de volta. E tá com o cadarço desamarrado. Ele vai pisar no cadarço e cair, viu, Soler? Será que ele não sabe amarrar? Não sei, o Vitinho. Tem tá 20 anos, né? Talvez ainda não tenha aprendido. A bola volta do toque de bola, tenta descer com o time pela esquerda do Cruzeiro. Bola mal dominada. Tá saindo pra linha de lado. Agora ele vai amarrar lá o cadarço, Soler. Tá aprendendo, ó. Vai fazer ali a orelhinha do coelho, passa um laço no outro, enforca o gato e tá tudo certo. Como é que é o laço?
Duas orelhinhas do Coelho, passa uma orelhinha pela outra, puxa para enforcar o gato. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do Cruzeiro, a bola para Cássio. Cássio domina para o time do Cruzeiro, tenta o toque de bola pelo setor de direita. Sei não, Cássio deu uma falhada, deu uma ajudada no gol do Flaco Lopes, hein? A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário. O Cruzeiro tenta descer, lançamento vem pelo comando de ataque, aperta na marcação, vem para tirar, tentou cortar na primeira, na segunda, não deu, houve a falta. O Menino reclamou com o árbitro, falta pro Cruzeiro bater. E aí o Gabriel Menino fez o Zé Ivaldo parecer o Beckenbauer, né? Partiu em velocidade, o defensor da equipe do Cruzeiro trouxe pra dentro. Menino chegou atrasado, cometeu a falta. É chance do Cruzeiro jogar essa bola lá no pagode. Tá perto dela o William, camisa 12, e o camisa 10, Matheus Pereira. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo, tá marcado falta para o time do Cruzeiro bater. Para você ligado no Futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. É falta para o time do Cruzeiro bater. Você tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Placar do jogo de 1-0, falta cobrada, levantamento no boca do gol, batida à frente, afasta a zaga, vem para tirar Murilo. Ele tira para o time do Cruzeiro, vem para o toque de bola, tentou ganhar Veiga, a bola foi solta à frente, Vitinho bateu pro gol, torto mal. Bateu tão forte na bola que ela saiu de frente pro gol para a linha lateral. Péssimo chute dele, lateral. Pro Palmeiras bater na direita de defesa. Mas o que é isso? Não vou fazer isso não, sabe por quê? Só porque ele tem 20 anos? Ele estava com a chuteira desamarrada. Pode ser, né? Pode ser que tenha batido ali uma das orelhinhas do Coelho quando ele fez o laço. Não, pegou no norte, forcou o gato que você falou. Você começou a história, eu tô meio confuso até agora, eu juro por Deus. Porque, não precisa jurar por Deus, né? Feio. Mas é o seguinte, eu tô confuso porque é o seguinte, era a orelha de coelho e depois virou um gato. A bola volta do campo de ataque, tenta descer novamente o cruzamento. Errado, né? Tá bem no jogo, mas cruzou muito mal agora o Rony. A bola volta com o time do Cruzeiro, tenta descer, vem para tirar, vem dar um bico na bola, corta o perigo de qualquer maneira. Novamente o time do Palmeiras. Vamos chegando a 45 minutos de bola rolando, 45 mais 6 de acréscimo. E o Abel vai à loucura. E aí, Mauro Betti, 6 de acréscimos? Pra mim, 1, 2, 3, 4, eu também acho. É, justo por aí. Acho que o Abel tem compromisso. É, alteração. Opa. Tem que melhorar a equipa. A bola volta no toque de bola, tenta descer curtinho pela direita, vem para cortar Caio. Ele tira o perigo novamente, recolhe no comando de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, depois do toque de bola frente no comando de ataque com Caio Paulista. Achou Maurício, dominou, vai para cima da marcação, tirou, bateu pro gol. Esse chutinho o Cássio pega, hein, Maurício? Chutou mal, hein? É, trouxe pro pé direito. Lento. Trouxe pro pé direito que não é o bom e mostrou realmente que não é bom. Bateu fraquinho para tranquila defesa do Cássio e desce Cruzeiro. É bola no campo de ataque, tenta descer o time do Cruzeiro, vem Vanderlan. Ele ganha o lance para o time do Palmeiras, tenta descer o campo de ataque, Caio Paulista parte. Lançamento do Veiga em velocidade, muito forte o lançamento do Veiga. Se fosse o Rony, hein, meu filho? Chegaria, né? Ah, louco, chegaria na bola, hein? Chegaria. O Caio Paulista agora foi com o freio de mão puxado. Correu de calça jeans molhada, Soler? É, correu, meteu a esteira na subida ali, né? Só pra dar um migué no cardio e não chegou. Quem criou a expressão calça jeans molhada é um gênio, cara. É porque é horrível correr, é uma das melhores e mais perfeitas expressões. É o futebol da Bandeirantes, Jorge Copete ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Você vem comigo, torcedor brasileiro. É para do campo de defesa. O Everton vem, bate na bola, levanta para o comando de ataque. Ela sobra na intermediária com o time do Palmeiras. Menino vai chegar, ganhou. Chegou rasgando no bate, rebate, bola volta para Menino. Ele prende o lance para o time do Palmeiras. Gira a jogada para o esquerda novamente. É com Caio Paulista, domínio para o time do Palmeiras. Recolheu para Menino. Menino de calcanhar para Caio Paulista. O zagueirão tirou. Menino bateu pro gol! Gabriel Menino! O toque de bola do zagueiro para ele! O toque de bola do jogador do Cruzeiro para ele! Ele estava em condição irregular, o Cássio ficou reclamando. Mas é o seguinte, quem tocou foi o jogador do Cruzeiro. Aí ele dominou, falou, não acredito.
no bico da área, encheu o pé, a bola deu na bochecha esquerda da rede, morreu no fundo do gol. Gabriel Menino, Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Um presente ele recebeu. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Gabriel Menino, que você proporciona a torcida do Palmeiras 2-0. E aí, Solera? E aí que às vezes o errado dá muito certo. Gabriel Menino, ele tentou dar o passe de calcanhar para o Caio Paulista, que não chegou. Quem chegou foi o William para cortar, mas cortou errado. O camisa 12 da equipe do Cruzeiro, ela se ofereceu limpa para Gabriel Menino, que na ignorância, na base da pancada, encheu o pé direito na bola para marcar o 18º gol dele como jogador do Palmeiras, o segundo na temporada, e no 100º duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, o Verdão tá na frente, 2-0, vai chegando a 36ª vitória contra o Cabuloso e assumindo a liderança em número de vitórias exatamente neste confronto contra o Cruzeiro, Ulisses. Legal, então 2-0 pro time do Palmeiras, Gabriel Menino, Mauro. Palmeiras mantendo um desempenho impressionante mais uma vez no Allianz Parque, 14 vitórias e 2 empates na temporada e de novo fazendo um gol além do tempo. Amarelo. De novo o menino chegando bem para fazer a diferença nessa infelicidade do Cruzeiro. 2-0 é muito grande pelo que foi o jogo, mas é justo para aquele que melhor jogou e que mais procurou o gol. E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi solta para Maurício, domina na grande área, ameaçou girar, tentou o toque para Rony, ele busca a jogada, soltou pelo setor de direita, abriu para Marcos Rocha, cruzamento vem, Menino escora a jogada novamente na esquerda para Vanderlan tem Caio Paulista, ele domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, voltou para Vanderlan solta a jogada para Menino, é pelo setor de direita do campo de ataque, ele vem para o toque de bola, soltou na esquerda, abriu para Veiga, tentou cruzamento no gol para Rony, vem para tirar, afastada de qualquer maneira, imitação do Cruzeiro. Toca na bola, o Kaique põe pra linha de fundo, escanteio direita pro time do Palmeiras bater. E quase o Rony consegue chegar nessa, 1,67 m de altura. Ele ganhou no alto do João Marcelo, que tomou cartão amarelo no lance anterior. Ganhou no alto do Zé Ivaldo, mas a bola acabou saindo escanteio porque o Kaique mandou pra fora. Rafael Veiga vem pra bater, o Palmeiras busca o terceiro. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Se posiciona para a cobrança de escanteio. O time do Palmeiras pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vai para a bola. Partiu Veiga, levantou na segunda trave. Tentou o toque de cabeça. A bola sobra para o time do Cruzeiro, que vem para tirar na grande área. João Marcelo, 2-0 para o time do Palmeiras. Lançamento foi feito à frente do campo de ataque. Tenta brigar Murilo. Volta para Menino. Menino ganha a jogada, solta pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Abriu para Caio Paulista. Dá o tapa na bola. Recolhe para Maurício. Ele tenta o cruzamento no alto. Cássio sai para pegar. Ele já distribui a jogada pelo setor de esquerda do campo de defesa. 2-0 para o time do Palmeiras, aperta na marcação, Palmeiras ganha lateral, se atrapalhou tudo, Matheus Pereira, deu de graça a bola quando vai terminar o jogo, o árbitro pede a bola, é fim de jogo no Allianz Parque, Verdão vice-líder do Campeonato Brasileiro, 3 pontos atrás do Botafogo, Palmeiras 2, Cruzeiro 0, na Bandeirantes chega o apito final com ele, Paulo do Vale. Valeu, Ulisses Costa, que narrou mais uma vitória do Verdão no Allianz Parque, 2-0 para cima do Cruzeiro. É, vitória importantíssima para o Palmeiras seguir na cola do Botafogo. Saída dos jogadores, gramado do Allianz, tô vendo o Abel cumprimentar a arbitragem, Gustavo Soler. Depois de gritar um monte com o árbitro da partida, agora ele vai lá de forma cordial e cumprimenta o David Oliveira Lacerda, o Abel, que está suspenso para a partida de quarta-feira contra o Fluminense. 2 marcas importantes hoje no Allianz Parque, meu caro Paulo do Vale. 100º jogo entre Palmeiras e Cruzeiro na história. O Palmeiras agora ultrapassa o Cruzeiro em número de vitórias no confronto. Eram 35 para cada lado e 29 empates em 99 jogos. Agora 36 triunfos para o Palmeiras contra 35 da equipe do Cruzeiro, lembrando que o Palmeiras não perde para o Cruzeiro desde 2018, então nos últimos 6 anos aí conseguiu ultrapassar o Cabuloso nessa desvantagem que tinha, né, com relação ao número de vitórias. E o goleiro Everton se igualou ao nosso companheiro Veloso. É o 2º maior goleiro na história do Palmeiras em jogos sem sofrer gols. Completou hoje 373 jogos pelo Palmeiras e chegou à marca de 184 partidas sem ser vazado. Muito bom, tá aí Gustavo Soler com informações depois dessa vitória do Verdão
2-0 contra o Cruzeiro. A gente já vai abrir o apito final aqui na Rádio Bandeirantes, mas antes... O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mauro Betting, o melhor em campo para Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Mauro. O PDV, torcida da Rádio Bandeirantes, o melhor pra mim, eu não diria nem tanto melhor, poderia ser o Vanderlan, por exemplo, poderia ser de novo o Zé Rafael, mas eu vou ficar com o nome no jogo, que ele podia ter jogado e brilhado do outro lado, prefiro continuar no Palmeiras, e pra mim foi muito bem para um jogo que talvez não se esperasse que ele começasse jogando. Acabou jogando no lugar do Estevão e foi bem, enquanto esteve em campo. Eu vou ficar com o Dudu, o nome de Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Olha aí, então, Dudu, hein, poderia ser o melhor em campo pelos lados do Cruzeiro, mas a história é essa. Dudu ficou, hoje foi titular e eleito o melhor em campo para Mauro Betting desse jogo importante para o Verdão no Allianz Parque. Vitória mais ainda 2-0 para cima do Cruzeiro. Vem aí o apito final na Rádio Bandeirantes até meia-noite, invadindo o Domingão, com o vestiário, com a coletiva de Abel Ferreira e análise de Mauro Betting para você. Jornada Esportiva. Oferecimento Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, fios e cabos elétricos Sil, Paraflu, Tigre, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Ulisses Costa! Zé Rafael ligou para Flaco Lopes, dominou, girou, puxou, bateu pro gol! Ele dominou fora da área, desengonçado, desajeitado, desarrumado, com o paletó amassado. Ele ajeitou, arrumou a bola e encheu o pé na entrada da meia-lua da grande área. Chute rasteiro forte. O Cássio foi de longe, hein? O Cássio ameaçou, a hora que pensou e foi, já era tarde. Pra mim, falha também do goleiro do time do Cruzeiro. Tá aí o gol dele. Flaco Lopes havia perdido um gol na pequena área sem goleiro. Agora Palmeiras 1-0 Cruzeiro. Gol, emoção maior do futebol, minha emoção, Flaco Lopes, que você proporciona a torcida do Verdão. O detalhe é teu, Solera. Olha, Ulisses, acho que a rapaziada do Cruzeiro ficou com pena do Flaco Lopes por aquele gol perdido logo no começo do jogo, porque ele recebe, como você bem destacou, todo esquisito, ele domina de direita, ele não sabe o que faz direito com a bola, quando ele vai se ajustando, cadê a marcação do Lucas Romero? Onde está o Lucas Silva? Cadê o João Marcelo? Ô, meu querido Kaique, só 21 anos e não volta para marcar, meu filho. Flaco Lopes, com todo o espaço do mundo, ele se ajeita, olha pro Cássio, bate firme de pé canhoto. Tudo bem, 37 anos nas costas do Cássio, não conseguiu chegar nela, o Flaco não tem nada a ver com isso. 1-0 Palmeiras, o 16º gol dele na temporada, o 5º neste Campeonato Brasileiro. É bola no campo de defesa, o Everton vem, bate na bola, levanta para o comando de ataque. Ela sobra na intermediária com o time do Palmeiras. Menino vai chegar, ganhou. Chegou rasgando no bate, rebate, bola volta para Menino. Ele prende o lance para o time do Palmeiras. Gira a jogada, abriu de esquerda novamente. É com Caio Paulista, domínio para o time do Palmeiras. Recolheu para Menino. Menino de calcanhar para Caio Paulista. O zagueirão tirou. Menino bateu pro gol! Gabriel Menino! O toque de bola do zagueiro para ele! O toque de bola do jogador do Cruzeiro para ele!
ele estava em condição irregular, o Cássio ficou reclamando. Mas é o seguinte, quem tocou foi o jogador do Cruzeiro. Aí ele dominou, falou, não acredito. No pico da área, encheu o pé, a bola deu na bochecha esquerda da rede, morreu no fundo do gol. Gabriel Menino. Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Um presente ele recebeu. Com emoção maior do futebol, essa emoção, Gabriel Menino, que você proporciona a torcida do Palmeiras 2-0. E aí, Solera? E aí que às vezes o errado dá muito certo. Gabriel Menino, ele tentou dar o passe de calcanhar para o Caio Paulista, que não chegou. Quem chegou foi o William para cortar, mas cortou errado. O camisa 12 da equipe do Cruzeiro, ela se ofereceu limpa para Gabriel Menino, que na ignorância, na base da pancada, encheu o pé direito na bola para marcar o 18º gol dele como jogador do Palmeiras, o segundo na temporada, e no 100º duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, o Verdão está na frente, 2-0, vai chegando a 36ª vitória contra o Cabuloso e assumindo a liderança em número de vitórias exatamente neste confronto. Apito final na Rádio Bandeirantes 11:08. Ainda estamos no sábado 20 de julho de 2024, já invadindo o domingão 21 de julho. O Palmeiras agora há pouco venceu o Cruzeiro no Allianz Parque por 2-0, gols de Flaco Lopes e Gabriel Menino. Já na reta final do jogo, o segundo gol do Palmeiras. Antes da gente conversar com o Mauro Betting, lá na cabine do Allianz Parque, também acionar o Gustavo Soler, que daqui a pouco traz a palavra do Abel Ferreira, e também, dependendo, a zona mista do Palmeiras, quero acionar aqui o Bruno Migliozzi para falar um pouco desse sabadão. Ô Bruno, você trouxe aí ao longo da jornada alguns destaques, inclusive a derrota da minha Ponte Preta pro Paysandu, e também a gente já falou aqui bastante a respeito da polêmica do jogo do Flamengo contra o Criciúma, o pênalti marcado depois da burrice que fez o Barreto, né, de chutar a bola que tava lá, que não deveria estar lá, é verdade. Ele chutou uma segunda bola em cima da bola que tava nos pés do jogador do Flamengo. É uma loucura total, e isso, na regra, é tiro livre direto. No caso, dentro da área, a arbitragem marcou pênalti. Tava ligado o juizão, pelo menos isso, o juizão tava ligado na regra, né, Bruno Migliozzi? Ele tava ligado, é verdade. Eu acho que ele poderia ter parado o lance por conta da segunda bola, que estava próximo ali da jogada, mas de fato ele estava ligado. Não sei não se todo árbitro sabe dessa regra com relação ao que aconteceu lá em Brasília. Outra situação inusitada também, Bruno Migliozzi. Você não vai acreditar no jogo da Ponte Preta, o que aconteceu. Fiquei sabendo, meu amigo. O jogador da Ponte tomou o segundo cartão amarelo, mas a arbitragem não estava ligada. Yuri Elino Ferreira. O grande Yuri Elino. O personagem gigantesco do futebol brasileiro em um ano de trabalho. Ele vai se destacando. O Yuri Elino mostrou 2 cartões pro tal do Zé Mário, jogador da Ponte, mas ele não sabia disso. Aí o Zé Mário continuou em campo. Ele não sabia que 2 amarelos resultam num vermelho. Se tem um árbitro que sabe da regra que ninguém sabia no jogo do Flamengo, o juiz, o Elino do jogo da Ponte e Paysandu, ele não sabia que 2 amarelos resultam em vermelho. O Zé Mário da Ponte demorou 16 minutos para sair de campo, ele continuou jogando. A questão é que ninguém ali prestou atenção nisso, acho que nem o time do Paysandu. E aí o VAR teve de chamar o Yuri Elino pra falar, seguinte, esse cara que você mostrou cartão aí, ele já tinha tomado um cartão e você tem que expulsá-lo. Foi isso que aconteceu, né, Bruno? E até o VAR também pode entrar nessa, né, para ele ver, porque o VAR também demorou seus minutinhos aí para perceber a situação, e realmente teve essa situação. Parece que os jogadores da Ponte Preta reclamaram, não, mas aquele outro você não tinha dado para ele e tal, tentaram reverter a situação. Sim. Não teve jeito, ele foi expulso ali e acabou comprometendo ainda mais a derrota da Ponte pro Paysandu, placar de 1-0. Só para completar então, para ver, placar da Série B, porque o América Mineiro empatou com o Amazonas, o CRB venceu o Ituano
por 1-0. E com esse resultado de hoje, o Palmeiras fica na segunda colocação, mantém os 3 pontos de distância para o Botafogo, já que o Fogão também venceu o seu jogo 1-0 contra o Inter na estreia de Roger Machado, que larga aí já com uma derrota no comando do Colorado. O Flamengo também segue na briga, no bolo dos líderes, vencendo o Criciúma, placar de 2-1. Boa, Bruno Migliozzi aí com os destaques deste sabadão. Amanhã tem a sequência do Campeonato Brasileiro, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, tem Bahia e Corinthians, e na sequência tem Juventude e São Paulo. Agora há pouco, o Palmeiras venceu no Allianz Parque o Cruzeiro por 2-0. Bom jogo do Verdão em casa depois da derrota pro Botafogo. Uma reação imediata do Palmeiras, Mauro Betting? Então, foi o resultado melhor do que a atuação do Palmeiras. Isso vale ainda mais para um jogo com tanta história, com tanto equilíbrio, como já falou o Soler, como muito bem mais uma vez narrou Ulisses Escócia, e a gente vê aqui no Allianz Parque. O Palmeiras foi melhor assim que o Cruzeiro, o Palmeiras é melhor que o Cruzeiro, o Palmeiras está melhor que o Cruzeiro, talvez não para ganhar por 2-0 como ganhou. Para mim, o Verdão teve 6 oportunidades de gol, não é muito para o que normalmente costuma produzir a equipe do Abel. Cruzeiro teve apenas 3 delas, inclusive 2 delas no segundo tempo, uma só na primeira etapa, sem contar o lance que a gente já falou, mas vai falar um pouquinho mais sobre a polêmica daquele que teria sido o gol de empate cruzeirense no finalzinho da primeira etapa, o gol do Lucas Silva. Mas o fato é que o Palmeiras teve boas entradas desde o início do Dudu, que não jogava desde o comecinho, desde agosto. Foi a primeira partida também do Felipe Anderson como titular do Palmeiras desde que chegou e estreou contra o Botafogo na última quarta-feira. Flaco Lopes teve suas dificuldades e perdeu para mim o gol mais inacreditável em 10 anos, quase 10 anos de Allianz Parque, mas depois faria o primeiro gol, o que acabaria encaminhando a vitória do Palmeiras, e o Cruzeiro teve muitas dificuldades para sair jogando. Aliás, os 2 gols saíram de erros de passe aqui atrás, que também se sucederam no meio-campo e no ataque da equipe mineira. Lances infelizes do William, também infelicidade do Robert, que acabou fazendo a autoria pouco intelectual do gol mais um nos acréscimos do Palmeiras e de mais um gol decisivo do Gabriel Menino. Você pode até discutir algumas das atitudes, algumas das decisões, algumas das jogadas do Menino, mas quase sempre em jogos decisivos ou complicados, como ainda estava esse, ele foi lá e fez 2-0, que insisto, é um placar muito dilatado pelo que foi o jogo, mas é justo de um modo geral para o Palmeiras, embora você possa e deva discutir o lance da arbitragem, que vamos falar já já. É o Palmeiras que segue na cola, segue buscando o título, contra o Cruzeiro, que faz um turno melhor que encomenda e que acredito que continuará bem, continuará competitivo com os reforços que estão chegando à Toca da Raposa. Ô Mauro, como foi o primeiro jogo do Felipe Anderson como titular do Palmeiras e mais, né, diante do torcedor no Allianz Parque? Muito bem, né? Ele é muito bom jogador, aquilo que o Ulisses falava antes de a bola rolar nesses 2-0, é um jogador que vai fazer a diferença, já começou muito bem, inclusive no aspecto anímico, a gente viu no Newton Santos ele recuperando uma bola como se fosse lateral esquerdo, claro, ainda está longe do seu ideal, mas é um jogador que nos últimos 5 anos, nas ligas principais da Europa e por tabela do mundo, é o jogador mais assíduo, foi o mais assíduo jogando pela Lazio, ou seja, não é um jogador qualquer, quis vir ao jogar no Palmeiras e não, mesmo recebendo uma proposta dele lá, que assim, senhora a Juve, e ele veio para chegar, né? E imagino quando tiver todo mundo à disposição. Aí você pode até discutir se é o caso, vai o Flaco Lopes, volta o Rony ao comando de ataque do Palmeiras, ou até eventualmente mudar taticamente para acoplar todos esses caras. É uma alternativa, mas evidentemente o Felipe chegou e chegou muito bem ao Palmeiras, como era de se esperar, PDV. Boa. Ô Mauro, até voltando já a esse assunto sobre a arbitragem, o gol anulado do Lucas Silva, claro que, né, a internet pega fogo nessas horas com relação a alguns que acham que o juiz acertou, ou melhor, o VAR, né, porque o juiz em campo ele não marca, né, é o Davi Oliveira Lacerda. Isso, capixaba. É impressionante como a CBF está lançando novos árbitros, né? Nos últimos tempos. É uma tentativa, eu não sei até que ponto positiva com relação ao que vem sendo apresentado desses novos árbitros. Mas a cada rodada a gente se depara aí com novos nomes assim, ou pelo menos a gente vai tentando criar uma familiaridade com esses nomes, e o David Oliveira Lacerda é um deles. E você até destacava, Mauro Betting, na transmissão, que ele tem esse critério de não marcar qualquer faltinha, né? Ele deixa o jogo rolar um pouco mais. Talvez seja até algo que a gente espera da arbitragem, né? Que não fique picotando tanto o jogo assim. Talvez seja algo de fato positivo.
Aí a grande questão que vem sendo debatida na internet, e por nós até aqui no intervalo a gente falou a respeito, de que ele poderia até ter marcado essa falta dentro de campo porque estava próximo ao lance. Não marcando, sendo um critério dele, ele não deveria talvez seguir a orientação do VAR. Falar, não, eu tô vendo aqui, esse mesmo lance que eu tô vendo no monitor, eu vi dentro de campo e pra mim isso não é falta. Então ele acaba voltando atrás, talvez até dentro de um próprio critério. E aí alguns torcedores, né, de outros times estão relembrando um gol do Palmeiras no Allianz Parque contra o Juventude, de que uma falta teria acontecido aí sim, próxima ao lance, e que ele teria deixado passar essa falta num gol do Rafael Veiga. O terceiro do Palmeiras contra a equipe do Juventude. E aí o pessoal tá relembrando esse lance, dizendo, é o mesmo árbitro, o mesmo estádio, o mesmo time, porém decisões diferentes. Você já fez a avaliação do lance, Mauro Betti, até mesmo ali na hora, talvez até sem o recurso do replay, e achou que a falta deveria ser marcada, né, pelo Davi. Eu entendo que aquela coisa que acontece muito com o VAR. O árbitro, pra mim, acaba acertando, mas levado ao erro por uma interferência, pra mim, indevida do VAR. Rapidinho aqui, eu entendo que o Brasil precisa mesmo de árbitros que deixam o jogo seguir, como o Davi, e não marcam qualquer faltinha, como estava fazendo o árbitro aqui em Palmeiras e Cruzeiro. Mas uma falta como a do Lucas Silva empurrando o Zé Rafael na origem do que seria o belo gol de empate do Cruzeiro no finalzinho do primeiro tempo, marcado pelo próprio Lucas, ele acabou não marcando no meio campo. E o VAR brasileiro acabou sendo mais brasileiro do que VAR. Ele interveio num lance que pra mim, e aqui da cabine eu até vi a falta, na minha interpretação, não é o que o protocolo exige. O árbitro só pode ser chamado pelo VAR em um suposto erro claro e óbvio. Claro, e aí só para citar na minha interpretação, desde que temos o VAR em 2018, o que é claro e óbvio não é claro e óbvio na própria regra do jogo, porque é uma regra subjetiva. O que pode ser claro para mim pode não ser para o Ulisses, o que pode ser óbvio para você, PDV, pode não ser para mim, e cada um tem o seu critério. Mas nesse caso, para mim, não é um erro claro e óbvio, até porque o árbitro estava seguindo uma linha de coerência e de arbitragem de deixar seguir. Então ele não marcaria essa falta, embora para mim essa falta aconteceu. Para mim, então, não era o caso do VAR chamar, na minha interpretação. O que aconteceu foi que o árbitro teve a chance, no caso, o que está errado, de reapitar o lance. E é o que acabou acontecendo. Para mim, o árbitro corrigiu um erro, mas corrigiu o erro cometendo o outro com a interferência indevida do VAR. Aí não vou dizer que faltou personalidade para o árbitro, porque uma vez que ele foi chamado pelo VAR, ele viu a falta que eu teria marcado e ele talvez encoberto não tenha visto ali no campo de ataque da equipe do Palmeiras, que deu origem ao belo contragolpe do Cruzeiro, que seria o gol de empate. Então, só para resumir, para mim foi falta, só que o árbitro erra ao reapitar o lance, mas no caso não é que o árbitro erra, ele é induzido ao erro por uma interferência indevida do VAR. Coisas que acontecem não só no Brasil, mas muitas vezes na arbitragem brasileira, que é muito invasiva no VAR, diferentemente do que quer o legislador, do que pede, do que exige o protocolo do VAR da International Board. Só trazendo exatamente o que eu... Oi, Solé. Só para acrescentar, fazer uma pergunta para o Mauro, se ele acha que esse momento de intervenção do árbitro de vídeo vai também, Mauro, com relação à patente, o cara do VAR é também, FIFA, sim. O árbitro de campo tem 28 anos, né? Também tem muito disso, né? E aí da patente, da personalidade de quem chama, da personalidade de quem é chamado. Primeiro, quando o árbitro é chamado, ele tem que ir, mas ele tem que ter personalidade e falar, olha, eu continuo achando a mesma coisa, e segue o jogo. E tem que seguir o jogo, porque realmente a palavra final vai ser sempre em casos desse, quando ele vem à cabine do VAR no gramado, do árbitro. Claro que tem outros casos que o próprio VAR determina, olha, aqui na cabine a gente viu. Questões, por exemplo, objetivas, se está impedido ou não está impedido, é um lance muito claro, mas de modo geral, quando o VAR chama o árbitro para que ele observe o lance na cabine, a responsabilidade é toda do árbitro de campo e tem que ser do árbitro de campo. O VAR pode chamar, o absurdo que for, quem tem que bater no peito e falar é minha, é o árbitro de campo. Como, por exemplo, faz um dos melhores árbitros que a gente tem aqui no Brasil, que é o Rafael Claus, que
certamente mesmo, até estatisticamente, é o árbitro que não é que ele vai menos ao VAR. Quando ele é chamado, ele tem que ir ao VAR. Mas ele é o que menos vai na onda do VAR. Esteja ele, Klaus, certo ou errado. E, de novo, certo ou errado na minha interpretação, que pode não ser a sua. Porque a regra é interpretativa, é subjetiva, e a gente tem que entender sempre o outro lado. Não é só um exercício básico de jornalismo e de cidadania entender outro lado. É o que a regra do jogo pede e fala. Né? Embora há casos que a gente já falou aqui também na Rádio Bandeirantes que são objetivos. Atirar uma bola em direção a outra é objetivo, está na regra 12 de faltas de conduta incorreta, é falta. Porém, você tem que usar não só a regra 12, mas a regra 5 que fala do árbitro, que o árbitro poderia ter entendido que aquela segunda bola a mais no Mané Garrincha estaria interferindo no lance, ou pelo menos interferindo no Barreto, que fez a bobagem de dar um bico na bola que vinha sendo carregada pelo Everton Cebolinha. Eu quero deixar claro, se sou árbitro, eu marco o pênalti, mas que há como discutir antes se ele deveria ter ou não parado o lance é uma outra gigantesca discussão e que eu sempre espero que não seja clubista. Você está falando isso? Não, de novo para deixar claro, inclusive para os meus fiéis, leais seguidores lá no Instagram, eu teria dado pênalti. O pessoal fala, você está falando como palmeirense. Não, velho, eu teria dado pênalti, mas é fundamental saber a regra do jogo, porque muita gente boa só está falando da regra 12, que é claríssima, mas a regra 5, que de novo é interpretativa e subjetiva, tem que ser usada. Qualquer bola no campo tem que ser avaliada pelo árbitro se ela está interferindo ou poderá interferir no lance do jogo, que é outro lance de simpósio pelo aquilo que aconteceu em Brasília, em Flamengo 2, Criciúma 1. Eu tava brincando aqui agora com o Bruno, me surpreendeu o árbitro ter o conhecimento da regra, no caso dessa regra 12, né? É na hora, né? Isso, na hora, exato, na hora. Na hora, piba! E lembrando sempre que há anos atrás, se tivesse acontecido essa mesma coisa, era tiro livre indireto, né? Teria sido falta do jogador do Criciúma, mas teria sido tiro livre indireto, ou seja, não seria pênalti. Não saberia dizer há quantos anos, mas acho que faz mais de 10, 15 anos. E outra coisa, se, por exemplo, a bola viesse atirada diretamente, como vê do torcedor, e no pé do Everton Cebolinha, em vez de ser o Barreto do Criciúma que tivesse chutado, a bola tivesse sido atirada da arquibancada, o jogo teria que ser parado com bola ao chão. Ou seja, não é nem tiro livre indireto e, claro, não seria pênalti. Seria bola ao chão com os dois lados, né? E, evidentemente, o Flamengo sairia prejudicado numa situação como essa. São filigranas da regra, e aí é uma coisa que eu defendo há quase 10 anos também, e não significa dizer que esteja certo, é que tem muitas, não picuinhas, mas tem muitas minúcias na regra do jogo, e a cada ano o International Board exagera ao ampliar essas minúcias. Então, realmente, não é fácil para qualquer pessoa você saber todos os detalhes da regra, como o árbitro acabou acertando ao objetivamente marcar o chute na bola do Barreto. A única coisa que não se discute em Brasília é que o Barreto mandou muito mal. É verdade. Vamos ouvir aqui rapidinho o Fernando Seabra, treinador do Cruzeiro, falando em coletiva lá no Allianz. Temporada, porque ele fez a temporada europeia que ele está aqui desde que ele passou a treinar no campo, é como se ele estamos cuidando e vamos continuar cuidando dessa forma, porque queremos ter o jogador em boas condições por mais tempo. Ô Seabra, claro que não dá para ignorar esse lance aí, a arbitragem, o VAR, mas o que fica de lição em cima de um jogo grande como esse e os 2 gols do Palmeiras surgindo ali de 2 bobeadas, né? Não dá para vacilar contra um adversário forte desse, até pensando na sequência aí, já tem o Botafogo também, jogo grande em cima de jogo grande numa Série A do Brasileiro. Sim, algumas escolhas, né, na hora de distribuir, nós não fomos muito criteriosos. Teve o lance do primeiro gol, teve outros lances que poderiam ter ocasionado alguma chance e a gente conseguiu de alguma forma neutralizar. E o segundo gol é uma questão de, ao invés de definir defensivamente uma situação, por estar perdendo final de jogo, tenta sair jogando numa situação sem ter clareza e acaba se expondo. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente refletir, né? Essa tomada de decisão do momento, que a única coisa que importa é definir defensivamente uma situação, ao invés de pensar numa sequência ofensiva da jogada. Isso aconteceu no segundo gol, mas também aconteceu em alguns momentos em que a gente recuperou a bola no fundo do campo e deu a chance do Palmeiras roubar essa bola de novo e não fomos penalizados. Então, acho que esse é um aprendizado importante num jogo altamente competitivo do ponto de vista da agressividade do adversário, que está sempre ligado na jogada, está sempre fazendo uma pressão pós-perda, né? A gente não pode
bobear e obrigá-los que construam as suas chances, né? E não que aproveitem de situações que a gente poderia ter sido mais feliz aí nas escolhas, nas tomadas de decisão. O Palmeiras é uma equipe que em alguns momentos conseguiu construir com algumas ideias, alguns mecanismos que eles tiveram ali para jogar então curto, vamos de Gabriel Menino. Progredir por fora e já fazer... Vamos ouvir. A tendência é que todos os jogadores do elenco eventualmente sejam mais utilizados pelo Abel. Como você se encaixa nesse time, onde você se encaixa e como você pode ser útil para o Abel, principalmente nessa sequência difícil que vai ter pela frente? Cara, não importa qual posição eu entrar, eu acho que o Abel pode contar comigo aonde ele precisar. E eu sempre deixei claro para ele, só me avisa antes um pouquinho, né, para mim ver vídeos ou a forma nossa de jogar. Então acho que para mim eu quero estar ali no meio entre os 11, buscando dar o meu melhor para a gente conquistar os 3 pontos. Gabriel, você não está acostumado a jogar tanto pelo lado direito e tem jogado as últimas partidas pelo lado esquerdo. Os últimos reforços que chegaram atuam no setor de meio de campo. Como é que fica essa concorrência? Cara, é uma concorrência muito boa, né? É uma competição muito saudável, jogadores espetaculares que chegaram, então eles não chegaram titular também, então eles vão ter que brigar pela posição, vai ter que mostrar por que veio. Então, cara, eu acho que é o ano que a gente tem mais reforços assim bons, né? É um grupo muito fechado, muito unido e agora ficou mais forte ainda, então acho que vai rolar uma competição, mas muito tranquila, muito saudável entre nós. Mas se pegar o Felipe Anderson, por exemplo, parece que ele está há bastante tempo dentro da equipe, né? Porque os jogadores que chegam conseguem se entrosamento tão rápido, Gabriel? Cara, eles mesmos falam, né, que a gente acolhe ele como mãe, né? Então acho que o nosso grupo é muito bom, muito unido. Então quando chega a gente deixa eles muito à vontade. A gente tenta ao máximo ajudar eles a adaptar o mais rápido possível para nos ajudar, porque querendo ou não é um jogo atrás do outro e a gente vai precisar muito deles ainda. Ô Gabriel, rapidinho aqui, ó. Como que você vê essas críticas, às vezes injustas, que vêm por parte da torcida, né? Com você, até o Abel falou, pegam às vezes o jogador para Cristo. E hoje, mais uma vez, você entrou bem, fez o gol, está participando e está mostrando que pode ser até um coringa para o Abel Ferreira. Cara, eu nunca liguei muito assim para críticas, para que as pessoas falam. Eu acho que elas têm a opinião dela e eu tenho a minha. Então, eu só quero dar o meu melhor dentro de campo, eu quero dar o melhor para a equipe, para o Palmeiras principalmente, para a gente conseguir títulos e entrar mais ainda para a história do que a gente já está. Menino, na última Zona Mista, o Rafael Veiga falou muito sobre a questão psicológica que ele tem aqui no Palmeiras. E o Palmeiras agora enfrenta uma sequência muito difícil de ir direto para o Rio e voltar para cá, enfrenta Botafogo e Flamengo. Hoje também foi um jogo muito complicado nessa questão. Queria que falasse um pouquinho sobre essa questão psicológica do Palmeiras. Cara, eu acho que nesses jogos eu particularmente gosto muito. Foi um sorteio muito bom, assim, porque vai colocar o nosso time à prova, né? Mata ou morre ali. Então acho que vai ser uma competição muito boa, a Copa do Brasil, a Libertadores. Eu acho que passando desses momentos, assim, eu acho que vamos ficar mais forte ainda para que lá na frente a gente consiga o nosso objetivo. Menino, hoje o gol você gritou bastante junto com a torcida depois que fez o gol. Maurício, o Rony vieram te abraçar ali. O quão para você importante é esse gol e aquela comemoração da mentalidade forte, cara? Como é que você vê isso hoje, esse momento do Palmeiras? Você intercala titular, volta e hoje, qual a importância do gol para você, o gol que faz com que o Palmeiras vence o Cruzeiro por 2-0? Cara, eu tava em busca desse gol faz tempo, né? Contra o Botafogo faltou pouco ali. Então, quis comemorar com a torcida, né? Porque encheram o estádio hoje, colocaram 40 mil pessoas aqui dentro. Então, eu queria dar o parabéns a todos aí. Vocês são o nosso 12º jogador, isso é muito importante. E, cara, eu acho que eu busco sempre dar o meu melhor, tento ajudar a equipe. E graças a Deus ali eu fui feliz no chute e tirei essa zica aí que tava faltando. Menino, daquilo que você reparou dentro de campo, concordou com a anulação do gol do Cruzeiro? Cara, concordei sim, achei falta, né? O cara veio por trás, pegou o pé do Zé ali, mas não sei o que estão falando do árbitro ainda, mas um árbitro muito jovem, né? Não tem como analisar. Ele, como nós mesmos, cometemos erros, então um árbitro jovem tem muita coisa para aprender aí no meio do futebol. Colocar um árbitro jovem no tamanho de um Palmeiras e Cruzeiro é muito arriscado, Gabriel?
Eu acho que não, foi um jogo muito bom, equilibrado, com ambas equipes tiveram muitas chances assim, de gol e a gente, graças a Deus, foi mais eficaz que ele e saímos vitoriosos. Menino, vamos lá ouvir o Abel Ferreira, que chegou na sala de entrevista coletiva. Bora lá. Olá, não, ainda não tenho informação sobre o Mike. Mas eu acho que vocês, como estudiosos que são, qual é a diferença entre o Mike e o Rocha? O Mike é um lateral mais ofensivo, com características mais de jogo mais apoiado e combinações. O Rocha é um jogador mais experiente, um jogador que joga de trás para a frente, um jogador, como vocês viram no último jogo contra o Botafogo, que nos dá equilíbrio à equipa, uma vez que o Botafogo vive, por exemplo, muitas transições. E portanto eu acho que são dois jogadores que têm características diferentes. Um jogador é mais de apoio, é mais um jogador construtor, neste caso o Rocha, e o Mike é um jogador mais de desequilíbrio, um jogador que apoia mais, e eu gosto de ter dois jogadores de características diferentes, por isso é que em determinado jogo joga um, em determinado jogo joga o outro. E o GI, já vos disse mais que uma vez, mas vou voltar a repetir, o Rocha é um jogador que já tem uma idade mais avançada, como te disse, e nós tivemos a oportunidade de trazer um jogador jovem para o nosso elenco, e já precaver um pouquinho aquilo que pode ser o futuro, mas neste momento muito contente com aquilo que o Rocha tem produzido, quer em número de assistências, quer em número de recuperações de bola. É um jogador que nos acrescenta não só quando joga, mas é um dos nossos capitães, e há coisas que vocês não veem, que eu vejo e que eu dou muito valor, e que é um jogador fundamental para o equilíbrio da nossa equipa. O GI é um jogador jovem, como vocês sabem, 20 ou 21 anos, foi uma aposta do clube, assinou 4 ou 5 anos, portanto é um jogador que tem tempo de se adaptar, e quando for preciso jogar, vai jogar. Abel, boa noite, tudo bem? Chega agora uma fase da temporada que vai ser meio insano, né? Vai pegar jogos aí contra Flamengo na Copa do Brasil, Botafogo na Libertadores, curiosamente os dois que brigam também com o Palmeiras hoje pelo Brasileiro. É um momento onde a estrutura oferecida, até por conta de lesões, isso para todos os clubes, ela de repente vai ser até mais importante do que qualquer jogador contratado. E aí o Palmeiras hoje tem uma questão aí interessante para poder oferecer, justamente por essa loucura que vai ser de sequência de jogos. Não estou entendendo. Recuperação, de prevenção de lesões, porque a gente vai ver agora uma intensidade maior dos jogos importantes, e as lesões tendem a aparecer, né? Como você teve o Piquerez fora, agora o Mike, enfim, a estrutura oferecida pelo clube para recuperação e prevenção de lesões. Não sei, um jogo de cada vez. É só isso que eu te posso dizer. Vamos jogar um jogo de cada vez, como sempre fazemos. Abel, boa noite. Cruzeiro jogou no sábado. Boa pergunta. Você jogou na quarta. É isso. Já esperava que o segundo tempo fosse para Claro. Só quem não percebe de futebol, não vê nada, é que não entende isso. É uma diferença absurda. E primeiro, dar os parabéns ao nosso torcedor, porque nós hoje precisamos de energia extra. Agradeço-lhes a eles todo o apoio. E segundo, todo o esforço extra que a nossa equipa teve que fazer. Porque é como é, e não é justo, mas é o que é. E mais do que tudo é dar os parabéns ao esforço que a nossa equipa hoje teve que fazer, porque realmente, como tu disseste bem, é diferente ir jogar onde fomos jogar. Chegámos, eram 3 da manhã, jogos fora às 9h30 da noite, que é outra coisa que eu também não entendo, mas as televisões pagam, têm o direito de escolher o melhor horário, elas não querem saber se os jogadores se lesionam ou se não se lesionam. Aliás, eu acho que ninguém quer saber, é preciso que joguem, portanto é uma pergunta muito pertinente, com uma vantagem grande que o Cruzeiro tinha, não só pela qualidade que tem, porque é uma belíssima equipa e muito bem treinada. Dar os parabéns ao seu treinador, porque é uma equipa muito, muito bem treinada. Parabéns ao seu treinador. Mas hoje tivemos que jogar com um esforço contra uma equipa fresca o tempo todo, e na segunda parte tivemos que sofrer por isso mesmo. Mas também não posso deixar de dizer mais uma vez que não podemos falhar aquela primeira oportunidade a 1 minuto. Não podemos falhar. Para mim é tão grave falhar um golo desses como o nosso goleiro cometer um frango. Embora eu acho que ele fez o golo mais difícil e falhou os mais fáceis. O futebol é isto mesmo.
O importante é que ele continue a criar, mas era um jogo que nós podíamos ter controlado mais. Na segunda parte fazemos mais um, não conseguimos e depois foi preciso sofrer, mas como disse há um pouquinho ao teu colega, em função da densidade de jogos, independentemente de quem serão os adversários, vamos jogar um jogo de cada vez, como sempre fazemos, para estar fortes em todas as competições. Abel, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você explicasse o setor de marcação do Palmeiras no meio de campo, que conseguiu anular, por exemplo, um dos principais jogadores do campeonato, Matheus Pereira. Se teve uma marcação especial ali do Aníbal Moreno, se você pensou nisso, e até deslocando um pouco o Felipe Anderson, que já tinha demonstrado contra o Botafogo que pode ajudar na marcação e que hoje também ajudou nesse setor. Obrigado. É assim, primeiro dizer-vos que eu às vezes acho engraçado quando vocês dizem que pode ajudar na marcação. Isto não há... acho estranho quando você... Mas o jogador tem que ajudar na marcação. Isto não pode haver... Tenho que ter cuidado com o que vou falar. Isto não pode haver jogadores que só ataquem e outros que só defendam. Não é assim que foi. Isto é uma equipa, é um coletivo. São 11 jogadores que ataca. O ataque começa no nosso goleiro, quando nós temos bola, e a defesa começa no nosso centroavante, quando nós temos que a recuperar. Portanto, as missões de atacar e de defender são divididas por todos. Claro que os defesas defendem melhor que os atacantes, mas todos têm responsabilidade e comprometimento, quer nas tarefas defensivas, quer nas tarefas ofensivas. Falando desse jogador que estavas a dizer, o Matheus Pereira, esta equipa é uma equipa que joga quase que com um falso centroavante, que era o Matheus Pereira, fazem ali quase com um losango no meio campo, com o vértice superior do losango ser o Matheus Pereira e com os dois jogadores bem abertos nas pontas, que era o Verón e o Arthur, e nós tivemos essa marcação muito bem controlada, mais do que o Aníbal marcar o Matheus Pereira. Quem o marcou mais vezes até foi o Gomes, foi o jogador que procurou ter essa marcação mais apertada. Depois no segundo tempo o treinador adversário fez uma troca, tirou um médio, baixou o Matheus Pereira e meteu um centroavante na frente, e aí quem o marcou até mais vezes até foi o Zé, e depois fizemos uma alteração. O Zé também já não jogava há algum tempo, mas portou-se muito bem hoje, até estava à espera que ele fosse abaixo mais cedo, ou seja, que a energia se esgotasse mais cedo. Aguentou muito bem, o menino também entrou muito bem. Quando ele entra focado e concentrado, é um jogador que nos pode ajudar muito, porque ele tem uma chegada à área absurda, tem golo, tem chute, entrou muito bem. Mas foi isto, essa marcação desse jogador, ela foi dividida inicialmente pelo Gomes, depois passou para o Zé e depois passou para o menino. Numa fase inicial acho que nós pressionámos muito bem o adversário, conseguimos ter bola e entrar sobretudo pelos corredores, uma vez que o adversário, a pressão que fazia nos laterais era dos dois médios interiores, que saíam a pressionar muitas vezes o próprio Vanderlá, era um dos médios do meio, um 4-3-3 claro, os três da frente e os três médios, os volantes, abriam para fazer a pressão. Acho que nós conseguimos muito bem apanhar esse espaço. Como te disse, entramos muito bem no jogo, devíamos ter feito 1-0 logo ao primeiro minuto, não conseguimos, fomos resilientes, fizemos um golo em transição, fechamos muito bem o espaço e recuperámos a bola, e o nosso Lopes fez um golo o mais difícil. Como te disse, das três oportunidades que ele criou, ele fez a mais difícil. Mas acho que, como te disse, dar os parabéns ao Cruzeiro, tem uma excelente equipa, dar os parabéns à nossa equipa pelo esforço que fez, e estamos quase a chegar aqui a meio do campeonato, e desde que eu estou aqui estou em crer que este será o ano mais difícil, onde tem várias equipas que se reforçaram para disputar, e uma delas é o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Acho que estou em crer que este será o ano mais... Já o ano passado foi, mas este ano será mais disputado ainda o título. Boa noite, Abel. Regis do Tifose 14. Eu ia te perguntar sobre arbitragem, mas acho que hoje não vale a pena falar sobre arbitragem, porque o critério foi absurdamente ridículo. Não, assim, desculpa lá só interromper-te. Sim, eu levei um cartão por um erro que o VAR depois corrigiu, mas o cartão eu levei. Mas eu tenho plena convicção, porque senão não podia estar aqui, que os árbitros fazem aquilo melhor que sabem e que podem. Mas de facto, como estavas a dizer, eu bato muito nisso, é os critérios.
os penaltis, não é? Eu vejo penaltis absurdos e não marcam hoje. Eu não estou a entender qual é o critério. Hoje há 2 toques no lance do Flaco. Há uma clara joelhada na perna do Flaco e depois dessa joelhada há uma tentativa do Flaco tocar no adversário. Mas primeiro há um toque do adversário claro. Se há toque, e nos últimos penaltis que eu tenho visto, vi hoje, já vi há umas semanas atrás, é isso que eu falo e é isso que eu cobro e que peço. É se os critérios, se os árbitros veem, os critérios se é igual para todos. Se o jogador quando vai isolado é vermelho, é ou não é vermelho? Porque é que aqui é vermelho e ali não é? É só isso para quando eu estiver no banco entender porque é que as coisas funcionam. E eu falei muito nisso, se calhar vocês ouviram-me dizer isso durante o jogo, é critério. Qual é o critério? Quais são os critérios? Mas desculpa. Não, sem problema. A minha pergunta é, você escalou hoje o time que a torcida gostaria de ver e fala nas nossos programas há muito tempo. Eu queria que você falasse sobre a dinâmica do ataque do Palmeiras com Dudu, Flaco Lopes e Felipe Anderson, com a chegada do Zé Rafael e do Rafael Veiga. Olha, eu não escalo a equipa para a torcida. A torcida pede-me para ganhar jogos. Só isso que a torcida quer de mim. É que ganhe jogos. Portanto, o que a torcida tem que entender é todas as minhas decisões é pensar naquilo que é o melhor para ganharmos jogos, para lhes dar alegrias. É isso que eles querem. Portanto, é isso que eles podem esperar da minha parte. Todas as minhas decisões são feitas em cima daquilo que é melhor para o Palmeiras. E o que é melhor para o Palmeiras é o melhor para os torcedores, ponto. E eles têm uma função muito específica, que é vir e apoiar como fizeram hoje. Apoiar, e hoje foi fundamental porque era preciso a tal energia extra que nos ia faltar e os nossos torcedores estiveram lá para nos apoiar. É isso que eu peço aos nossos torcedores. Escolher a equipa é minha função. A minha função como treinador, eu também digo isto aos meus jogadores, a minha função é clara, é escolher, é treiná-los bem e escolher o 11. Essa é a minha função. Os jogadores, a função dos jogadores é prepararem-se para quando for a vez deles, como foi hoje o Vanderlá, por exemplo, jogar e dar uma boa resposta, como foi o Dudu, por exemplo, que ainda não sabia muito bem como é que ele ia reagir à entrada inicial, a jogar de início, e teve, na minha opinião, um desempenho positivo, foi o primeiro passo. Portanto, e os nossos torcedores têm uma função muito clara, é confiar no treinador que têm e apoiar os nossos jogadores do primeiro ao último segundo. Se depois no final do jogo não gostarem do que viram, têm todo o direito de se manifestar da forma que quiserem. Portanto, da minha parte, os torcedores podem contar, como sempre. Todas as escolhas são feitas a pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras, não é o que é melhor para o Abel, ou o João, ou o Joaquim, é o que é melhor para o Palmeiras. Essas é a minha função, é escolher aquilo que é melhor para o Palmeiras e ganhar, porque se não ganhar vão-me bater à porta. Portanto, foi bom ver essa dinâmica, os jogadores que nos estão a ajudar numa altura em que nós vamos precisar de todo mundo junto. Foi pena ter perdido o Estevão e o Piquerez, mas é isso, é bom ter o Dudu para nos ajudar, o Filipe a chegar, o próprio Maurício que entrou muito bem, o Veiga que foi hoje competitivo. Digo-lhe isso muitas vezes, que nós temos que juntar ao talento que temos, o nosso espírito competitivo e a competitividade que é preciso em todos os jogos, e do modo geral fiquei muito contente com aquilo que eu vi hoje, sobretudo com o esforço, porque hoje era preciso de facto fazer um esforço extra, porque o nosso adversário chegava levezinho neste jogo. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Aproveitando novamente essa temática, da diferença de calendário que o Cruzeiro teve para essa partida em comparação ao time do Palmeiras, você precisou fazer 5 mudanças na escalação titular, claro, 2 que provavelmente você não gostaria, porque foram jogadores que saíram por lesão, mas as escolhas, o Dudu, jogador com quase 450 jogos pelo Palmeiras, voltando a jogar como titular depois de 328 dias. O Zé Rafael, jogador com mais jogos no time do Palmeiras do que o próprio Gabriel Menino, e o Felipe Anderson chegou agora, mas com um currículo que não precisa apresentar para todo mundo, que é o Felipe Anderson, já fala por si só quem é esse jogador. A escolha também desses jogadores mais experientes servia para esse jogo exatamente por essa diferença de descanso, colocar gente com casca grossa, com as costas mais largas para aguentar a pancada que seria enfrentar um Cruzeiro?
boa observação. Primeiro porque o último jogo foi intenso, foi duro, foi bem disputado, onde as duas equipas procuraram ganhar o jogo do início até ao fim, e que deixa marcas pela forma intensa que nós jogamos, e portanto, tivesse ou não tivesse lesões, nós íamos ter que trocar de qualquer jeito para refrescar a equipa, e isso é bom ter sempre 5 substituições para poder combater o calendário tão justo, tão apertado, com a logística toda que é precisa, com 2 dias de recuperação. Chegámos, eram 3h30 da manhã, enfim, o sono é um elemento fundamental e recuperador e restaurador da capacidade física dos atletas, mas teve a ver um bocadinho com isto, a intensidade que foi do último jogo. O Estevão não estava presente e dar também a oportunidade para o Dudu começar a jogar e pegar essa confiança, acho que foi muito bom para ele. Vai ser um jogador que dificilmente vai conseguir fazer os 90 minutos, seja na ponta direita ou ponta esquerda. Vocês sabem, eu substituo sempre normalmente os pontas, porque nós exigimos muito aos nossos pontas. O Filipe saiu, o Dudu saiu, ou no meio campo sobra sempre ou para o Zé ou para o Veiga, porque nós temos que meter energia, e hoje quem entrou muito bem, o menino entrou muito bem, isso ajuda-nos, mas a grande ideia foi esta, foi refrescar a equipa, meter energia na equipa, experiência sem dúvida nenhuma, porque o Dudu nos traz essa experiência, o Filipe entrou muito bem no último jogo também, e é um jogador que também nos vai ajudar, mas como te disse, acho que os jogadores tiveram que fazer um grande esforço. Nós vimos o Aníbal a chegar ao final do jogo de rastros, perceber se ele vai conseguir recuperar. Nós tivemos realmente, como te disse, jogadores a passar os seus limites, porque hoje era preciso, em função daquilo que é, vocês viram na segunda parte, um momento em que o Cruzeiro nos empurrou, não havia outra forma, estavam mais frescos, as substituições deles também foram boas, tem uma excelente equipa, um excelente treinador, e nós tivemos que ir ao fundo da nossa energia para conseguir travar o nosso adversário e depois fazer o segundo golo, que o podíamos ter feito mais cedo, que nos daria outra tranquilidade. Portanto, 1-0, o jogo estaria sempre aberto, o nosso adversário acreditou sempre, mas como te disse, acho que nós nos juntamos, sofremos, e acabámos, na minha opinião, por aquilo que se passou durante os 90 minutos, ser uns vencedores justos, mas mais uma vez fica aqui pecamos por não traduzirmos em mais 1 ou 2 golos toda a nossa produção ofensiva. Oi, Abel, boa noite. Olá. Sou Diego Iwata, repórter da Trivela. Parabéns pela vitória. Obrigado. Voltando à questão do Abel e do Felipe, eu sei que você não avalia individualmente, então eu quero te perguntar, na verdade, a sua ideia, quando você colocou... São 2 jogadores que são muito agudos, né? E você colocou o Dudu com o pé do lado direito, né? Então acho que você estava buscando o fundo, me corrija se eu estiver errado. E você também tinha 2 laterais muito ofensivos, né? Então eu queria entender qual que era a tua ideia mesmo, porque você tinha um quarteto, né? 2 de cada lado ali, para realmente atacar o fundo do Cruzeiro. Era essa a ideia? Olha, primeiro, como te disse ao teu colega, refrescar um bocadinho, e em casa nós temos que assumir sempre. Como sabes, o Piqueires não podia jogar e o Vanderlá tem essas características, é um jogador que ataca muito bem a profundidade. O Mike um bocadinho mais do que o Rocha, mas eu também gosto em determinados jogos que o Rocha nos dê um equilíbrio atrás e nos dê essa segurança, porque é preciso, porque os próprios adversários muitas vezes partem a equipa. Hoje, por exemplo, os 3 da frente, o Verón, o Arthur e o Mateus pouco defendiam, ou seja, baixavam um bocadinho e ficavam ali 7 a defender, o quarteto mais os três volantes do Cruzeiro, e nós temos que estar sempre atentos ao momento e aos momentos de transição, que é quando nós temos bola e a perdemos. Mas foi mais por querer ter um lateral mais ofensivo do lado direito em casa. O Vanderlá nos dar uma boa amplitude sobre o lado esquerdo, e o Filipe é um jogador que vocês sabem, nós vendemos 3 jogadores, vendemos o Hendrick, vendemos o Luís e vendemos o Estevão, e entraram 3 jogadores, como vocês sabem. Às vezes falam os reforços, eu mais do que reforços, são jogadores para repor jogadores que nós vendemos, não é? Mas falar de Filipe, falar de Giai, falar do próprio Maurício, são realidades diferentes. O Maurício é um jogador super adaptado ao futebol brasileiro e a esta exigência de jogos de 2 em 2 dias.
O Filipe vai-nos trazer todo aquele rigor tático, toda aquela sabedoria que ele tem. É um jogador que seguramente pouco o vou ensinar, talvez ele partilhe algumas coisas comigo para me ensinar a mim, porque a experiência que ele traz num campeonato super tático como é o italiano nos pode ajudar, e como ajudou, o exemplo como ele conseguiu marcar os dois jogadores na altura da transição que fizemos o golo, e também um jogador experiente. O Giai é um jogador que primeira vez que saiu do país, primeira vez que conhece um clube novo, um jogador muito jovem e que nós também acreditamos muito, portanto eu acho que estamos bem servidos e preparados. Agora é recuperar a equipa e prepararmos para os embates que aí bem, mas um jogo de cada vez. Nós não vamos jogá-los todos, é um de cada vez, e prepararmos o máximo que nós conseguirmos para fazer o que sempre fazermos, estarmos competitivos para disputar cada jogo, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar, que é isso que nós temos feito. Está bem? Boa noite, Abel, tudo bem? Boa, Olá. tá aí, Otávio da então, Valve Brasil. Abel Ferreira, coletiva do Abel no Allianz Parque, vitória do Palmeiras 2-0. Gustavo Soler está em condição aí para o seu destaque final? Estou aqui, já agradeço, enquanto estava dentro da sala de entrevista coletiva, o Rodrigo Fragoso da TNT, aqui na Zona Mista, ele acompanhou a fala do Alexandre Matos, e o Matos destacou que existe uma guerra fria na arbitragem. Então, os árbitros, eles ficam com receio de marcar algo contra times de São Paulo ou contra do Rio, por causa dessa guerra fria entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Minas Gerais acabou se lascando na visão de Alexandre Matos. Que coisa. Então tá bom, Soler, um abraço. Um abraço para você e um beijo para a família. É isso aí. Mauro Betti, o seu destaque final depois também dessa coletiva do Abel. Mauro. Foi boa, boas perguntas, boas respostas. A vitória do Palmeiras por 2-0, a arbitragem é polêmica, tá, e vai ter polêmicas. O próprio Alexandre Matos, que conhece muito de futebol dos bastidores, trabalhou em São Paulo, trabalhou pouco no Rio de Janeiro e tal, trabalha muito em Minas, voltando ao Cruzeiro, onde fez um trabalho bárbaro, bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, mas enfim, faz parte do jogo, né? Como foi parte de um bom jogo, que eu esperava um pouquinho mais, tanto do Palmeiras e também do Cruzeiro, mas o 2-0 é justo. Talvez um pouco longo, largo demais o placar, pelo que foi o jogo, por aquilo que nem sempre jogou o Palmeiras, por aquilo que nem sempre jogou o Cruzeiro, e essa questão que a gente abordou antes de a bola rolar é fundamental dizer. De fato, o Palmeiras jogou um jogo duríssimo e excelente contra o Botafogo na quarta-feira, o Cruzeiro só havia jogado no sábado, e isso faz diferença, mas faz parte dos ajustes de interesses de televisão, às vezes desinteressantes ao futebol, e às vezes se ajudar aqui, se perde ali, mas tem que sempre a gente lembrar nisso na análise de uma partida. Mas o Palmeiras, com mais qualidade e quantidade de opções, venceu e segue firme, rumo a tudo que vier a disputar, apesar do agosto insano que terá, e não só ele, Palmeiras. E o Cruzeiro tem chance sim de continuar fazendo um campeonato muito bom e melhor do que a encomenda que ele fez até agora. Valeu, Maurão, um abraço, até a próxima. Abraços, até amanhã. Tá aí, Mauro Betting, que comentou a vitória do Palmeiras 2-0 pra cima do Cruzeiro. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Mundial de Fórmula 1, na Bandeirantes. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Philco, tem coisas que só Philco faz pra você. Heineken 00. Bradesco, eleito o melhor banco para investir. E McDonald's, quando o Mac te pega, pega um Mac. Foi um treino difícil, mas com um final feliz para a equipe McLaren. Na classificação para o Grande Prêmio da Hungria, em Hungaroring, a chuva deu as caras durante a sessão. Não de forma constante, mas indo e vindo ao longo das mais de 1h20 de treino de classificação, com algumas interrupções por contas de acidentes. A McLaren acabou prevalecendo, a pole position foi de Lando Norris, 1 minuto 15:227. Seu companheiro de equipe Oscar Piastri ficou logo atrás na segunda colocação. Para o líder do Mundial, Max Verstappen, foi minimizar o prejuízo neste sábado. Terceira colocação no grid de largada, Verstappen sai da segunda fila
ao lado de Carlos Sainz, da equipe Ferrari. Lewis Hamilton, que venceu há 2 semanas o Grande Prêmio da Inglaterra, larga da 5ª colocação. Charles Leclerc da Ferrari é o 6º do grid, Fernando Alonso da Aston Martin larga em 7º, Lance Stroll também da Aston Martin em 8º, Daniel Ricciardo da RB em 9º e Yuki Tsunoda da RB larga na 10ª posição. Tsunoda, porém, sofreu um acidente na parte final do treino de classificação, muitos danos no seu carro. Se tiver que trocar alguma peça, como o câmbio, por exemplo, pode ser que Tsunoda largue dos boxes nesta corrida de domingo. A largada do Grande Prêmio da Hungria às 10 horas da manhã, do horário de Brasília. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM na nova frequência estendida 86.3. Também estamos nos 90.9. E se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Bandplay no seu celular, ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. As inscrições para as turmas de 2024 estão abertas na Escola de Idiomas do Instituto Ados, A Nós o Mundo, com aulas presenciais na Unibis Cultural em São Paulo, além do formato online. Os cursos de inglês, francês e espanhol começam a partir de 10 de agosto e são ministrados por professores refugiados. Faça sua inscrição até dia 31 de julho e amplie seu conhecimento, além de colaborar com a causa do refúgio. Saiba mais em nosso site nossomundo.org.br. Apoio Instituto Bandeirantes. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Sábado, dia 27 de julho, o campeão está em casa. Diretamente de Manchester, na Inglaterra, Leon Edwards coloca o cinturão dos meio-médios em jogo no UFC 304 em uma revanche contra o implacável Belal Muhammad. E ainda, Dom Aspinall defende pela primeira vez o cinturão interino do peso pesado contra o perigoso Curtis Blades. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Para sintonizar a Rádio Bandeirantes, é só no FM, em 86.3, que é a nova frequência estendida, ou em 90.9. No seu telefone, você pode baixar o aplicativo Bandplay e ficar bem informado, além de acompanhar os jogos do seu time. E tem mais, na internet, no YouTube, Bandeirantes Oficial e no site radiobandeirantes.com.br. Você acompanha a nossa programação em tempo real.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meia-noite, invadindo o Domingão, 21 de julho de 2024, encerrando o apito final de hoje, depois da vitória do Palmeiras, 2-0 para cima do Cruzeiro. Amanhã tem muito mais, hein? Muito mais para você aqui na Rádio Bandeirantes. Agradecer ao Beto Rebeck, ao Michel Lopes, agradecer também ao Daniel Chingotti, ao Rafael Pellegrini, ao Wesley Ortega, todo mundo aí da nossa equipe de externa também, em mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Valeu, turma, um abraço. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Redes, sem dúvida nenhuma, são recados importantes. Isso fura a bolha, isso mostra claramente que não é uma briga política, não é uma briga de blocos exclusivamente. Há uma visão. Zenda postou um meme usando o filme Divertidamente 2 para responder a críticos, citando as emoções com a aprovação da reforma tributária como o nojinho a fake news. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, apontou os pontos positivos e negativos da reforma tributária para a indústria brasileira. Definitivamente, a reforma tributária tem dois pontos principais. Óbvio que ela é um processo complexo, com a transição longa, onde existe uma curva de aprendizado, de ajustes que vão ter que ser contínuas. Mas os grandes pontos que ela tem definitivos e bons nesse momento é que ela elimina a cumulatividade, que pesa muito sobre a indústria, e torna também esse emaranhado de legislação tributária dos estados e federal mais simples, mais plausível de ser entendida e com menos riscos, e consequentemente maior previsibilidade. Esses dois aspectos por si só já justificam. É óbvio que ao longo desse tempo houveram algumas distorções, nada é perfeito. Nós tivemos agora que caminhou para o Senado com mais alguns tipos de talvez equívocos que possam agregar mais valor à taxa de referência, seria o IVA. Vamos ver o que o Senado consegue reajustar ou consegue realinhar para se transformar esse IVA no menor possível, para que nós efetivamente não tenhamos mais aumento de carga tributária, que é algo que eu diria que já é um consenso para quem tem bom senso, de que a carga tributária nesse país não dá mais para ser elevada. A indústria está com uma grande oportunidade, porque, como disse, nós estamos hoje falando de indústria, nós estamos hoje falando de política industrial, estamos falando hoje em estímulo à indústria. E essa oportunidade, nem as indústrias, muito menos a CNI, vai perder de explorar e de colocar a indústria no seu devido lugar. O que é o devido lugar? É que a indústria, ao longo desse período, eu diria até por culpa nossa mesmo, perdemos muita percepção de valor, muita percepção de importância. E nenhum país do mundo, pelo menos na era da industrialização,
deixou de garantir seu desenvolvimento econômico e, consequentemente, social, sem o fortalecimento de sua indústria. A China hoje é o maior exemplo. Por que a China hoje é uma grande interrogação para todas as economias? Porque ela investiu pesadamente na sua indústria, não só em tecnologia, em produtividade, e hoje ela tem um padrão de competitividade difícil de ser enfrentado. Então, só esse exemplo mostrou para o mundo inteiro que se precisa revisitar suas políticas industriais. E o Brasil, que não tinha política industrial há algum tempo, nós chegamos a nem ter Ministério da Indústria e Comércio. Com todas essas duas discussões que hoje estão postas, a indústria vai fazer seu dever de casa de qualquer jeito. Poderemos não ter respostas melhores, mas queremos fazer em 20 meses o que o nosso querido agro fez em 20 anos. As convenções partidárias que vão lançar os candidatos nas eleições municipais de outubro. Já estamos na contagem regressiva e os partidos têm até o dia 5 de agosto para definir quem vai concorrer a prefeito, vice e vereador. Cerca de 10 mil pessoas participaram da convenção que oficializou a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. O PT indicou a vice, a ex-prefeita da capital paulista, Marta Suplicy. Eu quero governar São Paulo para a gente não deixar ninguém para trás. Eu quero governar São Paulo para a gente quebrar os muros que separam os jardins da periferia dessa cidade. São Paulo precisa de um choque de humanidade. O presidente Lula e 8 ministros participaram do evento em um centro de convenções na zona norte da cidade. É o meu candidato. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto tão candidato quanto ele. Eu quero ser responsável pela vitória dele, mas muito mais do que eu, vocês. Outra convenção realizada em São Paulo foi do União Brasil, mas sem uma definição. Ficou acertado que a direção do partido decidirá mais tarde se lança chapa própria. O deputado federal Kim Kataguiri quer concorrer ao cargo, mas o partido também pode apoiar o atual prefeito. Ricardo Nunes participou de um evento religioso e deverá ter o seu nome confirmado na convenção do MDB, marcada para início de agosto. O vice já foi escolhido. Será Ricardo Melo de Araújo, indicado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL. No próximo fim de semana, ocorre a convenção do PSDB, que deve oficializar José Luiz da Atena como candidato. Essa semana, o apresentador visitou o mercado municipal, no centro, onde tirou fotos com comerciantes e clientes. O PSB, que tem como pré-candidata a deputada federal Tabata Amaral, também deve realizar a convenção no fim de semana que vem. Ela participou do lançamento da candidatura de uma vereadora. No Rio de Janeiro, o PSD oficializou neste sábado o atual prefeito, Eduardo Paes, como candidato à reeleição. Mas ainda não definiu quem vai completar a chapa eleitoral. O mais cotado é o deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido. Na segunda-feira, o Partido Liberal deve confirmar a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem. Ele também está com um vice indefinido. Nos últimos dias, o pré-candidato deu início à agenda eleitoral, participando de eventos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman foi oficializado candidato à reeleição na convenção do PSD. Além de militantes, participaram caciques da legenda, como o presidente do Diretório Nacional, Gilberto Kassab. Já o Partido Republicanos só deve fazer a convenção no dia 3 de agosto, para confirmar o apresentador Mauro Tramonte como candidato, hoje líder nas pesquisas em BH. Em Salvador, o atual prefeito Bruno Reis vai concorrer à reeleição pela União Brasil, com o lançamento da campanha marcado para a próxima quarta-feira na convenção do partido. O principal adversário dele deve ser Geraldo Júnior, do MDB, hoje apoiado pelo presidente Lula. E por falar em eleições, de acordo com o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, 155 milhões de brasileiros vão poder votar nas eleições municipais deste ano. O repórter Túlio Amâncio traz os detalhes para a gente. No raio-x do eleitorado brasileiro, os jovens estão em alta. O número de eleitores de 16 e 17 anos que estão aptos a votar cresceu quase 80% na comparação com a eleição de 2020. No total, 155 milhões de brasileiros podem ir às urnas. A maioria, mulheres com idades entre 45 e 59 anos.
O prazo para as convenções partidárias começa nesse sábado e vai até o dia 5 de agosto. São nesses encontros que os partidos definem as coligações e os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou também o limite de gastos para as campanhas em cada uma das 5.559 cidades. É dinheiro público dividido proporcionalmente. Em São Paulo, cidade com maior número de eleitores, o candidato a prefeito vai poder gastar até 67 milhões de reais no primeiro turno e quase 27 milhões no segundo. Para o candidato a vereador, o teto é de quase 5 milhões de reais. Os candidatos que desrespeitarem os limites vão ter que pagar uma multa equivalente a 100% da quantia acima do teto e ainda podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico. Isso se não houver propostas como a que está em debate no Congresso, que perdoa as multas dos partidos políticos. A lei estabelece regras. O TSE também baixa resoluções, forma jurisprudência, fixando regras, e aí os partidos vão lá e não cumprem e se dão autoanistia. Então dá para a gente dizer, dá para a gente falar em impunidade. A chamada PEC da anistia já passou na Câmara e depois do recesso deve ir a plenário no Senado. A convocação de mesárias e mesários para as eleições municipais de 2024 já começou. E em Minas Gerais, pelo menos 210 mil pessoas devem atuar nessa função, que é essencial para a democracia. José tinha apenas 18 anos quando trabalhou como mesário pela primeira vez. Quando eu cheguei no local de votação, onde eu prestaria o trabalho, eu vi a importância que era de toda a sociedade, todo cidadão, poder participar daquele momento, porque é um momento em que as pessoas elas se reúnem para poder eleger os seus representantes. A Justiça Eleitoral está à procura de pessoas como o José. Só em Minas Gerais, cerca de 210 mil devem servir na função nas próximas eleições. Os mesários eles vão receber essas convocações através de e-mail, cartas, WhatsApp ou até de forma presencial. O mesário ele é fundamental para o bom funcionamento da sessão eleitoral. É ele que organiza as filas nas sessões, ele que recebe o eleitor, identifica esse eleitor, habilita o eleitor a votar, ele entrega os comprovantes e ele também é responsável pelo encerramento da votação naquela sessão. Os mesários têm direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 60 por dia de serviço e a 2 dias de folga no trabalho, tanto pelos dias de votação quanto pelos treinamentos que precisam fazer. Os convocados para auxiliar nos trabalhos eleitorais, eles serão treinados, seja presencialmente ou por aplicativo. Eles devem comparecer ao trabalho nos dias e horários especificados. Aquele que não comparecer, ele não tem a quitação eleitoral, que é muito importante para o cidadão, né, na sua vida civil, bem como ele pode pagar multa também a ser arbitrada pelo juiz eleitoral. Além dos mesários, outros 39 mil cidadãos devem ser convocados em Minas para atuarem na função de apoio logístico no dia das eleições. Entre as atividades desempenhadas estão o auxílio no preenchimento das justificativas de ausência às urnas, além da administração de prédios e técnico em informática. Os benefícios da função são praticamente os mesmos dos mesários, mas o auxílio alimentação só será pago a quem trabalhar em turno integral. Realizado pelo Grupo Bandeirantes, o primeiro debate presidencial da redemocratização do Brasil completou 35 anos. A noite de 17 de julho de 1989 consolidou a Band como pioneira na realização de debates políticos. Confira na reportagem especial. Não há como não se emocionar, ainda hoje, quando volta à memória a cena histórica daquele julho de 1989. Nos estúdios e na tela da Band, o desfile inédito de todas as ideias e bandeiras ideológicas, o primeiro na televisão da vida política do país. É assim que o diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, descreve em seu livro Debate na Veia o que foi a noite de 17 de julho de 1989.
35 anos atrás, Mitre comandou a produção daquele encontro histórico. Eu vivi o final da democracia em 64 como jornalista, já cobrindo, por exemplo, o comício do Jango no dia 13 de março de 1964. Eu vi a democracia morrendo ali. Depois eu vi a democracia renascendo em 84 na Jornada das Diretas. Eu já era diretor de redação. E depois eu vi a democracia se consolidando na Band, nos estúdios da Band, no primeiro debate. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. A eleição tinha 22 candidatos. 9 estavam no debate inédito da Band. Ele contou com as participações de Paulo Maluf, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Afonso Camargo, Guilherme Afife Domingos, Ronaldo Caiado, Lula, Mário Covas e Roberto Freire. Ulisses Guimarães compareceu a partir do segundo encontro. Aliás, a Band não realizou apenas um, mas 4 debates no primeiro turno. A história estava sendo escrita com duelos antológicos. Esta autossuficiência do senhor Paulo Maluf, porque ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. Graças a Deus. Filhote da ditadura. Não, senhor. Aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Tudo era novidade e muitas dúvidas eram decididas ao vivo, no calor do encontro. Não concedeu uma parte aqui. Todo mundo eu lhe agradeço muito. Não, e todo mundo vai conceder, só que o meu tempo foi. O senhor quer, então, concluir o seu tempo e, Caiado, eu lhe concedo uma parte em seguida. Eu vou lhe conceder. Vamos lá. O tempo terminou, Roberto. Mas já terminou o meu? Já terminou. Aquele apito foi isso? Eu pensei que fosse a intervenção dele. Apenas Fernando Collor não participou dos debates. Só apareceu no segundo turno. O país vivia um momento turbulento. O governo do presidente Sarney terminava com uma inflação recorde de quase 2.000%. O brasileiro queria propostas que tirassem o país da crise. O Brasil vivia, na época, um período da hiperinflação, né? Então, o governo Sarney, vários planos econômicos, nada funcionou, houve aquela enorme frustração no início do plano cruzado, enfim. Então, quer dizer, e havia ali muito da ideia de, bom, quem tem uma solução para esse processo, né, inflacionário brasileiro? Ninguém tinha, na verdade, na época. Ninguém tinha. Os debates viraram uma tradição da Band ao longo das eleições seguintes. Este ano não vai ser diferente. Em algumas semanas, este estúdio vai ser transformado em cenário do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta campanha. Será dia 8 de agosto, um trabalho que começa muitos meses antes. A primeira reunião com os assessores dos candidatos aconteceu em janeiro. De lá para cá, foram 4 encontros como este, para acertar datas, combinar regras. Há 35 anos é assim. E mesmo com toda a experiência, sempre que toca esta música, a emoção se renova. A tradição da Band é uma tradição de democracia, de confronto de ideias, de bandeiras, etc. Sem preconceito. A Band é a casa do debate, por isso, porque tem uma história por trás disso, né? A polícia do Mato Grosso tenta identificar o autor do crime brutal que tirou a vida de uma empresária. A vítima, morta a facadas, era filha de um deputado estadual. O crime aconteceu neste sítio, na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Raquel Mazieiro Catani, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de casa pela mãe. Segundo a perícia, havia indícios de luta corporal. O local estava todo revirado, com roupas e objetos espalhados na cama e no chão. Um celular e uma moto da vítima foram roubados. Raquel foi assassinada com vários golpes de faca. Ela tem sim mais de 30 ferimentos no corpo, são ferimentos também de defesa, enfim. Temos também algumas informações que chegaram para nós, mas vamos aguardar o laudo oficial para a gente poder fazer a divulgação. A polícia ainda não identificou o autor do crime. A princípio, a investigação descarta o envolvimento do ex-marido da vítima, que prestou o depoimento. A moto que foi roubada foi encontrada em uma área de chácara,
na mesma zona rural onde Raquel morava. Raquel era produtora de queijos artesanais e mãe de um menino de 6 anos e uma menina de 3, que estavam com a avó paterna no dia do assassinato. Ela era filha do deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Raquel foi enterrada hoje, com a presença de familiares, amigos e políticos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compareceu ao velório. A polícia agora deve ouvir os pais da vítima e aguarda o resultado de exames feitos a partir de impressões digitais e material genético encontrado na cena do crime. Presos realizaram uma rebelião na Penitenciária 1, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O motim ocorreu no fim da manhã deste sábado. Temos aí as imagens, inclusive. Os detentos se reuniram no pátio central e colocaram fogo em colchões. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o motim foi controlado e a situação estabelecida na Penitenciária 1 de Franco da Rocha. A direção da unidade faz, neste momento, o levantamento dos danos que ocorreram em dois dos pavilhões habitacionais. Ninguém se feriu e não houve reféns. Mudando de assunto, falando agora sobre a corrida à Casa Branca, Donald Trump fez neste sábado o primeiro comício aberto ao público desde a tentativa de assassinato em que sofreu há uma semana. Foi em Michigan, em um dos estados considerados decisivos para a eleição. O comício aconteceu na cidade de Grand Rapids, a segunda maior do Michigan. Trump estava ao lado do seu vice, J.D. Vance. Foi a primeira vez que os dois apareceram juntos depois da convenção dos republicanos. O presidente Joe Biden, com Covid, segue em isolamento na casa dele em Delaware. Nos últimos dias, só cresceu a pressão interna para que Biden abandone a candidatura. E mais de 12 membros do Partido Democrata se manifestaram publicamente pedindo a retirada de Biden da disputa. Mas o presidente resiste. Ele afirmou que vai continuar em campanha. Mesmo assim, a equipe de Trump já se prepara para possível mudança de adversário. Fontes do The New York Times afirmam que a campanha já tem pronto um plano para atacar a vice de Biden, Kamala Harris. Ela é uma das mais cotadas para assumir a candidatura no lugar de Biden. Os republicanos prepararam um dossiê sobre a vida política e profissional de Kamala. Segundo o The New York Times, a equipe de Trump se preocupa com a influência da senadora entre eleitores negros. Kamala foi a primeira mulher de origem negra a ser eleita para vice-presidente dos Estados Unidos. Seguimos no noticiário internacional. A gente fala agora da pane que travou computadores e gerou um caos em serviços no mundo todo. O apagão digital ainda prejudica milhares de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Dezenas de voos foram atrasados. A pane cibernética foi inédita. Pela primeira vez, um erro de atualização de software impactou os sistemas numa escala tão grande, global. A CrowdStrike está por trás da falha da tela azul. A empresa americana é dona do software de segurança que travou o sistema operacional da Microsoft em mais de 8,5 milhões de computadores, quase todos de empresas. Lá fora, os problemas persistiram neste sábado. Só pela manhã, a consultoria Cirium contou pouco mais de 1.600 cancelamentos de voos pelo mundo. O Aleph ficou preso no aeroporto de Miami com um grupo de estudantes por mais de um dia. Me deram um bilhete para eu tentar voltar, mas não é certo, está tudo muito incerto, todos os voos são muito cheios. Ele conseguiu embarcar e finalmente está a caminho do Brasil. Já o Gabriel é dono da escola que promoveu a viagem de intercâmbio para os Estados Unidos. Ele conseguiu voltar, mas em um voo fretado. Não teve nenhuma explicação. A gente só via que estava todo mundo nervoso, muito lotado, as pessoas preocupadas com o que estava acontecendo e a gente sem saber o que estava acontecendo. Na sexta-feira, o caos foi ainda maior. Aeroportos ficaram lotados num dia de muitas viagens planejadas por causa das férias de verão no hemisfério norte. Companhias aéreas tiveram que voltar no tempo e emitir bilhetes preenchidos à mão. Aqui no Brasil, voos também foram afetados, mas em uma escala muito menor, assim como os serviços de saúde e bancos. Especialistas explicam que a empresa não tem grande participação no mercado brasileiro.
A CrowdStrike declarou que apura o que causou a falha. Para este especialista, o problema pode levar semanas para ser totalmente resolvido. Isso porque as correções são feitas máquina a máquina. Para ele, o mundo precisa estar preparado para mais falhas do tipo. Depois desse incidente, as empresas já estão tomando medidas para emular suas versões de atualização e testar esses ambientes antes de autorizarem a atualização dessas máquinas em seus serviços, em seu parque de maquinário. Hora da nossa reportagem especial dentro do projeto Band sobre os 50 anos das relações entre Brasil e China. A sexta geração de carros sem motorista já está nas ruas. Entre outras vantagens, a melhora dessa tecnologia ajuda aqueles motoristas que, dirigindo o carro normal, são chamados de barbeiros. Tem mais China para descobrir. Toca pra frente, motorista. Não, espera aí. No cinema, a gente já embarcou em carros de pura imaginação, mas achava que era coisa de louco, de quem sonhava demais, de ficção científica. Quem pensou num carro sem motorista? Esta empresa deu o pontapé inicial em 2013. 10 anos depois, tem 6 gerações de carro autônomo. O grande desafio foi sempre aumentar a performance do carro e reduzir o custo. É a primeira vez que a gente vai andar, então, de um carro que não precisa motorista. Eu não dirijo nada bem, quero ver se ele dirige melhor do que eu. Olha, já diz bem-vindo ao carro, vê se o ar-condicionado tá legal. Um pouquinho sem segurança. No primeiro momento é um pouco esquisito, mas aqui, ó, let's go, vamos embora. Please keep your seatbelt fastened during the trip. We wish you a pleasant trip. O carro autônomo funciona com inteligência artificial. Tem dezenas de câmeras e sensores que cuidam de tudo o que acontece ao seu redor. Por isso ele é capaz de desviar de tudo e de todos. Para esse carro funcionar, são necessários muitos satélites. Hoje, tem 1000 carros como esse rodando em 6 cidades aqui da China. Ela perguntou se a gente queria ouvir qual tipo de música e deu opções para escolher. Peguei esse aqui. No painel existe um SOS, que se você precisar de algum tipo de socorro, é só apertar aqui. Não vou fazer porque eu tô calmo ainda. E ele fica bem distante do outro carro. Ó, primeiro farol que a gente está enfrentando, tá aberto. No primeiro momento dá medo, sim. Foram 20 minutos, no final a gente ficou mais tranquilo e pronto para a próxima. Eu estou bem mais seguro aqui fora. Estes carros autônomos, por enquanto, não são vendidos diretamente para as pessoas. Hoje são comercializados apenas para empresas. Repare na tendência do design. E vem aí, nada de volante à mostra. Parece uma sala. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia. Uma das maiores taxas de judicialização do mundo, mais de 30 milhões de novas causas, isso todo ano. 600 processos por mês para cada juiz. Um raio-x sobre o sistema judiciário brasileiro. O Canal Livre recebe o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Nós temos um poder judiciário e vou falar aqui sem menor pretensão de ser corporativo, não. Mas nós temos um poder judiciário no Brasil que eu acredito, e não é só a minha opinião, é a opinião de vários juristas, cientistas sociais que examinaram o nosso modelo, o nosso perfil. Nós temos um poder judiciário que é referência hoje no mundo inteiro. Canal Livre, hoje às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Receba as últimas notícias do Brasil e do mundo diretamente no seu WhatsApp com a Band News TV. Esteja sempre à frente com nosso jornalismo 24 horas por dia. Para se inscrever, é fácil. Abra seu WhatsApp, vá em atualizações, busque por Band News TV, clique para seguir e ative o sininho para receber as notificações em tempo real. Adicione o nosso canal à sua lista e acompanhe todas as novidades. Band News TV, na velocidade da notícia. Direção da penitenciária em Franco da Rocha faz levantamento de danos após rebelião de presos ser controlada. Detentos atearam fogo em colchões, ninguém se feriu, também houve reféns. Ladrão é atropelado e morto logo após arrancar o celular da mão de um idoso na Lapa, na zona oeste da capital paulista. Microsoft afirma que pelo menos 8 milhões de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pelo apagão cibernético global, provocado aí por uma atualização da companhia de segurança CrowdStrike. Forças israelenses bombardearam alvos do Iêmen em resposta ao ataque rebelde de Houthis, que mataram uma pessoa em Tel Aviv. A Microsoft disse que 8 milhões e meio de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pela pane provocada por uma atualização da companhia de segurança cibernética CrowdStrike. De acordo com a empresa de tecnologia, o valor representa menos de 1% de todos os aparelhos com Windows. Desde sexta-feira, a CrowdStrike vem desenvolvendo uma solução para ajudar na recuperação da infraestrutura do sistema Azure da Microsoft, afetado pela falha. A Microsoft disse ainda que tem atuado em colaboração com os serviços de uma nuvem da Amazon e do Google para encontrar soluções mais eficientes. E o apagão cibernético que atingiu boa parte do mundo também afetou serviços no Brasil. Bancos, aeroportos e hospitais sentiram os efeitos. A falha partiu de uma empresa nos Estados Unidos, mas em São Paulo, a Odete voltou para casa sem conseguir atendimento no banco. Eu vim abrir uma conta para meu filho. Falou que não tem sistema. Falou que não dá para abrir o computador, que o sistema não abre. Em alguns bancos, só funcionaram os caixas eletrônicos. O atendimento digital também foi prejudicado. Nos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Viracopos, em Campinas, quase 50 voos tiveram atrasos ou foram cancelados, criando longas filas nos terminais. A empresa Azul, a mais afetada, confirmou problemas nos sistemas. 3 hospitais de São Paulo também tiveram dificuldades. As falhas foram corrigidas ao longo do dia, mas não se comparam ao caos enfrentado nos Estados Unidos e na Europa. Mesmo assim, muitos no Brasil sofreram com os transtornos. Pedi permissão no meu emprego e me deram a permissão e aí eu vim, não consegui resolver nada. A falha começou na empresa americana CrowdStrike, que desenvolve programas para bloquear fraudes, invasores e ataques hackers. Um erro em uma atualização atingiu os sistemas de mais de 20 mil clientes. Esse é um daqueles programas que não podem falhar. Ele está ligado diretamente ao coração do sistema operacional dos computadores. Como se trata de um software de segurança, como se ele tivesse as chaves da casa. Uma falha e tudo trava. Foi o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira com milhões de computadores no mundo. Um gigantesco e poderoso universo erguido sobre bases frágeis. A charge trouxe a provocação. Colocou toda a estrutura de TI no mundo vulnerável a um erro de uma empresa. O que mais chamou a atenção foi o grau de interdependência que a gente tem hoje, né, na nossa sociedade. Você vê que uma alteração que foi feita provavelmente com algum erro foi capaz de tirar do ar sistemas, servidores, computadores no mundo inteiro. Isso mostra o quanto essas empresas, o quanto o universo da cibersegurança, da segurança digital, faz diferença na nossa vida. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Chega a ser assustador, né, como a nossa sociedade hoje depende desses sistemas que são absolutamente interconectados. O Pantanal e o Cerrado com uma intensidade inédita nos primeiros 6 meses do ano, chegando mais cedo do que o previsto.
E o cenário, que já é dramático, pode piorar com a temporada de seca. Veja na reportagem especial do Valteno de Oliveira. Nunca se viu tanto fogo, tantas queimadas, tantos incêndios no Brasil. É o que mostram os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só no Pantanal, nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 3.500 focos e no Cerrado, 13.200. A devastação é a maior já registrada desde o início da série histórica, em 1998. Olha a força da chama por todos os lados, né? De baixo, de cima. Impressionante a velocidade do fogo. Enquanto isso, os servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção do meio ambiente, estão em greve há quase um mês. O secretário responsável pelo controle de desmatamentos e queimadas do Ministério do Meio Ambiente disse que a paralisação dos servidores não tem atrapalhado o combate ao fogo. Os servidores do IBAMA que estão em greve, eles não são os servidores que estão na linha de frente do combate aos incêndios. Tem servidores na área de fiscalização ambiental, tem servidores na área de licenciamento ambiental, tem servidores administrativos. O secretário disse que o governo liberou 150 milhões de reais do orçamento extraordinário para a contratação de brigadistas e aluguel de aeronaves de outros países, caso seja necessário, no combate ao fogo. Para o pesquisador Evaristo de Miranda, acusar este ou aquele governo pelo aumento das queimadas não resolve o problema. Onde estão concentrados os incêndios, o fogo, as queimadas? Nos locais mais atrasados, mais pobres, menos desenvolvidos, em áreas indígenas, em unidades de conservação. Nessas semanas, basta ver o mapa dos satélites. No Tocantins, o fogo estava concentrado na área indígena da Craolândia e do Xerente. No Maranhão, nas áreas de agricultura atrasada, como nas terras onde vivem os Guajarás, Canabrava e Canela. E em Mato Grosso, na área dos Utiariti. Os cerrados de São Paulo não estão queimando. Os cerrados de Minas, de Goiás, do oeste da Bahia, lá não está havendo essa inflação de fogo. Por quê? Porque lá a agricultura se desenvolveu, lá é a área do agronegócio, nesses locais se usa tecnologia, ninguém põe fogo na cana-de-açúcar, na soja, no milho, nem no algodão. Apesar de o governo comemorar a redução nos focos de incêndio no Pantanal nos últimos dias, o estrago já está feito e pode piorar, já que o período de estiagem vai até o mês de setembro. A usina suspeita de causar a morte de mais de 200 mil peixes em Piracicaba, interior de São Paulo, foi multada em 18 milhões de reais. A movimentação começou logo cedo neste ponto do Mini Pantanal, em São Pedro, onde foi montado um ponto de concentração para os trabalhos. O hidrotrator foi colocado na margem do rio e essa máquina foi usada como apoio. Representantes da Polícia Militar Ambiental com 12 barcos ajudaram na limpeza. Muitos pescadores, sem poder trabalhar, acompanharam tudo de perto. Ninguém está querendo comprar mais o peixe daqui. A gente às vezes tem um pequeno estoque aí, ninguém vem comprar, ninguém quer saber do peixe. Os trabalhos de remoção dos peixes mortos começaram por este ponto do Tanquã. Segundo a Polícia Militar Ambiental, são pelo menos 6 pontos mais críticos iguais a esse. Portanto, os trabalhos devem demorar alguns dias. Também, durante a manhã desta sexta-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa para a divulgação do laudo da CETESB. Segundo a Companhia Ambiental, a morte dos peixes foi causada pela água residuária e mel de cana-de-açúcar que vazaram da usina São José, que causou a proliferação de bactérias que interferiram no oxigênio da água. A multa estipulada para a usina é de 18 milhões de reais. Uma investigação ainda segue pelo Ministério Público e pela Delegacia de Rio das Pedras. O Exército Brasileiro fez um levantamento topográfico do dique do Rio dos Sinos, entre as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O trabalho está sendo feito para indicar a melhor alternativa para a reconstrução do dique, que foi ultrapassado pelas águas dos Sinos na histórica enchente em maio, que inundou partes das duas cidades.
O dique tem cerca de 2 quilômetros na cidade de Novo Hamburgo e outros 18 quilômetros em São Leopoldo. Além de avaliação da altura, o levantamento também inclui a indicação de desalinhamentos, talude do dique e as curvas. O levantamento topográfico deve terminar na próxima terça-feira. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Um foco da doença de Newcastle foi identificada no Rio Grande do Sul. De acordo com o setor de proteína animal, o caso isolado não deve afetar as exportações de forma relevante. Ela é altamente contagiosa e afeta todo tipo de ave, das silvestres às domésticas. A doença de Newcastle ganhou esse nome depois de um surto na cidade inglesa há quase 100 anos e não é transmitida para os humanos. A granja onde o foco da doença foi detectado está interditada. O governo estadual montou barreiras sanitárias num raio de 10 quilômetros do local. Além de revisitar todas as granjas comerciais, vai visitar todas as propriedades rurais com aves de subsistência, um total de 75 propriedades rurais, e, na sequência, realizar a vigilância num raio de 10 quilômetros em mais 801 propriedades rurais. O Rio Grande do Sul exporta cerca de 60 mil toneladas de frango por mês. Especialistas acreditam que a doença de Newcastle pode afetar até 5% da produção nacional. Os impactos estimados são na ordem entre 5% aproximado, entre 3% e 5% da produção total brasileira, e não é muito diferente daquilo que é no Rio Grande do Sul. A gente tem impactos da ordem de até 15% em piores cenários nas exportações, mas que não devem se realizar. Pois é, e seguindo aí o protocolo, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu temporariamente as exportações de carne de frango, ovos e produtos agrícolas do Brasil. A decisão pelo alto embargo veio após o diagnóstico do foco de Newcastle em aves num estabelecimento comercial no Rio Grande do Sul. A medida faz parte dos requisitos sanitários definidos com cada país importador. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou numa rede social que o MAPA também declarou estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul por 90 dias. E estão previstas ações de sacrifício ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas as propriedades no raio de 10 quilômetros. E é muito importante que as medidas de contenção da doença elas sejam aplicadas de forma muito rápida para que a gente minimize os impactos econômicos, sociais dessa ocorrência. E a gente retorne à normalidade sanitária e que os avicultores possam continuar na sua atividade de produção normalizada. Mudando de assunto, a gente fala agora de uma força-tarefa que foi firmada com várias cidades do Paraná para aumentar a cobertura de vacinação no estado. O foco é aumentar a procura por imunizantes que fazem parte do calendário nacional de vacinas. Com a campanha Proteja seu filho em cada fase da vida, o foco será crianças e adolescentes, com imunização direcionada para as vacinas influenza, pentavalente, DTP, pneumocócica 10 e pólio, que estão com baixa adesão no Paraná. A força-tarefa ainda envolve uma parceria entre as secretarias estaduais da Saúde e da Educação para incluir pontos de vacinação nas escolas estaduais e reforçar a vacinação atualizada na volta às aulas do ano letivo. Nós estamos muito preocupados, estamos entrando na época mais fria do ano e o lote das 4 milhões de doses, para ilustrar, de vacina de influenza que chegaram do Ministério da Saúde, nós só aplicamos até o momento 2 milhões e meio de doses. Nós temos mais de 1 milhão de doses disponíveis. E vejam, senhores, se nós formos focar nos grupos de fragilidade, que são as crianças e os idosos, essa cobertura ainda é menor. Está em torno de 40%, 45%. E isso é muito grave.
A força-tarefa, além de ter a sugestão de aumentar o horário de vacinação nos postos de saúde, incluindo fins de semana, tem destaque na importância dos gestores municipais realizarem o monitoramento das estratégias de vacinação, que tem como foco promover a busca ativa de cidadãos não vacinados, mapeando riscos e identificando territórios que correm risco de ter retorno de doenças evitáveis. A gente tem aí diversos fatores que influenciam na decisão das famílias em levar principalmente as crianças e os jovens para vacinar, e esse é mais um momento de pactuação para que a gente possa organizar o sistema com outras estratégias, e sem dúvidas a estratégia extramuro ela é sempre bem-vinda. Os municípios já fazem vacinação à noite, já fazem vacinação no final de semana, já buscam outras entidades como parceiras para fazer a vacinação. A Rede Nacional de Dados em Saúde aponta que o Paraná registrou até junho desse ano pouco mais de 84% de cobertura vacinal da pentavalente, 80% da DTP, 80,75% da pneumocócica 10 valente, 82% da pneumocócica 10 reforço, 84% da inativada pólio e 81% da vacina oral de pólio. Para todas essas vacinas, a meta de cobertura é de 95%. Em relação à gripe, até o dia 15 desse mês, aproximadamente 60% de todas as doses foram aplicadas no Paraná. Já em relação ao público-alvo, apenas 45% dessas pessoas procuraram uma unidade de saúde. O que chama atenção é que essas doses estão disponíveis para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. E o Brasil está avançando na imunização infantil. Deixamos a lista dos 20 países que menos vacinam as crianças. Para que serve uma vacina? Para ficar forte. Sabe tudo, Eduardo. Ele e o irmão estão com todas as vacinas em dia. Resultado da atenção especial da Caroline e do Guilherme. Além do aplicativo, nós moramos perto da unidade de saúde. Os próprios agentes comunitários acabam vindo ou entrando em contato conosco, lembrando das vacinas. O comprometimento de muitos pais ajudou o Brasil a sair da lista dos 20 países com os piores índices de vacinação do mundo, de acordo com o relatório divulgado pelo Unicef. Houve melhora em 14 das 16 vacinas pesquisadas, entre elas a DTP-1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Nesse caso, o número de crianças não vacinadas caiu de 687 mil para 103 mil em 2023. As ações públicas para promover a vacinação aumentaram no último ano. Apesar da melhora, a vacinação no Brasil ainda não é a ideal. No caso da paralisia infantil, 75% das crianças até 1 ano de idade receberam a dose no ano passado. É mais do que os 64% de 2022, mas ainda está longe da meta de 95% estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Na última campanha para crianças até 5 anos, só 31% tomaram as gotinhas contra a pólio. Especialistas alertam, sem cumprir a meta, o país corre risco de sofrer com novos surtos dessas doenças, entre elas o sarampo, que teve aumento de casos em 2024. Mas se a gente quer uma proteção de rebanho de toda a população, a gente precisa melhorar essas coberturas, elas precisam aumentar. Silvio Santos, de 93 anos, recebeu alta neste sábado do hospital onde estava internado aqui na capital paulista com um diagnóstico de H1N1. A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador teve alta, passa bem e já está em casa. A internação de Silvio Santos tinha sido confirmada na última quinta-feira pelo próprio SBT. Vai ficar. Noticiário internacional aqui no Band News. As Forças Armadas de Israel bombardearam alvos no Iêmen neste sábado em retaliação a um ataque de rebeldes Houthis que matou uma pessoa na cidade de Tel Aviv. A informação foi confirmada pelo porta-voz militar de Israel. De acordo com os militares israelenses, infraestruturas de energia foram atingidas com auxílio de caças F-15. Ainda segundo os israelenses,
o ataque foi avisado. O principal canal de TV do Iêmen informou que os bombardeios atingiram instalações petrolíferas e provocaram vítimas. Moradores da cidade portuária de Hodeia contaram à agência de notícias Reuters que explosões foram ouvidas durante um intenso bombardeio. A TV oficial informou ainda que bombeiros foram acionados para combater incêndios em tanques de petróleo. Autoridades Houthis prometeram uma resposta efetiva aos ataques israelenses contra alvos considerados vitais para Tel Aviv. O principal tribunal da ONU decidiu que as ocupações de Israel em territórios palestinos vão contra a lei internacional. O painel de 15 juízes do Tribunal Internacional de Justiça considerou que as ações do governo israelense violam a 4ª Convenção de Genebra. Além da ocupação das áreas, os magistrados criticaram a exploração de recursos naturais. Israel domina a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza há quase 60 anos. As regiões foram ocupadas após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Além desse controle, a política também envolve a transferência de colonos para as regiões. No caso de Gaza, Israel deixou o comando em 2005. Apesar disso, os bloqueios econômicos e humanitários persistem. Os juízes da ONU classificaram as medidas nos territórios palestinos como anexação e determinaram o fim dessas atividades. Apesar disso, não há indicação alguma de que Israel respeitará o veredito. Ainda no noticiário internacional, 3 hackers pró-Rússia foram presos neste sábado suspeitos de ataques cibernéticos contra a Espanha e outros países integrantes da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. De acordo com a polícia da Espanha, onde eles foram detidos, o objetivo dos ataques eram ações terroristas. Eles são acusados de disseminar negativas de serviço contra instituições públicas e setores estratégicos. Segundo a Guarda Civil Espanhola, os 3 suspeitos praticavam ataques contra sites de organizações públicas e privadas governamentais, além de infraestruturas sensíveis e serviços essenciais de países que apoiam a Ucrânia no conflito contra a Rússia. As prisões foram efetuadas nas cidades de Monacor, nas Ilhas Baleares e Úvela, na Andaluzia. A investigação segue ainda em andamento. O time apresentou a Vila Olímpica, em que o time Brasil apresentou a Vila Olímpica, em que os atletas brasileiros vão ficar hospedados durante as Olimpíadas. O local fica na cidade de Saint-Ouen, em uma cidade que fica a meia hora lá de Paris. A cerimônia de boas-vindas acontece em Serre-Ouagari, onde são distribuídas as malas para os atletas. Na parte de trás da estrutura, tem uma estrutura para complementar o treinamento do time de boxe. Próximo do local, tem um ginásio para treinamento da equipe de vôlei, com academia que poderá ser usada aí por outras modalidades. No segundo andar, tem uma sala de lutas. A 600 metros, tem o Castelo Chateau de Saint-Ouen, um castelo antigo, onde tem uma exposição dedicada para as mulheres, com um espaço para familiares e amigos dos atletas. Ainda tem sala de preparação mental, fisioterapia, restaurante brasileiro e serviço consular. E por falar nisso, olha só, a esperança de medalha para o Brasil. A skatista Raíssa Leal, de 16 anos, desembarcou neste sábado em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos e falou ainda sobre a expectativa para a competição. Que a meta de todo mundo, além de se divertir e dar o nosso melhor, né, é ter um bom resultado. Então, eu só quero me divertir, a expectativa tá enorme, tô doida pra chegar logo na vila, conhecer o pessoal, ver os novos atletas também. E como eu tô indo pra minha segunda Olimpíada, mas eu sou muito novinha, tem gente vindo pra primeira,
A gente buscou muito isso depois que acabou um pouquinho dos campeonatos. Foi treinar para chegar aqui 100%. E eu tenho certeza que eu estou 100%, tanto mental quanto físico. A gente torce por ela também. E olha só, um dado que escancara a realidade do esporte brasileiro. 6 em cada 10 jovens atletas desistiram do sonho profissional por falta de dinheiro. O sonho do pódio. A torcida, o que dá nos jogadores é de arrepiar, né? E quantos passos para chegar lá? O Vinícius cruza a cidade para treinar basquete. Para você chegar no seu objetivo, você não pode ser só um atleta que joga muito bem. Você também precisa ter a disciplina, a humildade. Ele é um dos jovens deste projeto social que atende crianças e adolescentes de escolas públicas de São Paulo. Os que se destacam vão para as equipes de competição. Um celeiro de atletas. É preciso investir para a molecada participar e para a molecada conseguir praticar esporte com regularidade, poder se desenvolver na área do esporte ou se desenvolver através do esporte para outras áreas. Tudo é mantido com recursos de leis de incentivo ao esporte. A ONG fornece treinos, transporte, roupas, alimentação, inscrições. Oferecer acesso ao esporte e condições para aqueles que se destacam permanecerem. Sem isso, já imaginou quantos talentos ficariam pelo caminho ou sequer chegariam aqui? Pois é exatamente o que acontece no Brasil. De cada 100 brasileiros que sonhavam em ser atletas, 10 tiveram alguma experiência profissional, só 2 seguiram na profissão. 60% desistiram do sonho por falta de dinheiro e incentivos. Uma história que o ex-maratonista e medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima conhece muito bem. Às vezes eu não tinha condição de participar de alguns eventos. Eu apelava aos comerciantes naquelas vaquinhas para juntar um montante para que eu pudesse viajar, para que eu pudesse se alimentar, pagar a participação de uma corrida, que hoje não mudou muita coisa, não. E no caminho de formar atletas, o esporte forma cidadãos e novos horizontes. Eu vou estar com essa galera toda jogando e nós vamos ganhar troféu, medalha, de tudo. E vai longe. Demais. Com certeza. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com outras informações. Continue com a gente. Band News TV, na velocidade da notícia. Atenção, gravando. Estúdio Novo Band News TV. Opa, estamos no ar e de cara nova. Band News TV ao vivo agora em um novo estúdio. Nova tecnologia, novos equipamentos, mas o que não muda é o nosso compromisso com a notícia. Nós estamos aqui 24 horas por dia, prontos para te mostrar o que acontece no Brasil e no mundo. De cara nova, mas com a credibilidade de sempre há 23 anos. Band News TV na velocidade da notícia. Liberty Bell, o sino da liberdade, é considerado o maior símbolo da Revolução Americana e da consequente Guerra da Independência. Está exposto em um belo edifício na praça que fica em frente ao Independence Hall, na Filadélfia. Por mais de 200 anos esteve ali, do outro lado da rua, no próprio prédio onde foi assinada a liberdade americana. Essa fenda no sino é motivo de discussão entre os historiadores até os dias de hoje. Alguns deles defendem que essa rachadura surgiu no final do século XVIII, outros no final do século XIX. Em 8 de junho de 1776, foram as badaladas desse sino que convocaram os cidadãos da Filadélfia para a leitura da Declaração da Independência. E desde então se transformou em uma marca da cidade, presente inclusive no estádio de beisebol, a Casa dos Phillies. Uma
Uma das maiores taxas de judicialização do mundo, mais de 30 milhões de novas causas, isso todo ano. 600 processos por mês para cada juiz. Um raio-x sobre o sistema judiciário brasileiro. O Canal Livre recebe o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Nós temos um poder judiciário e vou falar aqui sem menor pretensão de ser corporativo, não. Mas nós temos um poder judiciário no Brasil que eu acredito, e não é só a minha opinião, é a opinião de vários juristas, cientistas sociais que examinaram o nosso modelo, o nosso perfil. Nós temos um poder judiciário que é referência hoje no mundo inteiro. Canal Livre, hoje às 8 da noite, aqui na Band News TV. Convenções partidárias começam neste sábado. Partidos apresentam os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Donald Trump faz o primeiro comício público após ter sido vítima de tentativa de assassinato. Evento no estado de Michigan contou com a presença do vice da chapa, J.D. Vance. 3 hackers pró-Rússia são presos na Espanha por suspeita de ataques cibernéticos contra o país e outros integrantes da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, tem alta do hospital onde estava internado na capital paulista, com diagnóstico de H1N1. A skatista Raíssa Leal desembarca em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos. A atleta de 16 anos é uma das esperanças de medalha para o Brasil e avisou que está preparada mentalmente e fisicamente. Depois de anunciar um corte de 15 bilhões de reais no orçamento, o governo deve definir na segunda-feira quais áreas vão ser atingidas. Fontes do governo adiantaram que obras ainda não iniciadas vão ser as áreas mais afetadas pelo bloqueio, principalmente dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, das cidades, do turismo e do esporte. Saúde e educação também devem sofrer, porém com menor impacto. O anúncio do congelamento de 15 bilhões de reais foi bem recebido pelo mercado, mas especialistas avaliaram que é preciso mais. Cálculos internos do governo dão conta de que ainda será necessário um corte de mais 10 bilhões de reais até o final do ano para garantir o cumprimento da meta fiscal. Ao contrário do que a ministra Simone Tebet disse a jornalistas, ela e Fernando Haddad confidenciaram que foi difícil sim convencer o presidente da necessidade de cortar despesas. Agora, a estratégia da equipe econômica é ir aos poucos, comendo pelas beiradas, para mais uma vez ter o apoio de Lula para passar a tesoura. Na Fazenda, a preocupação também está em ganhar um outro debate, na arena digital. Nas últimas semanas, memes criticando Fernando Haddad pela taxação das compras importadas e a reforma tributária se espalharam pelas redes. Sem dúvida nenhuma, são recados importantes que vão mostrando, e quando isso fura a bolha, isso mostra claramente que não é uma briga política, não é uma briga de blocos exclusivamente. Há uma visão, sim, de que o governo taxa. A Fazenda postou um meme usando o filme Divertidamente 2 para responder a críticos, citando as emoções com a aprovação da reforma tributária como o nojinho a fake news. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, apontou os pontos positivos e negativos da reforma tributária para a indústria brasileira. Definitivamente, a reforma tributária tem 2 pontos principais. Óbvio que ela é um processo complexo, com a transição longa, onde existe uma curva de aprendizado, de ajustes que vão ter que ser contínuas. Mas os grandes pontos que ela tem definitivos e bons nesse momento é que ela elimina a cumulatividade, que pesa muito sobre a indústria, e torna também esse emaranhado de legislação tributária dos estados e federal mais simples, mais plausível de ser entendida e com menos riscos. E, consequentemente, maior previsibilidade. Esses 2 aspectos, por si só, já justificam. É óbvio que, ao longo desse tempo, houveram algumas distorções, nada é perfeito. Nós tivemos agora que caminhou para o Senado, com mais alguns tipos de, talvez, equívocos que possam agregar mais valor à taxa de referência, que seria o IVA,
Vamos ver o que o Senado consegue reajustar ou consegue realinhar para se transformar esse IVA no menor possível, para que nós efetivamente não tenhamos mais aumento de carga tributária, que é algo que eu diria que já é um consenso para quem tem bom senso de que a carga tributária nesse país não dá mais para ser elevada. A indústria está com uma grande oportunidade, porque, como disse, nós estamos hoje falando de indústria, nós estamos hoje falando de política industrial, estamos falando hoje em estímulo à indústria. E essa oportunidade, nem as indústrias, muito menos a CNI, vai perder de explorar e de colocar a indústria no seu devido lugar. O que é o devido lugar? É que a indústria, ao longo desse período, eu diria até por culpa nossa mesmo, perdemos muita percepção de valor, muita percepção de importância. E nenhum país do mundo, pelo menos na era da industrialização, deixou de garantir seu desenvolvimento econômico e, consequentemente, social, sem o fortalecimento de sua indústria. A China, hoje, é o maior exemplo. Por que a China, hoje, é uma grande interrogação para todas as economias? Porque ela investiu pesadamente na sua indústria, não só em tecnologia, em produtividade, e hoje ela tem um padrão de competitividade difícil de ser enfrentado. Então, só esse exemplo mostrou para o mundo inteiro que se precisa revisitar suas políticas industriais. E o Brasil, que não tinha política industrial há algum tempo, nós chegamos a nem ter Ministério da Indústria e Comércio. Com todas essas duas discussões que hoje estão postas, a indústria vai fazer seu dever de casa de qualquer jeito. Poderemos não ter respostas melhores, mas queremos fazer em 20 meses o que o nosso querido agro fez em 20 anos. As convenções partidárias que vão lançar os candidatos nas eleições municipais de outubro. Já estamos na contagem regressiva e os partidos têm até o dia 5 de agosto para definir quem vai concorrer a prefeito, vice e vereador. Cerca de 10 mil pessoas participaram da convenção que oficializou a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. O PT indicou a vice, a ex-prefeita da capital paulista, Marta Suplicy. Eu quero governar São Paulo para a gente não deixar ninguém para trás. Eu quero governar São Paulo para a gente quebrar os muros que separam os jardins da periferia dessa cidade. São Paulo precisa de um choque de humanidade. O presidente Lula e 8 ministros participaram do evento em um centro de convenções na zona norte da cidade. É o meu candidato. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto tão candidato quanto ele. Eu quero ser responsável pela vitória dele, mas muito mais do que eu, vocês. Outra convenção realizada em São Paulo foi do União Brasil, mas sem uma definição. Ficou acertado que a direção do partido decidirá mais tarde se lança chapa própria. O deputado federal Kim Kataguiri quer concorrer ao cargo, mas o partido também pode apoiar o atual prefeito. Ricardo Nunes participou de um evento religioso e deverá ter o seu nome confirmado na convenção do MDB, marcada para início de agosto. O vice já foi escolhido. Será Ricardo Melo de Araújo, indicado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL. No próximo fim de semana, ocorre a convenção do PSDB, que deve oficializar José Luiz da Atena como candidato. Essa semana, o apresentador visitou o mercado municipal, no centro, onde tirou fotos com comerciantes e clientes. O PSB, que tem como pré-candidata a deputada federal Tabata Amaral, também deve realizar a convenção no fim de semana que vem. Ela participou do lançamento da candidatura de uma vereadora. No Rio de Janeiro, o PSD oficializou neste sábado o atual prefeito, Eduardo Paes, como candidato à reeleição. Mas ainda não definiu quem vai completar a chapa eleitoral. O mais cotado é o deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido. Na segunda-feira, o Partido Liberal deve confirmar a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem. Ele também está com um vice indefinido. Nos últimos dias, o pré-candidato deu início à agenda eleitoral, participando de eventos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman foi oficializado candidato à reeleição na convenção do PSD. Além de militantes, participaram caciques da legenda, como o presidente do Diretório Nacional, Gilberto Kassab. Já o Partido Republicanos só deve fazer a convenção no dia 3 de agosto, para confirmar o apresentador Mauro Tramonte como candidato, hoje líder nas pesquisas em BH.
Em Salvador, o atual prefeito Bruno Reis vai concorrer à reeleição pela União Brasil, com o lançamento da campanha marcado para a próxima quarta-feira na convenção do partido. O principal adversário dele deve ser Geraldo Júnior, do MDB, hoje apoiado pelo presidente Lula. E por falar em eleições, de acordo com o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, 155 milhões de brasileiros vão poder votar nas eleições municipais deste ano. O repórter Túlio Amâncio traz os detalhes para a gente. No raio-x do eleitorado brasileiro, os jovens estão em alta. O número de eleitores de 16 e 17 anos que estão aptos a votar cresceu quase 80% na comparação com a eleição de 2020. No total, 155 milhões de brasileiros podem ir às urnas. A maioria, mulheres com idades entre 45 e 59 anos. O prazo para as convenções partidárias começa nesse sábado e vai até o dia 5 de agosto. São nesses encontros que os partidos definem as coligações e os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou também o limite de gastos para as campanhas em cada uma das 5.559 cidades. É dinheiro público dividido proporcionalmente. Em São Paulo, cidade com maior número de eleitores, o candidato a prefeito vai poder gastar até 67 milhões de reais no primeiro turno e quase 27 milhões no segundo. Para o candidato a vereador, o teto é de quase 5 milhões de reais. Os candidatos que desrespeitarem os limites vão ter que pagar uma multa equivalente a 100% da quantia acima do teto e ainda podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico. Isso se não houver propostas como a que está em debate no Congresso, que perdoa as multas dos partidos políticos. A lei estabelece regras. O TSE também baixa resoluções, forma jurisprudência, fixando regras, e aí os partidos vão lá e não cumprem e se dão autoanistia. Então dá para a gente dizer, dá para a gente falar em impunidade. A chamada PEC da anistia já passou na Câmara e depois do recesso deve ir a plenário no Senado. A convocação de mesárias e mesários para as eleições municipais de 2024 já começou. E em Minas Gerais, pelo menos 210 mil pessoas devem atuar nessa função, que é essencial para a democracia. José tinha apenas 18 anos, quando trabalhou como mesário pela primeira vez. Quando eu cheguei no local de votação, onde eu prestaria o trabalho, eu vi a importância que era de toda a sociedade, todo cidadão, poder participar daquele momento, porque é um momento em que as pessoas elas se reúnem para poder eleger os seus representantes. A Justiça Eleitoral está à procura de pessoas como o José. Só em Minas Gerais, cerca de 210 mil devem servir na função nas próximas eleições. Os mesários eles vão receber essas convocações através de e-mail, cartas, WhatsApp ou até de forma presencial. O mesário ele é fundamental para o bom funcionamento da sessão eleitoral. É ele que organiza as filas nas sessões, ele que recebe o eleitor, identifica esse eleitor, habilita o eleitor a votar, ele entrega os comprovantes e ele também é responsável pelo encerramento da votação naquela sessão. Os mesários têm direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 60 por dia de serviço e a 2 dias de folga no trabalho, tanto pelos dias de votação quanto pelos treinamentos que precisam fazer. Os convocados para auxiliar nos trabalhos eleitorais, eles serão treinados, seja presencialmente ou por aplicativo. Eles devem comparecer ao trabalho nos dias e horários especificados. Aquele que não comparecer, ele não tem a quitação eleitoral, que é muito importante para o cidadão, né, na sua vida civil, bem como ele pode pagar multa também a ser arbitrada pelo juiz eleitoral. Além dos mesários, outros 39 mil cidadãos devem ser convocados em Minas para atuarem na função de apoio logístico no dia das eleições. Entre as atividades desempenhadas estão o auxílio no preenchimento das justificativas de ausência às urnas, além da administração de prédios e técnico em informática. Os benefícios da função são praticamente os mesmos dos mesários, mas o auxílio alimentação só será pago a quem trabalhar em turno integral.
Realizado pelo Grupo Bandeirantes, o primeiro debate presidencial da redemocratização do Brasil completou 35 anos. A noite de 17 de julho de 1989 consolidou a Band como pioneira na realização de debates políticos. Confira na reportagem especial. Não há como não se emocionar, ainda hoje, quando volta à memória a cena histórica daquele julho de 1989. Nos estúdios e na tela da Band, o desfile inédito de todas as ideias e bandeiras ideológicas, o primeiro na televisão da vida política do país. É assim que o diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, descreve em seu livro Debate na Veia o que foi a noite de 17 de julho de 1989. 35 anos atrás, Mitre comandou a produção daquele encontro histórico. Eu vivi o final da democracia em 64 como jornalista, já cobrindo, por exemplo, o comício do Jango no dia 13 de março de 1964. Eu vi a democracia morrendo ali. Depois eu vi a democracia renascendo em 84 na Jornada das Diretas. Eu já era diretor de redação. E depois eu vi a democracia se consolidando na Band, nos estúdios da Band, no primeiro debate. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. A eleição tinha 22 candidatos. 9 estavam no debate inédito da Band. Ele contou com as participações de Paulo Maluf, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Afonso Camargo, Guilherme Afife Domingos, Ronaldo Caiado, Lula, Mário Covas e Roberto Freire. Ulisses Guimarães compareceu a partir do segundo encontro. Aliás, a Band não realizou apenas um, mas 4 debates no primeiro turno. A história estava sendo escrita com duelos antológicos. Esta autossuficiência do senhor Paulo Maluf, porque ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. Graças a Deus. Filhote da ditadura! Não, senhor, aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura! Tudo era novidade e muitas dúvidas eram decididas ao vivo, no calor do encontro. Não concedeu uma parte aqui. Todo mundo eu lhe agradeço muito. Não, e todo mundo vai conceder, só que o meu tempo foi. O senhor quer, então, concluir o seu tempo e, Caiado, eu lhe concedo uma parte em seguida. Eu vou lhe conceder. Vamos lá. Seu tempo terminou, Roberto. Mas já terminou o meu? Já terminou. Ah, aquele apito foi isso? Eu pensei que fosse a intervenção dele. Apenas Fernando Collor não participou dos debates. Só apareceu no segundo turno. O país vivia um momento turbulento. O governo do presidente Sarney terminava com uma inflação recorde de quase 2.000%. O brasileiro queria propostas que tirassem o país da crise. O Brasil vivia, na época, um período da hiperinflação, né? Então, o governo Sarney, vários planos econômicos, nada funcionou, houve aquela enorme frustração no início do plano cruzado, enfim. Então, quer dizer, e havia ali muito da ideia de, bom, quem tem uma solução para esse processo, né, inflacionário brasileiro? Ninguém tinha, na verdade, na época. Ninguém tinha. Os debates viraram uma tradição da Band ao longo das eleições seguintes. Este ano não vai ser diferente. Em algumas semanas, este estúdio vai ser transformado em cenário do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta campanha. Será dia 8 de agosto, um trabalho que começa muitos meses antes. A primeira reunião com os assessores dos candidatos aconteceu em janeiro. De lá para cá, foram 4 encontros como este, para acertar datas, combinar regras. Há 35 anos é assim. E mesmo com toda a experiência, sempre que toca esta música, a emoção se renova. A tradição da Band é uma tradição de democracia, de confronto de ideias, de bandeiras, etc. Sem preconceito. Isso a Band é a casa do debate, por isso, porque tem uma história por trás disso, né? A polícia do Mato Grosso tenta identificar o autor do crime brutal que tirou a vida de uma empresária. A vítima, morta a facadas, era filha de um deputado estadual.
O crime aconteceu neste sítio, na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Raquel Mazieiro Catani, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de casa pela mãe. Segundo a perícia, havia indícios de luta corporal. O local estava todo revirado, com roupas e objetos espalhados na cama e no chão. Um celular e uma moto da vítima foram roubados. Raquel foi assassinada com vários golpes de faca. Ela tem sim mais de 30 ferimentos no corpo, são ferimentos também de defesa, enfim. Temos também algumas informações que chegaram para nós, mas vamos aguardar o laudo oficial para a gente poder fazer a divulgação. A polícia ainda não identificou o autor do crime. A princípio, a investigação descarta o envolvimento do ex-marido da vítima, que prestou o depoimento. A moto que foi roubada foi encontrada em uma área de chácara, na mesma zona rural onde Raquel morava. Raquel era produtora de queijos artesanais e mãe de um menino de 6 anos e uma menina de 3, que estavam com a avó paterna no dia do assassinato. Ela era filha do deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Raquel foi enterrada hoje, com a presença de familiares, amigos e políticos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compareceu ao velório. A polícia agora deve ouvir os pais da vítima e aguarda o resultado de exames feitos a partir de impressões digitais e material genético encontrado na cena do crime. Presos realizaram uma rebelião na Penitenciária 1, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O motim ocorreu no fim da manhã deste sábado. Temos aí as imagens, inclusive. Os detentos se reuniram no pátio central e colocaram fogo em colchões. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o motim foi controlado e a situação estabelecida na Penitenciária 1 de Franco da Rocha. A direção da unidade faz, neste momento, o levantamento dos danos que ocorreram em dois dos pavilhões habitacionais. Ninguém se feriu e não houve reféns. Mudando de assunto, falando agora sobre a corrida à Casa Branca, Donald Trump fez neste sábado o primeiro comício aberto ao público desde a tentativa de assassinato em que sofreu há uma semana. Foi em Michigan, em um dos estados considerados decisivos para a eleição. O comício aconteceu na cidade de Grand Rapids, a segunda maior do Michigan. Trump estava ao lado do seu vice, J.D. Vance. Foi a primeira vez que os dois apareceram juntos depois da convenção dos republicanos. O presidente Joe Biden, com Covid, segue em isolamento na casa dele em Delaware. Nos últimos dias, só cresceu a pressão interna para que Biden abandone a candidatura. E mais de 12 membros do Partido Democrata se manifestaram publicamente pedindo a retirada de Biden da disputa. Mas o presidente resiste. Ele afirmou que vai continuar em campanha. Mesmo assim, a equipe de Trump já se prepara para possível mudança de adversário. Fontes do The New York Times afirmam que a campanha já tem pronto um plano para atacar a vice de Biden, Kamala Harris. Ela é uma das mais cotadas para assumir a candidatura no lugar de Biden. Os republicanos prepararam um dossiê sobre a vida política e profissional de Kamala. Segundo o The New York Times, a equipe de Trump se preocupa com a influência da senadora entre eleitores negros. Kamala foi a primeira mulher de origem negra a ser eleita para vice-presidente dos Estados Unidos. Seguimos no noticiário internacional. A gente fala agora da pane que travou computadores e gerou um caos em serviços no mundo todo. O apagão digital ainda prejudica milhares de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Dezenas de voos foram atrasados. A pane cibernética foi inédita. Pela primeira vez, um erro de atualização de software impactou os sistemas numa escala tão grande, global. A CrowdStrike está por trás da falha da tela azul. A empresa americana é dona do software de segurança que travou o sistema operacional da Microsoft em mais de 8,5 milhões de computadores, quase todos de empresas. Lá fora, os problemas persistiram neste sábado. Só pela manhã, a consultoria Cirium contou pouco mais de 1.600 cancelamentos de voos pelo mundo. O Aleph ficou preso no aeroporto de Miami com um grupo de estudantes por mais de um dia. Me deram um bilhete para eu tentar voltar, mas não é certo, está tudo muito incerto, todos os voos são muito cheios.
Ele conseguiu embarcar e finalmente está a caminho do Brasil. Já o Gabriel é dono da escola que promoveu a viagem de intercâmbio para os Estados Unidos. Ele conseguiu voltar, mas em um voo fretado. Não teve nenhuma explicação. A gente só via que estava todo mundo nervoso, muito lotado, as pessoas preocupadas com o que estava acontecendo e a gente sem saber o que estava acontecendo. Na sexta-feira, o caos foi ainda maior. Aeroportos ficaram lotados num dia de muitas viagens planejadas por causa das férias de verão no hemisfério norte. Companhias aéreas tiveram que voltar no tempo e emitir bilhetes preenchidos à mão. Aqui no Brasil, voos também foram afetados, mas em uma escala muito menor, assim como os serviços de saúde e bancos. Especialistas explicam que a empresa não tem grande participação no mercado brasileiro. A CrowdStrike declarou que apura o que causou a falha. Para este especialista, o problema pode levar semanas para ser totalmente resolvido. Isso porque as correções são feitas máquina a máquina. Para ele, o mundo precisa estar preparado para mais falhas do tipo. Depois desse incidente, as empresas já estão tomando medidas para emular suas versões de atualização e testar esses ambientes antes de autorizarem a atualização dessas máquinas em seus serviços, em seu parque de maquinário. Hora da nossa reportagem especial dentro do projeto Band sobre os 50 anos das relações entre Brasil e China. A sexta geração de carros sem motorista já está nas ruas. Entre outras vantagens, a melhora dessa tecnologia ajuda aqueles motoristas que, dirigindo o carro normal, são chamados de barbeiros. Tem mais China para descobrir. Toca para frente, motorista. Não, espera aí. No cinema, a gente já embarcou em carros de pura imaginação, mas achava que era coisa de louco, de quem sonhava demais, de ficção científica. Quem pensou num carro sem motorista? Esta empresa deu o pontapé inicial em 2013. 10 anos depois, tem 6 gerações de carro autônomo. O grande desafio foi sempre aumentar a performance do carro e reduzir o custo. É a primeira vez que a gente vai andar, então, de um carro que não precisa motorista. Eu não dirijo nada bem, quero ver se ele dirige melhor do que eu. Olha, já diz bem-vindo ao carro, vê se o ar-condicionado tá legal. Um pouquinho de cinto de segurança. No primeiro momento é um pouco esquisito, mas aqui, ó, let's go, vamos embora. Please keep your seatbelt fastened during the trip. We wish you a pleasant trip. O carro autônomo funciona com inteligência artificial. Tem dezenas de câmeras e sensores que cuidam de tudo que acontece ao seu redor. Por isso ele é capaz de desviar de tudo e de todos. Para esse carro funcionar, são necessários muitos satélites. Hoje, tem 1000 carros como esse rodando em 6 cidades aqui da China. Ela perguntou se a gente queria ouvir qual tipo de música e deu opções para escolher. Peguei esse aqui. No painel existe um SOS, que se você precisar de algum tipo de socorro, é só apertar aqui. Não vou fazer porque eu tô calmo ainda. E ele fica bem distante do outro carro. Ó, primeiro farol que a gente está enfrentando, tá aberto. No primeiro momento dá medo, sim. Foram 20 minutos, no final a gente ficou mais tranquilo e pronto para a próxima. Eu estou bem mais seguro aqui fora. Estes carros autônomos, por enquanto, não são vendidos diretamente para as pessoas. Hoje são comercializados apenas para empresas. Repare na tendência do design. E vem aí, nada de volante à mostra. Parece uma sala. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia. Atenção, gravando, Estúdio Novo Band News TV.
Estamos no ar e de cara nova. Band News TV ao vivo agora em um novo estúdio. Nova tecnologia, novos equipamentos, mas o que não muda é o nosso compromisso com a notícia. Nós estamos aqui 24 horas por dia, prontos para te mostrar o que acontece no Brasil e no mundo. De cara nova, mas com a credibilidade de sempre há 23 anos. Band News TV na velocidade da notícia. Direção da penitenciária em Franco da Rocha faz levantamento de danos após rebelião de presos ser controlada. Detentos atearam fogo em colchões, ninguém se feriu, também houve reféns. Ladrão é atropelado e morto logo após arrancar o celular da mão de um idoso na Lapa, na zona oeste da capital paulista. Microsoft afirma que pelo menos 8 milhões de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pelo apagão cibernético global, provocado aí por uma atualização da companhia de segurança CrowdStrike. Forças israelenses bombardearam alvos do Iêmen em resposta ao ataque rebelde de Houthis, que mataram uma pessoa em Tel Aviv. A Microsoft disse que 8 milhões e meio de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pela pane provocada por uma atualização da companhia de segurança cibernética CrowdStrike. De acordo com a empresa de tecnologia, o valor representa menos de 1% de todos os aparelhos com Windows. Desde sexta-feira, a CrowdStrike vem desenvolvendo uma solução para ajudar na recuperação da infraestrutura do sistema Azure da Microsoft, afetado pela falha. A Microsoft disse ainda que tem atuado em colaboração com os serviços de uma nuvem da Amazon e do Google para encontrar soluções mais eficientes. E o apagão cibernético que atingiu boa parte do mundo também afetou serviços no Brasil. Bancos, aeroportos e hospitais sentiram os efeitos. A falha partiu de uma empresa nos Estados Unidos, mas em São Paulo, a Odete voltou para casa sem conseguir atendimento no banco. Eu vim abrir uma conta para meu filho. Falou que não tem sistema. Falou que não dá para abrir o computador, que o sistema não abre. Em alguns bancos, só funcionaram os caixas eletrônicos. O atendimento digital também foi prejudicado. Nos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Viracopos, em Campinas, quase 50 voos tiveram atrasos ou foram cancelados, criando longas filas nos terminais. A empresa Azul, a mais afetada, confirmou problemas nos sistemas. 3 hospitais de São Paulo também tiveram dificuldades. As falhas foram corrigidas ao longo do dia, mas não se comparam ao caos enfrentado nos Estados Unidos e na Europa. Mesmo assim, muitos no Brasil sofreram com os transtornos. Pedi permissão no meu emprego e me deram a permissão e aí eu vim, não consegui resolver nada. A falha começou na empresa americana CrowdStrike, que desenvolve programas para bloquear fraudes, invasores e ataques hackers. Um erro em uma atualização atingiu os sistemas de mais de 20 mil clientes. Esse é um daqueles programas que não podem falhar. Ele está ligado diretamente ao coração do sistema operacional dos computadores. Como se trata de um software de segurança, como se ele tivesse as chaves da casa. Uma falha e tudo trava. Foi o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira com milhões de computadores no mundo. Um gigantesco e poderoso universo erguido sobre bases frágeis. A charge trouxe a provocação. Colocou toda a estrutura de TI no mundo vulnerável a um erro de uma empresa. O que mais chamou a atenção foi o grau de interdependência que a gente tem hoje, na nossa sociedade. Você vê que uma alteração que foi feita provavelmente com algum erro foi capaz de tirar do ar sistemas, servidores, computadores no mundo inteiro. Isso mostra o quanto essas empresas e o quanto o universo da cibersegurança, da segurança digital, faz diferença na nossa vida. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Chega a ser assustador, como a nossa sociedade hoje depende desses sistemas que são absolutamente interconectados. O Pantanal e o Cerrado com uma intensidade inédita nos primeiros 6 meses do ano, chegando mais cedo do que o previsto.
E o cenário, que já é dramático, pode piorar com a temporada de seca. Veja na reportagem especial do Valteno de Oliveira. Nunca se viu tanto fogo, tantas queimadas, tantos incêndios no Brasil. É o que mostram os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só no Pantanal, nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 3.500 focos e no Cerrado, 13.200. A devastação é a maior já registrada desde o início da série histórica, em 1998. Olha a força da chama por todos os lados, né? De baixo, de cima. Impressionante a velocidade do fogo. Enquanto isso, os servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção do meio ambiente, estão em greve há quase um mês. O secretário responsável pelo controle de desmatamentos e queimadas do Ministério do Meio Ambiente disse que a paralisação dos servidores não tem atrapalhado o combate ao fogo. Os servidores do IBAMA que estão em greve, eles não são os servidores que estão na linha de frente do combate aos incêndios. Tem servidores na área de fiscalização ambiental, tem servidores na área de licenciamento ambiental, tem servidores administrativos. O secretário disse que o governo liberou 150 milhões de reais do orçamento extraordinário para a contratação de brigadistas e aluguel de aeronaves de outros países, caso seja necessário, no combate ao fogo. Para o pesquisador Evaristo de Miranda, acusar este ou aquele governo pelo aumento das queimadas não resolve o problema. Onde estão concentrados os incêndios, o fogo, as queimadas? Nos locais mais atrasados, mais pobres, menos desenvolvidos, em áreas indígenas, em unidades de conservação. Nessas semanas, basta ver o mapa dos satélites. No Tocantins, o fogo estava concentrado na área indígena da Craolândia e do Xerente. No Maranhão, nas áreas de agricultura atrasada, como nas terras onde vivem os Guajarás, Canabrava e Canela. E em Mato Grosso, na área dos Utiariti. Os cerrados de São Paulo não estão queimando. Os cerrados de Minas, de Goiás, do oeste da Bahia, lá não está havendo essa inflação de fogo. Por quê? Porque lá a agricultura se desenvolveu, lá é a área do agronegócio, nesses locais se usa tecnologia, ninguém põe fogo na cana-de-açúcar, na soja, no milho, nem no algodão. Apesar de o governo comemorar a redução nos focos de incêndio no Pantanal nos últimos dias, o estrago já está feito e pode piorar, já que o período de estiagem vai até o mês de setembro. A usina suspeita de causar a morte de mais de 200 mil peixes em Piracicaba, interior de São Paulo, foi multada em 18 milhões de reais. A movimentação começou logo cedo neste ponto do Mini Pantanal, em São Pedro, onde foi montado um ponto de concentração para os trabalhos. O hidrotrator foi colocado na margem do rio e essa máquina foi usada como apoio. Representantes da Polícia Militar Ambiental com 12 barcos ajudaram na limpeza. Muitos pescadores, sem poder trabalhar, acompanharam tudo de perto. Ninguém está querendo comprar mais o peixe daqui. A gente às vezes tem um pequeno estoque aí, ninguém vem comprar, ninguém quer saber do peixe. Os trabalhos de remoção dos peixes mortos começaram por este ponto do Tanquã. Segundo a Polícia Militar Ambiental, são pelo menos 6 pontos mais críticos iguais a esse. Portanto, os trabalhos devem demorar alguns dias. Também, durante a manhã desta sexta-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa para a divulgação do laudo da CETESB. Segundo a Companhia Ambiental, a morte dos peixes foi causada pela água residuária e mel de cana-de-açúcar que vazaram da usina São José, que causou a proliferação de bactérias que interferiram no oxigênio da água. A multa estipulada para a usina é de 18 milhões de reais. Uma investigação ainda segue pelo Ministério Público e pela Delegacia de Rio das Pedras. O Exército Brasileiro fez um levantamento topográfico do dique do Rio dos Sinos, entre as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O trabalho está sendo feito para indicar a melhor alternativa para a reconstrução do dique, que foi ultrapassado pelas águas dos Sinos na histórica enchente em maio, que inundou partes das duas cidades.
O dique tem cerca de 2 quilômetros na cidade de Novo Hamburgo e outros 18 quilômetros em São Leopoldo. Além de avaliação da altura, o levantamento também inclui a indicação de desalinhamentos, talude do dique e as curvas. O levantamento topográfico deve terminar na próxima terça-feira. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Um foco da doença de Newcastle foi identificada no Rio Grande do Sul. De acordo com o setor de proteína animal, o caso isolado não deve afetar as exportações de forma relevante. Ela é altamente contagiosa e afeta todo tipo de ave, das silvestres às domésticas. A doença de Newcastle ganhou esse nome depois de um surto na cidade inglesa há quase 100 anos e não é transmitida para os humanos. A granja onde o foco da doença foi detectado está interditada. O governo estadual montou barreiras sanitárias num raio de 10 quilômetros do local. Além de revisitar todas as granjas comerciais, vai visitar todas as propriedades rurais com aves de subsistência, um total de 75 propriedades rurais, e, na sequência, realizar a vigilância num raio de 10 quilômetros em mais 801 propriedades rurais. O Rio Grande do Sul exporta cerca de 60 mil toneladas de frango por mês. Especialistas acreditam que a doença de Newcastle pode afetar até 5% da produção nacional. Os impactos estimados são da ordem entre 5% aproximado, entre 3% e 5% da produção total brasileira, e não é muito diferente daquilo que é no Rio Grande do Sul. A gente tem impactos da ordem de até 15% em piores cenários nas exportações, mas que não devem se realizar. Pois é, e seguindo aí o protocolo, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu temporariamente as exportações de carne de frango, ovos e produtos agrícolas do Brasil. A decisão pelo alto embargo veio após o diagnóstico do foco de Newcastle em aves num estabelecimento comercial no Rio Grande do Sul. A medida faz parte dos requisitos sanitários definidos com cada país importador. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou numa rede social que o MAPA também declarou estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul por 90 dias. E estão previstas ações de sacrifício ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas as propriedades no raio de 10 quilômetros. E é muito importante que as medidas de contenção da doença elas sejam aplicadas de forma muito rápida para que a gente minimize os impactos econômicos, sociais dessa ocorrência. E a gente retorne à normalidade sanitária e que os avicultores possam continuar na sua atividade de produção normalizada. Mudando de assunto, a gente fala agora de uma força-tarefa que foi firmada com várias cidades do Paraná para aumentar a cobertura de vacinação no estado. O foco é aumentar a procura por imunizantes que fazem parte do calendário nacional de vacinas. Com a campanha Proteja seu filho em cada fase da vida, o foco será crianças e adolescentes, com imunização direcionada para as vacinas influenza, pentavalente, DTP, pneumocócica 10 e pólio, que estão com baixa adesão no Paraná. A força-tarefa ainda envolve uma parceria entre as secretarias estaduais da Saúde e da Educação para incluir pontos de vacinação nas escolas estaduais e reforçar a vacinação atualizada na volta às aulas do ano letivo. Nós estamos muito preocupados, estamos entrando na época mais fria do ano e o lote das 4 milhões de doses, para ilustrar, de vacina de influenza que chegaram do Ministério da Saúde, nós só aplicamos até o momento 2,5 milhões de doses. Nós temos mais de 1 milhão de doses disponíveis. E vejam os senhores, se nós formos olhar, focar nos grupos de fragilidade, que são as crianças e os idosos, essa cobertura ainda é menor. Está em torno de 40%, 45%. E isso é muito grave.
A força-tarefa, além de ter a sugestão de aumentar o horário de vacinação nos postos de saúde, incluindo fins de semana, tem destaque na importância dos gestores municipais realizarem o monitoramento das estratégias de vacinação, que tem como foco promover a busca ativa de cidadãos não vacinados, mapeando riscos e identificando territórios que correm risco de ter retorno de doenças evitáveis. A gente tem aí diversos fatores que influenciam na decisão das famílias em levar principalmente as crianças e os jovens para vacinar, e esse é mais um momento de pactuação para que a gente possa organizar o sistema com outras estratégias, e sem dúvidas a estratégia extramuro ela é sempre bem-vinda. Os municípios já fazem vacinação à noite, já fazem vacinação no final de semana, já buscam outras entidades como parceiras para fazer a vacinação. A Rede Nacional de Dados em Saúde aponta que o Paraná registrou até junho desse ano pouco mais de 84% de cobertura vacinal da pentavalente, 80% da DTP, 80,75% da pneumocócica 10 valente, 82% da pneumocócica 10 reforço, 84% da inativada pólio e 81% da vacina oral de pólio. Para todas essas vacinas, a meta de cobertura é de 95%. Em relação à gripe, até o dia 15 desse mês, aproximadamente 60% de todas as doses foram aplicadas no Paraná. Já em relação ao público-alvo, apenas 45% dessas pessoas procuraram uma unidade de saúde. O que chama atenção é que essas doses estão disponíveis para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. E o Brasil está avançando na imunização infantil. Deixamos a lista dos 20 países que menos vacinam as crianças. Para que serve uma vacina? Para ficar forte. Sabe tudo, Eduardo. Ele e o irmão estão com todas as vacinas em dia. Resultado da atenção especial da Caroline e do Guilherme. Além do aplicativo, nós moramos perto da unidade de saúde. Os próprios agentes comunitários acabam vindo ou entrando em contato conosco, lembrando das vacinas. O comprometimento de muitos pais ajudou o Brasil a sair da lista dos 20 países com os piores índices de vacinação do mundo, de acordo com o relatório divulgado pelo Unicef. Houve melhora em 14 das 16 vacinas pesquisadas, entre elas a DTP1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Nesse caso, o número de crianças não vacinadas caiu de 687 mil para 103 mil em 2023. As ações públicas para promover a vacinação aumentaram no último ano. Apesar da melhora, a vacinação no Brasil ainda não é a ideal. No caso da paralisia infantil, 75% das crianças até 1 ano de idade receberam a dose no ano passado. É mais do que os 64% de 2022, mas ainda está longe da meta de 95% estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Na última campanha para crianças até 5 anos, só 31% tomaram as gotinhas contra a pólio. Especialistas alertam, sem cumprir a meta, o país corre risco de sofrer com novos surtos dessas doenças, entre elas o sarampo, que teve aumento de casos em 2024. Mas se a gente quer uma proteção de rebanho de toda a população, a gente precisa melhorar essas coberturas, elas precisam aumentar. Silvio Santos de novo recebeu alta neste sábado do hospital onde estava internado aqui na capital paulista com o diagnóstico de H1N1. A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador teve alta, passa bem e já está em casa. A internação de Silvio Santos tinha sido confirmada na última quinta-feira pelo próprio SBT. Vai ficar. Noticiário internacional aqui no Band News. As Forças Armadas de Israel bombardearam alvos no Iêmen neste sábado em retaliação a um ataque de rebeldes Houthis que matou uma pessoa na cidade de Tel Aviv.
A informação foi confirmada pelo porta-voz militar de Israel. De acordo com os militares israelenses, infraestruturas de energia foram atingidas com auxílio de caças F-15. Ainda segundo os israelenses, o ataque foi avisado. O principal canal de TV do Iêmen informou que os bombardeios atingiram instalações petrolíferas e provocaram vítimas. Moradores da cidade portuária de Hodeia contaram à agência de notícias Reuters que explosões foram ouvidas durante um intenso bombardeio. A TV oficial informou ainda que bombeiros foram acionados para combater incêndios em tanques de petróleo. Autoridades Houthis prometeram uma resposta efetiva aos ataques israelenses contra alvos considerados vitais para Tel Aviv. O principal tribunal da ONU decidiu que as ocupações de Israel em territórios palestinos vão contra a lei internacional. O painel de 15 juízes do Tribunal Internacional de Justiça considerou que as ações do governo israelense violam a 4ª Convenção de Genebra. Além da ocupação das áreas, os magistrados criticaram a exploração de recursos naturais. Israel domina a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza há quase 60 anos. As regiões foram ocupadas após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Além desse controle, a política também envolve a transferência de colonos para as regiões. No caso de Gaza, Israel deixou o comando em 2005. Apesar disso, os bloqueios econômicos e humanitários persistem. Os juízes da ONU classificaram as medidas nos territórios palestinos como anexação e determinaram o fim dessas atividades. Apesar disso, não há indicação alguma de que Israel respeitará o veredito. Ainda no noticiário internacional, 3 hackers pró-Rússia foram presos neste sábado suspeitos de ataques cibernéticos contra a Espanha e outros países integrantes da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. De acordo com a polícia da Espanha, onde eles foram detidos, o objetivo dos ataques eram ações terroristas. Eles são acusados de disseminar negativas de serviço contra instituições públicas e setores estratégicos. Segundo a Guarda Civil Espanhola, os 3 suspeitos praticavam ataques contra sites de organizações públicas e privadas governamentais, além de infraestruturas sensíveis e serviços essenciais de países que apoiam a Ucrânia no conflito contra a Rússia. As prisões foram efetuadas nas cidades de Monacor, nas Ilhas Baleares e Úvela, na Andaluzia. A investigação segue ainda em andamento. O time Brasil apresentou a Vila Olímpica em que os atletas brasileiros vão ficar hospedados durante a Olimpíada. O local fica na cidade de Saint-Louis, a meia hora de Paris. A cerimônia de boas-vindas acontece em Serrangari, onde são distribuídas as malas para os atletas. Na parte de trás do espaço tem uma estrutura para completar o treinamento do time de boxe. Próximo do local tem um ginásio para o treinamento da equipe de vôlei com academia que pode ser usada por outras modalidades. No segundo andar tem uma sala de lutas. A 600 metros tem um castelo antigo com uma exposição dedicada para as mulheres com espaço para familiares e amigos dos atletas. Ainda tem sala para a preparação mental, fisioterapia, restaurante brasileiro e serviço consular. E por falar nisso, olha só, a esperança de medalha para o Brasil. A skatista Raíssa Leal, de 16 anos, desembarcou neste sábado em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos e falou ainda sobre a expectativa para a competição. Acho que é a meta de todo mundo, além de se divertir, dar o nosso melhor, né? É ter um bom resultado. Então, eu só quero me divertir, a expectativa tá enorme, tô doida pra chegar logo na vila, conhecer o pessoal, ver os novos atletas também. E como eu tô indo pra minha segunda Olimpíada, mas eu sou muito novinha, tem gente vindo pra primeira, a gente buscou muito isso depois que acabou um pouquinho dos campeonatos. Foi treinar pra chegar aqui 100%.
E eu tenho certeza que eu estou 100%, tanto mental quanto físico. A gente torce por ela também. E olha só, um dado que escancara a realidade do esporte brasileiro. 6 em cada 10 jovens atletas desistiram do sonho profissional por falta de dinheiro. O sonho do pódio. A torcida, o que dá nos jogadores é de arrepiar, né? E quantos passos para chegar lá? O Vinícius cruza a cidade para treinar basquete. Para você chegar no seu objetivo, você não pode ser só um atleta que joga muito bem. Você também precisa ter a disciplina, a humildade. Ele é um dos jovens deste projeto social que atende crianças e adolescentes de escolas públicas de São Paulo. Os que se destacam vão para as equipes de competição. Um celeiro de atletas. É preciso investir para a molecada participar e para a molecada conseguir praticar esporte com regularidade, poder se desenvolver na área do esporte ou se desenvolver através do esporte para outras áreas. Tudo é mantido com recursos de leis de incentivo ao esporte. A ONG fornece treinos, transporte, roupas, alimentação, inscrições. Oferecer acesso ao esporte e condições para aqueles que se destacam permanecerem. Sem isso, já imaginou quantos talentos ficariam pelo caminho ou sequer chegariam aqui? Pois é exatamente o que acontece no Brasil. De cada 100 brasileiros que sonhavam em ser atletas, 10 tiveram alguma experiência profissional, só 2 seguiram na profissão. 60% desistiram do sonho por falta de dinheiro e incentivos. Uma história que o ex-maratonista e medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima conhece muito bem. Às vezes eu não tinha condição de participar de alguns eventos. Eu apelava aos comerciantes naquelas vaquinhas para juntar um montante para que eu pudesse viajar, para que eu pudesse se alimentar, pagar a participação de uma corrida, que hoje não mudou muita coisa, não. E no caminho de formar atletas, o esporte forma cidadãos e novos horizontes. Eu vou estar com essa galera toda jogando e nós vamos ganhar troféu, medalha, de tudo. E vai longe. Demais. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia. Informação, agilidade, credibilidade. Tudo o que você precisa saber sobre sua região. O que acontece nas cidades, o que impacta a vida do cidadão. Agora a Band News TV é Band News DF. O DNA do jornalismo 24 horas, agora em sua programação local. Basta colocar o capacete que o mundo inteiro para. Cada curva contém a dose certa de adrenalina. A cada reta, uma nova aventura. E uma simples bandeira é sinônimo de missão cumprida. Os melhores pilotos de Superbike estão aqui no Band Esportes. Olá! De segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, nós temos um encontro marcado para você ficar bem informado e se sentir em casa, numa conversa clara, direta, entre nós. Nosso time ligado em tudo, Brasil, mundo, política. E economia, claro. Eu te garanto que aqui você não perde nem uma vírgula do que é notícia. O que acontece na sua cidade, no seu estado, você sabe, em um segundo, tudo pode mudar. Informação, opinião, análise, debate. Um espaço garantido para você, com a dinâmica, a agilidade e a credibilidade que você já conhece. E a gente estava falando desse assunto e tem muitos ouvintes, telespectadores reagindo a isso, mandando mensagem pra gente, mensagem de texto e áudio aqui no nosso WhatsApp. Esse time te faz companhia em tempo real, direto do estúdio da Band News TV e também da rádio Band News FM. Pode chegar que você já está entre nós. Entre nós, de segunda a sexta às 2 da tarde aqui na Band News TV. Tudo
tudo o que acontece no agronegócio. No Brasil e no mundo. As notícias do Congresso e dos ministérios. A opinião das pessoas e entidades que fazem do agro a atividade mais rentável do país. Agroinformação em tempo real para ajudar nas decisões. Para explicar os movimentos dos mercados e a evolução dos melhores investimentos. As mais recentes pesquisas sobre culturas agrícolas e criação de animais. As soluções que reúnem rentabilidade e sustentabilidade. Tudo aqui no Agro Mais, o canal da agroinformação. Partidárias começam neste sábado. Partidos apresentam os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Donald Trump faz o primeiro comício público após ter sido vítima de tentativa de assassinato. Evento no estado de Michigan contou com a presença do vice da chapa, J.D. Vance. 3 hackers pró-Rússia são presos na Espanha por suspeita de ataques cibernéticos contra o país e outros integrantes da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, tem alta do hospital onde estava internado na capital paulista, com diagnóstico de H1N1. A skatista Raíssa Leal desembarca em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos. A atleta de 16 anos é uma das esperanças de medalha para o Brasil e avisou que está preparada mentalmente e fisicamente. Depois de anunciar um corte de 15 bilhões de reais no orçamento, o governo deve definir na segunda-feira quais áreas vão ser atingidas. Fontes do governo adiantaram que obras ainda não iniciadas vão ser as áreas mais afetadas pelo bloqueio, principalmente dos ministérios do Desenvolvimento Regional, das cidades, do turismo e do esporte. Saúde e educação também devem sofrer, porém com menor impacto. O anúncio do congelamento de 15 bilhões de reais foi bem recebido pelo mercado, mas especialistas avaliaram que é preciso mais. Cálculos internos do governo dão conta de que ainda será necessário um corte de mais 10 bilhões de reais até o final do ano para garantir o cumprimento da meta fiscal. Ao contrário do que a ministra Simone Tebet disse a jornalistas, ela e Fernando Haddad confidenciaram que foi difícil sim convencer o presidente da necessidade de cortar despesas. Agora, a estratégia da equipe econômica é ir aos poucos, comendo pelas beiradas, para mais uma vez ter o apoio de Lula para passar a tesoura. Na Fazenda, a preocupação também está em ganhar um outro debate, na arena digital. Nas últimas semanas, memes criticando Fernando Haddad pela taxação das compras importadas e a reforma tributária se espalharam pelas redes. Sem dúvida nenhuma, são recados importantes que vão mostrando, e quando isso fura a bolha, isso mostra claramente que não é uma briga política, não é uma briga de blocos exclusivamente. Há uma visão, sim, de que o governo taxa. A Fazenda postou um meme usando o filme Divertidamente 2 para responder a críticos, citando as emoções com a aprovação da reforma tributária como o nojinho a fake news. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, apontou os pontos positivos e negativos da reforma tributária para a indústria brasileira. Definitivamente, a reforma tributária tem 2 pontos principais. Óbvio que ela é um processo complexo, com a transição longa, onde existe uma curva de aprendizado, de ajustes que vão ter que ser contínuas. Mas os grandes pontos que ela tem definitivos e bons nesse momento é que ela elimina a cumulatividade, que pesa muito sobre a indústria, e torna também esse emaranhado de legislação tributária dos estados e federal mais simples, mais plausível de ser entendida e com menos riscos. E, consequentemente, maior previsibilidade. Esses 2 aspectos, por si só, já justificam. É óbvio que, ao longo desse tempo, houveram algumas distorções, nada é perfeito. Nós tivemos agora que caminhou para o Senado, com mais alguns tipos de, talvez, equívocos que possam agregar mais valor à taxa de referência, que seria o IVA,
Vamos ver o que o Senado consegue reajustar ou consegue realinhar para se transformar esse IVA no menor possível, para que nós efetivamente não tenhamos mais aumento de carga tributária, que é algo que eu diria que já é um consenso para quem tem bom senso de que a carga tributária nesse país não dá mais para ser elevada. A indústria está com uma grande oportunidade, porque, como disse, nós estamos hoje falando de indústria, nós estamos hoje falando de política industrial, estamos falando hoje em estímulo à indústria. E essa oportunidade, nem as indústrias, muito menos a CNI, vai perder de explorar e de colocar a indústria no seu devido lugar. O que é o devido lugar? É que a indústria, ao longo desse período, eu diria até por culpa nossa mesmo, perdemos muita percepção de valor, muita percepção de importância. Em nenhum país do mundo, pelo menos na era da industrialização, deixou de garantir seu desenvolvimento econômico e, consequentemente, social, sem o fortalecimento de sua indústria. A China, hoje, é o maior exemplo. Por que a China, hoje, é uma grande interrogação para todas as economias? Porque ela investiu pesadamente na sua indústria, não só em tecnologia, em produtividade, e hoje ela tem um padrão de competitividade difícil de ser enfrentado. Então, só esse exemplo mostrou para o mundo inteiro que se precisa revisitar suas políticas industriais. E o Brasil, que não tinha política industrial há algum tempo, nós chegamos a nem ter Ministério da Indústria e Comércio. Com todas essas duas discussões que hoje estão postas, a indústria vai fazer seu dever de casa de qualquer jeito. Poderemos não ter respostas melhores, mas queremos fazer em 20 meses o que o nosso querido agro fez em 20 anos. As convenções partidárias que vão lançar os candidatos nas eleições municipais de outubro. Já estamos na contagem regressiva e os partidos têm até o dia 5 de agosto para definir quem vai concorrer a prefeito, vice e vereador. Cerca de 10 mil pessoas participaram da convenção que oficializou a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. O PT indicou a vice, a ex-prefeita da capital paulista, Marta Suplicy. Eu quero governar São Paulo para a gente não deixar ninguém para trás. Eu quero governar São Paulo para a gente quebrar os muros que separam os jardins da periferia dessa cidade. São Paulo precisa de um choque de humanidade. O presidente Lula e 8 ministros participaram do evento em um centro de convenções na zona norte da cidade. É o meu candidato. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto tão candidato quanto ele. Eu quero ser responsável pela vitória dele, mas muito mais do que eu, vocês. Outra convenção realizada em São Paulo foi do União Brasil, mas sem uma definição. Ficou acertado que a direção do partido decidirá mais tarde se lança chapa própria. O deputado federal Kim Kataguiri quer concorrer ao cargo, mas o partido também pode apoiar o atual prefeito. Ricardo Nunes participou de um evento religioso e deverá ter o seu nome confirmado na convenção do MDB, marcada para início de agosto. O vice já foi escolhido. Será Ricardo Melo de Araújo, indicado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL. No próximo fim de semana, ocorre a convenção do PSDB, que deve oficializar José Luiz da Atena como candidato. Essa semana, o apresentador visitou o mercado municipal, no centro, onde tirou fotos com comerciantes e clientes. O PSB, que tem como pré-candidata a deputada federal Tabata Amaral, também deve realizar a convenção no fim de semana que vem. Ela participou do lançamento da candidatura de uma vereadora. No Rio de Janeiro, o PSD oficializou neste sábado o atual prefeito, Eduardo Paes, como candidato à reeleição. Mas ainda não definiu quem vai completar a chapa eleitoral. O mais cotado é o deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido. Na segunda-feira, o Partido Liberal deve confirmar a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem. Ele também está com um vice indefinido. Nos últimos dias, o pré-candidato deu início à agenda eleitoral, participando de eventos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman foi oficializado candidato à reeleição na convenção do PSD. Além de militantes, participaram caciques da legenda, como o presidente do Diretório Nacional, Gilberto Kassab. Já o Partido Republicanos só deve fazer a convenção no dia 3 de agosto, para confirmar o apresentador Mauro Tramonte como candidato, hoje líder nas pesquisas em BH.
Em Salvador, o atual prefeito Bruno Reis vai concorrer à reeleição pela União Brasil, com o lançamento da campanha marcado para a próxima quarta-feira na convenção do partido. O principal adversário dele deve ser Geraldo Júnior, do MDB, hoje apoiado pelo presidente Lula. E por falar em eleições, de acordo com o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, 155 milhões de brasileiros vão poder votar nas eleições municipais este ano. O repórter Túlio Amâncio traz os detalhes para a gente. No raio-x do eleitorado brasileiro, os jovens estão em alta. O número de eleitores de 16 e 17 anos que estão aptos a votar cresceu quase 80% na comparação com a eleição de 2020. No total, 155 milhões de brasileiros podem ir às urnas. A maioria, mulheres com idades entre 45 e 59 anos. O prazo para as convenções partidárias começa nesse sábado e vai até o dia 5 de agosto. São nesses encontros que os partidos definem as coligações e os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou também o limite de gastos para as campanhas em cada uma das 5.559 cidades. É dinheiro público dividido proporcionalmente. Em São Paulo, cidade com maior número de eleitores, o candidato a prefeito vai poder gastar até 67 milhões de reais no primeiro turno e quase 27 milhões no segundo. Para o candidato a vereador, o teto é de quase 5 milhões de reais. Os candidatos que desrespeitarem os limites vão ter que pagar uma multa equivalente a 100% da quantia acima do teto e ainda podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico. Isso se não houver propostas como a que está em debate no Congresso, que perdoa as multas dos partidos políticos. A lei estabelece regras. O TSE também baixa resoluções, forma jurisprudência, fixando regras, e aí os partidos vão lá e não cumprem e se dão autoanistia. Então dá para a gente dizer, dá para a gente falar em impunidade. A chamada PEC da anistia já passou na Câmara e depois do recesso deve ir a plenário no Senado. A convocação de mesárias e mesários para as eleições municipais de 2024 já começou. E em Minas Gerais, pelo menos 210 mil pessoas devem atuar nessa função, que é essencial para a democracia. José tinha apenas 18 anos, quando trabalhou como mesário pela primeira vez. Quando eu cheguei no local de votação, onde eu prestaria o trabalho, eu vi a importância que era de toda a sociedade, todo cidadão, poder participar daquele momento, porque é um momento em que as pessoas elas se reúnem para poder eleger os seus representantes. A Justiça Eleitoral está à procura de pessoas como o José. Só em Minas Gerais, cerca de 210 mil devem servir na função nas próximas eleições. Os mesários eles vão receber essas convocações através de e-mail, cartas, WhatsApp ou até de forma presencial. O mesário ele é fundamental para o bom funcionamento da sessão eleitoral. É ele que organiza as filas nas sessões, ele que recebe o eleitor, identifica esse eleitor, habilita o eleitor a votar, ele entrega os comprovantes e ele também é responsável pelo encerramento da votação naquela sessão. Os mesários têm direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 60 por dia de serviço e a 2 dias de folga no trabalho, tanto pelos dias de votação quanto pelos treinamentos que precisam fazer. Os convocados para auxiliar nos trabalhos eleitorais, eles serão treinados, seja presencialmente ou por aplicativo. Eles devem comparecer ao trabalho nos dias e horários especificados. Aquele que não comparecer, ele não tem a quitação eleitoral, que é muito importante para o cidadão, né, na sua vida civil, bem como ele pode pagar multa também a ser arbitrada pelo juiz eleitoral. Além dos mesários, outros 39 mil cidadãos devem ser convocados em Minas para atuarem na função de apoio logístico no dia das eleições. Entre as atividades desempenhadas estão o auxílio no preenchimento das justificativas de ausência às urnas, além da administração de prédios e técnico em informática. Os benefícios da função são praticamente os mesmos dos mesários, mas o auxílio alimentação só será pago a quem trabalhar em turno integral.
Realizado pelo Grupo Bandeirantes, o primeiro debate presidencial da redemocratização do Brasil completou 35 anos. A noite de 17 de julho de 1989 consolidou a Band como pioneira na realização de debates políticos. Confira na reportagem especial. Não há como não se emocionar, ainda hoje, quando volta à memória a cena histórica daquele julho de 1989. Nos estúdios e na tela da Band, o desfile inédito de todas as ideias e bandeiras ideológicas, o primeiro na televisão da vida política do país. É assim que o diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, descreve em seu livro Debate na Veia o que foi a noite de 17 de julho de 1989. 35 anos atrás, Mitre comandou a produção daquele encontro histórico. Eu vivi o final da democracia em 64 como jornalista, já cobrindo, por exemplo, o comício do Jango no dia 13 de março de 1964. Eu vi a democracia morrendo ali. Depois eu vi a democracia renascendo em 84 na Jornada das Diretas. Eu já era diretor de redação. E depois eu vi a democracia se consolidando na Band, nos estúdios da Band, no primeiro debate. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. A eleição tinha 22 candidatos. 9 estavam no debate inédito da Band. Ele contou com as participações de Paulo Maluf, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Afonso Camargo, Guilherme Afife Domingos, Ronaldo Caiado, Lula, Mário Covas e Roberto Freire. Ulisses Guimarães compareceu a partir do segundo encontro. Aliás, a Band não realizou apenas um, mas 4 debates no primeiro turno. A história estava sendo escrita com duelos antológicos. Esta autossuficiência do senhor Paulo Maluf, porque ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. Graças a Deus. Filhote da ditadura! Não, senhor, não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura! Tudo era novidade e muitas dúvidas eram decididas ao vivo, no calor do encontro. Não concedeu uma parte aqui. Todo mundo eu lhe agradeço muito. Não, e todo mundo vai conceder, só que o meu tempo foi. O senhor quer, então, concluir o seu tempo e, Caiado, eu lhe concedo uma parte em seguida. Eu vou lhe conceder. Vamos lá. O tempo terminou, Roberto. Já terminou o meu? Já terminou. Aquele apito foi isso? Eu pensei que fosse a intervenção dele. Apenas Fernando Collor não participou dos debates. Só apareceu no segundo turno. O país vivia um momento turbulento. O governo do presidente Sarney terminava com uma inflação recorde de quase 2.000%. O brasileiro queria propostas que tirassem o país da crise. O Brasil vivia, na época, um período da hiperinflação, né? Então, o governo Sarney, vários planos econômicos, nada funcionou, houve aquela enorme frustração no início do plano cruzado, enfim. Então, quer dizer, e havia ali muito da ideia de, bom, quem tem uma solução para esse processo, né, inflacionário brasileiro? Ninguém tinha, na verdade, na época. Ninguém tinha. Os debates viraram uma tradição da Band ao longo das eleições seguintes. Este ano não vai ser diferente. Em algumas semanas, este estúdio vai ser transformado em cenário do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta campanha. Será dia 8 de agosto, um trabalho que começa muitos meses antes. A primeira reunião com os assessores dos candidatos aconteceu em janeiro. De lá para cá, foram 4 encontros como este, para acertar datas, combinar regras. Há 35 anos é assim. E mesmo com toda a experiência, sempre que toca esta música, a emoção se renova. A tradição da Band é uma tradição de democracia, de confronto de ideias, de bandeiras, etc. Sem preconceito. A Band é a casa do debate, por isso, porque tem uma história por trás disso, né? A polícia do Mato Grosso tenta identificar o autor do crime brutal que tirou a vida de uma empresária. A vítima, morta a facadas, era filha de um deputado estadual.
O crime aconteceu neste sítio, na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Raquel Maziero Catani, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de casa pela mãe. Segundo a perícia, havia indícios de luta corporal. O local estava todo revirado, com roupas e objetos espalhados na cama e no chão. Um celular e uma moto da vítima foram roubados. Raquel foi assassinada com vários golpes de faca. Ela tem sim mais de 30 ferimentos no corpo, são ferimentos também de defesa, enfim. Temos também algumas informações que chegaram para nós, mas vamos aguardar o laudo oficial para a gente poder fazer a divulgação. A polícia ainda não identificou o autor do crime. A princípio, a investigação descarta o envolvimento do ex-marido da vítima, que prestou o depoimento. A moto que foi roubada foi encontrada em uma área de chácara, na mesma zona rural onde Raquel morava. Raquel era produtora de queijos artesanais e mãe de um menino de 6 anos e uma menina de 3, que estavam com a avó paterna no dia do assassinato. Ela era filha do deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Raquel foi enterrada hoje, com a presença de familiares, amigos e políticos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compareceu ao velório. A polícia agora deve ouvir os pais da vítima e aguarda o resultado de exames feitos a partir de impressões digitais e material genético encontrado na cena do crime. Presos realizaram uma rebelião na Penitenciária 1, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O motim ocorreu no fim da manhã deste sábado. Temos aí as imagens, inclusive. Os detentos se reuniram no pátio central e colocaram fogo em colchões. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o motim foi controlado e a situação estabelecida na Penitenciária 1 de Franco da Rocha. A direção da unidade faz, neste momento, o levantamento dos danos que ocorreram em dois dos pavilhões habitacionais. Ninguém se feriu e não houve reféns. Mudando de assunto, falando agora sobre a corrida à Casa Branca, Donald Trump fez neste sábado o primeiro comício aberto ao público desde a tentativa de assassinato em que sofreu há uma semana. Foi em Michigan, em um dos estados considerados decisivos para a eleição. O comício aconteceu na cidade de Grand Rapids, a segunda maior do Michigan. Trump estava ao lado do seu vice, J.D. Vance. Foi a primeira vez que os dois apareceram juntos depois da convenção dos republicanos. O presidente Joe Biden, com Covid, segue em isolamento na casa dele em Delaware. Nos últimos dias, só cresceu a pressão interna para que Biden abandone a candidatura. E mais de 12 membros do Partido Democrata se manifestaram publicamente pedindo a retirada de Biden da disputa. Mas o presidente resiste. Ele afirmou que vai continuar em campanha. Mesmo assim, a equipe de Trump já se prepara para possível mudança de adversário. Fontes do The New York Times afirmam que a campanha já tem pronto um plano para atacar a vice de Biden, Kamala Harris. Ela é uma das mais cotadas para assumir a candidatura no lugar de Biden. Os republicanos prepararam um dossiê sobre a vida política e profissional de Kamala. Segundo o The New York Times, a equipe de Trump se preocupa com a influência da senadora entre eleitores negros. Kamala foi a primeira mulher de origem negra a ser eleita para vice-presidente dos Estados Unidos. Seguimos no noticiário internacional. A gente fala agora da pane que travou computadores e gerou um caos em serviços no mundo todo. O apagão digital ainda prejudica milhares de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Dezenas de voos foram atrasados. A pane cibernética foi inédita. Pela primeira vez, um erro de atualização de software impactou os sistemas numa escala tão grande, global. A CrowdStrike está por trás da falha da tela azul. A empresa americana é dona do software de segurança que travou o sistema operacional da Microsoft em mais de 8,5 milhões de computadores, quase todos de empresas. Lá fora, os problemas persistiram neste sábado. Só pela manhã, a consultoria Cirium contou pouco mais de 1.600 cancelamentos de voos pelo mundo. O Alif ficou preso no aeroporto de Miami com um grupo de estudantes por mais de um dia. Me deram um bilhete para eu tentar voltar, mas não é certo, está tudo muito incerto, todos os voos são muito cheios.
Ele conseguiu embarcar e finalmente está a caminho do Brasil. Já o Gabriel é dono da escola que promoveu a viagem de intercâmbio para os Estados Unidos. Ele conseguiu voltar, mas em um voo fretado. Não teve nenhuma explicação. A gente só via que estava todo mundo nervoso, muito lotado, as pessoas preocupadas com o que estava acontecendo e a gente sem saber o que estava acontecendo. Na sexta-feira, o caos foi ainda maior. Aeroportos ficaram lotados num dia de muitas viagens planejadas por causa das férias de verão no hemisfério norte. Companhias aéreas tiveram que voltar no tempo e emitir bilhetes preenchidos à mão. Aqui no Brasil, voos também foram afetados, mas em uma escala muito menor, assim como os serviços de saúde e bancos. Especialistas explicam que a empresa não tem grande participação no mercado brasileiro. A CrowdStrike declarou que apura o que causou a falha. Para este especialista, o problema pode levar semanas para ser totalmente resolvido. Isso porque as correções são feitas máquina a máquina. Para ele, o mundo precisa estar preparado para mais falhas do tipo. Depois desse incidente, as empresas já estão tomando medidas para emular suas versões de atualização e testar esses ambientes antes de autorizarem a atualização dessas máquinas em seus serviços, em seu parque de maquinário. Hora da nossa reportagem especial dentro do projeto Band sobre os 50 anos das relações entre Brasil e China. A sexta geração de carros sem motorista já está nas ruas. Entre outras vantagens, a melhora dessa tecnologia ajuda aqueles motoristas que, dirigindo o carro normal, são chamados de barbeiros. Tem mais China para descobrir. Toca para frente, motorista. Não, espera aí. No cinema, a gente já embarcou em carros de pura imaginação, mas achava que era coisa de louco, de quem sonhava demais, de ficção científica. Quem pensou num carro sem motorista? Esta empresa deu o pontapé inicial em 2013. 10 anos depois, tem 6 gerações de carro autônomo. O grande desafio foi sempre aumentar a performance do carro e reduzir o custo. É a primeira vez que a gente vai andar, então, de um carro que não precisa motorista. Eu não dirijo nada bem, quero ver se ele dirige melhor do que eu. Olha, já diz bem-vindo ao carro, vê se o ar-condicionado tá legal. Um pouquinho de segurança. No primeiro momento é um pouco esquisito, mas aqui, ó, let's go, vamos embora. Please keep your seatbelt fastened during the trip. We wish you a pleasant trip. O carro autônomo funciona com inteligência artificial. Tem dezenas de câmeras e sensores que cuidam de tudo o que acontece ao seu redor. Por isso ele é capaz de desviar de tudo e de todos. Para esse carro funcionar, são necessários muitos satélites. Hoje, tem 1000 carros como esse rodando em 6 cidades aqui da China. Ela perguntou se a gente queria ouvir qual tipo de música e deu opções para escolher. Peguei esse aqui. No painel existe um SOS, que se você precisar de algum tipo de socorro, é só apertar aqui. Não vou fazer porque eu tô calmo ainda. E ele fica bem distante do outro carro. Ó, primeiro farol que a gente está enfrentando, tá aberto. No primeiro momento dá medo, sim. Foram 20 minutos, no final a gente ficou mais tranquilo e pronto para a próxima. Eu estou bem mais seguro aqui fora. Estes carros autônomos, por enquanto, não são vendidos diretamente para as pessoas. Hoje são comercializados apenas para empresas. Repare na tendência do design. E vem aí, nada de volante à mostra. Parece uma sala. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia. Um dos
mais tradicionais programas de rádio do Brasil na tela da Band News TV. Informação, análise, opinião, prestação de serviços, entrevistas, bastidores da política. Notícias do Brasil e do mundo para você ficar conectado com tudo que é importante para o seu dia. Dos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo, Thaís Freitas e Pedro Campos. Direto de Brasília, o colunista Cláudio Humberto. E direto de Paris, Sônia Blota. Juntos, eles apresentam o Jornal Gente. De segunda a sexta, às 8 da manhã, ao vivo, na Band News TV. Atenção, gravando, Estúdio Novo Band News TV. Opa, estamos no ar e de cara nova. Band News TV ao vivo agora em um novo estúdio. Nova tecnologia, novos equipamentos, mas o que não muda é o nosso compromisso com a notícia. Nós estamos aqui 24 horas por dia, prontos para te mostrar o que acontece no Brasil e no mundo. De cara nova, mas com a credibilidade de sempre há 23 anos. Band News TV na velocidade da notícia. Direção da penitenciária em Franco da Rocha faz levantamento de danos após rebelião de presos ser controlada. Detentos atearam fogo em colchões, ninguém se feriu, também houve reféns. Ladrão é atropelado e morto logo após arrancar o celular da mão de um idoso na Lapa, na zona oeste da capital paulista. Microsoft afirma que pelo menos 8 milhões de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pelo apagão cibernético global, provocado aí por uma atualização da companhia de segurança CrowdStrike. Forças israelenses bombardearam alvos do Iêmen em resposta ao ataque rebelde de Houthis, que mataram uma pessoa em Tel Aviv. A Microsoft disse que 8 milhões e meio de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pela pane provocada por uma atualização da companhia de segurança cibernética CrowdStrike. De acordo com a empresa de tecnologia, o valor representa menos de 1% de todos os aparelhos com Windows. Desde sexta-feira, a CrowdStrike vem desenvolvendo uma solução para ajudar na recuperação da infraestrutura do sistema Azure da Microsoft, afetado pela falha. A Microsoft disse ainda que tem atuado em colaboração com os serviços de uma nuvem da Amazon e do Google para encontrar soluções mais eficientes. E o apagão cibernético que atingiu boa parte do mundo também afetou serviços no Brasil. Bancos, aeroportos e hospitais sentiram os efeitos. A falha partiu de uma empresa nos Estados Unidos, mas em São Paulo, a Odete voltou para casa sem conseguir atendimento no banco. Eu vim abrir uma conta para meu filho. Falou que não tem sistema. Falou que não dá para abrir o computador, que o sistema não abre. Em alguns bancos, só funcionaram os caixas eletrônicos. O atendimento digital também foi prejudicado. Nos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Viracopos, em Campinas, quase 50 voos tiveram atrasos ou foram cancelados, criando longas filas nos terminais. A empresa Azul, a mais afetada, confirmou problemas nos sistemas. 3 hospitais de São Paulo também tiveram dificuldades. As falhas foram corrigidas ao longo do dia, mas não se comparam ao caos enfrentado nos Estados Unidos e na Europa. Mesmo assim, muitos no Brasil sofreram com os transtornos. Pedi permissão no meu emprego e me deram a permissão e aí eu vim, não consegui resolver nada. A falha começou na empresa americana CrowdStrike, que desenvolve programas para bloquear fraudes, invasores e ataques hackers. Um erro em uma atualização
atingiu sistemas de mais de 20 mil clientes. Esse é um daqueles programas que não podem falhar. Ele está ligado diretamente ao coração do sistema operacional dos computadores. Como se trata de um software de segurança, é como se ele tivesse as chaves da casa. Uma falha e tudo trava. Foi o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira com milhões de computadores no mundo. Um gigantesco e poderoso universo erguido sobre bases frágeis. A charge trouxe a provocação. Colocou toda a estrutura de TI no mundo vulnerável a um erro de uma empresa. O que mais chamou a atenção foi o grau de interdependência que a gente tem hoje, né, na nossa sociedade. Você vê que uma alteração que foi feita provavelmente com algum erro foi capaz de tirar do ar sistemas, servidores, computadores no mundo inteiro. Isso mostra o quanto essas empresas e o quanto o universo da cibersegurança, da segurança digital, faz diferença na nossa vida. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Chega a ser assustador, né, como a nossa sociedade hoje depende desses sistemas que são absolutamente interconectados. O Pantanal e o Cerrado com uma intensidade inédita nos primeiros 6 meses do ano, chegando mais cedo do que o previsto. E o cenário, que já é dramático, pode piorar com a temporada de seca. Veja na reportagem especial do Valteno de Oliveira. Nunca se viu tanto fogo, tantas queimadas, tantos incêndios no Brasil. É o que mostram os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só no Pantanal, nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 3.500 focos e no Cerrado, 13.200. A devastação é a maior já registrada desde o início da série histórica, em 1998. Olha a força da chama por todos os lados, né? De baixo, de cima. Impressionante a velocidade do fogo. Enquanto isso, os servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção do meio ambiente, estão em greve há quase um mês. O secretário responsável pelo controle de desmatamentos e queimadas do Ministério do Meio Ambiente disse que a paralisação dos servidores não tem atrapalhado o combate ao fogo. Os servidores do IBAMA que estão em greve, eles não são os servidores que estão na linha de frente do combate aos incêndios. Tem servidores na área de fiscalização ambiental, tem servidores na área de licenciamento ambiental, tem servidores administrativos. O secretário disse que o governo liberou 150 milhões de reais do orçamento extraordinário para a contratação de brigadistas e aluguel de aeronaves de outros países, caso seja necessário, no combate ao fogo. Para o pesquisador Evaristo de Miranda, acusar este ou aquele governo pelo aumento das queimadas não resolve o problema. Onde estão concentrados os incêndios, o fogo, as queimadas? Nos locais mais atrasados, mais pobres, menos desenvolvidos, em áreas indígenas, em unidades de conservação. Nessas semanas, basta ver o mapa dos satélites. No Tocantins, o fogo estava concentrado na área indígena da Craolândia e do Xerente. No Maranhão, nas áreas de agricultura atrasada, como nas terras onde vivem os Guajarás, Canabrava e Canela. E em Mato Grosso, na área dos Utiariti. Os cerrados de São Paulo não estão queimando. Os cerrados de Minas, de Goiás, do oeste da Bahia, lá não está havendo essa inflação de fogo. Por quê? Porque lá a agricultura se desenvolveu, lá é a área do agronegócio, nesses locais se usa tecnologia, ninguém põe fogo na cana-de-açúcar, na soja, no milho, nem no algodão. Apesar de o governo comemorar a redução nos focos de incêndio no Pantanal nos últimos dias, o estrago já está feito e pode piorar, já que o período de estiagem vai até o mês de setembro. A usina suspeita de causar a morte de mais de 200 mil peixes em Piracicaba, interior de São Paulo, foi multada em 18 milhões de reais.
A movimentação começou logo cedo neste ponto do Mini Pantanal, em São Pedro, onde foi montado um ponto de concentração para os trabalhos. O hidrotrator foi colocado na margem do rio e essa máquina foi usada como apoio. Representantes da Polícia Militar Ambiental com 12 barcos ajudaram na limpeza. Muitos pescadores, sem poder trabalhar, acompanharam tudo de perto. Ninguém está querendo comprar mais o peixe daqui. A gente às vezes tem um pequeno estoque aí, ninguém vem comprar, ninguém quer saber do peixe. Os trabalhos de remoção dos peixes mortos começaram por este ponto do Tanquã. Segundo a Polícia Militar Ambiental, são pelo menos 6 pontos mais críticos iguais a esse. Portanto, os trabalhos devem demorar alguns dias. Também, durante a manhã desta sexta-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa para a divulgação do laudo da CETESB. Segundo a Companhia Ambiental, a morte dos peixes foi causada pela água residuária e mel de cana-de-açúcar que vazaram da usina São José, que causou a proliferação de bactérias que interferiram no oxigênio da água. A multa estipulada para a usina é de 18 milhões de reais. Uma investigação ainda segue pelo Ministério Público e pela Delegacia de Rio das Pedras. O Exército Brasileiro fez um levantamento topográfico do dique do Rio dos Sinos, entre as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O trabalho está sendo feito para indicar a melhor alternativa para a reconstrução do dique, que foi ultrapassado pelas águas dos Sinos na histórica enchente em maio, que inundou partes das duas cidades. O dique tem cerca de 2 quilômetros na cidade de Novo Hamburgo e outros 18 quilômetros em São Leopoldo. Além de avaliação da altura, o levantamento também inclui a indicação de desalinhamentos, talude do dique e as curvas. O levantamento topográfico deve terminar na próxima terça-feira. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Um foco da doença de Newcastle foi identificada no Rio Grande do Sul. De acordo com o setor de proteína animal, o caso isolado não deve afetar as exportações de forma relevante. Ela é altamente contagiosa e afeta todo tipo de ave, das silvestres às domésticas. A doença de Newcastle ganhou esse nome depois de um surto na cidade inglesa há quase 100 anos e não é transmitida para os humanos. A granja onde o foco da doença foi detectado está interditada. O governo estadual montou barreiras sanitárias num raio de 10 quilômetros do local. Além de revisitar todas as granjas comerciais, vai visitar todas as propriedades rurais com aves de subsistência, um total de 75 propriedades rurais, e, na sequência, realizar a vigilância num raio de 10 quilômetros em mais 801 propriedades rurais. O Rio Grande do Sul exporta cerca de 60 mil toneladas de frango por mês. Especialistas acreditam que a doença de Newcastle pode afetar até 5% da produção nacional. Os impactos estimados são da ordem entre 5% aproximado, entre 3% e 5% da produção total brasileira, e não é muito diferente daquilo que é no Rio Grande do Sul. A gente tem impactos da ordem de até 15% em piores cenários nas exportações, mas que não devem se realizar. Pois é, e seguindo aí o protocolo, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu temporariamente as exportações de carne de frango, ovos e produtos agrícolas do Brasil. A decisão pelo alto embargo veio após o diagnóstico do foco de Newcastle em aves num estabelecimento comercial no Rio Grande do Sul. A medida faz parte dos requisitos sanitários definidos com cada país importador. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou numa rede social que o MAPA também declarou estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul por 90 dias. E estão previstas ações de sacrifício ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas as propriedades no raio de 10 quilômetros. E é muito importante que as medidas de contenção da doença elas sejam aplicadas de forma muito rápida para que a gente minimize os impactos econômicos, sociais dessa ocorrência. E a gente retorne à normalidade sanitária e que os avicultores possam continuar na sua atividade de produção normalizada.
Mudando de assunto, a gente fala agora de uma força-tarefa que foi firmada com várias cidades do Paraná para aumentar a cobertura de vacinação no estado. O foco é aumentar a procura por imunizantes que fazem parte do calendário nacional de vacinas. Com a campanha Proteja seu filho em cada fase da vida, o foco será crianças e adolescentes, com imunização direcionada para as vacinas influenza, pentavalente, DTP, pneumocócica 10 e pólio, que estão com baixa adesão no Paraná. A força-tarefa ainda envolve uma parceria entre as secretarias estaduais da Saúde e da Educação para incluir pontos de vacinação nas escolas estaduais e reforçar a vacinação atualizada na volta às aulas do ano letivo. Nós estamos muito preocupados, estamos entrando na época mais fria do ano e o lote das 4 milhões de doses, para ilustrar, de vacina de influenza que chegaram do Ministério da Saúde, nós só aplicamos até o momento 2,5 milhões de doses. Nós temos mais de 1 milhão de doses disponíveis. E vejam os senhores, se nós formos olhar, focar nos grupos de fragilidade, que são as crianças e os idosos, essa cobertura ainda é menor. Está em torno de 40%, 45%. E isso é muito grave. A força-tarefa, além de ter a sugestão de aumentar o horário de vacinação nos postos de saúde, incluindo fins de semana, tem destaque na importância dos gestores municipais realizarem o monitoramento das estratégias de vacinação, que tem como foco promover a busca ativa de cidadãos não vacinados, mapeando riscos e identificando territórios que correm risco de ter retorno de doenças evitáveis. A gente tem aí diversos fatores que influenciam na decisão das famílias em levar principalmente as crianças e os jovens para vacinar, e esse é mais um momento de pactuação para que a gente possa organizar o sistema com outras estratégias e, sem dúvidas, a estratégia extramuro ela é sempre bem-vinda. Os municípios já fazem vacinação à noite, já fazem vacinação no final de semana, já buscam outras entidades como parceiras para fazer a vacinação. A Rede Nacional de Dados em Saúde aponta que o Paraná registrou até junho desse ano pouco mais de 84% de cobertura vacinal da pentavalente, 80% da DTP, 80,75% da pneumocócica 10 valente, 82% da pneumocócica 10 reforço, 84% da inativada pólio e 81% da vacina oral de pólio. Para todas essas vacinas, a meta de cobertura é de 95%. Em relação à gripe, até o dia 15 desse mês, aproximadamente 60% de todas as doses foram aplicadas no Paraná. Já em relação ao público-alvo, apenas 45% dessas pessoas procuraram uma unidade de saúde. O que chama atenção é que essas doses estão disponíveis para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. E o Brasil está avançando na imunização infantil. Deixamos a lista dos 20 países que menos vacinam as crianças. Para que serve uma vacina? Para ficar forte. Sabe tudo, Eduardo. Ele e o irmão estão com todas as vacinas em dia. Resultado da atenção especial da Caroline e do Guilherme. Além do aplicativo, nós moramos perto da unidade de saúde. Os próprios agentes comunitários acabam vindo ou entrando em contato conosco, lembrando das vacinas. O comprometimento de muitos pais ajudou o Brasil a sair da lista dos 20 países com os piores índices de vacinação do mundo, de acordo com o relatório divulgado pelo Unicef. Houve melhora em 14 das 16 vacinas pesquisadas, entre elas a DTP1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Nesse caso, o número de crianças não vacinadas caiu de 687 mil para 103 mil em 2023. As ações públicas para promover a vacinação aumentaram no último ano. Apesar da melhora, a vacinação no Brasil ainda não é a ideal. No caso da paralisia infantil, 75% das crianças até 1 ano de idade receberam a dose no ano passado. É mais do que os 64% de 2022, mas ainda está longe da meta de 95% estabelecida pela Organização Mundial de Saúde.
Na última campanha para crianças até 5 anos, só 31% tomaram as gotinhas contra a pólio. Especialistas alertam, sem cumprir a meta, o país corre risco de sofrer com novos surtos dessas doenças, entre elas o sarampo, que teve aumento de casos em 2024. Mas se a gente quer uma proteção de rebanho de toda a população, a gente precisa melhorar essas coberturas, elas precisam aumentar. Silvio Santos de novo recebeu alta neste sábado do hospital onde estava internado aqui na capital paulista com o diagnóstico de H1N1. A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador teve alta, passa bem e já está em casa. A internação de Silvio Santos tinha sido confirmada na última quinta-feira pelo próprio SBT. Vai ficar. Noticiário internacional aqui no Band News. As Forças Armadas de Israel bombardearam alvos no Iêmen neste sábado em retaliação a um ataque de rebeldes Houthis que matou uma pessoa na cidade de Tel Aviv. A informação foi confirmada pelo porta-voz militar de Israel. De acordo com os militares israelenses, infraestruturas de energia foram atingidas com auxílio de caças F-15. Ainda segundo os israelenses, o ataque foi avisado. O principal canal de TV do Iêmen informou que os bombardeios atingiram instalações petrolíferas e provocaram vítimas. Moradores da cidade portuária de Hodeia contaram à agência de notícias Reuters que explosões foram ouvidas durante um intenso bombardeio. A TV oficial informou ainda que bombeiros foram acionados para combater incêndios em tanques de petróleo. Autoridades Houthis prometeram uma resposta efetiva aos ataques israelenses contra alvos considerados vitais para Tel Aviv. O principal tribunal da ONU decidiu que as ocupações de Israel em territórios palestinos vão contra a lei internacional. O painel de 15 juízes do Tribunal Internacional de Justiça considerou que as ações do governo israelense violam a 4ª Convenção de Genebra. Além da ocupação das áreas, os magistrados criticaram a exploração de recursos naturais. Israel domina a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza há quase 60 anos. As regiões foram ocupadas após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Além desse controle, a política também envolve a transferência de colonos para as regiões. No caso de Gaza, Israel deixou o comando em 2005. Apesar disso, os bloqueios econômicos e humanitários persistem. Os juízes da ONU classificaram as medidas nos territórios palestinos como anexação e determinaram o fim dessas atividades. Apesar disso, não há indicação alguma de que Israel respeitará o veredito. Ainda no noticiário internacional, 3 hackers pró-Rússia foram presos neste sábado suspeitos de ataques cibernéticos contra a Espanha e outros países integrantes da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. De acordo com a polícia da Espanha, onde eles foram detidos, o objetivo dos ataques eram ações terroristas. Eles são acusados de disseminar negativas de serviço contra instituições públicas e setores estratégicos. Segundo a Guarda Civil Espanhola, os 3 suspeitos praticavam ataques contra sites de organizações públicas e privadas governamentais, além de infraestruturas sensíveis e serviços essenciais de países que apoiam a Ucrânia no conflito contra a Rússia. As prisões foram efetuadas nas cidades de Monacor, nas Ilhas Baleares e Úvela, na Andaluzia. A investigação segue ainda em andamento. O time Brasil apresentou a Vila Olímpica em que os atletas brasileiros vão ficar hospedados durante a Olimpíada. O local fica na cidade de Saint-Louis, a meia hora de Paris. A cerimônia de boas-vindas acontece em Serrangari, onde são distribuídas as malas para os atletas.
Na parte de trás do espaço, tem uma estrutura para completar o treinamento do time de boxe. Próximo do local, tem um ginásio para o treinamento da equipe de vôlei com academia, que pode ser usada por outras modalidades. No segundo andar, tem uma sala de lutas. A 600 metros tem um castelo antigo, com uma exposição dedicada para as mulheres, com espaço para familiares e amigos dos atletas. Ainda tem sala para a preparação mental, fisioterapia, restaurante brasileiro e serviço consular. E por falar nisso, olha só, a esperança de medalha para o Brasil. A skatista Raíssa Leal, de 16 anos, desembarcou neste sábado em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos e falou ainda sobre a expectativa para a competição. Acho que a meta de todo mundo, além de se divertir, dar o nosso melhor, né, é ter um bom resultado. Então, eu só quero me divertir, a expectativa tá enorme, tô doida pra chegar logo na fila, conhecer o pessoal, ver os novos atletas também. E como eu tô indo pra minha segunda Olimpíada, mas eu sou muito novinha, tem gente vindo pra primeira, a gente buscou muito isso depois que acabou um pouquinho dos campeonatos. Foi treinar pra chegar aqui 100%. E eu tenho certeza que eu tô 100%, tanto mental quanto físico. A gente torce por ela também. E olha só, um dado que escancara a realidade do esporte brasileiro. 6 em cada 10 jovens atletas desistiram do sonho profissional por falta de dinheiro. O sonho do pódio. A torcida, o que dá nos jogadores é de arrepiar, né? E quantos passos para chegar lá? O Vinícius cruza a cidade para treinar basquete. Para você chegar no seu objetivo, você não pode ser só um atleta que joga muito bem. Você também precisa ter a disciplina, a humildade. Ele é um dos jovens deste projeto social que atende crianças e adolescentes de escolas públicas de São Paulo. Os que se destacam vão para as equipes de competição. Um celeiro de atletas. É preciso investir para a molecada participar e para a molecada conseguir praticar esporte com regularidade, poder se desenvolver na área do esporte ou se desenvolver através do esporte para outras áreas. Tudo é mantido com recursos de leis de incentivo ao esporte. A ONG fornece treinos, transporte, roupas, alimentação, inscrições. Oferecer acesso ao esporte e condições para aqueles que se destacam permanecerem. Sem isso, já imaginou quantos talentos ficariam pelo caminho ou sequer chegariam aqui? Pois é exatamente o que acontece no Brasil. De cada 100 brasileiros que sonhavam em ser atletas, 10 tiveram alguma experiência profissional, só 2 seguiram na profissão. 60% desistiram do sonho por falta de dinheiro e incentivos. Uma história que o ex-maratonista e medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima conhece muito bem. Às vezes eu não tinha condição de participar de alguns eventos. Eu apelava aos comerciantes naquela vaquinha para juntar um montante para que eu pudesse viajar, para que eu pudesse se alimentar, pagar a participação de uma corrida, que hoje não mudou muita coisa, não. E no caminho de formar atletas, o esporte forma cidadãos e novos horizontes. Eu vou estar com essa galera toda jogando e nós vamos ganhar troféu, medalha, de tudo. E vai longe. Demais. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia. Informação, agilidade, credibilidade. Tudo o que você precisa saber sobre sua região. O que acontece nas cidades, o que impacta a vida do cidadão. Agora a Band News TV é Band News DF. O DNA do jornalismo 24 horas, agora em sua programação local. Dentre muitos, poucos são os especiais. Aqui não tem espaço para o comum. A mais de 300 km por hora, a força G golpeia a cada curva. Corações pulam, sabendo que um piscar de olhos são 20 metros de escuridão. Eles amam a adrenalina, mas isso não é um jogo. Isso é Fórmula 1.
uma das maiores taxas de judicialização do mundo, mais de 30 milhões de novas causas, isso todo ano. 600 processos por mês para cada juiz. Um raio-x sobre o sistema judiciário brasileiro, o Canal Livre recebe o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Nós temos um poder judiciário e vou falar aqui sem menor pretensão de ser corporativo, não. Mas nós temos um poder judiciário no Brasil que eu acredito, e não é só a minha opinião, é a opinião de vários juristas, cientistas sociais que examinaram o nosso modelo, o nosso perfil. Nós temos um poder judiciário que é referência hoje no mundo inteiro. Canal Livre, hoje às 8 da noite, aqui na Band News TV. Você já parou para pensar como é vital estar atualizado com as notícias do Brasil e do mundo no seu dia a dia? No podcast 2 Minutos Band News, trazemos as principais informações até você. Fique por dentro dos acontecimentos mais importantes em apenas 2 minutos, garantindo que você se mantenha conectado mesmo nos momentos mais corridos da sua rotina. Nosso podcast está disponível no canal do YouTube Band Jornalismo e nas principais plataformas de áudio. De segunda a sexta, às 7 da manhã, à 1 da tarde e às 7 da noite, sempre um novo resumo para você. Fique sintonizado com o podcast 2 Minutos Band News. Acesse o melhor do jornalismo onde estiver e quando quiser. As notícias que você precisa no tempo que você tem. Veja e ouça agora mesmo. Band News TV, na velocidade da notícia. Eleições partidárias começam neste sábado. Partidos apresentam os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Donald Trump faz o primeiro comício público após ter sido vítima de tentativa de assassinato. Evento no estado de Michigan contou com a presença do vice da chapa, J.D. Vance. 3 hackers pró-Rússia são presos na Espanha por suspeita de ataques cibernéticos contra o país e outros integrantes da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, tem alta do hospital onde estava internado na capital paulista, com um diagnóstico de H1N1. A skatista Raíssa Leal desembarca em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos. A atleta de 16 anos é uma das esperanças de medalha para o Brasil e avisou que está preparada mentalmente e fisicamente. Depois de anunciar um corte de 15 bilhões de reais no orçamento, o governo deve definir na segunda-feira quais áreas vão ser atingidas. Fontes do governo adiantaram que obras ainda não iniciadas vão ser as áreas mais afetadas pelo bloqueio, principalmente dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, das cidades, do turismo e do esporte. Saúde e educação também devem sofrer, porém com menor impacto. O anúncio do congelamento de 15 bilhões de reais foi bem recebido pelo mercado, mas especialistas avaliaram que é preciso mais. Cálculos internos do governo dão conta de que ainda será necessário um corte de mais 10 bilhões de reais até o final do ano para garantir o cumprimento da meta fiscal. Ao contrário do que a ministra Simone Tebet disse a jornalistas, ela e Fernando Haddad confidenciaram que foi difícil sim convencer o presidente da necessidade de cortar despesas. Agora, a estratégia da equipe econômica é ir aos poucos, comendo pelas beiradas, para mais uma vez ter o apoio de Lula para passar a tesoura. Na Fazenda, a preocupação também está em ganhar um outro debate, na arena digital. Nas últimas semanas, memes criticando Fernando Haddad pela taxação das compras importadas e a reforma tributária se espalharam pelas redes. Sem dúvida nenhuma, são recados importantes que vão mostrando, e quando isso fura a bolha, isso mostra claramente que não é uma briga política, não é uma briga de blocos exclusivamente. Há uma visão, sim, de que o governo taxa. A Fazenda postou um meme usando o filme Divertidamente 2 para responder a críticos, citando as emoções com a aprovação da reforma tributária como o nojinho a fake news. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban,
apontou os pontos positivos e negativos da reforma tributária para a indústria brasileira. Definitivamente, a reforma tributária tem dois pontos principais. Óbvio que ela é um processo complexo, com uma transição longa, onde existe uma curva de aprendizado, de ajustes que vão ter que ser contínuas. Mas os grandes pontos que ela tem definitivos e bons nesse momento é que ela elimina a cumulatividade, que pesa muito sobre a indústria, e torna também esse emaranhado de legislação tributária dos estados e federal mais simples, mais plausível de ser entendida e com menos riscos, e consequentemente maior previsibilidade. Esses dois aspectos por si só já justificam. É óbvio que ao longo desse tempo houveram algumas distorções, nada é perfeito. Nós tivemos agora que caminhou para o Senado com mais alguns tipos de talvez equívocos que possam agregar mais valor à taxa de referência, que seria o IVA. Vamos ver o que o Senado consegue reajustar ou consegue realinhar para se transformar esse IVA no menor possível, para que nós efetivamente não tenhamos mais aumento de carga tributária, que é algo que eu diria que já é um consenso para quem tem bom senso, de que a carga tributária nesse país não dá mais para ser elevada. A indústria está com uma grande oportunidade, porque, como disse, nós estamos hoje falando de indústria, nós estamos hoje falando de política industrial, estamos falando hoje em estímulo à indústria. E essa oportunidade, nem as indústrias, muito menos a CNI, vai perder de explorar e de colocar a indústria no seu devido lugar. O que é o devido lugar? É que a indústria, ao longo desse período, eu diria até por culpa nossa mesmo, perdemos muita percepção de valor, muita percepção de importância. E nenhum país do mundo, pelo menos na era da industrialização, deixou de garantir seu desenvolvimento econômico e, consequentemente, social, sem o fortalecimento de sua indústria. A China, hoje, é o maior exemplo. Por que a China, hoje, é uma grande interrogação para todas as economias? Porque ela investiu pesadamente na sua indústria, não só em tecnologia, em produtividade, e hoje ela tem um padrão de competitividade difícil de ser enfrentado. Então, só esse exemplo mostrou para o mundo inteiro que se precisa revisitar suas políticas industriais. E o Brasil, que não tinha política industrial há algum tempo, nós chegamos a nem ter Ministério da Indústria e Comércio. Com todas essas duas discussões que hoje estão postas, a indústria vai fazer seu dever de casa de qualquer jeito. Poderemos não ter respostas melhores, mas queremos fazer em 20 meses o que o nosso querido agro fez em 20 anos. As convenções partidárias que vão lançar os candidatos nas eleições municipais de outubro. Já estamos na contagem regressiva e os partidos têm até o dia 5 de agosto para definir quem vai concorrer a prefeito, vice e vereador. Cerca de 10 mil pessoas participaram da convenção que oficializou a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. O PT indicou a vice, a ex-prefeita da capital paulista, Marta Suplicy. Eu quero governar São Paulo para a gente não deixar ninguém para trás. Eu quero governar São Paulo para a gente quebrar os muros que separam os jardins da periferia dessa cidade. São Paulo precisa de um choque de humanidade. O presidente Lula e 8 ministros participaram do evento em um centro de convenções na zona norte da cidade. É o meu candidato. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto tão candidato quanto ele. Eu quero ser responsável pela vitória dele, mas muito mais do que eu, vocês. Outra convenção realizada em São Paulo foi do União Brasil, mas sem uma definição. Ficou acertado que a direção do partido decidirá mais tarde se lança chapa própria. O deputado federal Kim Kataguiri quer concorrer ao cargo, mas o partido também pode apoiar o atual prefeito. Ricardo Nunes participou de um evento religioso e deverá ter o seu nome confirmado na convenção do MDB, marcada para início de agosto. O vice já foi escolhido. Será Ricardo Melo de Araújo, indicado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL. No próximo fim de semana, ocorre a convenção do PSDB, que deve oficializar José Luiz da Atena como candidato. Essa semana, o apresentador visitou o mercado municipal, no centro, onde tirou fotos com comerciantes e clientes.
O PSB, que tem como pré-candidata a deputada federal Tabata Amaral, também deve realizar a convenção no fim de semana que vem. Ela participou do lançamento da candidatura de uma vereadora. No Rio de Janeiro, o PSD oficializou neste sábado o atual prefeito, Eduardo Paes, como candidato à reeleição. Mas ainda não definiu quem vai completar a chapa eleitoral. O mais cotado é o deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido. Na segunda-feira, o Partido Liberal deve confirmar a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem. Ele também está com um vice indefinido. Nos últimos dias, o pré-candidato deu início à agenda eleitoral, participando de eventos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman foi oficializado candidato à reeleição na convenção do PSD. Além de militantes, participaram caciques da legenda, como o presidente do Diretório Nacional, Gilberto Kassab. Já o Partido Republicanos só deve fazer a convenção no dia 3 de agosto, para confirmar o apresentador Mauro Tramonte como candidato, hoje líder nas pesquisas em BH. Em Salvador, o atual prefeito Bruno Reis vai concorrer à reeleição pela União Brasil, com o lançamento da campanha marcado para a próxima quarta-feira na convenção do partido. O principal adversário dele deve ser Geraldo Júnior, do MDB, hoje apoiado pelo presidente Lula. E por falar em eleições, de acordo com o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, 155 milhões de brasileiros vão poder votar nas eleições municipais deste ano. O repórter Túlio Amâncio traz os detalhes para a gente. No raio-x do eleitorado brasileiro, os jovens estão em alta. O número de eleitores de 16 e 17 anos que estão aptos a votar cresceu quase 80% na comparação com a eleição de 2020. No total, 155 milhões de brasileiros podem ir às urnas. A maioria, mulheres com idades entre 45 e 59 anos. O prazo para as convenções partidárias começa nesse sábado e vai até o dia 5 de agosto. São nesses encontros que os partidos definem as coligações e os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou também o limite de gastos para as campanhas em cada uma das 5.559 cidades. É dinheiro público dividido proporcionalmente. Em São Paulo, cidade com maior número de eleitores, o candidato a prefeito vai poder gastar até 67 milhões de reais no primeiro turno e quase 27 milhões no segundo. Para o candidato a vereador, o teto é de quase 5 milhões de reais. Os candidatos que desrespeitarem os limites vão ter que pagar uma multa equivalente a 100% da quantia acima do teto e ainda podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico. Isso se não houver propostas como a que está em debate no Congresso, que perdoa as multas dos partidos políticos. A lei estabelece regras. O TSE também baixa resoluções, forma jurisprudência, fixando regras, e aí os partidos vão lá e não cumprem e se dão autoanistia. Então dá para a gente dizer, dá para a gente falar em impunidade. A chamada PEC da anistia já passou na Câmara e depois do recesso deve ir a plenário no Senado. A convocação de mesárias e mesários para as eleições municipais de 2024 já começou. E em Minas Gerais, pelo menos 210 mil pessoas devem atuar nessa função, que é essencial para a democracia. José tinha apenas 18 anos, quando trabalhou como mesário pela primeira vez. Quando eu cheguei no local de votação, onde eu prestaria o trabalho, eu vi a importância que era de toda a sociedade, todo cidadão, poder participar daquele momento, porque é um momento em que as pessoas elas se reúnem para poder eleger os seus representantes. A Justiça Eleitoral está à procura de pessoas como o José. Só em Minas Gerais, cerca de 210 mil devem servir na função nas próximas eleições. Os mesários eles vão receber essas convocações através de e-mail, cartas, WhatsApp ou até de forma presencial. O mesário ele é fundamental para o bom funcionamento da sessão eleitoral. É ele que organiza as filas nas sessões, ele que recebe o eleitor, identifica esse eleitor, habilita o eleitor a votar, ele entrega os comprovantes e ele também
é responsável pelo encerramento da votação naquela sessão. Os mesários têm direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 60 por dia de serviço e a 2 dias de folga no trabalho, tanto pelos dias de votação quanto pelos treinamentos que precisam fazer. Os convocados para auxiliar nos trabalhos eleitorais, eles serão treinados, seja presencialmente ou por aplicativo. Eles devem comparecer ao trabalho nos dias e horários especificados. Aquele que não comparecer, ele não tem a quitação eleitoral, que é muito importante para o cidadão, né, na sua vida civil, bem como ele pode pagar multa também a ser arbitrada pelo juiz eleitoral. Além dos mesários, outros 39 mil cidadãos devem ser convocados em Minas para atuarem na função de apoio logístico no dia das eleições. Entre as atividades desempenhadas estão o auxílio no preenchimento das justificativas de ausência às urnas, além da administração de prédios e técnico em informática. Os benefícios da função são praticamente os mesmos dos mesários, mas o auxílio alimentação só será pago a quem trabalhar em turno integral. Realizado pelo Grupo Bandeirantes, o primeiro debate presidencial da redemocratização do Brasil completou 35 anos. A noite de 17 de julho de 1989 consolidou a Band como pioneira na realização de debates políticos. Confira na reportagem especial. Não há como não se emocionar, ainda hoje, quando volta à memória a cena histórica daquele julho de 1989. Nos estúdios e na tela da Band, o desfile inédito de todas as ideias e bandeiras ideológicas, o primeiro na televisão da vida política do país. É assim que o diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, descreve em seu livro Debate na Veia o que foi a noite de 17 de julho de 1989. 35 anos atrás, Mitre comandou a produção daquele encontro histórico. Eu vivi o final da democracia em 64, como jornalista, já cobrindo, por exemplo, o comício do Jango, no dia 13 de março de 1964. Eu vi a democracia morrendo ali. Depois eu vi a democracia renascendo em 84 na Jornada das Diretas. Eu já era diretor de redação. E depois eu vi a democracia se consolidando na Band, nos estúdios da Band, no primeiro debate. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. A eleição tinha 22 candidatos. 9 estavam no debate inédito da Band. Ele contou com as participações de Paulo Maluf, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Afonso Camargo, Guilherme Afife Domingos, Ronaldo Caiado, Lula, Mário Covas e Roberto Freire. Ulisses Guimarães compareceu a partir do segundo encontro. Aliás, a Band não realizou apenas um, mas 4 debates no primeiro turno. A história estava sendo escrita com duelos antológicos. Esta autossuficiência do senhor Paulo Maluf, porque ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. Graças a Deus. Filhote da ditadura! Não, senhor, aqui não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura! Tudo era novidade e muitas dúvidas eram decididas ao vivo, no calor do encontro. Não concedeu uma parte aqui. Todo mundo eu lhe agradeço muito. Não, e todo mundo vai conceder, só que o meu tempo foi. O senhor quer, então, concluir o seu tempo e, Caiado, eu lhe concedo uma parte em seguida. Eu vou lhe conceder. Vamos lá. O seu tempo terminou, Roberto. Mas, já terminou o meu? Já terminou. Aquele apito foi isso? Eu pensei que fosse a intervenção dele. Apenas Fernando Collor não participou dos debates. Só apareceu no segundo turno. O país vivia um momento turbulento. O governo do presidente Sarney terminava com uma inflação recorde de quase 2.000%. O brasileiro queria propostas que tirassem o país da crise. O Brasil vivia, na época, um período da hiperinflação, né? Então, o governo Sarney, vários planos econômicos, nada funcionou, houve aquela enorme frustração no início do plano cruzado, enfim. Então, quer dizer, e havia ali muito da ideia de, bom, quem tem uma solução para esse processo, né, inflacionário brasileiro? Ninguém tinha, na verdade, na época. Ninguém tinha. Os debates viraram uma tradição da Band ao longo das eleições seguintes.
Este ano não vai ser diferente. Em algumas semanas, este estúdio vai ser transformado em cenário do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta campanha. Será dia 8 de agosto, um trabalho que começa muitos meses antes. A primeira reunião com os assessores dos candidatos aconteceu em janeiro. De lá para cá, foram 4 encontros como este, para acertar datas, combinar regras. Há 35 anos é assim. E mesmo com toda a experiência, sempre que toca essa música, a emoção se renova. A tradição da Band é uma tradição de democracia, de confronto de ideias, de bandeiras, etc. Sem preconceito. A Band é a casa do debate, por isso, porque tem uma história por trás disso, né? A polícia do Mato Grosso tenta identificar o autor do crime brutal que tirou a vida de uma empresária. A vítima, morta a facadas, era filha de um deputado estadual. O crime aconteceu neste sítio, na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Raquel Maziero Catani, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de casa pela mãe. Segundo a perícia, havia indícios de luta corporal. O local estava todo revirado, com roupas e objetos espalhados na cama e no chão. Um celular e uma moto da vítima foram roubados. Raquel foi assassinada com vários golpes de faca. Ela tem sim mais de 30 ferimentos no corpo, são ferimentos também de defesa, enfim. Temos também algumas informações que chegaram para nós, mas vamos aguardar o laudo oficial para a gente poder fazer a divulgação. A polícia ainda não identificou o autor do crime. A princípio, a investigação descarta o envolvimento do ex-marido da vítima, que prestou o depoimento. A moto que foi roubada foi encontrada em uma área de chácara, na mesma zona rural onde Raquel morava. Raquel era produtora de queijos artesanais e mãe de um menino de 6 anos e uma menina de 3, que estavam com a avó paterna no dia do assassinato. Ela era filha do deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Raquel foi enterrada hoje, com a presença de familiares, amigos e políticos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compareceu ao velório. A polícia agora deve ouvir os pais da vítima e aguarda o resultado de exames feitos a partir de impressões digitais e material genético encontrado na cena do crime. Presos realizaram uma rebelião na Penitenciária 1, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O motim ocorreu no fim da manhã deste sábado. Temos aí as imagens, inclusive. Os detentos se reuniram no pátio central e colocaram fogo em colchões. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o motim foi controlado e a situação estabelecida na Penitenciária 1 de Franco da Rocha. A direção da unidade faz, neste momento, o levantamento dos danos que ocorreram em dois dos pavilhões habitacionais. Ninguém se feriu e não houve reféns. Mudando de assunto, falando agora sobre a corrida à Casa Branca, Donald Trump fez neste sábado o primeiro comício aberto ao público desde a tentativa de assassinato em que sofreu há uma semana. Foi em Michigan, em um dos estados considerados decisivos para a eleição. O comício aconteceu na cidade de Grand Rapids, a segunda maior do Michigan. Trump estava ao lado do seu vice, J.D. Vance. Foi a primeira vez que os dois apareceram juntos depois da convenção dos republicanos. O presidente Joe Biden, com Covid, segue em isolamento na casa dele em Delaware. Nos últimos dias, só cresceu a pressão interna para que Biden abandone a candidatura. E mais de 12 membros do Partido Democrata se manifestaram publicamente pedindo a retirada de Biden da disputa. Mas o presidente resiste. Ele afirmou que vai continuar em campanha. Mesmo assim, a equipe de Trump já se prepara para possível mudança de adversário. Fontes do The New York Times afirmam que a campanha já tem pronto um plano para atacar a vice de Biden, Kamala Harris.
ela é uma das mais cotadas para assumir a candidatura no lugar de Biden. Os republicanos prepararam um dossiê sobre a vida política e profissional de Kamala. Segundo o The New York Times, a equipe de Trump se preocupa com a influência da senadora entre eleitores negros. Kamala foi a primeira mulher de origem negra a ser eleita para vice-presidente dos Estados Unidos. Seguimos no noticiário internacional. A gente fala agora da pane que travou computadores e gerou um caos em serviços no mundo todo. O apagão digital ainda prejudica milhares de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Dezenas de voos foram atrasados. A pane cibernética foi inédita. Pela primeira vez, um erro de atualização de software impactou os sistemas numa escala tão grande, global. A CrowdStrike está por trás da falha da tela azul. A empresa americana é dona do software de segurança que travou o sistema operacional da Microsoft em mais de 8,5 milhões de computadores, quase todos de empresas. Lá fora, os problemas persistiram neste sábado. Só pela manhã, a consultoria Cirium contou pouco mais de 1.600 cancelamentos de voos pelo mundo. O Alif ficou preso no aeroporto de Miami com um grupo de estudantes por mais de um dia. Me deram um bilhete para eu tentar voltar, mas não é certo, está tudo muito incerto, todos os voos são muito cheios. Ele conseguiu embarcar e finalmente está a caminho do Brasil. Já o Gabriel é dono da escola que promoveu a viagem de intercâmbio para os Estados Unidos. Ele conseguiu voltar, mas em um voo fretado. Não teve nenhuma explicação. A gente só via que estava todo mundo nervoso, muito lotado, as pessoas preocupadas com o que estava acontecendo e a gente sem saber o que estava acontecendo. Na sexta-feira, o caos foi ainda maior. Aeroportos ficaram lotados num dia de muitas viagens planejadas por causa das férias de verão no hemisfério norte. Companhias aéreas tiveram que voltar no tempo e emitir bilhetes preenchidos à mão. Aqui no Brasil, voos também foram afetados, mas em uma escala muito menor, assim como os serviços de saúde e bancos. Especialistas explicam que a empresa não tem grande participação no mercado brasileiro. A CrowdStrike declarou que apura o que causou a falha. Para este especialista, o problema pode levar semanas para ser totalmente resolvido. Isso porque as correções são feitas máquina a máquina. Para ele, o mundo precisa estar preparado para mais falhas do tipo. Depois desse incidente, as empresas já estão tomando medidas para emular suas versões de atualização e testar esses ambientes antes de autorizarem a atualização dessas máquinas em seus serviços, em seu parque de maquinário. Hora da nossa reportagem especial dentro do projeto Band sobre os 50 anos das relações entre Brasil e China. A sexta geração de carros sem motorista já está nas ruas. Entre outras vantagens, a melhora dessa tecnologia ajuda aqueles motoristas que, dirigindo o carro normal, são os chamados de barbeiros. Tem mais China para descobrir. Toca para frente, motorista. Não, espera aí. No cinema, a gente já embarcou em carros de pura imaginação, mas achava que era coisa de louco, de quem sonhava demais, de ficção científica. Quem pensou num carro sem motorista? Esta empresa deu o pontapé inicial em 2013. 10 anos depois, tem 6 gerações de carro autônomo. O grande desafio foi sempre aumentar a performance do carro e reduzir o custo. É a primeira vez que a gente vai andar, então, de um carro que não precisa motorista. Eu não dirijo nada bem, quero ver se ele dirige melhor do que eu. Olha, já diz bem-vindo ao carro, vê se o ar-condicionado tá legal. Um pouquinho de cinto de segurança. No primeiro momento é um pouco esquisito, mas aqui, ó, let's go, vamos embora. Please keep your seatbelt fastened during the trip. We wish you a pleasant trip. O carro autônomo funciona com inteligência artificial. Tem dezenas de câmeras e sensores que cuidam de tudo que acontece ao seu redor. Por isso ele é capaz de desviar de tudo e de todos. Para esse carro funcionar, são necessários muitos satélites. Hoje, tem 1000 carros como esse rodando em 6 cidades aqui da China. Ela perguntou se a gente queria ouvir qual tipo de música e deu opções para escolher. Peguei esse aqui. No painel existe um SOS, que se você precisar,
de algum tipo de socorro, é só apertar aqui. Não vou fazer porque eu tô calmo ainda. E ele fica bem distante do outro carro. Ó, primeiro farol que a gente está enfrentando, tá aberto. No primeiro momento dá medo, sim. Foram 20 minutos, no final a gente ficou mais tranquilo e pronto para a próxima. Eu estou bem mais seguro aqui fora. Estes carros autônomos, por enquanto, não são vendidos diretamente para as pessoas. Hoje são comercializados apenas para empresas. Repare na tendência do design. E vem aí, nada de volante à mostra. Parece uma sala. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia. Um dos mais tradicionais programas de rádio do Brasil, na tela da Band News TV. Informação, análise, opinião, prestação de serviços, entrevistas, bastidores da política. Notícias do Brasil e do mundo para você ficar conectado com tudo que é importante para o seu dia. Dos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo, Thaís Freitas e Pedro Campos. Direto de Brasília, o colunista Cláudio Humberto. E direto de Paris, Sônia Blota. Juntos, eles apresentam o Jornal Gente. De segunda a sexta, às 8 da manhã, ao vivo, na Band News TV. Basta colocar o capacete que o mundo inteiro para. Cada curva contém a dose certa de adrenalina. A cada reta, uma nova aventura. E uma simples bandeira é sinônimo de missão cumprida. Os melhores pilotos de Superbike estão aqui no Band Esportes. O Brasil é o segundo país que mais faz procedimentos estéticos em todo o mundo. Só no ano passado foram quase 3.400.000 intervenções, com destaque especial à lipoaspiração e aplicação da toxina botulínica. No Viver Melhor dessa semana, recebo a cirurgiã plástica Cristina Pires Camargo, pesquisadora e professora da Faculdade de Medicina da USP, e a dermatologista Shirley Borelli, pesquisadora do Centro de Estudos de Envelhecimento da Unifesp. Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Hoje, às 2 da tarde, aqui na Band News TV. Direção da penitenciária em Franco da Rocha faz levantamento de danos após rebelião de presos ser controlada. Detentos atearam fogo em colchões, ninguém se feriu, também não houve reféns. Ladrão é atropelado e morto logo após arrancar o celular da mão de um idoso na Lapa, na zona oeste da capital paulista. Microsoft afirma que pelo menos 8 milhões de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pelo apagão cibernético global, provocado aí por uma atualização da companhia de segurança CrowdStrike. Forças israelenses bombardearam alvos do Iêmen em resposta ao ataque rebelde de Houthis, que mataram uma pessoa em Tel Aviv. A Microsoft disse que 8 milhões e meio de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pela pane provocada por uma atualização da companhia de segurança cibernética CrowdStrike. De acordo com a empresa de tecnologia, o valor representa menos de 1% de todos os aparelhos com Windows.
Desde sexta-feira, a Counter-Strike vem desenvolvendo uma solução para ajudar na recuperação da infraestrutura do sistema Azure da Microsoft, afetado pela falha. A Microsoft disse ainda que tem atuado em colaboração com os serviços de uma nuvem da Amazon e do Google para encontrar soluções mais eficientes. E o apagão cibernético que atingiu boa parte do mundo também afetou serviços no Brasil. Bancos, aeroportos e hospitais sentiram os efeitos. A falha partiu de uma empresa nos Estados Unidos, mas em São Paulo, a Odete voltou para casa sem conseguir atendimento no banco. Eu vim abrir uma conta para meu filho e falou que não tem sistema. Falou que não dá para abrir o computador, que o sistema não abre. Em alguns bancos, só funcionaram os caixas eletrônicos. O atendimento digital também foi prejudicado. Nos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Viracopos, em Campinas, quase 50 voos tiveram atrasos ou foram cancelados, criando longas filas nos terminais. A empresa Azul, a mais afetada, confirmou problemas nos sistemas. 3 hospitais de São Paulo também tiveram dificuldades. As falhas foram corrigidas ao longo do dia, mas não se comparam ao caos enfrentado nos Estados Unidos e na Europa. Mesmo assim, muitos no Brasil sofreram com os transtornos. Pedi permissão no meu emprego e me deram a permissão e aí eu vim, não consegui resolver nada. A falha começou na empresa americana CrowdStrike, que desenvolve programas para bloquear fraudes, invasores e ataques hackers. Um erro em uma atualização atingiu os sistemas de mais de 20 mil clientes. Esse é um daqueles programas que não podem falhar. Ele está ligado diretamente ao coração do sistema operacional dos computadores. Como se trata de um software de segurança, é como se ele tivesse as chaves da casa. Uma falha e tudo trava. Foi o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira com milhões de computadores no mundo. Um gigantesco e poderoso universo erguido sobre bases frágeis. A charge trouxe a provocação. Colocou toda a estrutura de TI no mundo vulnerável a um erro de uma empresa. O que mais chamou a atenção foi o grau de interdependência que a gente tem hoje, né, na nossa sociedade. Você vê que uma alteração que foi feita provavelmente com algum erro foi capaz de tirar do ar sistemas, servidores, computadores no mundo inteiro. Isso mostra o quanto essas empresas e o quanto o universo da cibersegurança, da segurança digital, faz diferença na nossa vida. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Chega a ser assustador, né, como a nossa sociedade hoje depende desses sistemas que são absolutamente interconectados. O Pantanal e o Cerrado com uma intensidade inédita nos primeiros 6 meses do ano, chegando mais cedo do que o previsto. E o cenário, que já é dramático, pode piorar com a temporada de seca. Veja na reportagem especial do Valteno de Oliveira. Nunca se viu tanto fogo, tantas queimadas, tantos incêndios no Brasil. É o que mostram os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só no Pantanal, nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 3.500 focos e no Cerrado, 13.200. A devastação é a maior já registrada desde o início da série histórica, em 1998. Olha a força da chama por todos os lados, né? De baixo, de cima. Impressionante a velocidade do fogo. Enquanto isso, os servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção do meio ambiente, estão em greve há quase um mês. O secretário responsável pelo controle de desmatamentos e queimadas do Ministério do Meio Ambiente disse que a paralisação dos servidores não tem atrapalhado o combate ao fogo. Os servidores do IBAMA que estão em greve, eles não são os servidores que estão na linha de frente do combate aos incêndios. Tem servidores na área de fiscalização ambiental, tem servidores na área de licenciamento ambiental, tem servidores administrativos. O secretário disse que o governo liberou 150 milhões de reais do orçamento extraordinário para a contratação de brigadistas e aluguel de aeronaves de outros países, caso seja necessário, no combate ao fogo. Para o pesquisador Evaristo de Miranda, acusar este ou aquele governo pelo aumento das queimadas não resolve o problema. Onde estão concentrados os incêndios, o fogo, as queimadas? Nos locais mais atrasados, mais pobres
menos desenvolvidos, em áreas indígenas, em unidades de conservação. Nessas semanas, basta ver o mapa dos satélites. No Tocantins, o fogo estava concentrado na área indígena da Craolândia e do Xerente. No Maranhão, nas áreas de agricultura atrasada, como nas terras onde vivem os Guajarás, Canabrava e Canela. E em Mato Grosso, na área dos Utiariti. Os cerrados de São Paulo não estão queimando. Os cerrados de Minas, de Goiás, do oeste da Bahia, lá não está havendo essa inflação de fogo. Por quê? Porque lá a agricultura se desenvolveu, lá é a área do agronegócio, nesses locais se usa tecnologia, ninguém põe fogo na cana-de-açúcar, na soja, no milho, nem no algodão. Apesar de o governo comemorar a redução nos focos de incêndio no Pantanal nos últimos dias, o estrago já está feito e pode piorar, já que o período de estiagem vai até o mês de setembro. A usina suspeita de causar a morte de mais de 200 mil peixes em Piracicaba, interior de São Paulo, foi multada em 18 milhões de reais. A movimentação começou logo cedo neste ponto do Mini Pantanal, em São Pedro, onde foi montado um ponto de concentração para os trabalhos. O hidrotrator foi colocado na margem do rio e essa máquina foi usada como apoio. Representantes da Polícia Militar Ambiental com 12 barcos ajudaram na limpeza. Muitos pescadores, sem poder trabalhar, acompanharam tudo de perto. Ninguém está querendo comprar mais o peixe daqui. A gente às vezes tem um pequeno estoque aí, ninguém vem comprar, ninguém quer saber do peixe. Os trabalhos de remoção dos peixes mortos começaram por este ponto do Tanquã. Segundo a Polícia Militar Ambiental, são pelo menos 6 pontos mais críticos iguais a esse. Portanto, os trabalhos devem demorar alguns dias. Também, durante a manhã desta sexta-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa para a divulgação do laudo da CETESB. Segundo a Companhia Ambiental, a morte dos peixes foi causada pela água residuária e mel de cana-de-açúcar que vazaram da usina São José, que causou a proliferação de bactérias que interferiram no oxigênio da água. A multa estipulada para a usina é de 18 milhões de reais. Uma investigação ainda segue pelo Ministério Público e pela Delegacia de Rio das Pedras. O Exército Brasileiro fez um levantamento topográfico do dique do Rio dos Sinos, entre as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O trabalho está sendo feito para indicar a melhor alternativa para a reconstrução do dique, que foi ultrapassado pelas águas dos Sinos na histórica enchente em maio, que inundou partes das duas cidades. O dique tem cerca de 2 quilômetros na cidade de Novo Hamburgo e outros 18 quilômetros em São Leopoldo. Além de avaliação da altura, o levantamento também inclui a indicação de desalinhamentos, talude do dique e as curvas. O levantamento topográfico deve terminar na próxima terça-feira. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Um foco da doença de Newcastle foi identificada no Rio Grande do Sul. De acordo com o setor de proteína animal, o caso isolado não deve afetar as exportações de forma relevante. Ela é altamente contagiosa e afeta todo tipo de ave, das silvestres às domésticas. A doença de Newcastle ganhou esse nome depois de um surto na cidade inglesa há quase 100 anos e não é transmitida para os humanos. A granja onde o foco da doença foi detectado está interditada. O governo estadual montou barreiras sanitárias num raio de 10 quilômetros do local. Além de revisitar todas as granjas comerciais, vai visitar todas as propriedades rurais com aves de subsistência, um total de 75 propriedades rurais, e, na sequência, realizar a vigilância num raio de 10 quilômetros em mais 801 propriedades rurais. O Rio Grande do Sul exporta cerca de 60 mil toneladas de frango por mês. Especialistas acreditam que a doença de Newcastle pode afetar até 5% da produção nacional. Os impactos estimados são da ordem entre 5% aproximado, entre 3% e 5% da produção total brasileira, e não é muito diferente daquilo que é no Rio Grande do Sul. A gente tem impactos da ordem de até 15% em piores cenários nas exportações, mas que não devem se realizar. Pois é, e seguindo aí o protocolo, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu
temporariamente as exportações de carne de frango, ovos e produtos agrícolas do Brasil. A decisão pelo alto embargo veio após o diagnóstico do foco de Newcastle em aves num estabelecimento comercial no Rio Grande do Sul. A medida faz parte dos requisitos sanitários definidos com cada país importador. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou numa rede social que o MAPA também declarou estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul por 90 dias. E estão previstas ações de sacrifício ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas as propriedades no raio de 10 quilômetros. E é muito importante que as medidas de contenção da doença elas sejam aplicadas de forma muito rápida para que a gente minimize os impactos econômicos, sociais dessa ocorrência. E a gente retorne à normalidade sanitária e que os avicultores possam continuar na sua atividade de produção normalizada. Mudando de assunto, a gente fala agora de uma força-tarefa que foi firmada com várias cidades do Paraná para aumentar a cobertura de vacinação no estado. O foco é aumentar a procura por imunizantes que fazem parte do calendário nacional de vacinas. Com a campanha Proteja seu filho em cada fase da vida, o foco será crianças e adolescentes, com imunização direcionada para as vacinas influenza, pentavalente, DTP, pneumocócica 10 e pólio, que estão com baixa adesão no Paraná. A força-tarefa ainda envolve uma parceria entre as secretarias estaduais da Saúde e da Educação para incluir pontos de vacinação nas escolas estaduais e reforçar a vacinação atualizada na volta às aulas do ano letivo. Nós estamos muito preocupados, estamos entrando na época mais fria do ano e o lote das 4 milhões de doses, para ilustrar, de vacina de influenza que chegaram do Ministério da Saúde, nós só aplicamos até o momento 2,5 milhões de doses. Nós temos mais de 1 milhão de doses disponíveis. E vejam os senhores, se nós formos olhar, focar nos grupos de fragilidade, que são as crianças e os idosos, essa cobertura ainda é menor. Está em torno de 40%, 45%. E isso é muito grave. A força-tarefa, além de ter a sugestão de aumentar o horário de vacinação nos postos de saúde, incluindo fins de semana, tem destaque na importância dos gestores municipais realizarem o monitoramento das estratégias de vacinação, que tem como foco promover a busca ativa de cidadãos não vacinados, mapeando riscos e identificando territórios que correm risco de ter retorno de doenças evitáveis. A gente tem aí diversos fatores que influenciam na decisão das famílias em levar principalmente as crianças e os jovens para vacinar, e esse é mais um momento de pactuação para que a gente possa organizar o sistema com outras estratégias e, sem dúvidas, a estratégia extramuro ela é sempre bem-vinda. Os municípios já fazem vacinação à noite, já fazem vacinação no final de semana, já buscam outras entidades como parceiras para fazer a vacinação. A Rede Nacional de Dados em Saúde aponta que o Paraná registrou até junho desse ano pouco mais de 84% de cobertura vacinal da pentavalente, 80% da DTP, 80,75% da pneumocócica 10 valente, 82% da pneumocócica 10 reforço, 84% da inativada pólio e 81% da vacina oral de pólio. Para todas essas vacinas, a meta de cobertura é de 95%. Em relação à gripe, até o dia 15 desse mês, aproximadamente 60% de todas as doses foram aplicadas no Paraná. Já em relação ao público-alvo, apenas 45% dessas pessoas procuraram uma unidade de saúde. O que chama atenção é que essas doses estão disponíveis para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. E o Brasil está avançando na imunização infantil. Deixamos a lista dos 20 países que menos vacinam as crianças. Para que serve uma vacina? Para ficar forte.
Sabe tudo, Eduardo. Ele e o irmão estão com todas as vacinas em dia. Resultado da atenção especial da Caroline e do Guilherme. Além do aplicativo, nós moramos perto da unidade de saúde. Os próprios agentes comunitários acabam vindo ou entrando em contato conosco, lembrando das vacinas. O comprometimento de muitos pais ajudou o Brasil a sair da lista dos 20 países com os piores índices de vacinação do mundo, de acordo com o relatório divulgado pelo Unicef. Houve melhora em 14 das 16 vacinas pesquisadas, entre elas a DTP-1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Nesse caso, o número de crianças não vacinadas caiu de 687 mil para 103 mil em 2023. As ações públicas para promover a vacinação aumentaram no último ano. Apesar da melhora, a vacinação no Brasil ainda não é a ideal. No caso da paralisia infantil, 75% das crianças até 1 ano de idade receberam a dose no ano passado. É mais do que os 64% de 2022, mas ainda está longe da meta de 95% estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Na última campanha para crianças até 5 anos, só 31% tomaram as gotinhas contra a pólio. Especialistas alertam, sem cumprir a meta, o país corre risco de sofrer com novos surtos dessas doenças, entre elas o sarampo, que teve aumento de casos em 2024. Mas se a gente quer uma proteção de rebanho de toda a população, a gente precisa melhorar essas coberturas, elas precisam aumentar. Silvio Santos de novo recebeu alta neste sábado do hospital onde estava internado aqui na capital paulista com o diagnóstico de H1N1. A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador teve alta, passa bem e já está em casa. A internação de Silvio Santos tinha sido confirmada na última quinta-feira pelo próprio SBT. Vai ficar. Noticiário internacional aqui no Band News. As Forças Armadas de Israel bombardearam alvos no Iêmen neste sábado em retaliação a um ataque de rebeldes Houthis que matou uma pessoa na cidade de Tel Aviv. A informação foi confirmada pelo porta-voz militar de Israel. De acordo com os militares israelenses, infraestruturas de energia foram atingidas com auxílio de caças F-15. Ainda segundo os israelenses, o ataque foi avisado. O principal canal de TV do Iêmen informou que os bombardeios atingiram instalações petrolíferas e provocaram vítimas. Moradores da cidade portuária de Hodeidah contaram à agência de notícias Reuters que explosões foram ouvidas durante um intenso bombardeio. A TV oficial informou ainda que bombeiros foram acionados para combater incêndios em tanques de petróleo. Autoridades Houthis prometeram uma resposta efetiva aos ataques israelenses contra alvos considerados vitais para Tel Aviv. O principal tribunal da ONU decidiu que as ocupações de Israel em territórios palestinos vão contra a lei internacional. O painel de 15 juízes do Tribunal Internacional de Justiça considerou que as ações do governo israelense violam a 4ª Convenção de Genebra. Além da ocupação das áreas, os magistrados criticaram a exploração de recursos naturais. Israel domina a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza há quase 60 anos. As regiões foram ocupadas após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Além desse controle, a política também envolve a transferência de colonos para as regiões. No caso de Gaza, Israel deixou o comando em 2005. Apesar disso, os bloqueios econômicos e humanitários persistem. Os juízes da ONU classificaram as medidas nos territórios palestinos como anexação e determinaram o fim dessas atividades. Apesar disso, não há indicação alguma de que Israel respeitará o veredito. Ainda no noticiário internacional, 3 hackers pró-Rússia foram presos neste sábado suspeitos de ataques cibernéticos contra a Espanha e outros países integrantes da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. De acordo com a polícia da Espanha, onde eles foram detidos, o objetivo dos ataques eram ações terroristas.
Eles são acusados de disseminar negativas de serviço contra instituições públicas e setores estratégicos. Segundo a Guarda Civil Espanhola, os 3 suspeitos praticavam ataques contra sites de organizações públicas e privadas governamentais, além de infraestruturas sensíveis e serviços essenciais de países que apoiam a Ucrânia no conflito contra a Rússia. As prisões foram efetuadas nas cidades de Monacor, nas Ilhas Baleares e Úvela, na Andaluzia. A investigação segue ainda em andamento. O time Brasil apresentou a Vila Olímpica, em que os atletas brasileiros vão ficar hospedados durante a Olimpíada. O local fica na cidade de Saint-Louis, a meia hora de Paris. A cerimônia de boas-vindas acontece em Serrangari, onde são distribuídas as malas para os atletas. Na parte de trás do espaço tem uma estrutura para completar o treinamento do time de boxe. Próximo do local tem um ginásio para o treinamento da equipe de vôlei, com academia que pode ser usada por outras modalidades. No segundo andar tem uma sala de lutas. A 600 metros tem um castelo antigo, com uma exposição dedicada para as mulheres, com espaço para familiares e amigos dos atletas. Ainda tem sala para a preparação mental, fisioterapia, restaurante brasileiro e serviço consular. E por falar nisso, olha só, a esperança de medalha para o Brasil. A skatista Raíssa Leal, de 16 anos, desembarcou neste sábado em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos e falou ainda sobre a expectativa para a competição. Acho que a meta de todo mundo, além de se divertir e dar o nosso melhor, né, é ter um bom resultado. Então, eu só quero me divertir, a expectativa tá enorme, tô doida para chegar logo na fila, conhecer o pessoal, ver os novos atletas também. E como eu tô indo para minha segunda Olimpíada, mas eu sou muito novinha, tem gente vindo para a primeira, a gente buscou muito isso depois que acabou um pouquinho dos campeonatos. Foi treinar para chegar aqui 100%. E eu tenho certeza que eu tô 100%, tanto mental quanto físico. A gente torce por ela também. E olha só, um dado que escancara a realidade do esporte brasileiro. 6 em cada 10 jovens atletas desistiram do sonho profissional por falta de dinheiro. O sonho do pódio. A torcida, o que dá nos jogadores é de arrepiar, né? E quantos passos para chegar lá? O Vinícius cruza a cidade para treinar basquete. Para você chegar no seu objetivo, você não pode ser só um atleta que joga muito bem. Você também precisa ter a disciplina, a humildade. Ele é um dos jovens deste projeto social que atende crianças e adolescentes de escolas públicas de São Paulo. Os que se destacam vão para as equipes de competição. Um celeiro de atletas. É preciso investir para a molecada participar e para a molecada conseguir praticar esporte com regularidade, poder se desenvolver na área do esporte ou se desenvolver através do esporte para outras áreas. Tudo é mantido com recursos de leis de incentivo ao esporte. A ONG fornece treinos, transporte, roupas, alimentação, inscrições. Oferecer acesso ao esporte e condições para aqueles que se destacam permanecerem. Sem isso, já imaginou quantos talentos ficariam pelo caminho ou sequer chegariam aqui? Pois é exatamente o que acontece no Brasil. De cada 100 brasileiros que sonhavam em ser atletas, 10 tiveram alguma experiência profissional, só 2 seguiram na profissão. 60% desistiram do sonho por falta de dinheiro e incentivos. Uma história que o ex-maratonista e medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima conhece muito bem. Às vezes eu não tinha condição de participar de alguns eventos. Eu apelava aos comerciantes naquela vaquinha para juntar um montante para que eu pudesse viajar, para que eu pudesse se alimentar, pagar a participação de uma corrida, que hoje não mudou muita coisa, não. E no caminho de formar atletas, o esporte forma cidadãos e novos horizontes. Eu vou estar com essa galera toda jogando e nós vamos ganhar troféu, medalha, de tudo. E vai longe. Demais. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia.
Inaugurado em 2017, o Museu da Revolução Americana conta histórias das batalhas da Guerra Revolucionária que ocorreu no século XVIII. Possui uma coleção de milhares de objetos, incluindo obras de arte, esculturas e peças raras. O acervo utiliza também bonecos de cera para retratar os momentos históricos. Quem gosta de arte pode visitar também a Fundação Barnes, que possui mais de 4.000 objetos, incluindo cerca de 900 pinturas, com valor estimado em cerca de 25 bilhões de dólares. A Fundação expõe a maior coleção impressionista e pós-impressionista já montada por uma única pessoa, o médico e inventor Albert Barnes. O museu utiliza da tecnologia de realidade aumentada para deixar a sua visita ainda mais interessante. Uma das maiores taxas de judicialização do mundo, mais de 30 milhões de novas causas, isso todo ano. 600 processos por mês para cada juiz. Um raio-x sobre o sistema judiciário brasileiro, o Canal Livre recebe o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Nós temos um poder judiciário e vou falar aqui sem menor pretensão de ser corporativo, não. Mas nós temos um poder judiciário no Brasil que eu acredito, e não é só a minha opinião, é a opinião de vários juristas, cientistas sociais que examinaram o nosso modelo, o nosso perfil. Nós temos um poder judiciário que é referência hoje no mundo inteiro. Canal Livre, hoje às 8 da noite, aqui na Band News TV. Convenções partidárias começam neste sábado. Partidos apresentam os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Donald Trump faz o primeiro comício público após ter sido vítima de tentativa de assassinato. Evento no estado de Michigan contou com a presença do vice da chapa, Jake Vance. 3 hackers pró-Rússia são presos na Espanha por suspeita de ataques cibernéticos contra o país e outros integrantes da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, tem alta do hospital onde estava internado na capital paulista, com diagnóstico de H1N1. A skatista Raíssa Leal desembarca em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos. A atleta de 16 anos é uma das esperanças de medalha para o Brasil e avisou que está preparada mentalmente e fisicamente. Depois de anunciar um corte de 15 bilhões de reais no orçamento, o governo deve definir na segunda-feira quais áreas vão ser atingidas. Fontes do governo adiantaram que obras ainda não iniciadas vão ser as áreas mais afetadas pelo bloqueio, principalmente dos ministérios do Desenvolvimento Regional, das cidades, do turismo e do esporte. Saúde e educação também devem sofrer, porém com menor impacto. O anúncio do congelamento de 15 bilhões de reais foi bem recebido pelo mercado, mas especialistas avaliaram que é preciso mais. Cálculos internos do governo dão conta de que ainda será necessário um corte de mais 10 bilhões de reais até o final do ano para garantir o cumprimento da meta fiscal. Ao contrário do que a ministra Simone Tebet disse a jornalistas, ela e Fernando Haddad confidenciaram que foi difícil sim convencer o presidente da necessidade de cortar despesas. Agora, a estratégia da equipe econômica é ir aos poucos, comendo pelas beiradas, para mais uma vez ter o apoio de Lula para passar a tesoura. Na Fazenda, a preocupação também está em ganhar um outro debate, na arena digital. Nas últimas semanas, memes criticando Fernando Haddad pela taxação das compras importadas e a reforma tributária se espalharam pelas redes. Sem dúvida nenhuma, são recados importantes que vão mostrando, e quando isso fura a bolha, isso mostra claramente que não é uma briga política, não é uma briga de blocos exclusivamente. Há uma visão, sim, de que o governo taxa. A Fazenda postou um meme usando o filme Divertidamente 2 para responder a críticos, citando as emoções com a aprovação da reforma tributária como o nojinho a fake news. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, apontou os pontos positivos e negativos da reforma tributária para a indústria brasileira.
Definitivamente, a reforma tributária tem dois pontos principais. Óbvio que ela é um processo complexo, com a transição longa, onde existe uma curva de aprendizado, de ajustes que vão ter que ser contínuas. Mas os grandes pontos que ela tem definitivos e bons nesse momento é que ela elimina a cumulatividade, que pesa muito sobre a indústria, e torna também esse emaranhado de legislação tributária dos estados e federal mais simples, mais plausível de ser entendida e com menos riscos, e consequentemente maior previsibilidade. Esses dois aspectos por si só já justificam. É óbvio que ao longo desse tempo houveram algumas distorções, nada é perfeito. Nós tivemos agora que caminhou para o Senado com mais alguns tipos de talvez equívocos que possam agregar mais valor à taxa de referência, seria o IVA. Vamos ver o que o Senado consegue reajustar ou consegue realinhar para se transformar esse IVA no menor possível, para que nós efetivamente não tenhamos mais aumento de carga tributária, que é algo que eu diria que já é um consenso para quem tem bom senso, de que a carga tributária nesse país não dá mais para ser elevada. A indústria está com uma grande oportunidade, porque, como disse, nós estamos hoje falando de indústria, nós estamos hoje falando de política industrial, estamos falando hoje em estímulo à indústria. E essa oportunidade, nem as indústrias, muito menos a CNI, vai perder de explorar e de colocar a indústria no seu devido lugar. O que é o devido lugar? É que a indústria, ao longo desse período, eu diria até por culpa nossa mesmo, perdemos muita percepção de valor, muita percepção de importância. E nenhum país do mundo, pelo menos na era da industrialização, deixou de garantir seu desenvolvimento econômico e, consequentemente, social, sem o fortalecimento de sua indústria. A China, hoje, é o maior exemplo. Por que a China, hoje, é uma grande interrogação para todas as economias? Porque ela investiu pesadamente na sua indústria, não só em tecnologia, em produtividade, e hoje ela tem um padrão de competitividade difícil de ser enfrentado. Então, só esse exemplo mostrou para o mundo inteiro que se precisa revisitar suas políticas industriais. E o Brasil, que não tinha política industrial há algum tempo, nós chegamos a nem ter Ministério da Indústria e Comércio. Com todas essas duas discussões que hoje estão postas, a indústria vai fazer seu dever de casa de qualquer jeito. Poderemos não ter respostas melhores, mas queremos fazer em 20 meses o que o nosso querido agro fez em 20 anos. As convenções partidárias que vão lançar os candidatos nas eleições municipais de outubro. Já estamos na contagem regressiva e os partidos têm até o dia 5 de agosto para definir quem vai concorrer a prefeito, vice e vereador. Cerca de 10 mil pessoas participaram da convenção que oficializou a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. O PT indicou a vice, a ex-prefeita da capital paulista, Marta Suplicy. Eu quero governar São Paulo para a gente não deixar ninguém para trás. Eu quero governar São Paulo para a gente quebrar os muros que separam os jardins da periferia dessa cidade. São Paulo precisa de um choque de humanidade. O presidente Lula e 8 ministros participaram do evento em um centro de convenções na zona norte da cidade. É o meu candidato. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto tão candidato quanto ele. Eu quero ser responsável pela vitória dele, mas muito mais do que eu, vocês. Outra convenção realizada em São Paulo foi do União Brasil, mas sem uma definição. Ficou acertado que a direção do partido decidirá mais tarde se lança chapa própria. O deputado federal Kim Kataguiri quer concorrer ao cargo, mas o partido também pode apoiar o atual prefeito. Ricardo Nunes participou de um evento religioso e deverá ter o seu nome confirmado na convenção do MDB, marcada para início de agosto. O vice já foi escolhido. Será Ricardo Melo de Araújo, indicado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL. No próximo fim de semana, ocorre a convenção do PSDB, que deve oficializar José Luiz da Atena como candidato. Essa semana, o apresentador visitou o mercado municipal, no centro, onde tirou fotos com comerciantes e clientes. O PSB, que tem como pré-candidata a deputada federal Tabata Amaral, também deve realizar a convenção no fim de semana que vem. Ela participou do lançamento da candidatura de uma vereadora.
No Rio de Janeiro, o PSD oficializou neste sábado o atual prefeito, Eduardo Paes, como candidato à reeleição. Mas ainda não definiu quem vai completar a chapa eleitoral. O mais cotado é o deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido. Na segunda-feira, o Partido Liberal deve confirmar a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem. Ele também está com um vice indefinido. Nos últimos dias, o pré-candidato deu início à agenda eleitoral, participando de eventos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman foi oficializado candidato à reeleição na convenção do PSD. Além de militantes, participaram caciques da legenda, como o presidente do Diretório Nacional, Gilberto Kassab. Já o Partido Republicanos só deve fazer a convenção no dia 3 de agosto, para confirmar o apresentador Mauro Tramonte como candidato, hoje líder nas pesquisas em BH. Em Salvador, o atual prefeito Bruno Reis vai concorrer à reeleição pela União Brasil, com o lançamento da campanha marcado para a próxima quarta-feira na convenção do partido. O principal adversário dele deve ser Geraldo Júnior, do MDB, hoje apoiado pelo presidente Lula. E por falar em eleições, de acordo com o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, 155 milhões de brasileiros vão poder votar nas eleições municipais deste ano. O repórter Túlio Amâncio traz os detalhes para a gente. No raio-x do eleitorado brasileiro, os jovens estão em alta. O número de eleitores de 16 e 17 anos que estão aptos a votar cresceu quase 80% na comparação com a eleição de 2020. No total, 155 milhões de brasileiros podem ir às urnas. A maioria, mulheres com idades entre 45 e 59 anos. O prazo para as convenções partidárias começa nesse sábado e vai até o dia 5 de agosto. São nesses encontros que os partidos definem as coligações e os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou também o limite de gastos para as campanhas em cada uma das 5.559 cidades. É dinheiro público dividido proporcionalmente. Em São Paulo, cidade com maior número de eleitores, o candidato a prefeito vai poder gastar até 67 milhões de reais no primeiro turno e quase 27 milhões no segundo. Para o candidato a vereador, o teto é de quase 5 milhões de reais. Os candidatos que desrespeitarem os limites vão ter que pagar uma multa equivalente a 100% da quantia acima do teto e ainda podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico. Isso se não houver propostas como a que está em debate no Congresso, que perdoa as multas dos partidos políticos. A lei estabelece regras. O TSE também baixa resoluções, forma jurisprudência, fixando regras, e aí os partidos vão lá e não cumprem e se dão autoanistia. Então dá para a gente dizer, dá para a gente falar em impunidade. A chamada PEC da anistia já passou na Câmara e depois do recesso deve ir a plenário no Senado. A convocação de mesárias e mesários para as eleições municipais de 2024 já começou. E em Minas Gerais, pelo menos 210 mil pessoas devem atuar nessa função, que é essencial para a democracia. José tinha apenas 18 anos, quando trabalhou como mesário pela primeira vez. Quando eu cheguei no local de votação, onde eu prestaria o trabalho, eu vi a importância que era de toda a sociedade, todo cidadão, poder participar daquele momento, porque é um momento em que as pessoas elas se reúnem para poder eleger os seus representantes. A Justiça Eleitoral está à procura de pessoas como o José. Só em Minas Gerais, cerca de 210 mil devem servir na função nas próximas eleições. Os mesários eles vão receber essas convocações através de e-mail, cartas, WhatsApp ou até de forma presencial. O mesário ele é fundamental para o bom funcionamento da sessão eleitoral. É ele que organiza as filas nas sessões, ele que recebe o eleitor, identifica esse eleitor, habilita o eleitor a votar, ele entrega os comprovantes e ele também é responsável pelo encerramento da votação naquela sessão. Os mesários têm direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 60 por dia de serviço e a 2 dias de folga no trabalho, tanto pelos dias de votação quanto pelos treinamentos que precisam fazer.
Os convocados para auxiliar nos trabalhos eleitorais, eles serão treinados, seja presencialmente ou por aplicativo. Eles devem comparecer ao trabalho nos dias e horários especificados. Aquele que não comparecer, ele não tem a quitação eleitoral, que é muito importante para o cidadão, né, na sua vida civil, bem como ele pode pagar multa também a ser arbitrada pelo juiz eleitoral. Além dos mesários, outros 39 mil cidadãos devem ser convocados em Minas para atuarem na função de apoio logístico no dia das eleições. Entre as atividades desempenhadas estão o auxílio no preenchimento das justificativas de ausência às urnas, além da administração de prédios e técnico em informática. Os benefícios da função são praticamente os mesmos dos mesários, mas o auxílio alimentação só será pago a quem trabalhar em turno integral. Realizado pelo Grupo Bandeirantes, o primeiro debate presidencial da redemocratização do Brasil completou 35 anos. A noite de 17 de julho de 1989 consolidou a Band como pioneira na realização de debates políticos. Confira na reportagem especial. Não há como não se emocionar, ainda hoje, quando volta à memória a cena histórica daquele julho de 1989. Nos estúdios e na tela da Band, o desfile inédito de todas as ideias e bandeiras ideológicas, o primeiro na televisão da vida política do país. É assim que o diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, descreve em seu livro Debate na Veia o que foi a noite de 17 de julho de 1989. 35 anos atrás, Mitre comandou a produção daquele encontro histórico. Eu vivi o final da democracia em 64, como jornalista, já cobrindo, por exemplo, o comício do Jango, no dia 13 de março de 1964. Eu vi a democracia morrendo ali. Depois eu vi a democracia renascendo em 84 nas jornadas das diretas. Eu já era diretor de redação. E depois eu vi a democracia se consolidando na Band, nos estúdios da Band, no primeiro debate. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. A eleição tinha 22 candidatos. 9 estavam no debate inédito da Band. Ele contou com as participações de Paulo Maluf, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Afonso Camargo, Guilherme Afife Domingos, Ronaldo Caiado, Lula, Mário Covas e Roberto Freire. Ulisses Guimarães compareceu a partir do segundo encontro. Aliás, a Band não realizou apenas um, mas 4 debates no primeiro turno. A história estava sendo escrita com duelos antológicos. Esta autossuficiência do senhor Paulo Maluf, porque ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. Graças a Deus. Filhote da ditadura! Não, senhor. Aqui não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura! Tudo era novidade e muitas dúvidas eram decididas ao vivo, no calor do encontro. Não conceder uma parte aqui. Todo mundo eu lhe agradeço muito. Não, e todo mundo vai conceder, só que o meu tempo foi. O senhor quer então concluir o seu tempo e, Caiado, eu lhe concedo uma parte em seguida. Eu vou lhe conceder. Vamos lá. Que seu tempo terminou, Roberto. Mas, já terminou o meu? Já terminou. Aquele apito foi isso? Eu pensei que fosse a intervenção dele. Apenas Fernando Collor não participou dos debates. Só apareceu no segundo turno. O país vivia um momento turbulento. O governo do presidente Sarney terminava com uma inflação recorde de quase 2.000%. O brasileiro queria propostas que tirassem o país da crise. O Brasil vivia, na época, um período da hiperinflação, né? Então, o governo Sarney, vários planos econômicos, nada funcionou, houve aquela enorme frustração no início do plano cruzado, enfim. Então, quer dizer, e havia ali muito da ideia de, bom, quem tem uma solução para esse processo, né, inflacionário brasileiro? Ninguém tinha, na verdade, na época. Ninguém tinha. Os debates viraram uma tradição da Band ao longo das eleições seguintes.
Este ano não vai ser diferente. Em algumas semanas, este estúdio vai ser transformado em cenário do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta campanha. Será dia 8 de agosto, um trabalho que começa muitos meses antes. A primeira reunião com os assessores dos candidatos aconteceu em janeiro. De lá para cá, foram 4 encontros como este, para acertar datas, combinar regras. Há 35 anos é assim. E mesmo com toda a experiência, sempre que toca esta música, a emoção se renova. A tradição da Band é uma tradição de democracia, de confronto de ideias, de bandeiras, etc. Sem preconceito. A Band é a casa do debate, por isso, porque tem uma história por trás disso, né? A polícia do Mato Grosso tenta identificar o autor do crime brutal que tirou a vida de uma empresária. A vítima, morta a facadas, era filha de um deputado estadual. O crime aconteceu neste sítio, na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Raquel Mazieiro Catani, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de casa pela mãe. Segundo a perícia, havia indícios de luta corporal. O local estava todo revirado, com roupas e objetos espalhados na cama e no chão. Um celular e uma moto da vítima foram roubados. Raquel foi assassinada com vários golpes de faca. Ela tem sim mais de 30 ferimentos no corpo, são ferimentos também de defesa, enfim. Temos também algumas informações que chegaram para nós, mas vamos aguardar o laudo oficial para a gente poder fazer a divulgação. A polícia ainda não identificou o autor do crime. A princípio, a investigação descarta o envolvimento do ex-marido da vítima, que prestou o depoimento. A moto que foi roubada foi encontrada em uma área de chácara, na mesma zona rural onde Raquel morava. Raquel era produtora de queijos artesanais e mãe de um menino de 6 anos e uma menina de 3, que estavam com a avó paterna no dia do assassinato. Ela era filha do deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Raquel foi enterrada hoje, com a presença de familiares, amigos e políticos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compareceu ao velório. A polícia agora deve ouvir os pais da vítima e aguarda o resultado de exames feitos a partir de impressões digitais e material genético encontrado na cena do crime. Presos realizaram uma rebelião na Penitenciária 1, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O motim ocorreu no fim da manhã deste sábado. Temos aí as imagens, inclusive. Os detentos se reuniram no pátio central e colocaram fogo em colchões. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o motim foi controlado e a situação estabelecida na Penitenciária 1 de Franco da Rocha. A direção da unidade faz, neste momento, o levantamento dos danos que ocorreram em dois dos pavilhões habitacionais. Ninguém se feriu e não houve reféns. Mudando de assunto, falando agora sobre a corrida à Casa Branca, Donald Trump fez neste sábado o primeiro comício aberto ao público desde a tentativa de assassinato em que sofreu há uma semana. Foi em Michigan, em um dos estados considerados decisivos para a eleição. O comício aconteceu na cidade de Grand Rapids, a segunda maior do Michigan. Trump estava ao lado do seu vice, J.D. Vance. Foi a primeira vez que os dois apareceram juntos depois da convenção dos republicanos. O presidente Joe Biden, com Covid, segue em isolamento na casa dele em Delaware. Nos últimos dias, só cresceu a pressão interna para que Biden abandone a candidatura. E mais de 12 membros do Partido Democrata se manifestaram publicamente pedindo a retirada de Biden da disputa. Mas o presidente resiste. Ele afirmou que vai continuar em campanha. Mesmo assim, a equipe de Trump já se prepara para possível mudança de adversário. Fontes do The New York Times afirmam que a campanha já tem pronto um plano para atacar a vice de Biden, Kamala Harris. Ela é uma das mais cotadas para assumir a candidatura no lugar de Biden.
Os republicanos prepararam um dossiê sobre a vida política e profissional de Kamala. Segundo o The New York Times, a equipe de Trump se preocupa com a influência da senadora entre eleitores negros. Kamala foi a primeira mulher de origem negra a ser eleita para vice-presidente dos Estados Unidos. Seguimos no noticiário internacional. A gente fala agora da pane que travou computadores e gerou um caos em serviços no mundo todo. O apagão digital ainda prejudica milhares de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Dezenas de voos foram atrasados. A pane cibernética foi inédita. Pela primeira vez, um erro de atualização de software impactou os sistemas numa escala tão grande, global. A CrowdStrike está por trás da falha da tela azul. A empresa americana é dona do software de segurança que travou o sistema operacional da Microsoft em mais de 8,5 milhões de computadores, quase todos de empresas. Lá fora, os problemas persistiram neste sábado. Só pela manhã, a consultoria Cirium contou pouco mais de 1.600 cancelamentos de voos pelo mundo. O Alif ficou preso no aeroporto de Miami com um grupo de estudantes por mais de um dia. Me deram um bilhete para eu tentar voltar, mas não é certo, está tudo muito incerto, todos os voos são muito cheios. Ele conseguiu embarcar e finalmente está a caminho do Brasil. Já o Gabriel é dono da escola que promoveu a viagem de intercâmbio para os Estados Unidos. Ele conseguiu voltar, mas em um voo fretado. Não teve nenhuma explicação. A gente só via que estava todo mundo nervoso, muito lotado, as pessoas preocupadas com o que estava acontecendo e a gente sem saber o que estava acontecendo. Na sexta-feira, o caos foi ainda maior. Aeroportos ficaram lotados num dia de muitas viagens planejadas por causa das férias de verão no hemisfério norte. Companhias aéreas tiveram que voltar no tempo e emitir bilhetes preenchidos à mão. Aqui no Brasil, voos também foram afetados, mas em uma escala muito menor, assim como os serviços de saúde e bancos. Especialistas explicam que a empresa não tem grande participação no mercado brasileiro. A CrowdStrike declarou que apura o que causou a falha. Para este especialista, o problema pode levar semanas para ser totalmente resolvido. Isso porque as correções são feitas máquina a máquina. Para ele, o mundo precisa estar preparado para mais falhas do tipo. Depois desse incidente, as empresas já estão tomando medidas para emular suas versões de atualização e testar esses ambientes antes de autorizarem a atualização dessas máquinas em seus serviços, em seu parque de maquinário. Hora da nossa reportagem especial dentro do projeto Band sobre os 50 anos das relações entre Brasil e China. A sexta geração de carros sem motorista já está nas ruas. Entre outras vantagens, a melhora dessa tecnologia ajuda aqueles motoristas que, dirigindo o carro normal, são chamados de barbeiros. Tem mais China para descobrir. Toca pra frente, motorista. Não, espera aí. No cinema, a gente já embarcou em carros de pura imaginação, mas achava que era coisa de louco, de quem sonhava demais, de ficção científica. Quem pensou num carro sem motorista? Esta empresa deu o pontapé inicial em 2013. 10 anos depois, tem 6 gerações de carro autônomo. O grande desafio foi sempre aumentar a performance do carro e reduzir o custo. É a primeira vez que a gente vai andar, então, de um carro que não precisa motorista. Eu não dirijo nada bem, quero ver se ele dirige melhor do que eu. Olha, já diz bem-vindo ao carro, vê se o ar-condicionado tá legal. Um pouquinho de segurança. No primeiro momento é um pouco esquisito, mas aqui, ó, let's go, vamos embora. Please keep your seatbelt fastened during the trip. We wish you a pleasant trip. O carro autônomo funciona com inteligência artificial. Tem dezenas de câmeras e sensores que cuidam de tudo que acontece ao seu redor. Por isso ele é capaz de desviar de tudo e de todos. Para esse carro funcionar, são necessários muitos satélites. Hoje, tem 1.000 carros como esse rodando em 6 cidades aqui da China. Ela perguntou se a gente queria ouvir qual tipo de música e deu opções para escolher. Peguei esse aqui. No painel existe um SOS, que se você precisar de algum tipo de socorro, é só apertar aqui.
não vou fazer porque eu tô calmo ainda. E ele fica bem distante do outro carro. Ó, primeiro farol que a gente está enfrentando, tá aberto. No primeiro momento dá medo, sim. Foram 20 minutos, no final a gente ficou mais tranquilo e pronto para a próxima. Eu estou bem mais seguro aqui fora. Estes carros autônomos, por enquanto, não são vendidos diretamente para as pessoas. Hoje são comercializados apenas para empresas. Repare na tendência do design. E vem aí, nada de volante à mostra. Parece uma sala. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia. Inteligência artificial? Já usei, aliás, pra brincar. Desconheço um pouco. Putz, mano. Você vai lá e faz uma pergunta e pede o auxílio dessa inteligência artificial com aquilo. É um cara... Vejo um rapaz com o microfone e saindo um monte de pepino da boca dele. Tá, tipo, na ponta da língua, mas... Desculpa, eu não vou chutar. Só fala borracha. É tipo falando groselha ou falando pepino. É, abobrinha, né? Abobrinha, na verdade, né? Abobrinha, não é pepino, é abobrinha. Ai, desculpa. É aquele famoso ditado, né? Falando um monte de abobrinha, né? Eu não como vegetais. Atenção, gravando, Estúdio Novo Band News TV. Opa, estamos no ar e de cara nova. Band News TV ao vivo agora em um novo estúdio. Nova tecnologia, novos equipamentos, mas o que não muda é o nosso compromisso com a notícia. Nós estamos aqui 24 horas por dia, prontos para te mostrar o que acontece no Brasil e no mundo. De cara nova, mas com a credibilidade de sempre, há 23 anos. Band News TV, na velocidade da notícia. Direção da penitenciária em Franco da Rocha faz levantamento de danos após rebelião de presos ser controlada. Detentos atearam fogo em colchões, ninguém se feriu, também houve reféns. Ladrão é atropelado e morto logo após arrancar o celular da mão de um idoso na Lapa, na zona oeste da capital paulista. Microsoft afirma que pelo menos 8 milhões de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pelo apagão cibernético global, provocado aí por uma atualização da companhia de segurança CrowdStrike. Forças israelenses bombardearam alvos do Iêmen em resposta ao ataque rebelde de Houthis, que mataram uma pessoa em Tel Aviv. A Microsoft disse que 8 milhões e meio de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pela pane provocada por uma atualização da companhia de segurança cibernética CrowdStrike. De acordo com a empresa de tecnologia, o valor representa menos de 1% de todos os aparelhos com Windows. Desde sexta-feira, a CrowdStrike vem desenvolvendo uma solução para ajudar na recuperação da infraestrutura do sistema Azure da Microsoft, afetado pela falha. A Microsoft disse ainda
que tem atuado em colaboração com os serviços de uma nuvem da Amazon e do Google para encontrar soluções mais eficientes. E o apagão cibernético que atingiu boa parte do mundo também afetou serviços no Brasil. Bancos, aeroportos e hospitais sentiram os efeitos. A falha partiu de uma empresa nos Estados Unidos, mas em São Paulo, a Odete voltou para casa sem conseguir atendimento no banco. Eu vim abrir uma conta para meu filho, ele falou que não tem sistema. Ele falou que não dá para abrir o computador, que o sistema não abre. Em alguns bancos, só funcionaram os caixas eletrônicos. O atendimento digital também foi prejudicado. Nos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Viracopos, em Campinas, quase 50 voos tiveram atrasos ou foram cancelados, criando longas filas nos terminais. A empresa Azul, a mais afetada, confirmou problemas nos sistemas. 3 hospitais de São Paulo também tiveram dificuldades. As falhas foram corrigidas ao longo do dia, mas não se comparam ao caos enfrentado nos Estados Unidos e na Europa. Mesmo assim, muitos no Brasil sofreram com os transtornos. Pedi permissão no meu emprego e me deram a permissão e aí eu vim, não consegui resolver nada. A falha começou na empresa americana CrowdStrike, que desenvolve programas para bloquear fraudes, invasores e ataques hackers. Um erro em uma atualização atingiu os sistemas de mais de 20 mil clientes. Esse é um daqueles programas que não podem falhar. Ele está ligado diretamente ao coração do sistema operacional dos computadores. Como se trata de um software de segurança, é como se ele tivesse as chaves da casa. Uma falha e tudo trava. Foi o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira com milhões de computadores no mundo. Um gigantesco e poderoso universo erguido sobre bases frágeis. A charge trouxe a provocação. Colocou toda a estrutura de TI no mundo vulnerável a um erro de uma empresa. O que mais chamou a atenção foi o grau de interdependência que a gente tem hoje, né, na nossa sociedade. Você vê que uma alteração que foi feita provavelmente com algum erro foi capaz de tirar do ar sistemas, servidores, computadores no mundo inteiro. Isso mostra o quanto essas empresas, o quanto o universo da cibersegurança, da segurança digital, faz diferença na nossa vida. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Chega a ser assustador, né, como a nossa sociedade hoje depende desses sistemas que são absolutamente interconectados. O Pantanal e o Cerrado com uma intensidade inédita nos primeiros 6 meses do ano, chegando mais cedo do que o previsto. E o cenário, que já é dramático, pode piorar com a temporada de seca. Veja na reportagem especial do Valteno de Oliveira. Nunca se viu tanto fogo, tantas queimadas, tantos incêndios no Brasil. É o que mostram os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só no Pantanal, nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 3.500 focos e no Cerrado, 13.200. A devastação é a maior já registrada desde o início da série histórica, em 1998. Olha a força da chama por todos os lados, né? De baixo, de cima. Impressionante a velocidade do fogo. Enquanto isso, os servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção do meio ambiente, estão em greve há quase um mês. O secretário responsável pelo controle de desmatamentos e queimadas do Ministério do Meio Ambiente disse que a paralisação dos servidores não tem atrapalhado o combate ao fogo. Os servidores do IBAMA que estão em greve, eles não são os servidores que estão na linha de frente do combate aos incêndios. Tem servidores na área de fiscalização ambiental, tem servidores na área de licenciamento ambiental, tem servidores administrativos. O secretário disse que o governo liberou 150 milhões de reais do orçamento extraordinário para a contratação de brigadistas e aluguel de aeronaves de outros países, caso seja necessário, no combate ao fogo. Para o pesquisador Evaristo de Miranda, acusar este ou aquele governo pelo aumento das queimadas não resolve o problema. Onde estão concentrados os incêndios, o fogo, as queimadas? Nos locais mais atrasados, mais pobres, menos desenvolvidos, em áreas indígenas, em unidades de conservação.
Nessas semanas, basta ver o mapa dos satélites. No Tocantins, o fogo estava concentrado na área indígena da Craolândia e do Xerente. No Maranhão, nas áreas de agricultura atrasada, como nas terras onde vivem os Guajarás, Canabrava e Canela. E em Mato Grosso, na área dos Utiariti. Os cerrados de São Paulo não estão queimando. Os cerrados de Minas, de Goiás, do oeste da Bahia, lá não está havendo essa inflação de fogo. Por quê? Porque lá a agricultura se desenvolveu, lá é a área do agronegócio, nesses locais se usa tecnologia, ninguém põe fogo na cana-de-açúcar, na soja, no milho, nem no algodão. Apesar de o governo comemorar a redução nos focos de incêndio no Pantanal nos últimos dias, o estrago já está feito e pode piorar, já que o período de estiagem vai até o mês de setembro. A usina suspeita de causar a morte de mais de 200 mil peixes em Piracicaba, interior de São Paulo, foi multada em 18 milhões de reais. A movimentação começou logo cedo neste ponto do Mini Pantanal, em São Pedro, onde foi montado um ponto de concentração para os trabalhos. O hidrotrator foi colocado na margem do rio e essa máquina foi usada como apoio. Representantes da Polícia Militar Ambiental com 12 barcos ajudaram na limpeza. Muitos pescadores, sem poder trabalhar, acompanharam tudo de perto. Ninguém está querendo comprar mais o peixe daqui. A gente às vezes tem um pequeno estoque aí, ninguém vem comprar, ninguém quer saber do peixe. Os trabalhos de remoção dos peixes mortos começaram por este ponto do Tanquã. Segundo a Polícia Militar Ambiental, são pelo menos 6 pontos mais críticos iguais a esse. Portanto, os trabalhos devem demorar alguns dias. Também, durante a manhã desta sexta-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa para a divulgação do laudo da CETESB. Segundo a Companhia Ambiental, a morte dos peixes foi causada pela água residuária e mel de cana-de-açúcar que vazaram da usina São José, que causou a proliferação de bactérias que interferiram no oxigênio da água. A multa estipulada para a usina é de 18 milhões de reais. Uma investigação ainda segue pelo Ministério Público e pela Delegacia de Rio das Pedras. O Exército Brasileiro fez um levantamento topográfico do dique do Rio dos Sinos, entre as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O trabalho está sendo feito para indicar a melhor alternativa para a reconstrução do dique, que foi ultrapassado pelas águas dos Sinos na histórica enchente em maio, que inundou partes das duas cidades. O dique tem cerca de 2 quilômetros na cidade de Novo Hamburgo e outros 18 quilômetros em São Leopoldo. Além de avaliação da altura, o levantamento também inclui a indicação de desalinhamentos, talude do dique e as curvas. O levantamento topográfico deve terminar na próxima terça-feira. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Um foco da doença de Newcastle foi identificada no Rio Grande do Sul. De acordo com o setor de proteína animal, o caso isolado não deve afetar as exportações de forma relevante. Ela é altamente contagiosa e afeta todo tipo de ave, das silvestres às domésticas. A doença de Newcastle ganhou esse nome depois de um surto na cidade inglesa há quase 100 anos e não é transmitida para os humanos. A granja onde o foco da doença foi detectado está interditada. O governo estadual montou barreiras sanitárias num raio de 10 quilômetros do local. Além de revisitar todas as granjas comerciais, vai visitar todas as propriedades rurais com aves de subsistência, um total de 75 propriedades rurais, e, na sequência, realizar a vigilância num raio de 10 quilômetros em mais 801 propriedades rurais. O Rio Grande do Sul exporta cerca de 60 mil toneladas de frango por mês. Especialistas acreditam que a doença de Newcastle pode afetar até 5% da produção nacional. Os impactos estimados são da ordem entre 5% aproximado, entre 3% e 5% da produção total brasileira, e não é muito diferente daquilo que é no Rio Grande do Sul. A gente tem impactos da ordem de até 15% em piores cenários nas exportações, mas que não devem se realizar. Pois é, e seguindo aí o protocolo, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu
temporariamente as exportações de carne de frango, ovos e produtos agrícolas do Brasil. A decisão pelo alto embargo veio após o diagnóstico do foco de Newcastle em aves num estabelecimento comercial no Rio Grande do Sul. A medida faz parte dos requisitos sanitários definidos com cada país importador. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou numa rede social que o MAPA também declarou estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul por 90 dias. E estão previstas ações de sacrifício ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas as propriedades no raio de 10 quilômetros. E é muito importante que as medidas de contenção da doença elas sejam aplicadas de forma muito rápida para que a gente minimize os impactos econômicos, sociais dessa ocorrência. E a gente retorne à normalidade sanitária e que os avicultores possam continuar na sua atividade de produção normalizada. Mudando de assunto, a gente fala agora de uma força-tarefa que foi firmada com várias cidades do Paraná para aumentar a cobertura de vacinação no estado. O foco é aumentar a procura por imunizantes que fazem parte do calendário nacional de vacinas. Com a campanha Proteja seu filho em cada fase da vida, o foco será crianças e adolescentes, com imunização direcionada para as vacinas influenza, pentavalente, DTP, pneumocócica 10 e pólio, que estão com baixa adesão no Paraná. A força-tarefa ainda envolve uma parceria entre as secretarias estaduais da Saúde e da Educação para incluir pontos de vacinação nas escolas estaduais e reforçar a vacinação atualizada na volta às aulas do ano letivo. Nós estamos muito preocupados, estamos entrando na época mais fria do ano e o lote das 4 milhões de doses, para ilustrar, de vacina de influenza que chegaram do Ministério da Saúde, nós só aplicamos até o momento 2,5 milhões de doses. Nós temos mais de 1 milhão de doses disponíveis. E vejam os senhores, se nós formos olhar, focar nos grupos de fragilidade, que são as crianças e os idosos, essa cobertura ainda é menor. Está em torno de 40%, 45%. E isso é muito grave. A força-tarefa, além de ter a sugestão de aumentar o horário de vacinação nos postos de saúde, incluindo fins de semana, tem destaque na importância dos gestores municipais realizarem o monitoramento das estratégias de vacinação, que tem como foco promover a busca ativa de cidadãos não vacinados, mapeando riscos e identificando territórios que correm risco de ter retorno de doenças evitáveis. A gente tem aí diversos fatores que influenciam na decisão das famílias em levar principalmente as crianças e os jovens para vacinar, e esse é mais um momento de pactuação para que a gente possa organizar o sistema com outras estratégias e, sem dúvidas, a estratégia extramuro ela é sempre bem-vinda. Os municípios já fazem vacinação à noite, já fazem vacinação no final de semana, já buscam outras entidades como parceiras para fazer a vacinação. A Rede Nacional de Dados em Saúde aponta que o Paraná registrou até junho desse ano pouco mais de 84% de cobertura vacinal da pentavalente, 80% da DTP, 80,75% da pneumocócica 10 valente, 82% da pneumocócica 10 reforço, 84% da inativada pólio e 81% da vacina oral de pólio. Para todas essas vacinas, a meta de cobertura é de 95%. Em relação à gripe, até o dia 15 desse mês, aproximadamente 60% de todas as doses foram aplicadas no Paraná. Já em relação ao público-alvo, apenas 45% dessas pessoas procuraram uma unidade de saúde. O que chama atenção é que essas doses estão disponíveis para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. E o Brasil está avançando na imunização infantil. Deixamos a lista dos 20 países que menos vacinam as crianças. Para que serve uma vacina? Para ficar forte.
Sabe tudo, Eduardo. Ele e o irmão estão com todas as vacinas em dia. Resultado da atenção especial da Caroline e do Guilherme. Além do aplicativo, nós moramos perto da unidade de saúde. Os próprios agentes comunitários acabam vindo ou entrando em contato conosco, lembrando das vacinas. O comprometimento de muitos pais ajudou o Brasil a sair da lista dos 20 países com os piores índices de vacinação do mundo, de acordo com o relatório divulgado pelo Unicef. Houve melhora em 14 das 16 vacinas pesquisadas, entre elas a DTP-1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Nesse caso, o número de crianças não vacinadas caiu de 687 mil para 103 mil em 2023. As ações públicas para promover a vacinação aumentaram no último ano. Apesar da melhora, a vacinação no Brasil ainda não é a ideal. No caso da paralisia infantil, 75% das crianças até 1 ano de idade receberam a dose no ano passado. É mais do que os 64% de 2022, mas ainda está longe da meta de 95% estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Na última campanha para crianças até 5 anos, só 31% tomaram as gotinhas contra a pólio. Especialistas alertam, sem cumprir a meta, o país corre risco de sofrer com novos surtos dessas doenças, entre elas o sarampo, que teve aumento de casos em 2024. Mas se a gente quer uma proteção de rebanho de toda a população, a gente precisa melhorar essas coberturas, elas precisam aumentar. Silvio Santos de novo recebeu alta neste sábado do hospital onde estava internado aqui na capital paulista com um diagnóstico de H1N1. A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador teve alta, passa bem e já está em casa. A internação de Silvio Santos tinha sido confirmada na última quinta-feira pelo próprio SBT. Vai ficar. Noticiário internacional aqui no Band News, as Forças Armadas de Israel bombardearam alvos no Iêmen neste sábado em retaliação a um ataque de rebeldes Houthis que matou uma pessoa na cidade de Tel Aviv. A informação foi confirmada pelo porta-voz militar de Israel. De acordo com os militares israelenses, infraestruturas de energia foram atingidas com auxílio de caças F-15. Ainda segundo os israelenses, o ataque foi avisado. O principal canal de TV do Iêmen informou que os bombardeios atingiram instalações petrolíferas e provocaram vítimas. Moradores da cidade portuária de Hodeia contaram à agência de notícias Reuters que explosões foram ouvidas durante um intenso bombardeio. A TV oficial informou ainda que bombeiros foram acionados para combater incêndios em tanques de petróleo. Autoridades Houthis prometeram uma resposta efetiva aos ataques israelenses contra alvos considerados vitais para Tel Aviv. O principal tribunal da ONU decidiu que as ocupações de Israel em territórios palestinos vão contra a lei internacional. O painel de 15 juízes do Tribunal Internacional de Justiça considerou que as ações do governo israelense violam a 4ª Convenção de Genebra. Além da ocupação das áreas, os magistrados criticaram a exploração de recursos naturais. Israel domina a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza há quase 60 anos. As regiões foram ocupadas após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Além desse controle, a política também envolve a transferência de colonos para as regiões. No caso de Gaza, Israel deixou o comando em 2005. Apesar disso, os bloqueios econômicos e humanitários persistem. Os juízes da ONU classificaram as medidas nos territórios palestinos como anexação e determinaram o fim dessas atividades. Apesar disso, não há indicação alguma de que Israel respeitará o veredito. Ainda no noticiário internacional, 3 hackers pró-Rússia foram presos neste sábado suspeitos de ataques cibernéticos contra a Espanha e outros países integrantes da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. De acordo com a polícia da Espanha, onde eles foram detidos, o objetivo dos ataques eram ações terroristas.
Eles são acusados de disseminar negativas de serviço contra instituições públicas e setores estratégicos. Segundo a Guarda Civil Espanhola, os 3 suspeitos praticavam ataques contra sites de organizações públicas e privadas governamentais, além de infraestruturas sensíveis e serviços essenciais de países que apoiam a Ucrânia no conflito contra a Rússia. As prisões foram efetuadas nas cidades de Monacor, nas Ilhas Baleares e Úvela, na Andaluzia. A investigação segue ainda em andamento. O time Brasil apresentou a Vila Olímpica, em que os atletas brasileiros vão ficar hospedados durante a Olimpíada. O local fica na cidade de Saint-Louis, a meia hora de Paris. A cerimônia de boas-vindas acontece em Serrangari, onde são distribuídas as malas para os atletas. Na parte de trás do espaço tem uma estrutura para completar o treinamento do time de boxe. Próximo do local tem um ginásio para o treinamento da equipe de vôlei, com academia que pode ser usada por outras modalidades. No segundo andar tem uma sala de lutas. A 600 metros tem um castelo antigo, com uma exposição dedicada para as mulheres, com espaço para familiares e amigos dos atletas. Ainda tem sala para a preparação mental, fisioterapia, restaurante brasileiro e serviço consular. E por falar nisso, olha só, a esperança de medalha para o Brasil. A skatista Raíssa Leal, de 16 anos, desembarcou neste sábado em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos e falou ainda sobre a expectativa para a competição. Acho que a meta de todo mundo, além de se divertir, dar o nosso melhor, né, é ter um bom resultado. Então, eu só quero me divertir, a expectativa tá enorme, tô doida pra chegar logo na fila, conhecer o pessoal, ver os novos atletas também. E como eu tô indo pra minha segunda Olimpíada, mas eu sou muito novinha, tem gente vindo pra primeira, a gente buscou muito isso depois que acabou um pouquinho dos campeonatos. Foi treinar pra chegar aqui 100%. E eu tenho certeza que eu tô 100%, tanto mental quanto físico. A gente torce por ela também. E olha só, um dado que escancara a realidade do esporte brasileiro. 6 em cada 10 jovens atletas desistiram do sonho profissional por falta de dinheiro. O sonho do pódio. A torcida, o que dá nos jogadores é de arrepiar, né? E quantos passos para chegar lá? O Vinícius cruza a cidade para treinar basquete. Para você chegar no seu objetivo, você não pode ser só um atleta que joga muito bem. Você também precisa ter a disciplina, a humildade. Ele é um dos jovens deste projeto social que atende crianças e adolescentes de escolas públicas de São Paulo. Os que se destacam vão para as equipes de competição. Um celeiro de atletas. É preciso investir para a molecada participar e para a molecada conseguir praticar esporte com regularidade, poder se desenvolver na área do esporte ou se desenvolver através do esporte para outras áreas. Tudo é mantido com recursos de leis de incentivo ao esporte. A ONG fornece treinos, transporte, roupas, alimentação, inscrições. Oferecer acesso ao esporte e condições para aqueles que se destacam permanecerem. Sem isso, já imaginou quantos talentos ficariam pelo caminho ou sequer chegariam aqui? Pois é exatamente o que acontece no Brasil. De cada 100 brasileiros que sonhavam em ser atletas, 10 tiveram alguma experiência profissional, só 2 seguiram na profissão. 60% desistiram do sonho por falta de dinheiro e incentivos. Uma história que o ex-maratonista e medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima conhece muito bem. Às vezes eu não tinha condição de participar de alguns eventos. Eu apelava aos comerciantes naquelas vaquinhas para juntar um montante para que eu pudesse viajar, para que eu pudesse se alimentar, pagar a participação de uma corrida, que hoje não mudou muita coisa, não. E no caminho de formar atletas, o esporte forma cidadãos e novos horizontes. Eu vou estar com essa galera toda jogando e nós vamos ganhar troféu, medalha, de tudo. E vai longe. Demais. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia.
inteligência artificial. Ah, inteligência artificial. Eu ainda não tenho contato nenhum. Mano, acho que no Instagram mesmo, né? Mano, basicamente você tenta dar uma descrição o mais detalhada possível para conseguir fazer com que ele atenda o que você tá querendo. Essa aí já tá um pouco mais difícil. Acho que tá no alto, né? Eu vejo um pote de maionese. De cara a gente já imagina uma, né? Não tô achando nada. Posso falar? Na lata assim, ó? Viajou na maionese, né? Mas normalmente se diz escorregou na maionese, né? Nitidamente tá viajando na maionese. Aqui não escorregou, ele voou. Viajando na maionese, né? Viajou na maionese. Receba as últimas notícias do Brasil e do mundo diretamente no seu WhatsApp com a Band News TV. Esteja sempre à frente com nosso jornalismo 24 horas por dia. Para se inscrever, é fácil. Abra seu WhatsApp, vá em atualizações, busque por Band News TV, clique para seguir e ative o sininho para receber as notificações em tempo real. Adicione o nosso canal à sua lista e acompanhe todas as novidades. Band News TV, na velocidade da notícia. Tudo o que acontece no agronegócio, no Brasil e no mundo. As notícias do Congresso e dos ministérios. A opinião das pessoas e entidades que fazem do agro a atividade mais rentável do país. Agroinformação em tempo real para ajudar nas decisões. Para explicar os movimentos dos mercados e a evolução dos melhores investimentos. As mais recentes pesquisas sobre culturas agrícolas e criação de animais. As soluções que reúnem rentabilidade e sustentabilidade. Tudo aqui no Agro Mais, o canal da agroinformação. Eleições partidárias começam neste sábado. Partidos apresentam os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Donald Trump faz o primeiro comício público após ter sido vítima de tentativa de assassinato. Evento no estado de Michigan contou com a presença do vice da chapa, J.D. Vance. 3 hackers pró-Rússia são presos na Espanha por suspeita de ataques cibernéticos contra o país e outros integrantes da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, tem alta do hospital onde estava internado na capital paulista, com diagnóstico de H1N1. A skatista Raíssa Leal desembarca em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos. A atleta de 16 anos é uma das esperanças de medalha para o Brasil e avisou que está preparada mentalmente e fisicamente. Depois de anunciar um corte de 15 bilhões de reais no orçamento, o governo deve definir na segunda-feira quais áreas vão ser atingidas. Fontes do governo adiantaram que obras ainda não iniciadas vão ser as áreas mais afetadas pelo bloqueio, principalmente dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, das cidades
do turismo e do esporte. Saúde e educação também devem sofrer, porém com menor impacto. O anúncio do congelamento de 15 bilhões de reais foi bem recebido pelo mercado, mas especialistas avaliaram que é preciso mais. Cálculos internos do governo dão conta de que ainda será necessário um corte de mais 10 bilhões de reais até o final do ano para garantir o cumprimento da meta fiscal. Ao contrário do que a ministra Simone Tebet disse a jornalistas, ela e Fernando Haddad confidenciaram que foi difícil sim convencer o presidente da necessidade de cortar despesas. Agora a estratégia da equipe econômica é ir aos poucos, comendo pelas beiradas, para mais uma vez ter o apoio de Lula para passar a tesoura. Na Fazenda, a preocupação também está em ganhar um outro debate, na arena digital. Nas últimas semanas, memes criticando Fernando Haddad pela taxação das compras importadas e a reforma tributária se espalharam pelas redes. Sem dúvida nenhuma, são recados importantes que vão mostrando, e quando isso fura a bolha, isso mostra claramente que não é uma briga política, não é uma briga de blocos exclusivamente. Há uma visão, sim, de que o governo taxa. A Fazenda postou um meme usando o filme Divertidamente 2 para responder a críticos, citando as emoções com a aprovação da reforma tributária como o nojinho a fake news. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, apontou os pontos positivos e negativos da reforma tributária para a indústria brasileira. Definitivamente, a reforma tributária tem dois pontos principais. Óbvio que ela é um processo complexo, com a transição longa, onde existe uma curva de aprendizado, de ajustes que vão ter que ser contínuas. Mas os grandes pontos que ela tem definitivos e bons nesse momento é que ela elimina a cumulatividade, que pesa muito sobre a indústria, e torna também esse emaranhado de legislação tributária dos estados e federal mais simples, mais plausível de ser entendida e com menos riscos. E, consequentemente, maior previsibilidade. Esses dois aspectos, por si só, já justificam. É óbvio que, ao longo desse tempo, houveram algumas distorções, nada é perfeito. Nós tivemos agora que caminhou para o Senado, com mais alguns tipos de, talvez, equívocos que possam agregar mais valor à taxa de referência, seria o IVA. Vamos ver o que o Senado consegue reajustar ou consegue realinhar para se transformar esse IVA no menor possível, para que nós efetivamente não tenhamos mais aumento de carga tributária, que é algo que eu diria que já é um consenso para quem tem bom senso de que a carga tributária nesse país não dá mais para ser elevada. A indústria está com uma grande oportunidade, porque, como disse, nós estamos hoje falando de indústria, nós estamos hoje falando de política industrial, estamos falando hoje em estímulo à indústria. E essa oportunidade, nem as indústrias, muito menos a CNI, vai perder de explorar e de colocar a indústria no seu devido lugar. O que é o devido lugar? É que a indústria, ao longo desse período, eu diria até por culpa nossa mesmo, perdemos muita percepção de valor, muita percepção de importância. E nenhum país do mundo, pelo menos na era da industrialização, deixou de garantir seu desenvolvimento econômico e, consequentemente, social, sem o fortalecimento de sua indústria. A China, hoje, é o maior exemplo. Por que a China, hoje, é uma grande interrogação para todas as economias? Porque ela investiu pesadamente na sua indústria, não só em tecnologia, em produtividade, e hoje ela tem um padrão de competitividade difícil de ser enfrentado. Então, só esse exemplo mostrou para o mundo inteiro que se precisa revisitar suas políticas industriais. E o Brasil, que não tinha política industrial há algum tempo, nós chegamos a nem ter Ministério da Indústria e Comércio. Com todas essas duas discussões que hoje estão postas, a indústria vai fazer seu dever de casa de qualquer jeito. Poderemos não ter respostas melhores, mas queremos fazer em 20 meses o que o nosso querido agro fez em 20 anos. As convenções partidárias que vão lançar os candidatos nas eleições municipais de outubro. Já estamos na contagem regressiva e os partidos têm até o dia 5 de agosto para definir quem vai concorrer a prefeito, vice e vereador. Cerca de 10 mil pessoas participaram da convenção que oficializou a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. O PT indicou a vice, a ex-prefeita da capital paulista, Marta Suplicy.
Eu quero governar São Paulo para a gente não deixar ninguém para trás. Eu quero governar São Paulo para a gente quebrar os muros que separam os jardins da periferia dessa cidade. São Paulo precisa de um choque de humanidade. O presidente Lula e 8 ministros participaram do evento em um centro de convenções na zona norte da cidade. É o meu candidato. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto tão candidato quanto ele. Eu quero ser responsável pela vitória dele, mas muito mais do que eu, vocês. Outra convenção realizada em São Paulo foi do União Brasil, mas sem uma definição. Ficou acertado que a direção do partido decidirá mais tarde se lança chapa própria. O deputado federal Kim Kataguiri quer concorrer ao cargo, mas o partido também pode apoiar o atual prefeito. Ricardo Nunes participou de um evento religioso e deverá ter o seu nome confirmado na convenção do MDB, marcada para início de agosto. O vice já foi escolhido. Será Ricardo Melo de Araújo, indicado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL. No próximo fim de semana, ocorre a convenção do PSDB, que deve oficializar José Luiz da Atena como candidato. Essa semana, o apresentador visitou o mercado municipal, no centro, onde tirou fotos com comerciantes e clientes. O PSB, que tem como pré-candidata a deputada federal Tabata Amaral, também deve realizar a convenção no fim de semana que vem. Ela participou do lançamento da candidatura de uma vereadora. No Rio de Janeiro, o PSD oficializou neste sábado o atual prefeito, Eduardo Paes, como candidato à reeleição. Mas ainda não definiu quem vai completar a chapa eleitoral. O mais cotado é o deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido. Na segunda-feira, o Partido Liberal deve confirmar a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem. Ele também está com um vice indefinido. Nos últimos dias, o pré-candidato deu início à agenda eleitoral, participando de eventos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman foi oficializado candidato à reeleição na convenção do PSD. Além de militantes, participaram caciques da legenda, como o presidente do Diretório Nacional, Gilberto Kassab. Já o Partido Republicanos só deve fazer a convenção no dia 3 de agosto, para confirmar o apresentador Mauro Tramonte como candidato, hoje líder nas pesquisas em BH. Em Salvador, o atual prefeito Bruno Reis vai concorrer à reeleição pela União Brasil, com o lançamento da campanha marcado para a próxima quarta-feira na convenção do partido. O principal adversário dele deve ser Geraldo Júnior, do MDB, hoje apoiado pelo presidente Lula. E por falar em eleições, de acordo com o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, 155 milhões de brasileiros vão poder votar nas eleições municipais deste ano. O repórter Túlio Amâncio traz os detalhes para a gente. No raio-x do eleitorado brasileiro, os jovens estão em alta. O número de eleitores de 16 e 17 anos que estão aptos a votar cresceu quase 80% na comparação com a eleição de 2020. No total, 155 milhões de brasileiros podem ir às urnas. A maioria, mulheres com idades entre 45 e 59 anos. O prazo para as convenções partidárias começa nesse sábado e vai até o dia 5 de agosto. São nesses encontros que os partidos definem as coligações e os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou também o limite de gastos para as campanhas em cada uma das 5.559 cidades. É dinheiro público dividido proporcionalmente. Em São Paulo, cidade com maior número de eleitores, o candidato a prefeito vai poder gastar até 67 milhões de reais no primeiro turno e quase 27 milhões no segundo. Para o candidato a vereador, o teto é de quase 5 milhões de reais. Os candidatos que desrespeitarem os limites vão ter que pagar uma multa equivalente a 100% da quantia acima do teto e ainda podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico. Isso se não houver propostas como a que está em debate no Congresso, que perdoa as multas dos partidos políticos. A lei estabelece regras. O TSE também baixa resoluções, forma jurisprudência, fixando regras, e aí os partidos vão lá e não cumprem e se dão autoanistia. Então dá para a gente dizer, dá para a gente falar em impunidade. A chamada PEC da anistia já passou na Câmara e depois do recesso deve ir a plenário no Senado.
A convocação de mesárias e mesários para as eleições municipais de 2024 já começou. E em Minas Gerais, pelo menos 210 mil pessoas devem atuar nessa função, que é essencial para a democracia. José tinha apenas 18 anos quando trabalhou como mesário pela primeira vez. Quando eu cheguei no local de votação, onde eu prestaria o trabalho, eu vi a importância que era de toda a sociedade, todo cidadão, poder participar daquele momento, porque é um momento em que as pessoas elas se reúnem para poder eleger os seus representantes. A Justiça Eleitoral está à procura de pessoas como o José. Só em Minas Gerais, cerca de 210 mil devem servir na função nas próximas eleições. Os mesários eles vão receber essas convocações através de e-mail, cartas, WhatsApp ou até de forma presencial. O mesário ele é fundamental para o bom funcionamento da sessão eleitoral. É ele que organiza as filas nas sessões, ele que recebe o eleitor, identifica esse eleitor, habilita o eleitor a votar, ele entrega os comprovantes e ele também é responsável pelo encerramento da votação naquela sessão. Os mesários têm direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 60 por dia de serviço e a 2 dias de folga no trabalho, tanto pelos dias de votação quanto pelos treinamentos que precisam fazer. Os convocados para auxiliar nos trabalhos eleitorais, eles serão treinados, seja presencialmente ou por aplicativo. Eles devem comparecer ao trabalho nos dias e horários especificados. Aquele que não comparecer, ele não tem a quitação eleitoral, que é muito importante para o cidadão, né, na sua vida civil, bem como ele pode pagar multa também a ser arbitrada pelo juiz eleitoral. Além dos mesários, outros 39 mil cidadãos devem ser convocados em Minas para atuarem na função de apoio logístico no dia das eleições. Entre as atividades desempenhadas estão o auxílio no preenchimento das justificativas de ausência às urnas, além da administração de prédios e técnico em informática. Os benefícios da função são praticamente os mesmos dos mesários, mas o auxílio alimentação só será pago a quem trabalhar em turno integral. Realizado pelo Grupo Bandeirantes, o primeiro debate presidencial da redemocratização do Brasil completou 35 anos. A noite de 17 de julho de 1989 consolidou a Band como pioneira na realização de debates políticos. Confira na reportagem especial. Não há como não se emocionar, ainda hoje, quando volta à memória a cena histórica daquele julho de 1989. Nos estúdios e na tela da Band, o desfile inédito de todas as ideias e bandeiras ideológicas, o primeiro na televisão da vida política do país. É assim que o diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, descreve em seu livro Debate na Veia o que foi a noite de 17 de julho de 1989. 35 anos atrás, Mitre comandou a produção daquele encontro histórico. Eu vivi o final da democracia em 64, como jornalista, já cobrindo, por exemplo, o comício do Jango, no dia 13 de março de 1964. Eu vi a democracia morrendo ali. Depois eu vi a democracia renascendo em 84 na Jornada das Diretas. Eu já era diretor de redação. E depois eu vi a democracia se consolidando na Band, nos estúdios da Band, no primeiro debate. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. A eleição tinha 22 candidatos. 9 estavam no debate inédito da Band. Ele contou com as participações de Paulo Maluf, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Afonso Camargo, Guilherme Afife Domingos, Ronaldo Caiado, Lula, Mário Covas e Roberto Freire. Ulisses Guimarães compareceu a partir do segundo encontro. Aliás, a Band não realizou apenas um, mas 4 debates no primeiro turno. A história estava sendo escrita com duelos antológicos. Esta autossuficiência do senhor Paulo Maluf, porque ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. Graças a Deus.
Filhote da ditadura. Não, senhor. Não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Tudo era novidade e muitas dúvidas eram decididas ao vivo, no calor do encontro. Não concedeu uma parte aqui. Todo mundo eu lhe agradeço muito. Não, e todo mundo vai conceder, só que o meu tempo foi. O senhor quer, então, concluir o seu tempo e, Caiado, eu lhe concedo uma parte em seguida. Eu vou lhe conceder. Vamos lá. Seu tempo terminou, Roberto. Mas, já terminou o meu? Já terminou. Aquele apito foi isso? Eu pensei que fosse a intervenção dele. Apenas Fernando Collor não participou dos debates. Só apareceu no segundo turno. O país vivia um momento turbulento. O governo do presidente Sarney terminava com uma inflação recorde de quase 2.000%. O brasileiro queria propostas que tirassem o país da crise. O Brasil vivia, na época, um período da hiperinflação, né? Então, o governo Sarney, vários planos econômicos, nada funcionou, houve aquela enorme frustração no início do plano cruzado, enfim. Então, quer dizer, e havia ali muito da ideia de, bom, quem tem uma solução para esse processo, né, inflacionário brasileiro? Ninguém tinha, na verdade, na época. Ninguém tinha. Os debates viraram uma tradição da Band ao longo das eleições seguintes. Este ano não vai ser diferente. Em algumas semanas, este estúdio vai ser transformado em cenário do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta campanha. Será dia 8 de agosto, um trabalho que começa muitos meses antes. A primeira reunião com os assessores dos candidatos aconteceu em janeiro. De lá para cá, foram 4 encontros como este, para acertar datas, combinar regras. Há 35 anos é assim. E mesmo com toda a experiência, sempre que toca esta música, a emoção se renova. A tradição da Band é uma tradição de democracia, de confronto de ideias, de bandeiras, etc. Sem preconceito. A Band é a casa do debate, por isso, porque tem uma história por trás disso, né? A polícia do Mato Grosso tenta identificar o autor do crime brutal que tirou a vida de uma empresária. A vítima, morta a facadas, era filha de um deputado estadual. O crime aconteceu neste sítio, na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Raquel Mazieiro Catani, de 26 anos, foi encontrada morta dentro de casa pela mãe. Segundo a perícia, havia indícios de luta corporal. O local estava todo revirado, com roupas e objetos espalhados na cama e no chão. Um celular e uma moto da vítima foram roubados. Raquel foi assassinada com vários golpes de faca. Ela tem sim mais de 30 ferimentos no corpo, são ferimentos também de defesa, enfim. Temos também algumas informações que chegaram para nós, mas vamos aguardar o laudo oficial para a gente poder fazer a divulgação. A polícia ainda não identificou o autor do crime. A princípio, a investigação descarta o envolvimento do ex-marido da vítima, que prestou o depoimento. A moto que foi roubada foi encontrada em uma área de chácara, na mesma zona rural onde Raquel morava. Raquel era produtora de queijos artesanais e mãe de um menino de 6 anos e uma menina de 3, que estavam com a avó paterna no dia do assassinato. Ela era filha do deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Raquel foi enterrada hoje, com a presença de familiares, amigos e políticos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compareceu ao velório. A polícia agora deve ouvir os pais da vítima e aguarda o resultado de exames feitos a partir de impressões digitais e material genético encontrado na cena do crime. Presos realizaram uma rebelião na Penitenciária 1, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O motim ocorreu no fim da manhã deste sábado. Temos aí as imagens, inclusive. Os detentos se reuniram no pátio central e colocaram fogo em colchões. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o motim foi controlado e a situação estabelecida na Penitenciária 1 de Franco da Rocha. A direção da unidade faz, neste momento, o levantamento dos danos que ocorreram em dois dos pavilhões habitacionais. Ninguém se feriu e não houve reféns.
Mudando de assunto, falando agora sobre a corrida à Casa Branca, Donald Trump fez neste sábado o primeiro comício aberto ao público desde a tentativa de assassinato em que sofreu há uma semana. Foi em Michigan, em um dos estados considerados decisivos para a eleição. O comício aconteceu na cidade de Grand Rapids, a segunda maior do Michigan. Trump estava ao lado do seu vice, J.D. Vance. Foi a primeira vez que os dois apareceram juntos depois da convenção dos republicanos. O presidente Joe Biden, com Covid, segue em isolamento na casa dele em Delaware. Nos últimos dias, só cresceu a pressão interna para que Biden abandone a candidatura. E mais de 12 membros do Partido Democrata se manifestaram publicamente pedindo a retirada de Biden da disputa. Mas o presidente resiste. Ele afirmou que vai continuar em campanha. Mesmo assim, a equipe de Trump já se prepara para possível mudança de adversário. Fontes do The New York Times afirmam que a campanha já tem pronto um plano para atacar a vice de Biden, Kamala Harris. Ela é uma das mais cotadas para assumir a candidatura no lugar de Biden. Os republicanos prepararam um dossiê sobre a vida política e profissional de Kamala. Segundo o The New York Times, a equipe de Trump se preocupa com a influência da senadora entre eleitores negros. Kamala foi a primeira mulher de origem negra a ser eleita para vice-presidente dos Estados Unidos. Seguimos no noticiário internacional. A gente fala agora da pane que travou computadores e gerou um caos em serviços no mundo todo. O apagão digital ainda prejudica milhares de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Dezenas de voos foram atrasados. A pane cibernética foi inédita. Pela primeira vez, um erro de atualização de software impactou os sistemas numa escala tão grande, global. A CrowdStrike está por trás da falha da tela azul. A empresa americana é dona do software de segurança que travou o sistema operacional da Microsoft em mais de 8,5 milhões de computadores, quase todos de empresas. Lá fora, os problemas persistiram neste sábado. Só pela manhã, a consultoria Cirium contou pouco mais de 1.600 cancelamentos de voos pelo mundo. O Aleph ficou preso no aeroporto de Miami com um grupo de estudantes por mais de um dia. Me deram um bilhete para eu tentar voltar, mas não é certo, está tudo muito incerto, todos os voos são muito cheios. Ele conseguiu embarcar e finalmente está a caminho do Brasil. Já o Gabriel é dono da escola que promoveu a viagem de intercâmbio para os Estados Unidos. Ele conseguiu voltar, mas em um voo fretado. Não teve nenhuma explicação. A gente só via que estava todo mundo nervoso, muito lotado, as pessoas preocupadas com o que estava acontecendo e a gente sem saber o que estava acontecendo. Na sexta-feira, o caos foi ainda maior. Aeroportos ficaram lotados num dia de muitas viagens planejadas por causa das férias de verão no hemisfério norte. Companhias aéreas tiveram que voltar no tempo e emitir bilhetes preenchidos à mão. Aqui no Brasil, voos também foram afetados, mas em uma escala muito menor, assim como os serviços de saúde e bancos. Especialistas explicam que a empresa não tem grande participação no mercado brasileiro. A CrowdStrike declarou que apura o que causou a falha. Para este especialista, o problema pode levar semanas para ser totalmente resolvido. Isso porque as correções são feitas máquina a máquina. Para ele, o mundo precisa estar preparado para mais falhas do tipo. Depois desse incidente, as empresas já estão tomando medidas para emular suas versões de atualização e testar esses ambientes antes de autorizarem a atualização dessas máquinas em seus serviços, em seu parque de maquinário. Hora da nossa reportagem especial dentro do projeto Band sobre os 50 anos das relações entre Brasil e China. A sexta geração de carros sem motorista já está nas ruas. Entre outras vantagens, a melhora dessa tecnologia ajuda aqueles motoristas que, dirigindo o carro normal, são chamados de barbeiros. Tem mais China para descobrir. Toca para frente, motorista. Não, espera aí. No cinema, a gente já embarcou em carros de pura imaginação, mas achava que era coisa de louco, de quem sonhava demais, de ficção científica. Quem pensou num carro sem motorista? Esta empresa deu o pontapé inicial em 2013. 10 anos depois, tem 6 gerações de carro autônomo. O grande desafio foi sempre aumentar a performance do carro e reduzir o custo. É a primeira vez que a gente vai andar, então, de um carro que
que não precisa motorista. Eu não dirijo nada bem, quero ver se ele dirige melhor do que eu. Olha, já diz bem-vindo ao carro, vê se o ar-condicionado tá legal. Um pouquinho sem segurança. No primeiro momento é um pouco esquisito, mas aqui, ó, let's go, vamos embora. Please keep your seatbelt fastened during the trip. We wish you a pleasant trip. O carro autônomo funciona com inteligência artificial. Tem dezenas de câmeras e sensores que cuidam de tudo o que acontece ao seu redor. Por isso ele é capaz de desviar de tudo e de todos. Para esse carro funcionar, são necessários muitos satélites. Hoje, tem 1000 carros como esse rodando em 6 cidades aqui da China. Ela perguntou se a gente queria ouvir qual tipo de música e deu opções para escolher. Peguei esse aqui. No painel existe um SOS, que se você precisar de algum tipo de socorro, é só apertar aqui. Não vou fazer porque eu tô calmo ainda. E ele fica bem distante do outro carro. Ó, primeiro farol que a gente está enfrentando, tá aberto. No primeiro momento dá medo, sim. Foram 20 minutos, no final a gente ficou mais tranquilo e pronto para a próxima. Eu estou bem mais seguro aqui fora. Estes carros autônomos, por enquanto, não são vendidos diretamente para as pessoas. Hoje são comercializados apenas para empresas. Repare na tendência do design. E vem aí, nada de volante à mostra. Parece uma sala. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você segue muito bem informados aqui no Band News TV, na velocidade da notícia. A Band News TV conecta você com o mundo. Através das nossas redes sociais, você se mantém 100% informado e por dentro de todas as notícias. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok e no X. Atualizações em tempo real, interatividade, entrevistas exclusivas. Acompanhe nossos perfis nas redes e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Band News TV, na velocidade da notícia. Atenção, gravando, Estúdio Novo Band News TV. Opa, estamos no ar e de cara nova. Band News TV ao vivo agora no novo estúdio. Nova tecnologia, novos equipamentos, mas o que não muda é o nosso compromisso com a notícia. Nós estamos aqui 24 horas por dia, prontos para te mostrar o que acontece no Brasil e no mundo. De cara nova, mas com a credibilidade de sempre, há 23 anos. Band News TV, na velocidade da notícia. Direção da penitenciária em Franco da Rocha faz levantamento de danos após rebelião de presos ser controlada. Detentos atearam fogo em colchões, ninguém se feriu, também houve reféns. Ladrão é atropelado e morto logo após arrancar o celular da mão de um idoso na Lapa, na zona oeste da capital paulista. Microsoft afirma que pelo menos 8 milhões de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pelo apagão cibernético global, provocado aí por uma atualização da companhia de segurança CrowdStrike. Forças israelenses bombardearam alvos do Iêmen em resposta ao ataque rebelde de Houthis, que mataram uma pessoa em Tel Aviv.
A Microsoft disse que 8,5 milhões de dispositivos com sistema operacional Windows foram atingidos pela pane provocada por uma atualização da companhia de segurança cibernética CrowdStrike. De acordo com a empresa de tecnologia, o valor representa menos de 1% de todos os aparelhos com Windows. Desde sexta-feira, a CrowdStrike vem desenvolvendo uma solução para ajudar na recuperação da infraestrutura do sistema Azure da Microsoft, afetado pela falha. A Microsoft disse ainda que tem atuado em colaboração com os serviços de uma nuvem da Amazon e do Google para encontrar soluções mais eficientes. E o apagão cibernético que atingiu boa parte do mundo também afetou serviços no Brasil. Bancos, aeroportos e hospitais sentiram os efeitos. A falha partiu de uma empresa nos Estados Unidos, mas em São Paulo, a Odete voltou para casa sem conseguir atendimento no banco. Eu vim abrir uma conta para meu filho. Falou que não tem sistema. Falou que não dá para abrir o computador, que o sistema não abre. Em alguns bancos, só funcionaram os caixas eletrônicos. O atendimento digital também foi prejudicado. Nos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Viracopos, em Campinas, quase 50 voos tiveram atrasos ou foram cancelados, criando longas filas nos terminais. A empresa Azul, a mais afetada, confirmou problemas nos sistemas. 3 hospitais de São Paulo também tiveram dificuldades. As falhas foram corrigidas ao longo do dia, mas não se comparam ao caos enfrentado nos Estados Unidos e na Europa. Mesmo assim, muitos no Brasil sofreram com os transtornos. Pedi permissão no meu emprego e me deram a permissão e aí eu vim, não consegui resolver nada. A falha começou na empresa americana CrowdStrike, que desenvolve programas para bloquear fraudes, invasores e ataques hackers. Um erro em uma atualização atingiu os sistemas de mais de 20 mil clientes. Esse é um daqueles programas que não podem falhar. Ele está ligado diretamente ao coração do sistema operacional dos computadores. Como se trata de um software de segurança, como se ele tivesse as chaves da casa. Uma falha e tudo trava. Foi o que aconteceu na madrugada dessa sexta-feira com milhões de computadores no mundo. Um gigantesco e poderoso universo erguido sobre bases frágeis. A charge trouxe a provocação. Colocou toda a estrutura de TI no mundo vulnerável a um erro de uma empresa. O que mais chamou a atenção foi o grau de interdependência que a gente tem hoje, né, na nossa sociedade. Você vê que uma alteração que foi feita provavelmente com algum erro foi capaz de tirar do ar sistemas, servidores, computadores no mundo inteiro. Isso mostra o quanto essas empresas e o quanto o universo da cibersegurança, da segurança digital, faz diferença na nossa vida. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Chega a ser assustador, né, como a nossa sociedade hoje depende desses sistemas que são absolutamente interconectados. O Pantanal e o Cerrado com uma intensidade inédita nos primeiros 6 meses do ano, chegando mais cedo do que o previsto. E o cenário, que já é dramático, pode piorar com a temporada de seca. Veja na reportagem especial do Valteno de Oliveira. Nunca se viu tanto fogo, tantas queimadas, tantos incêndios no Brasil. É o que mostram os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só no Pantanal, nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 3.500 focos e no Cerrado, 13.200. A devastação é a maior já registrada desde o início da série histórica, em 1998. Olha a força da chama por todos os lados, né? De baixo, de cima. Impressionante a velocidade do fogo. Enquanto isso, os servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção do meio ambiente, estão em greve há quase um mês. O secretário responsável pelo controle de desmatamentos e queimadas do Ministério do Meio Ambiente disse que a paralisação dos servidores não tem atrapalhado o combate ao fogo.
Os servidores do IBAMA que estão em greve, eles não são os servidores que estão na linha de frente do combate aos incêndios. Tem servidores na área de fiscalização ambiental, tem servidores na área de licenciamento ambiental, tem servidores administrativos. O secretário disse que o governo liberou 150 milhões de reais do orçamento extraordinário para a contratação de brigadistas e aluguel de aeronaves de outros países, caso seja necessário, no combate ao fogo. Para o pesquisador Evaristo de Miranda, acusar este ou aquele governo pelo aumento das queimadas não resolve o problema. Onde estão concentrados os incêndios, o fogo, as queimadas? Nos locais mais atrasados, mais pobres, menos desenvolvidos, em áreas indígenas, em unidades de conservação. Nessas semanas, basta ver o mapa dos satélites. No Tocantins, o fogo estava concentrado na área indígena da Craolândia e do Xerente. No Maranhão, nas áreas de agricultura atrasada, como nas terras onde vivem os Guajarás, Canabrava e Canela. E em Mato Grosso, na área dos Utiariti. Os cerrados de São Paulo não estão queimando. Os cerrados de Minas, de Goiás, do oeste da Bahia, lá não está havendo essa inflação de fogo. Por quê? Porque lá a agricultura se desenvolveu, lá é a área do agronegócio, nesses locais se usa tecnologia, ninguém põe fogo na cana-de-açúcar, na soja, no milho, nem no algodão. Apesar de o governo comemorar a redução nos focos de incêndio no Pantanal nos últimos dias, o estrago já está feito e pode piorar, já que o período de estiagem vai até o mês de setembro. A usina suspeita de causar a morte de mais de 200 mil peixes em Piracicaba, interior de São Paulo, foi multada em 18 milhões de reais. A movimentação começou logo cedo neste ponto do Mini Pantanal, em São Pedro, onde foi montado um ponto de concentração para os trabalhos. O hidrotrator foi colocado na margem do rio e essa máquina foi usada como apoio. Representantes da Polícia Militar Ambiental com 12 barcos ajudaram na limpeza. Muitos pescadores, sem poder trabalhar, acompanharam tudo de perto. Ninguém está querendo comprar mais o peixe daqui. A gente às vezes tem um pequeno estoque aí, ninguém vem comprar, ninguém quer saber do peixe. Os trabalhos de remoção dos peixes mortos começaram por este ponto do Tanquã. Segundo a Polícia Militar Ambiental, são pelo menos 6 pontos mais críticos iguais a esse. Portanto, os trabalhos devem demorar alguns dias. Também, durante a manhã desta sexta-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa para a divulgação do laudo da CETESB. Segundo a Companhia Ambiental, a morte dos peixes foi causada pela água residuária e mel de cana-de-açúcar que vazaram da usina São José, que causou a proliferação de bactérias que interferiram no oxigênio da água. A multa estipulada para a usina é de 18 milhões de reais. Uma investigação ainda segue pelo Ministério Público e pela Delegacia de Rio das Pedras. O Exército Brasileiro fez um levantamento topográfico do dique do Rio dos Sinos, entre as cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O trabalho está sendo feito para indicar a melhor alternativa para a reconstrução do dique, que foi ultrapassado pelas águas dos Sinos na histórica enchente em maio, que inundou partes das duas cidades. O dique tem cerca de 2 quilômetros na cidade de Novo Hamburgo e outros 18 quilômetros em São Leopoldo. Além de avaliação da altura, o levantamento também inclui a indicação de desalinhamentos, talude do dique e as curvas. O levantamento topográfico deve terminar na próxima terça-feira. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Um foco da doença de Newcastle foi identificada no Rio Grande do Sul. De acordo com o setor de proteína animal, o caso isolado não deve afetar as exportações de forma relevante. Ela é altamente contagiosa e afeta todo tipo de ave, das silvestres às domésticas. A doença de Newcastle ganhou esse nome depois de um surto na cidade inglesa há quase 100 anos e não é transmitida para os humanos. A granja onde o foco da doença foi detectado está interditada. O governo estadual montou barreiras sanitárias num raio de 10 quilômetros do local. Além de revisitar todas as granjas comerciais, vai visitar todas as propriedades rurais
com aves de subsistência, um total de 75 propriedades rurais, e, na sequência, realizar a vigilância num raio de 10 quilômetros em mais 801 propriedades rurais. O Rio Grande do Sul exporta cerca de 60 mil toneladas de frango por mês. Especialistas acreditam que a doença de Newcastle pode afetar até 5% da produção nacional. Os impactos estimados são da ordem entre 5% aproximado, entre 3% e 5% da produção total brasileira, e não é muito diferente daquilo que é no Rio Grande do Sul. A gente tem impactos da ordem de até 15% em piores cenários nas exportações, mas que não devem se realizar. Pois é, e seguindo aí o protocolo, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu temporariamente as exportações de carne de frango, ovos e produtos agrícolas do Brasil. A decisão pelo alto embargo veio após o diagnóstico do foco de Newcastle em aves num estabelecimento comercial no Rio Grande do Sul. A medida faz parte dos requisitos sanitários definidos com cada país importador. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou numa rede social que o MAPA também declarou estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul por 90 dias. E estão previstas ações de sacrifício ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas as propriedades no raio de 10 quilômetros. E é muito importante que as medidas de contenção da doença elas sejam aplicadas de forma muito rápida para que a gente minimize os impactos econômicos, sociais dessa ocorrência. E a gente retorne à normalidade sanitária e que os avicultores possam continuar na sua atividade de produção normalizada. Mudando de assunto, a gente fala agora de uma força-tarefa que foi firmada com várias cidades do Paraná para aumentar a cobertura de vacinação no estado. O foco é aumentar a procura por imunizantes que fazem parte do calendário nacional de vacinas. Com a campanha Proteja seu filho em cada fase da vida, o foco será crianças e adolescentes, com imunização direcionada para as vacinas influenza, pentavalente, DTP, pneumocócica 10 e pólio, que estão com baixa adesão no Paraná. A força-tarefa ainda envolve uma parceria entre as secretarias estaduais da Saúde e da Educação para incluir pontos de vacinação nas escolas estaduais e reforçar a vacinação atualizada na volta às aulas do ano letivo. Nós estamos muito preocupados, estamos entrando na época mais fria do ano e o lote das 4 milhões de doses, para ilustrar, de vacina de influenza que chegaram do Ministério da Saúde, nós só aplicamos até o momento 2,5 milhões de doses. Nós temos mais de 1 milhão de doses disponíveis. E vejam, senhores, se nós formos olhar, focar nos grupos de fragilidade, que são as crianças e os idosos, essa cobertura ainda é menor. Está em torno de 40%, 45%. E isso é muito grave. A força-tarefa, além de ter a sugestão de aumentar o horário de vacinação nos postos de saúde, incluindo fins de semana, tem destaque na importância dos gestores municipais realizarem o monitoramento das estratégias de vacinação, que tem como foco promover a busca ativa de cidadãos não vacinados, mapeando riscos e identificando territórios que correm risco de ter retorno de doenças evitáveis. A gente tem aí diversos fatores que influenciam na decisão das famílias em levar principalmente as crianças e os jovens para vacinar, e esse é mais um momento de pactuação para que a gente possa organizar o sistema com outras estratégias e, sem dúvidas, a estratégia extramuro ela é sempre bem-vinda. Os municípios já fazem vacinação à noite, já fazem vacinação no final de semana, já buscam outras entidades como parceiras para fazer a vacinação. A Rede Nacional de Dados em Saúde aponta que o Paraná registrou até junho desse ano pouco mais de 84% de cobertura vacinal da pentavalente, 80% da DTP, 80,75% da pneumocócica 10 valente, 82% da pneumocócica 10 reforço,
84% da inativada pólio e 81% da vacina oral de pólio. Para todas essas vacinas, a meta de cobertura é de 95%. Em relação à gripe, até o dia 15 desse mês, aproximadamente 60% de todas as doses foram aplicadas no Paraná. Já em relação ao público-alvo, apenas 45% dessas pessoas procuraram uma unidade de saúde. O que chama atenção é que essas doses estão disponíveis para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. E o Brasil está avançando na imunização infantil. Deixamos a lista dos 20 países que menos vacinam as crianças. Para que serve uma vacina? Para ficar forte. Sabe tudo, Eduardo. Ele e o irmão estão com todas as vacinas em dia. Resultado da atenção especial da Caroline e do Guilherme. Além do aplicativo, nós moramos perto da unidade de saúde. Os próprios agentes comunitários acabam vindo ou entrando em contato conosco, lembrando das vacinas. O comprometimento de muitos pais ajudou o Brasil a sair da lista dos 20 países com os piores índices de vacinação do mundo, de acordo com o relatório divulgado pelo Unicef. Houve melhora em 14 das 16 vacinas pesquisadas, entre elas a DTP-1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Nesse caso, o número de crianças não vacinadas caiu de 687 mil para 103 mil em 2023. As ações públicas para promover a vacinação aumentaram no último ano. Apesar da melhora, a vacinação no Brasil ainda não é a ideal. No caso da paralisia infantil, 75% das crianças até 1 ano de idade receberam a dose no ano passado. É mais do que os 64% de 2022, mas ainda está longe da meta de 95% estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Na última campanha para crianças até 5 anos, só 31% tomaram as gotinhas contra a pólio. Especialistas alertam, sem cumprir a meta, o país corre risco de sofrer com novos surtos dessas doenças, entre elas o sarampo, que teve aumento de casos em 2024. Mas se a gente quer uma proteção de rebanho de toda a população, a gente precisa melhorar essas coberturas, elas precisam aumentar. Silvio Santos de novo recebeu alta neste sábado do hospital onde estava internado aqui na capital paulista com o diagnóstico de H1N1. A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador teve alta, passa bem e já está em casa. A internação de Silvio Santos tinha sido confirmada na última quinta-feira pelo próprio SBT. Vai ficar. Noticiário internacional aqui no Band News, as Forças Armadas de Israel bombardearam alvos no Iêmen neste sábado em retaliação a um ataque de rebeldes Houthis que matou uma pessoa na cidade de Tel Aviv. A informação foi confirmada pelo porta-voz militar de Israel. De acordo com os militares israelenses, infraestruturas de energia foram atingidas com auxílio de caças F-15. Ainda segundo os israelenses, o ataque foi avisado. O principal canal de TV do Iêmen informou que os bombardeios atingiram instalações petrolíferas e provocaram vítimas. Moradores da cidade portuária de Hodeia contaram à agência de notícias Reuters que explosões foram ouvidas durante um intenso bombardeio. A TV oficial informou ainda que bombeiros foram acionados para combater incêndios em tanques de petróleo. Autoridades Houthis prometeram uma resposta efetiva aos ataques israelenses contra alvos considerados vitais para Tel Aviv. O principal tribunal da ONU decidiu que as ocupações de Israel em territórios palestinos vão contra a lei internacional. O painel de 15 juízes do Tribunal Internacional de Justiça considerou que as ações do governo israelense violam a 4ª Convenção de Genebra. Além da ocupação das áreas, os magistrados criticaram a exploração de recursos naturais. Israel domina a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza há quase 60 anos. As regiões foram ocupadas após a Guerra dos 6 Dias, em 1967.
Além desse controle, a política também envolve a transferência de colonos para as regiões. No caso de Gaza, Israel deixou o comando em 2005. Apesar disso, os bloqueios econômicos e humanitários persistem. Os juízes da ONU classificaram as medidas nos territórios palestinos como anexação e determinaram o fim dessas atividades. Apesar disso, não há indicação alguma de que Israel respeitará o veredito. Ainda no noticiário internacional, 3 hackers pró-Rússia foram presos neste sábado suspeitos de ataques cibernéticos contra a Espanha e outros países integrantes da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. De acordo com a polícia da Espanha, onde eles foram detidos, o objetivo dos ataques eram ações terroristas. Eles são acusados de disseminar negativas de serviço contra instituições públicas e setores estratégicos. Segundo a Guarda Civil Espanhola, os 3 suspeitos praticavam ataques contra sites de organizações públicas e privadas governamentais, além de infraestruturas sensíveis e serviços essenciais de países que apoiam a Ucrânia no conflito contra a Rússia. As prisões foram efetuadas nas cidades de Monacor, nas Ilhas Baleares e Úvela, na Andaluzia. A investigação segue ainda em andamento. O time Brasil apresentou a Vila Olímpica, em que os atletas brasileiros vão ficar hospedados durante a Olimpíada. O local fica na cidade de Saint-Louis, a meia hora de Paris. A cerimônia de boas-vindas acontece em Serrangari, onde são distribuídas as malas para os atletas. Na parte de trás do espaço tem uma estrutura para completar o treinamento do time de boxe. Próximo do local tem um ginásio para o treinamento da equipe de vôlei, com academia que pode ser usada por outras modalidades. No segundo andar tem uma sala de lutas. A 600 metros tem um castelo antigo, com uma exposição dedicada para as mulheres, com espaço para familiares e amigos dos atletas. Ainda tem sala para a preparação mental, fisioterapia, restaurante brasileiro e serviço consular. E por falar nisso, olha só, a esperança de medalha para o Brasil. A skatista Raíssa Leal, de 16 anos, desembarcou neste sábado em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos e falou ainda sobre a expectativa para a competição. Acho que a meta de todo mundo, além de se divertir, dar o nosso melhor, né, é ter um bom resultado. Então, eu só quero me divertir, a expectativa tá enorme, tô doida para chegar logo na fila, conhecer o pessoal, ver os novos atletas também. E como eu tô indo para minha segunda Olimpíada, mas eu sou muito novinha, tem gente vindo para a primeira, a gente buscou muito isso depois que acabou um pouquinho dos campeonatos. Foi treinar para chegar aqui 100%. E eu tenho certeza que eu tô 100%, tanto mental quanto físico. A gente torce por ela também. E olha só, um dado que escancara a realidade do esporte brasileiro. 6 em cada 10 jovens atletas desistiram do sonho profissional por falta de dinheiro. O sonho do pódio. A torcida, o que dá nos jogadores é de arrepiar, né? E quantos passos para chegar lá? O Vinícius cruza a cidade para treinar basquete. Para você chegar no seu objetivo, você não pode ser só um atleta que joga muito bem. Você também precisa ter a disciplina, a humildade. Ele é um dos jovens deste projeto social que atende crianças e adolescentes de escolas públicas de São Paulo. Os que se destacam vão para as equipes de competição. Um celeiro de atletas. É preciso investir para a molecada participar e para a molecada conseguir praticar esporte com regularidade, poder se desenvolver na área do esporte ou se desenvolver através do esporte para outras áreas. Tudo é mantido com recursos de leis de incentivo ao esporte. A ONG fornece treinos, transporte, roupas, alimentação, inscrições. Oferecer acesso ao esporte e condições para aqueles que se destacam permanecerem. Sem isso, já imaginou quantos talentos ficariam pelo caminho ou sequer chegariam aqui?
Pois é exatamente o que acontece no Brasil. De cada 100 brasileiros que sonhavam em ser atletas, 10 tiveram alguma experiência profissional, só 2 seguiram na profissão. 60% desistiram do sonho por falta de dinheiro e incentivos. Uma história que o ex-maratonista e medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima conhece muito bem. Às vezes eu não tinha condição de participar de alguns eventos. Eu apelava aos comerciantes naquelas vaquinhas para juntar um montante para que eu pudesse viajar, para que eu pudesse se alimentar, pagar a participação de uma corrida, que hoje não mudou muita coisa, não. E no caminho de formar atletas, o esporte forma cidadãos e novos horizontes. Eu vou estar com essa galera toda jogando e nós vamos ganhar troféu, medalha, de tudo. E vai longe. Demais. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora eu vou cantar e bater no prazer. Escolhe isso na pesquisa pra mim, guria. São 3, vai 2, vai 3, vai 2. Agora, na Rádio Bandeirantes, Brasil com Z, com Sônia Blota e Cristiano Panvec. Olá, você está agora no Brasil com Z. Comigo, Sônia Blota, direto de Paris, e com ele, Cristiano Panvec, dos estúdios da nossa nave-mãe em São Paulo. Tudo bom, Cris? Oi, Sônia, grande abraço para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, juntos mais uma vez em mais um Brasil com Z, para a gente colocar o Brasil no mundo. Os ataques a presidentes americanos são um capítulo complicado na história dos Estados Unidos. Abraham Lincoln foi o primeiro presidente a ser assassinado. Mais recente, o assassinato do presidente John Kennedy, em 1963. Ele foi morto a tiros em Dallas, no Texas, enquanto desfilava em carro aberto. Agora, o ex-presidente e candidato à reeleição Donald Trump, que quer tentar de novo a presidência americana, se feriu quando um atirador de 20 anos abriu fogo na Pensilvânia, enquanto ele fazia um comício. Trump saiu vivo, mas como fica a história da maior potência do mapa mundi? Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo, conosco no Brasil com Z, aqui pela Rádio Bandeirantes nesta semana. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Professor, como que a gente explica em 2024 o que a gente observou na semana passada nos Estados Unidos, hein? Bom, o atentado contra uma grande liderança política, uma liderança de um país, uma liderança de um estado, de uma nação, é algo que pode ser considerado clássico na história real e na história imaginária, na mitologia, na ficção, na literatura. Júlio César foi morto quando era o soberano romano. Em diversas ocasiões, essa ideia do magnicídio, né, do atentado contra uma grande liderança, de fato ou potencial, como foi no caso de Donald Trump, candidato preferencial para a presidência americana nas eleições de novembro próximo, é algo presente na história da civilização ocidental. Então, isso deve ser visto de duas maneiras. Um, como uma possibilidade de uma subversão da regra do jogo, pelo uso do instrumento anticivilizatório, que é a violência, e, em segundo lugar, como uma expressão da deficiência humana. A maior parte desses ataques recentes, diria nos últimos 2 séculos, nos Estados Unidos, foram perpetrados por desequilibrados mentais em atos isolados. Então, é a conjunção ou é a somatória desses dois efeitos, às vezes combinados,
mas na maior parte das vezes isolados. No caso dos Estados Unidos, parecem ser atos isolados. Pessoas que, por vontade própria, por motivações irracionais, atentam contra a vida de uma liderança na expectativa de fazerem um, entre aspas, bem comum, um bem para a população, porque consideram que aquela liderança é daninha à sociedade. E no geral, professor, historicamente, esse modus operandi, ele se repete? Ele se repete, porque é um modo de baixíssimo custo e enorme risco por perpetrador, mas como ele age numa esfera da quase irracionalidade, ele parece não ser capaz de mensurar o seu ato. Veja, a Primeira Guerra Mundial começa com um ato desse tipo, né? O assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, e esse padrão vai persistir. Eu me refiro à Primeira Guerra Mundial, já pensando na era contemporânea, né? Desencadeando uma série de rearranjos políticos e sociais. Na história americana, tivemos o assassinato de Abraham Lincoln, um herói nacional, né, com o fim da Guerra da Secessão, a libertação dos escravos. John Fitzgerald Kennedy, que era um presidente modernizador, uma liderança carismática, o irmão dele, Bob Kennedy, em 1968, tentativas contra Ronald Reagan, contra Gerald Ford, contra outros candidatos ou outros políticos americanos. Então, é um padrão que se repete, novamente, de maneira geral, de parte de um indivíduo desequilibrado que tenta um ato desse tipo sem medir as consequências, quer dizer, medindo a consequência, né? Talvez em troco da fama ou obcecado por uma missão inexplicável para as pessoas que atuam mais no plano da normalidade racional, mas que faz sentido para aquele indivíduo. E parece ter sido esse o caso com Donald Trump. De alguma forma, professor, o estilo de vida americano, não seria bem esse termo muito apropriado para a gente usar nessa situação, mas a cultura e tudo que reúne a história americana, numa situação como a que ocorreu com Donald Trump e as repetições dos casos, né, no país, de alguma forma isso tem um pouco a ver como que o americano se relaciona com a política, o envolvimento e a normalização que existe na sociedade americana do porte de armas, isso está tudo muito, muito conectado ou não? Nós podemos conjecturar sobre isso, claro que são hipóteses, né, de que o fato de o país ser marcado por uma mentalidade do self-made man, né, da pessoa que vai e resolve os problemas, e que tem a liberdade para lidar com as adversidades conforme o seu entendimento, o seu bom senso, seguindo uma razão comum, e por isso o uso da arma, o emprego da arma, a posse da arma, do armamento é algo sancionado na sociedade americana, quer dizer, individualismo, capacidade de resolução de problemas, de enfrentamento de adversidades conforme o entendimento próprio, o sancionamento social, né, a possibilidade social e normativa, está na lei, né, está na Constituição, de se adquirir, portar, possuir, manusear armas de fogo, quer dizer, um instrumento para o uso da força, adicionado ao que alguns entendem como uma enfermidade social, o individualismo exacerbado, levando à desconexão de laços sociais e comunitários. Talvez, no momento atual, e nesse caso específico, em alguns casos recentes, tanto de esses magnicídios, quer dizer, atentados contra grandes personalidades, grandes lideranças, quanto episódios de mass murder, né, mass shooting, quer dizer, pessoas que invadem locais e atiram contra multidões, algo superlativizado pelas redes sociais, que levam ao isolamento, a um aprofundamento de certos traços psíquicos, psiquiátricos, né, paranoicos, enfim. Isso tudo combinado pode evidenciar uma tendência a um risco latente na sociedade americana. A evidência empírica, quer dizer, a recorrência desses atos, já foram quase 20, né, mais de 15 atentados desse tipo contra presidentes ou contra candidatos a presidentes, quer dizer, grandes personalidades políticas no último século e meio. Leva, independentemente da causa, a que se tenha uma preocupação, a que se tenha uma vigilância, uma atenção. Então, é um dado da realidade americana, essa possibilidade. Então, talvez, mais do que se
descrustrar as causas, sim, determinar mecanismos de neutralização dessas possibilidades. Eu diria que hoje a recorrência desse tipo de ato é algo que é previsível. Não será imprevisível que algum próximo candidato a presidente, liderança política, seja alvo num atentado desse tipo. O que é necessário é se desenvolver os mecanismos de prospecção, identificação, antecipação desse tipo de ato, para evitar que ele ocorra ou que tenha o objetivo do perpetrador alcançado. E nesses tempos de redes sociais, né, professor, polarização, é nesse aspecto que vai cada vez mais ser necessária a inteligência justamente para conter atos como esse, porque só o aparato de segurança atual parece não ser suficiente, né? Pois parece não é, né? Pelo que vimos sábado passado. Agora nós possuímos, quer dizer, a sociedade já possui as tecnologias, as técnicas suficientes. Vamos lembrar que ali, eu não me lembro de a gente ter imagens de drones, tinha drones sobrevoando o local. Ora, um drone ou alguns drones com câmeras em tempo real numa sala de comando identificariam talvez os movimentos suspeitos de algum indivíduo que tenta escalar o teto de um edifício próximo ao palanque e se posicionar. Aquilo lá não aconteceu em um segundo, né? Levou vários minutos. Os relatos cada vez mais indicam que pessoas avistaram, oficiais dos serviços de segurança foram chamados, até tentaram neutralizar. Então, e por outro lado, com inteligência artificial, com monitoramento em tempo real de redes sociais ou de escrutínio de potenciais suspeitos, isso pode ser e é acompanhado. É claro que todo sistema de segurança terá as suas lacunas, as suas brechas e poderá ser ultrapassado por pessoas suficientemente maliciosas. Mas esse era um indivíduo solitário, um jovem de 20 anos, quer dizer, não parecia ser uma pessoa dotada de técnica e de conhecimento suficientes para sobrepassar todo o serviço, o aparato de inteligência e de segurança da maior nação do mundo, né, dos Estados Unidos, e foi. Então tem algo muito doentio também, ou algo muito ineficaz nesse sistema de segurança que precisa ser aperfeiçoado. Professor, o senhor bem listou, né, casos históricos aí de ataques e mortes de líderes políticos por ações individuais, né, que acabaram resultando na tragédia. Ações desse tipo, até que ponto podem, de alguma forma ou não, interferir em movimentos democráticos? No caso americano, a gente observa que isso, historicamente, se repete, e até aqui a democracia americana continua ali de pé. Mas existe um risco de descambar para outro lado em situações como a que Donald Trump viveu em ambientes diferentes, digamos assim? Você diz um retrocesso democrático, pode ser um ato desse tipo? Sim, pode-se ter, sim, dentro da própria lei da democracia. Você veja que, constitucionalmente, na maior parte das democracias ocidentais, são previstas suspensões das garantias democráticas quando algum ato atentatório à segurança nacional, à soberania, né, à saúde soberana, é verificado, né, estado de exceção, estado de sítio, estado de guerra, enfim. Então, caso haja um temor de que exista uma possibilidade de algum ato mais violento e de certa forma exija uma atenção direta das autoridades com suspensão circulação das pessoas, isso pode acontecer. A outra coisa é isso dentro do marco legal, digamos, né, dentro do regime democrático. A outra coisa é que, face a esta possibilidade, essa ameaça, face a esse medo, seja sancionado, seja legitimado um Estado mais vigilante, um Estado mais presente na vida dos cidadãos, cerceando certas liberdades e garantias democráticas, né? Eu diria que em alguns países esse tipo de visão mais autoritária, mais controladora, quase que mais totalitária, é algo que é aceito em prol da segurança coletiva e da segurança dos detentores do poder, né? Eu diria que a República Popular da China tem esse tipo de padrão.
Mas, então a possibilidade existe. A democracia não é um dado assim, vamos dizer, irrevogável e irreversível, né? A democracia, que é o primado das garantias individuais, dos direitos de livre-arbítrio, da capacidade de cada um lidar com a sua existência e com seus bens conforme lhe pareça mais adequado, sem ferir os direitos dos demais e conforme a lei vigente, ela tem uma fragilidade intrínseca, né, que está ligada ao fato de que ela depende, para sua sobrevivência, desse entendimento coletivo de que esse tipo de respeito ao outro é prima, né? Ele se sobrepõe ao controle da vida da coletividade. Então, eu diria que isso pode, sim, ensejar esse tipo de pensamento. Mas acho que está muito distante disso acontecer nos Estados Unidos. A gente pode pensar assim que o regime democrático, ele não é perfeito nem acabado, ele é sempre um processo, né, uma dinâmica evolutiva e que penderá para mais ou menos liberdade e controle conforme as agendas dos eleitos. Então, algum pode ser mais liberalizante na economia, mais conservador nos costumes, outro será mais progressista nos costumes, mais defendendo mais intervenção coletiva no aspecto econômico, e isso faz parte do jogo democrático, faz parte do regime democrático, né? Então, eu creio que é possível, sim, que o medo leve a um pouco mais de controle e cerceamento, mas não a ponto de, no caso dos Estados Unidos, se empanar o que é o primado da democracia. Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, conversou conosco aqui no Brasil com Z desta semana. Professor, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo papo. Muito obrigado, agradeço a atenção e até a próxima. Brasil com Z. E o processo eleitoral americano vai caminhando, ainda com algumas dúvidas em relação ao futuro da candidatura de Joe Biden à reeleição à Casa Branca. Muito se especulou nos últimos dias sobre uma possível substituição dele, inclusive com alguns posicionamentos ali de bastidores e manifestações de aliados pedindo a substituição do representante do Partido Democrata para as eleições presidenciais neste ano, ao mesmo tempo em que Donald Trump foi oficializado candidato do Partido Republicano na convenção desta última semana, convenção também que tornou conhecido o nome do vice na chapa de Donald Trump, que será o J.D. Vance, que inclusive se contrapõe em toda a discussão que existe atualmente nos Estados Unidos em relação à idade dos candidatos à presidência da República. O J.D. Vance, que é um jovem, com menos de 40 anos, que se coloca então na chapa do Donald Trump. O que se pode esperar deste processo eleitoral daqui para frente, diante do que a gente viveu recentemente, o que teremos pela frente diante de uma sociedade tão polarizada quanto a sociedade americana atualmente? Justamente para fazer uma análise sobre esta questão, a gente convidou para o Brasil com Z desta semana o embaixador Rubens Barbosa. Os Estados Unidos são um país extremamente dividido já há algum tempo. A polarização está instalada na vida cotidiana dos americanos. A violência nos debates eleitorais, mais recentemente, mostram o grau dessa divisão, dessa polarização na sociedade americana. E o atentado recentemente ocorrido contra o ex-presidente Trump e atual candidato à sucessão do presidente Biden evidenciam o grau dessa polarização, dessa violência na sociedade americana. O que vai acontecer durante esse final de campanha e no próximo governo fica aberto às especulações, mas é previsível que essa violência verbal, pelo menos, continue ainda nessa campanha eleitoral. Trump está ensaiando algum movimento de pacificação, de união do partido, de união
de todos os americanos, o que, na minha visão, parece muito difícil de ocorrer no caso da sociedade americana, em virtude das diferenças de percepção em relação à economia, à imigração, às questões identitárias, às questões culturais. Então nós estamos vendo uma situação que vai se prolongar ainda por algum tempo e outro fator importante como consequência dessa polarização, dessa divisão na sociedade americana é o enfraquecimento dos partidos políticos. O que está acontecendo hoje com o Partido Republicano mostra que a forma como os partidos americanos funcionavam no passado, com uma elite que conduzia os destinos do partido, negociava seus caminhos, hoje praticamente desapareceu. Nós temos no Partido Republicano uma repetição do que ocorre aqui no Brasil, um partido dominado por uma pessoa, um grupo, um interesse único com um grande líder que toma as decisões em nome de todos, como ocorreu na escolha do vice-presidente, como está ocorrendo na definição das linhas da campanha política do candidato. Do lado democrático, fica a incerteza da permanência ou não do Biden, o anúncio de que o Biden está com Covid e o vazamento de informações de que ele estaria mais propenso a discutir a sua presença na campanha, são talvez indícios de que poderá haver uma mudança na campanha democrata. Mas isso terá, imagino, pouca influência no resultado das eleições. Se fosse hoje, Trump estaria com grande chance de ser eleito. Mas daqui até novembro, início de novembro, quando vai ocorrer a eleição, tudo pode acontecer. Nós estamos esperando e começando a especular sobre como seria um governo republicano, como seria um governo democrata em relação à imigração, à política econômica, às questões identitárias, às questões sociais e também como seria a política externa desse novo governo. No caso se Trump vencer a eleição, a incerteza aumentará, porque haverá mudanças de rumo importantes na política externa americana. Um maior isolacionismo americano, uma nova posição em relação à OTAN, à Aliança Ocidental, em relação à guerra da Ucrânia. Então nós estamos aí num momento de grande incerteza e vamos ter que aguardar as próximas semanas e os próximos meses para ver como essa situação vai se desenrolar. Tá, então a análise do embaixador Rubens Barbosa, exclusiva aqui para o Brasil com Z, sobre o processo eleitoral americano. Brasil com Z que faz uma rápida pausa, na sequência a gente segue junto, porque vamos dar uma olhada, uma espiada geral no que está acontecendo pelo mundo. Até já. Brasil com Z, na Rádio Bandeirantes. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes, Brasil com Z.
Olhar para o mundo, com Edgar Maciel. Edgar Maciel e o seu olhar pelo mundo afora, conosco aqui no Brasil com Z. Mais uma semana, Edgar, tá tudo bem? Mais uma semana de pane no sistema. Rapaz, terminamos a semana e aí começamos uma nova semana agora, ainda sob os impactos de toda a confusão causada na última sexta-feira com a pane no sistema da eleição americana. Não, só que não. Exatamente. Todo mundo pensava que a gente só fosse falar de eleições americanas nesse Brasil com Z, mas os computadores fora do ar por causa da CrowdStrike, olha, nos deixaram pendurados aqui. Cris, eu acho que vai ser muito difícil, final do ano, fazer uma retrospectiva de qual foi a semana mais difícil de se falar de assuntos do que esse 2024, né? Pois é. Porque temos atentados, temos pane, temos guerra. E essa pane dessa semana, e temos eleições, tem mais novembro que vai chegar, tem a eleição da Venezuela com uma promessa de banho de sangue, segundo Maduro. Exato. Né? E agora a parte tecnológica desse imbróglio mundial, que é a pane cibernética que a gente teve essa semana, né? Uhum. E tem um fato curioso, que pouca gente está falando, é que essa pane também tem a ver com a briga geopolítica que a gente sofre nessa Guerra Fria velada entre Estados Unidos e Rússia. A CrowdStrike, falei certo? CrowdStrike. Que mais foi fácil empresa, falar CrowdStrike do que Kaspersky, né? Que é mais difícil. A CrowdStrike que fornece esse famoso antivírus, que não é só um antivírus, é um sistema que protege toda a estrutura das empresas. A Microsoft é uma cliente da CrowdStrike, mas até antigamente, até anos atrás, era cliente da Kaspersky. Kaspersky é uma empresa de cibersegurança russa. Só que a partir de setembro desse ano, a Kaspersky não vai mais poder operar nos Estados Unidos, onde a CrowdStrike está ganhando um mercado, alavancando muito, essa empresa do Texas. Então, a Kaspersky perdendo esse terreno na maioria das multinacionais, das big techs e das grandes companhias mundiais, abre espaço para a CrowdStrike e abre um espaço para uma guerra de proteção. Os Estados Unidos diz que a Kaspersky não pode operar porque abre um leque aí de espionagem, de documentos podendo ser divulgados. Então é muito mais do que só uma pane essa semana que a gente enfrentou, porque a própria Microsoft em novembro sofreu um ataque cibernético que não conseguiu controlar. A CrowdStrike mesmo disse que a Microsoft é uma empresa muito difícil de ser protegida, porque tem alvos de todo mundo, a espionagem da Rússia, a espionagem da China, de outros países, porque tem documentos muito interessantes ali para ser divulgados, né? De políticos americanos, documentos secretos que a gente nem imagina que existam, né? Exato. E aí nessa, você bem destacou, Edgar, a gente sentiu na pele os impactos da guerra da Ucrânia, né? Porque tudo isso vem na esteira de toda a retaliação que, principalmente os Estados Unidos e os países vinculados à OTAN aplicaram sobre a Rússia e modificando todo esse sistema de segurança, como você bem destacou, que a Kaspersky sai do jogo para a entrada da CrowdStrike e baseado nela, tudo parou na última sexta-feira. Exatamente. Eu e a Cione, a gente está produzindo uma matéria para a próxima semana no Jornal da Band, que mostra como as sanções, na verdade, ajudaram a Rússia nesse jogo político. Porque a Rússia conseguiu articular saídas, né? O jeitinho brasileiro que a gente tem aqui tem um jeitinho russo, porque tem sistemas próprios, como a Kaspersky consegue fornecer sistemas de proteção cibernéticos para a Rússia. Tem o sistema de cartão de crédito de outros utensílios que vêm da China, produtos chineses que abastecem a Rússia. Então a Rússia se tornou ali um reduto próprio. E hoje, por exemplo, foi um dos poucos países nessa sexta que não foi atingido por esse ataque, por essa pane. Não é um ataque, uma pane cibernética que atingiu praticamente todo mundo. O Brasil também não foi tão atingido por outros motivos, mas a Rússia ali está protegida nesse elo de sanções, mas conseguiu arranjar saídas muito estratégicas para a economia russa, né? Inclusive está crescendo muito, alavancada pela própria guerra, né? Aqui no Brasil, você citou, a gente passou relativamente bem por uma crise, né? Finalmente a gente passou
por uma crise sem tantos problemas, né? Problemas tivemos, mas ok, né? Exatamente, aí tem seus motivos, né? A CrowdStrike não é tão forte aqui no Brasil, né? Não é tão conhecida no mercado brasileiro. A gente não tem nenhuma restrição com o mercado russo, então a Kaspersky é bem conhecida aqui no Brasil, tem vários computadores, acho que inclusive no meu, no teu, a gente olha ali o nome e não relaciona, porque não pensa em antivírus nessa hora, mas está presente. E tem um outro fator importante, que aqui no Brasil a gente tem o famoso piratation. Pirataria do Windows é muito forte, é um mercado que acaba não pagando pelo software legítimo, então o Windows atualizou de madrugada na sexta-feira, não chegou aqui no Brasil, não impactou tanto. Lógico que grandes companhias aéreas sofreram esse impacto inicial porque teve ali a atualização do sistema, mas não o país todo ali sofreu com isso, né Cris? E a gente tem, digamos que a gente não tem uma espécie de monopólio do setor como existe, por exemplo, nos Estados Unidos agora com a CrowdStrike, né? Exatamente. Você tem outras operações aqui também. Mas traz também um panorama importante de quanto essa questão de proteção na internet não é só, é um vírusinho. Tem indústrias de espionagens muito fortes. A própria Coreia do Norte é conhecida por isso, né? De conseguir roubar ativos financeiros. É acusada, não se sabe logicamente se é verdade, mas o que se diz nos bastidores é que países tão fechados, com ditaduras muito fechadas como a Coreia do Norte, têm equipes de espionagens enormes para tentar roubar bitcoins, moedas digitais, tentar roubar documentos oficiais e conseguir monetizar a sua própria indústria bélica, né? Então a guerra cibernética também existe e é uma guerra na Deep Web, né? E ela acontece contratando espiões que a gente nem imagina que existam, que são especializadíssimos em tentar hackear sistemas, conseguir informações que podem mudar esse jogo geopolítico, né? E aí numa análise quase que antropológica para a gente fechar aqui, né, Edgar? Nos mostra como a nossa vida está baseada na tecnologia atualmente, né? Está baseada, a gente não tem noção de onde os nossos dados estão, o que a gente compartilha, qual é o assédio que a gente dá nos cookies do site, quais as informações que os bancos passam ou que a gente compartilha sem saber. A gente, enfim, a nossa vida está nas redes sociais, as nossas fotos, as nossas informações de CPF, vida financeira, tudo que a gente não quer que as pessoas saibam, que todo mundo tem segredos, né? Então, trocentos mil cadastros que a gente faz. Trocentos mil cadastros e que a gente não imagina para onde vai, né? Exato. Essa Deep Web, eu digo, é quase um oceano na profundidade mais extrema que a gente não tem conhecimento do que pode existir, né, Cris? Exatamente. Edgar, mantenha o seu radar funcionando e ligado pra gente voltar aqui na semana que vem. Não estamos em pane, semana que vem estamos aí. É isso aí, um abraço. Um abraço. Brasil com Z. São mais de 45 mil agentes das forças de segurança da França e mais de 1.700 agentes de 44 países, incluindo o Brasil. A convite da França, 20 policiais brasileiros atuarão em troca de inteligência para a prevenção do terrorismo, mas também vão para as ruas ajudar no patrulhamento e auxiliar visitantes brasileiros. E por falar nisso, é esperado um grande número de brasileiros por aqui. E uma cartilha foi lançada pelo Itamaraty. Como conta pra gente em entrevista exclusiva ao Brasil com Z, Fábio Mendes Marzano, cônsul-geral do Brasil em Paris. Estamos esperando números recordes. Pelo que as autoridades locais, inclusive, nos disseram, o número de brasileiros deve ser o maior de todos os turistas que vêm agora para esses Jogos Olímpicos, batendo, inclusive, americanos e chineses em número. Como é que o consulado está se preparando para isso, para essa grande demanda de brasileiros por aqui? Nós estamos nos preparando há muito tempo, né? Com todo o apoio de Brasília, muitas reuniões com as autoridades locais, né? Para identificar os fluxos. E o mais importante é que nós vamos ter um reforço de 4 pessoas que vêm, porque o trabalho diário do consulado não diminui. Pelo contrário, essa época de verão, como tem muitas pessoas que viajam para o Brasil de férias, então sempre tem uma demanda maior de passaporte,
Tem muito estudante que pede visto, que vai começar a estudar no Brasil em agosto, né? Então essas demandas se intensificam. Então, quer dizer, o trabalho de rotina ele continua e a esse trabalho se soma a vinda dos turistas, né? Que sempre vão perder passaporte, vão ter mais demandas, né? Então nós estamos recebendo é comum quando há esses eventos muito grandes assim. O Itamaraty sempre manda algum tipo de reforço, como Copa do Mundo também, né? Então nós vamos receber 4 pessoas, assim, já bem treinadas, que vão ajudar e vamos montar, na verdade, assim, um mini consulado no local onde ficará a delegação, a parte administrativa da delegação brasileira. Porque o prefeito de Santo Âne, nós até já fomos lá visitar o local e tudo, ele cedeu uma instalação muito boa que ele tem lá em Santo Âne e fica a pouco mais de 500 metros da Vila Olímpica, de maneira que os atletas, os familiares poderão estar sempre atravessando o parque, indo até lá, e lá ficará toda a parte administrativa, material, vão montar restaurantes também para os atletas, né? Então nós vamos ter lá sempre, permanentemente, 3 pessoas e com equipamentos também, se for preciso, em emergência, emitir um passaporte, um documento, o que seja, né? Aliás, essa parceria entre o Brasil e a Prefeitura de Santo Âne está rendendo bastante, né? É verdade, é verdade. O prefeito é um grande entusiasta do Brasil, muito amigo do país, tem muitos contatos, né? Recentemente ele inaugurou a rua Dr. Sócrates lá, né? Lá estava, né? Pois eu não estava aqui, infelizmente, eu não pude ir, né? Mas o nosso embaixador foi, com certeza, né? E parece que foi um evento muito bonito, né? Valorizando justamente esse relacionamento entre os 2 países, né? Aliás, por falar em relacionamento entre os 2 países, são 2 países que um é apaixonado pelo outro, né, cônsul? É verdade, eu acho que desde sempre há algo especial, assim, particular entre o Brasil e a França. Então, cônsul, falando dessa paixão do Brasil, da França pelo Brasil, inclusive o ano que vem, né, vai ser o ano que vai celebrar essa parceria. Exatamente, o ano do Brasil aqui, pois é. E, enfim, um reflexo muito evidente, muito imediato, né, dessa paixão é o número de turistas brasileiros que vêm à França, né, que praticamente já atingiu os números pré-pandemia, né, está praticamente quase igual. Aí nós calculamos 90 mil por mês, mais ou menos, assim, entre 90 e 100 mil, né? E que virão certamente para os Jogos e também como turistas, né? Nesse período todo de verão. Agora, voltando a falar de segurança, quais as dicas que o Consulado-Geral do Brasil em Paris dá para os brasileiros que vêm aqui durante os Jogos e de uma maneira geral, né? Bom, Paris é uma cidade muito segura, né? Não há roubos, nem crimes maiores, assim, de gravidade maior. Mas é muito frequente, o que hoje em dia acontece em toda a cidade grande, que é o chamado pickpocket, né? São aqueles pequenos furtos, né? Quando a pessoa está um pouco distraída, no metrô, num local onde há aglomeração. Nós, às vezes, temos brasileiros que vêm aqui e dizem assim, mas eu estava no restaurante do hotel, né, tomando café da manhã, deixei a mochila para me servir, e aí, quando voltei, não estava, não sei o que. Em todo lugar, infelizmente, é preciso estar atento, né? Às vezes, a pessoa que chega... Outro dia, até um colega nosso chegou no aeroporto, enquanto pegava as malas, botou a mochila no carrinho, quando se virou, a mochila com os passaportes dele, da família, não estavam mais no carrinho. Ele tem que estar sempre atento a isso, né? Infelizmente, né? Porque há muitas pessoas, né? O senhor tocou justamente no ponto, né? Os pickpockets, né? Que estão acontecendo muito. E o passaporte brasileiro, não falou nem tanto do celular, que é desagradável perder o celular, mas o passaporte brasileiro é o mais valorizado no câmbio dos criminosos pelo mundo afora. Eu queria que o senhor contasse, isso é lenda ou é verdade? Eu não tenho, assim,
um documento oficial, uma estatística que comprove isso, né? Porque... Mas o senhor tem trabalho. Já ouvi isso muitas vezes ser dito, né? Por causa da diversidade do brasileiro, né? Qualquer tipo racial pode passar por um brasileiro com um passaporte, né? Então parece que realmente ele é muito valorizado, né? Quer dizer, que é mais um motivo para os nossos nacionais terem cuidado, né? E nós, inclusive, recomendamos, enfim, tanto se prevenir desses furtos que acontecem, quanto trazer em viagens do exterior, pelo menos algum documento que permita a identificação. Uma carteira de identidade, RG, uma CNH, porque se a pessoa quer tirar um novo passaporte, a lei exige que se identifique, né? Tem de apresentar um documento para o consulado poder emitir o novo passaporte, né? E para a pessoa não ser pega desprevenida, é importante trazer esse tipo de documento, né? Enfim, se possível, não sair com um passaporte na rua, deixar num cofre forte, no hotel, sair só com uma cópia, né? Para evitar justamente esses furtos, né? Agora, falando de boas notícias, né? É impressionante. Eu moro aqui desde 2011. Como o brasileiro é bem tratado aqui na França. Os franceses gostam dos brasileiros. O senhor sentiu isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eles gostam. Temos uma comunidade crescente aqui na França, né? Pelo movimento consular, nós percebemos que as pessoas estão sempre chegando, como nós dizíamos, já estão casando, tanto entre brasileiros como com franceses também, o que aumenta, adensa esse relacionamento, né, entre os países, né? Estão tendo filhos, nós fazemos muito registro aqui também de nascimento de crianças brasileiras, binacionais, né? É muito bacana isso, né? A gente acompanhar assim de perto, né? E para a gente terminar a nossa conversa, qual a expectativa do senhor em relação aos Jogos Olímpicos? Como o senhor acha que vai ser a maior festa do esporte numa cidade tão especial quanto Paris e tendo cidades de apoio muito chiques como Versalhes, com o hipismo, como Marsella, com a vela? Como é que o senhor vê isso hoje? A cidade de Paris está se preparando desde o primeiro dia em que foi eleita para sediar essas Olimpíadas, né? Foi montada uma estrutura impressionante, né? Tanto na maior parte usando as instalações já existentes, quanto fazendo adaptações, né? Foi construída essa Vila Olímpica, que é uma mini cidade, assim, muito bonita, né? Então acho que a cidade vai estar realmente, como você disse, em festa, né? Para comemorar esse momento e com toda a infraestrutura, sem dúvida, necessária para acolher os turistas e os brasileiros que virão. Este foi o cônsul-geral do Brasil em Paris, Fábio Mendes Marzano, entrevista exclusiva à Sônia Blota, passando um pouquinho pra gente aqui no Brasil com Z, desse clima, dessa expectativa em relação ao início dos Jogos Olímpicos na próxima sexta-feira, Jogos Olímpicos que você vai acompanhar com cobertura completa aqui da Rádio Bandeirantes. Rápida pausa aqui no Brasil com Z, na sequência tem Paralelo 49 pra você, até já. Na Bandeirantes, Minuto Olímpico. Oferecimento Carolina. Leve para casa os iogurtes que vão surpreender toda a família. Iogurtes Carolina. E Amanco Vavin. Não deixe a obra atrapalhar sua torcida nas Olimpíadas. Vai de Amanco Vavin. Amanco. No primeiro amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira masculina de vôlei se deu bem, bateu a Alemanha por 3-2 numa vitória suada, de virada depois de perder por 2-1 e foi no tie-break com emoção. Darlan foi o nome da partida, marcando o ponto final que selou o último set em 17-15. O Brasil perdeu por 21-25, depois empatou 25-23 e tomou um 31-29 na terceira etapa. Depois, com o empate 25-19, conseguiu a vitória. O técnico Bernardinho, que administra essa seleção, já escalada para os Jogos Olímpicos, vale destacar que nas Olimpíadas a seleção está no grupo B e além da Itália vai pegar Polônia e Egito. Então, grupo complicado para esse Brasil, que estreia no dia 28 de julho. Brasil com Z, na Rádio Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM na nova frequência estendida 86.3. Também estamos nos 90.9. E se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Bandplay no seu celular, ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes. Paralelo 49. A linha imaginária do mapa mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com o Brasil. Com Z. E agora, no Paralelo 49, o quadro dos brasileiros que orgulham pelo mundo. Eu tenho o prazer de receber o Gerson Lírio. O Gerson, que é fotógrafo, artista e sempre inovando aqui na capital francesa. Ele lançou recentemente a exposição 10 anos de moda no espaço Mona Bismarck. Gerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia a todos. O prazer é meu. Realmente um grande prazer estar aqui com você e com o teu público. Gerson, agora começando do atual para depois para a tua história. Vamos falar um pouquinho do 10 anos de moda? Eu quero dizer para a nossa audiência que eu fui na exposição, estava maravilhosa. Eu adorei. Fico muito feliz. Então, 10 anos de moda é um resumo, o nome já diz, é o resumo da minha carreira como fotógrafo, né? Que começou em Paris, sempre na moda, e foi um convite que eu tive de uma marca que é um parceiro. Eu sempre fiz as campanhas dele, é uma marca chinesa chamada Life on Left, e eles me convidaram para fazer essa exposição porque o tempo passou, eu fechei os olhos, abri os olhos, já se passaram 10 anos de fotografia de moda, cobrindo Fashion Weeks, fazendo editoriais, capas de revistas. E é isso, então a exposição ela tem um resumo muito grande da minha carreira, porque com uma curadora, a Gláucia Nogueira, que é uma super curadora, a gente conseguiu resumir minha retrospectiva em 39 imagens. E é isso, eu estou muito feliz porque esse é um reflexo como eu posso dizer, do que eu consegui fazer em Paris, que todos sabemos que é a capital da moda, tem muita gente boa que vem para cá, não só fotógrafo, como modelos, como fashion designers, e é um mercado muito grande, mas também muito complexo de se conseguir destacar e fazer um trabalho bacana. Então, para mim é um orgulho poder chegar e fazer essa exposição depois de 10 anos com conteúdo que, vamos dizer assim, não é para me gabar, mas eu acho que é um conteúdo que mostra muito do meu estilo. Eu sou muito voltado para poesia, para um pouco de drama e como um bom brasileiro, para um débordement de cores, né? Olha que bacana, e um time de craque envolvidos, né? Você citou a Gláucia Nogueira, curadora, e também eu achei interessante, Gerson, que foi no Espaço Mona Bismarck. Eu não conhecia. É muito interessante, não? Sim, esse lugar, na verdade, eu encontrei o lugar a princípio, para fazer também a exposição. Eu vou falar mais com detalhes, mas preciso contextualizar da marca da Life on Life, que eles têm uma coleção de roupas antigas chinesas tradicionais. E eu fui para esse lugar, eu não conhecia, é um hotel particular,
Chegando lá, eu encontrei afrescos chineses com o estilo de roupa que a gente estava expondo nas paredes do lugar. Então eu falei, tem que ser esse lugar, porque é um sinal do universo. E um pouco da história desse lugar, que está bem interessante. Mona Bismarck é uma americana, ela já faleceu. Ela foi muito conhecida entre os anos 50 e 80 por ser a mulher mais bem vestida do mundo. Então ela era rica, milionária, daí você viu muito o lugar impressionante que é da arquitetura, dos espaços, tudo muito bem, tudo muito bonito. E ela sempre teve esse lado de ajudar como eu posso dizer, as pessoas da moda promissoras. Então ela, por exemplo, Messier Balenciaga, que estava no início de carreira, ela comprava coleções inteiras dele só para ajudá-lo a ser conhecido. E ela sempre teve esse lado, eu esqueci a palavra em português, mas esse lado mercenária, de ajudar as pessoas. E tempo depois... Como um patrocínio mesmo, um apoio cultural. Ela viu o talento, né? Ela resolvia falar assim, não, o mundo precisa conhecer. Imagina se a gente não conhecesse o Balenciaga. Exatamente. E tem essa coisa bonita que depois ela se mudou de lá e ela transformou em um centro cultural. Então o lugar também é conhecido como Centro Cultural Americano, né? Que é America Center de Art and Culture, em português, Centro Cultural Americano de Arte e Cultura. E eu achei muito bacana isso, porque tem uma história ligada com a arte, com a cultura, que já é própria do lugar, e poder expor nesse lugar, para mim, foi um privilégio. Então, é aquela coisa do universo conspirando, né? As coisas conspirando e tudo dando certo. E por falar em história, Gerson, você tem uma história maravilhosa. Eu queria que você dividisse aqui com o nosso ouvinte, falando antes de Paris, e você abraça muitos projetos por conta da sua história. Só que eu vou deixar você falar, eu já não vou nem conduzir mais. Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Bom, é uma história longa. Eu estou completando no mês de agosto 50 anos, então tem muita história. Para resumir um pouco. Bom, primeiro eu nasci no interiorzão da Bahia, numa cidade chamada Campo Formoso. Fica no extremo norte do estado, já próximo da divisa com o Pernambuco. E eu, de uma família grande, de 7 irmãos, eu era o caçula, mas eu sempre sonhei em ver o mundo, sabe? Aquela coisa de ver os livros de geografia, de história e viajar nisso. E eu sempre tive essa ligação profunda com conhecer o mundo. Eu fazia, na época, tinha uns gibis que no final você podia ter amigos por correspondência. Aí eu procurava amigos nas cidades grandes para trocar cartão postal, tudo isso. E já era essa vontade essa coisa de não ver fronteiras. As fronteiras para mim foi uma coisa criada pelo homem, passaporte e tudo. Eu sempre penso que nós somos terráqueos, então a gente tem o direito de ir aonde a gente quiser, sem esquecer da nossa história, sem esquecer quem a gente é, né? Então, aos 18 anos eu terminei na época o 2º grau, me mudei para Salvador. Juntei uma graninha porque eu era estagiário do Banco do Estado na época. Juntei uma grana para ir morar em Salvador, de favor, na casa da minha madrinha e procurar emprego. Depois eu fui professor de informática, na época no boom da informática. Então as pessoas aprendiam a usar Windows, Word, Excel. Então eu era professor. E eu queria fazer faculdade, mas eu não conseguia porque... as faculdades à noite eram todas particulares e de dia era só faculdade pública, mas se você estudasse de dia não podia trabalhar. E aí eu posterguei o meu sonho por 3 anos e depois eu me mudei para o Rio de Janeiro porque eu achava que Salvador já estava um pouco pequena para mim. E aí no Rio de Janeiro eu comecei a trabalhar na Shell. Eu entrei como a empresa de petróleo, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Eu entrei como assistente de recursos humanos
passei 12 anos na Shell e fui me desenvolvendo e terminei como gerente de recursos humanos para um negócio na América Latina. E a Shell foi uma escola maravilhosa, uma empresa com princípios de recursos humanos realmente sólidos. Eu acho que hoje a gente se fala muito em diversidade e inclusão, mas eu lembro que em 99 eu já tive o meu primeiro curso de diversidade e inclusão. Então, e eu estava crescendo como pessoa, como ser humano. Então, a Shell ela me ajudou a forjar o meu... como eu posso dizer, a minha personalidade no sentido de me dar ferramentas humanas, para crescer e para progredir como ser humano. E aí, depois de 12 anos de Shell, na verdade, eu sempre fui apaixonado por moda. Para mim, a moda era um interesse genuíno de comprar as revistas, de ver os programas. Tinha até na época uma emissão que era com a Lilian Patti, que é uma jornalista de moda super conhecida. Eu acompanhava todos os programas, qualquer coisa ligada à moda me fazia... me deixava interessado. E aí automaticamente você lembrou de Paris, né? Exatamente. Não, né? E eu tive uma crise de idade, 35. Eu falei, agora ou nunca. Ou eu continuo em recursos humanos, ou eu vou tentar. E aí, onde veio Paris, eu fui procurar uma escola, porque eu fiz um MBA em marketing do luxo. E eu estava procurando uma escola e tinha em Londres, em Paris, e eu falei, a capital da moda é Paris, então não tem por que eu pensar duas vezes. E aí eu larguei tudo, terminei o meu contrato com a Shell em bons termos, vim para Paris para fazer, na época eu decidi, eu tinha 35, eu cheguei em Paris, porque foi amadurecendo, eu tinha 37 anos, e eu comecei como estudante de novo, recomecei e fazendo esse MBA. Então tinha eu, o tiozão de 37 anos e pessoas de 20, 22, 23, meus colegas. Mas eu acho que aí você viu que na Europa isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque as pessoas aqui elas estão sempre estudando, se reciclando, eu acho isso ótimo. Eu acho que é uma das coisas mais estimulantes aqui, viu? Que a gente precisa, é o tipo de cultura que eles... Enfim, que eu acho que nós brasileiros a gente precisa captar um pouco mais, assim, valorizar o mais velho. As pessoas tomam, no tipo, 35 anos, elas dão um parênteses na carreira, vão estudar e depois voltam, né, no que eles chamam de reconversão. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal mesmo, porque são fases da vida, né, Gerson? E nisso você, assim, nessa nossa parte final da entrevista, eu queria falar com vocês também sobre aquela pessoa que tem o mesmo sonho que você, né? Porque, assim, as fotos do Gerson, gente, vocês conhecem o trabalho do Gerson Lírio, aliás, eu vou pode passar seu Instagram aqui, Gerson, para as pessoas acompanharem? Claro, deve. Qual que é? Gerson Lírio. Gerson Lírio, já acho você aqui. Gerson Lírio. Simples assim, mas as fotos não são simples, gente, são fotos que falam com a gente. E que eu queria, assim, que você desse uma dica pro jovem, pra jovem que quer, enfim, quer traçar o mesmo caminho que você, e falar, assim, de projetos importantes que você abraçou também, assim, de comunidades, assim, você mudou de cidade, mas você nunca esqueceu a cidade onde você nasceu. Verdade. Começando, pegando a minha própria história como exemplo, assim, eu vim de uma família extremamente humilde, se eu fosse deixar a coisa eu não posso, eu não tenho condição de me governar, eu não estaria aqui hoje. Acreditei que quando a gente começa com um sonho e começa a tomar decisões para que esse sonho aconteça, não tem ninguém que consiga nos impedir, porque mesmo tendo muitos nãos e tudo isso, sempre vai ter possibilidades. Uma coisa é humildade no sentido de que a gente está aqui para... Eu acho que eu sempre favorizei as relações humanas. Eu gosto muito da coisa de respeitar as pessoas, de considerar, independente se é uma estrela, se é um amigo, se é uma pessoa que trabalha para você, se é uma pessoa humilde que está te pedindo informação, ou, enfim, eu acho que humildade é uma coisa muito importante, e a coisa o seu maior inimigo é você mesmo.
Essa coisa de não querer tentar, de se sabotar, de sempre procurar uma desculpa, deixa isso para trás. As pessoas não te veem como você se vê. Às vezes a gente se vê como um monstro e as pessoas não enxergam esse monstro. Então, não se sabotar. E eu acho que, enfim, eu tô indo muito longe na minha resposta, mas é que... é muita história, né, Gerson? É muita história. O que eu quero dizer é que o mundo não tem limites. Os limites quem impõe é você. E é claro que não é fácil. Eu não estou dizendo que eu só conto a parte bonita. Eu passei muita coisa difícil, mas essas coisas difíceis elas começam a desaparecer quando você vê resultados, quando você se satisfaz. Eu acho que tem o maior luxo que eu tenho na minha vida é trabalhar com algo que eu gosto e às vezes me sentir que eu não estou trabalhando, mas me divertindo. Então, o fato de ter alcançado esse prazer, para mim, é o meu termômetro de sucesso. E como consequência disso, estabelecendo relações com parceiros, com clientes, eu tive a sorte ou a oportunidade de trabalhar, e eu trabalho hoje com revistas como a Vogue Brasil, Vogue Tailândia, enfim, já fotografei celebridades como Neymar, como Bruna Marquezine, estou sempre fotografando a Marina Rui Barbosa em Cannes, a Cauã Raymond, Juliana Paz, fazendo conteúdo para marcas como Dior, como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Valentino. E é isso, eu acho que se eu ficasse só no sonho lá na minha Campo Formoso e não colocasse esses sonhos em práticas e não acreditasse no meu potencial, talvez eu ainda estaria lá, não que seja ruim quem mora no interior, mas eu estaria frustrado porque eu queria alcançar isso, eu queria ter isso para minha vida. E deu tudo certo, né, Gerson? E deu tudo certo. Hoje aí a gente pode acompanhar, assim... saído do forno, né? Recém-saído do forno, vamos dizer assim, 10 anos de moda no espaço Mona Bismarck em Paris, mas pode acompanhar as fotos também pelo Instagram do Gerson Lírio, um brasileiro que orgulha pelo mundo, nosso entrevistado hoje no Paralelo 49. Gerson, muito obrigado e volte sempre. Então, eu gostaria de aproveitar e dizer que eu estou em processo de negociação, de viabilidade, na verdade, de levar essa exposição para o Brasil. Então, a princípio seria para grandes capitais, Rio, São Paulo, mas o meu desejo é ir para lugares como minha Campo Formoso, a minha cidade. Para mim seria um prazer poder dividir isso com os brasileiros. Muito obrigada, Gerson Lírio. Volte sempre ao nosso programa, Gerson Lírio, fotógrafo. Paralelo 49, o quadro dos brasileiros que orgulham pelo mundo. Paralelo 49. Com o Paralelo 49, a gente põe um ponto final nesta edição do Brasil com Z, que teve a produção do Luiz Felipe Nunes e da Maria Eugênia Cotaiti, os trabalhos técnicos do Paulo Marcelo Mamoni, do Roger Palme, do Roberto Dias, do Beto Rebeck, do Rafael Palmeira, do Michel Lopes. A edição e sonorização semanais são do Caiame Martins. A gente fica por aqui já te fazendo convite, porque semana que vem tem mais Brasil com Z para você aqui na programação da Rádio Bandeirantes e a gente conta com a sua companhia, hein? Sônia, boa semana para você. Até a próxima. Tchau. Tchau, Cris. Tchau, ouvintes. Até a semana que vem. Termina aqui. Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A partir de agora, a Rádio Bandeirantes passa a falar direto da paróquia Santa Rita de Cássia para a transmissão da Santa Missa. Santa Missa diretamente do Santuário Santa Rita de Cássia, na cidade de Campinas, pelas nossas redes sociais, pelo site da nossa paróquia e também pela Rádio Bandeirantes, que a partir deste momento passa a transmitir esta Santa Missa. A missa de hoje será presidida pelo Padre Bruno, por todas as intenções que foram acolhidas e registradas, serão colocadas sobre o altar do Senhor. Pelas almas de Manuel Quaresma, Antônio de Pádua Falini, 1 ano de falecimento de Nozomo Nakishima, 11 dias de falecimento Maria Dolores Zacarias dos Santos, pelas almas também de Geraldo Magela Alves, Ângelo Donega, Ana Maria Marrete Granziol, Avelina de Marco Granziol. Também todas as outras almas registradas aqui. Aos pedidos de restabelecimento de saúde, em ação de graças, pela gestação de Maiara Marques, também os pedidos de emprego aqui citados, em ação de graças hoje de modo especial pelo aniversário natalício de Luiz Felipe de Araújo Teixeira Gonçalves, Ricardo César Gomes Ferreira, e que celebramos hoje também pelas intenções do casal Moacir Moretti e Maria Cecília Marconato Moretti, nos 50 anos de matrimônio. Além dessas intenções aqui registradas, vamos colocar aquelas que nós trazemos em nosso coração no dia de hoje. Nós estamos no 16º domingo do tempo comum. Como é bela a humanidade de Jesus, que chama os discípulos para o justo descanso e da multidão tem compaixão. Também é contagiante a alegria dos discípulos depois da missão,
Deus continua a cuidar do seu povo. A aliança de amor realizada em Cristo agora se estende a toda a humanidade. E agora, no tempo da Igreja, continua por meio de seus ministérios e todas as pessoas que foram escolhidas para guiar, orientar, defender e guardar seu rebanho. Portanto, vamos dar início a esta celebração eucarística com o cântico de entrada. No meio da tua casa, recebemos, ó Senhor, a tua graça. Sem fim, nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Alegrai-vos no Senhor, quem é bom venha louvar. Peguem logo o violão e o pandeiro pra tocar. Para ele um canto novo, vamos, gente, improvisar. No meio da tua casa, recebemos, ó Senhor, a tua graça. Sem fim, nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia para todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Saudamos também os irmãos e irmãs que nos acompanham por essa transmissão pela Rádio Bandeirantes e também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais. E saudamos de modo especial o casal Moacir e Maria Cecília, que hoje está comemorando 50 anos de matrimônio. Em Jesus Cristo, justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, vieste salvar os corações arrependidos. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, viestes chamar os pecadores. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida que é eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo,
só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estamos transmitindo pelas nossas redes sociais e pela Rádio Bandeirantes a Santa Missa diretamente do Santuário Santa Rita de Cássia, da cidade de Campinas. Iniciamos agora a liturgia da palavra. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel: aos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes e não cuidastes deles. Eis que irei verificar isto entre vós, e castigar a malícia dos vossos ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países por onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores, que as apacentem e não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Israel viverá tranquilo. Eis, este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome.
mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem hão de seguir-me. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transporta. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem hão de seguir-me. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem hão de seguir-me. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, as leituras de hoje nos mostram, assim, o carinho que Deus tem pelas ovelhas sem pastor. Né? Um rebanho sem pastor significa um rebanho sem rumo. A primeira leitura é tirada do profeta Jeremias. E Jeremias é bem no final da dinastia davídica, porque logo depois já vem o exílio da Babilônia e termina a linhagem dos reis. Até o projeto inicial de Deus nem era ter rei. O povo que pediu para ter rei, porque todos os outros povos tinham, e por que eles não teriam também? Mas no projeto inicial de Deus, os mandamentos, né, a lei, a aliança, um povo consciente, não precisava de ninguém mandando. Mas a experiência histórica era de rei, alguém tem que mandar, e todo mundo tem que obedecer. Então, daí começou com Saul, depois veio Davi, e vai até o exílio da Babilônia. Então, vocês vejam que hoje Jeremias está apresentando, mostra para nós Deus condenando os pastores do seu povo. Eles foram considerados indignos. E aí, junta tudo, é rei, é a sua corte, é a casta sacerdotal, aqueles que administravam a justiça, a religião, que se apresentavam como pastores do povo, mas que, na verdade, usavam o rebanho, né? Usavam o povo que foi confiado para eles para concretizar os seus próprios projetos pessoais. Então, o poder que foi dado, que era para o serviço, eles usavam para o próprio poder. Então, Deus, na palavra do profeta Jeremias, Deus considerou indigno. E Ele mesmo, então, vai cuidar do povo. Eu mesmo. E daí vai fazer surgir da descendência de Davi aquele que vai conduzir o povo de acordo com a sua vontade.
Na verdade, a figura de Davi sempre foi a figura do rei ideal, por ele ser pastor antes de ser ungido rei. Então, o rei e o pastor eram dois modelos assim que viviam ligados. Esse era o ideal, então, de um rei que cuida do seu povo como um pastor cuida do seu rebanho. Os reis são avaliados por Deus na boca dos profetas, assim, não fez o que devia ter sido feito, fez o que desagradou a Deus. Esse agradou a Deus. E é sempre assim que os reis são julgados nas narrativas do Antigo Testamento. Para nós, quem realiza essa profecia que está em Jeremias, de alguém descendente de Davi, cuidar do povo como um pastor cuida do seu rebanho, para nós não foi nenhum reizinho que nasceu nas cortes, mas para nós é Jesus, não é? Ele é o pastor que realiza, ele é o Messias, ele é o Cristo. E como que Jesus realiza essa profecia? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, o poder que Jesus exerce é o poder do serviço, como ele ensinou na Quinta-feira Santa, lavando os pés dos seus discípulos. Eu vos dei o exemplo, servindo, né? Porque era uma atitude de serviço, lavar os pés dos outros. Eu vos dei o exemplo para que vós façais entre vós. Jesus nos liberta dessa coisa da gente necessitar ter alguém que fale para nós o que é que a gente tem que fazer. Às vezes a gente cresce dependente disso. A gente aprende lá em casa, aprende na escola, aprende na igreja, aprende, né? E os meios de comunicação ficam oferecendo para nós os salvadores. E Jesus quer ser o pastor. Se nós precisamos de uma voz para nos orientar, que seja a voz do bom pastor. Porque ele dá sua vida para que a gente tenha vida e tenha vida de verdade. São Paulo escreve, então, para os Efésios. Os Efésios a comunidade de Éfeso era formada por cristãos que tinham vindo do paganismo. Não conheceram Javé, não conheciam os profetas, talvez tivessem visto cultos judeus, mas eles tinham a sua própria religião, e muitas vezes viviam a sua religião com convicção, mas ainda não conheciam o Deus único, o Deus que salva. E quando eles recebem o anúncio do Evangelho, ficam conhecendo Deus, ficam conhecendo o projeto de salvação, conhecem a Jesus e o caminho, a verdade, a vida. Então, o que eles fazem? Eles aderem a Jesus com o batismo e, como a gente fala, se tornam cristãos. E aí que Paulo, então, lembra para eles como que está agora a situação deles vindo do paganismo para o cristianismo depois de terem aderido a Jesus. Se antes eles adoravam os ídolos e desconheciam o verdadeiro Deus, agora, por causa de Cristo, eles foram admitidos à grande família. Agora eles fazem parte do povo de Deus. E nesse povo de Deus tem também judeu, tem também grego, tem também brasileiro, tem todo mundo que adere à fé em Jesus. Então já não depende mais das origens.
a constituição do povo de Deus não depende mais de sangue, árvore genealógica ou herança. Não. É profissão de fé em Jesus, batizado em nome da Trindade, constitui a comunidade, constitui o povo de Deus. Então, é um povo que tem cabeça, e essa cabeça é Jesus. Por isso que se fala que a igreja, o povo de Deus, é o corpo místico de Cristo, cuja cabeça é Jesus. Como Jesus entregou a sua vida por todos, então ele derrubou essa barreira da inimizade que poderia haver entre judeus e pagãos e fez então de todos um único povo. O Evangelho mostra a vida agitada de Jesus, né? Ele tinha enviado os apóstolos em missão, com os mesmos poderes que ele tinha recebido do Pai, de pregar o reino, de curar doentes, expulsar demônios. E agora eles voltam, e Jesus quer estar um momento com eles, ou para descansar, né, para repousar um pouco, para se alimentar, né, porque a coisa foi corrida, e também imagino que seja para compartilhar, né, as experiências, quantas coisas bonitas eles teriam para compartilhar com o Senhor. Mas, então, o Senhor não conseguiu esse momento que ele quis viver com os apóstolos, porque quando eles passam para outra margem, quando chegam lá, o povo já estava, todo mundo lá de novo. As multidões sempre chegavam primeiro. E aí dá para concluir com que desespero, né? Em que desespero se encontravam as multidões. Essa presença constante do povo na vida de Jesus, chamando Jesus, correndo atrás, né, provocando Jesus, isso não irritava Jesus. O que irritava Jesus eram as outras coisas promovidas pelos fariseus, para pegá-lo numa palavra ou num gesto. Então, essa insistência do povo não irritava, pelo contrário, provocava sentimentos de compaixão de Jesus para com esse povo. E quando a compaixão bate no coração da gente, a gente vence um monte de coisa, inclusive a irritação, né, para com as pessoas, a intolerância, a maldade para com o próximo. Jesus, como a sua ação era itinerante, ele não parava, ele estava em todas as cidades, se encontrando com as pessoas e suas necessidades, seus problemas. Então ele sabia bem em que condições aquela gente se encontrava. E aquela conclusão que ele chega, é um povo sem rumo, como ovelhas sem pastor. Um rebanho que não tem pastor, ele está fadado à morte. Então Jesus, a sua missão é justamente essa, de anunciar o reino a todos. Ele não abre mão da sua missão de guiar essa gente. Por isso que, quando se tratava de servir ao povo, Jesus nunca está cansado, nunca está dormindo, nunca está com fome, nunca deixa para os outros. Às vezes ele fala, e agora? Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas ele está ali junto, né? Incitando, da sua parte, realizando a sua missão, junto aos apóstolos e junto à sua igreja, incitando os seus discípulos
para que hajam, para que atuem na vida das pessoas com a mesma misericórdia que ele usa para tratar as pessoas. Então, para Jesus, o foco da sua vida é sempre o reino de Deus. E como ele estava a serviço do reino de Deus, isso faz com que ele tenha sempre o pé no chão e o coração lá junto de Deus, mas uma vida toda aberta e comprometida na missão. A gente pode aprender muito com Jesus, viu? Tanto no reconhecimento de que, como povo, há uma dificuldade muito grande de encaminhamento para a vida plena. O bem comum não é todo mundo que tem acesso àquelas condições básicas necessárias para uma vida, para o trabalho, para a saúde. Muitas situações em que somos rebanho sem pastor. Jesus quer ser para nós aquele que tem a palavra, que nos ajuda a encontrar o caminho a seguir. Com Jesus, a gente não é nenhuma barata tonta, né? Como se diz. Com Jesus, a gente tem um norte, como se fala. Com Jesus, nós sabemos que somos chamados para a vida e para a vida plena, porque esse é o projeto amoroso do Pai. Então, a gente precisa do ensinamento de Jesus, por isso que a gente deve se interessar pelo ensinamento de Jesus, para a gente encontrar o que Jesus tem para nos oferecer. Às vezes a gente tem muitas historinhas, muitas fantasias ou interpretações equivocadas a respeito. A gente tem que buscar, aprofundar. E é isso que Jesus quer realizar em nós, ou conosco. Ele nos chama para junto de si, porque Ele quer nos alimentar, Ele quer ser o nosso repouso, Ele quer ser aquele que nos dá sentido, para que a nossa vida seja vivida como se vive na missão. Então vamos pedir que o Senhor nos ajude a sermos incansáveis no nosso serviço ao reino, junto aos irmãos. Amém. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, ao Senhor Deus, nossa vida e nossa redenção, cheios de confiança, dirijamos nossa súplica, rezando com fé. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Educai-nos todos na verdade de Cristo. Fazei-nos ter em cada dia os mesmos sentimentos de vosso Filho. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos a viver com harmonia nossa fé e na ação apostólica com atitudes de oração e de reflexão. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Abençoai os fiéis leigos e leigas
para que vivam sua vocação na Igreja e no mundo, sendo fiéis ao seu batismo. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Tocai nosso coração humano com vossa bondade, para que sejamos sempre acolhedores uns dos outros. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Libertai nossas comunidades do comodismo, para que respondam ao vosso chamado com generosidade e humildade. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, vós que reerguestes o mundo decaído por meio de vosso Filho, dai-nos corresponder em cada dia ao vosso amor e vossa misericórdia. Vós que sois nosso Deus e viveis e reinais para sempre. Amém. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, no único sacrifício da cruz, levastes à plenitude os diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai esta oblação das mãos dos vossos fiéis e santificai-a com a mesma bênção que destes à oferta de Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito,
quisestes congregar de novo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, povo reunido na unidade da Trindade, seja reconhecida como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa imensa sabedoria. Por isso, unidos aos coros dos anjos, nós vos louvamos e dizemos alegres a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos Maria Cecília e Moacir Moretti, que hoje vos agradecem pelos 50 anos de vida matrimonial, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e a de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Aceitai, Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos a vós, Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos. Pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos e filhas. Manuel Quaresma, Antônio de Pádua Falini, Nozomo Makishima, Maria Dolores Zacarias dos Santos, Geraldo Magela Alves, Ângelo Donega, Ana Maria Marrete Granziol, Avelina de Marco Granziol, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Concedei-lhes, ó Senhor, e a todos a os luz que eterna. descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus Criador de todas as coisas, que no princípio criastes o homem e a mulher para constituírem uma sociedade de vida e amor. E também vos agradecemos, Senhor, porque vos dignastes abençoar o casamento de Moacir e Maria Cecília, para ser uma imagem da união de Cristo com a Igreja. Olhai agora com bondade para eles, e como lhes preservastes a união em meio a alegrias e tristezas, assim renovai neles sempre a aliança nupcial, aumentando a caridade e reforçando os laços da paz, a fim de merecerem receber sempre a vossa bênção, na companhia dos filhos e amigos que os rodeiam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Neste momento da comunhão eucarística, você que está nos ouvindo e participando da Santa Missa, faça também a sua comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Tanta gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão, comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte, traz a dor.
quando o pouco que nós temos se transforma em oblação. O milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. No altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar que o amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos caminheiros, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a palavra e o pão. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Deus nos fez a sua imagem, por amor acreditou. Deus nos deu a vida toda e liberdade nos amou. Responsáveis pelo mundo, para a vida promover. Desafios que nos chegam, vamos juntos resolver. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Nós vos pedimos, Senhor misericordioso, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando que amanhã, então, é dia 22, temos a missa de Nossa Senhora, a missa de Santa Rita de Cássia, às 8h15 e às 18h30, com a bênção e entrega de rosas. Sexta-feira é a última do mês, então tem a missa da saúde, às 15 horas. E no próximo sábado, dia 27, na missa das 12h15, tem aquela missa inclusiva, não é aquela missa adaptada para a realidade de inclusão. E estão sendo vendidas pizzas em prol da Escola de Educação Infantil Santa Rita de Cássia, e vai ser para o dia 10 de agosto. E também avisando que dia 5 de agosto, às 7h30 da noite, no Centro de Pastoral, tem a palestra promovida pela ADCE, sobre educação, a única solução, com o senhor Luiz Norberto Pascoal, da Fundação Educar. E estão abertas as inscrições para as oficinas de oração. Nós vamos ter o plantão aqui na lateral, né, com agentes da oficina de oração, para receber inscrição ou dar maiores informações sobre isso. Então vamos encerrar a nossa celebração invocando a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
Você acompanhou pela Bandeirantes a Santa Missa em seu lar, direto da paróquia Santa Rita de Cássia. Estaremos de volta no próximo domingo, a partir das 7 horas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Isso vai entrar no ar no mês de setembro, mês de aniversário do Fôlego. Então o seu relato, não esqueça de colocar o seu nome, de se identificar. Meu nome é fulano de tal, estou falando aqui do bairro XYZ ou da cidade XYZ. Manda aí a sua mensagem se identificando e em setembro nós vamos dividir com os nossos ouvintes, durante o mês de setembro, mês de aniversário do Fôlego, as mensagens de todos vocês. Então pode mandar aí que a gente vai registrar aqui, vai fazer todo esse compilado de mensagens para o programa de setembro. Olha, tá rolando agora a SP City Marathon e a SP City Half Marathon. Tá rolando não, vai rolar no domingo que vem. Nós vamos falar disso já, daqui a pouquinho, né? Daqui a uma semana a cidade de São Paulo vai receber essa maratona e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Fiquem ligados aí porque vale muito a pena você conferir na nossa entrevista que vem na sequência. Mas na abertura eu sempre bato um papo com todos vocês e hoje eu quero falar de 2 temas que foram relevantes nessa semana que está começando e na semana que passou, não é? 2 temas que chamaram bastante atenção. O primeiro deles sobre o doping do Daniel do Nascimento, Danielzinho. Muito triste, não é? Muito triste. O Daniel já participou com a gente do Fôlego aqui em algumas oportunidades, em várias oportunidades, aliás, e é uma figura que precisa de todo o apoio, de todo o suporte nesse momento. Foi flagrado com 3 substâncias anabolizantes no organismo. A melhor defesa do planeta dificilmente vai dar conta de defender o Danielzinho na Corte Arbitral do Esporte, enfim, na UADA, onde ele for apresentar a sua defesa. São 3 substâncias anabolizantes. É difícil, não é? Uma situação muito difícil e eu torço muito para que esse rapaz possa ter o suporte necessário. Ele deve pegar a pena máxima de 4 anos. Dificilmente ele vai escapar dessa pena porque é isso, né? Vejam, são 3 substâncias anabolizantes. Isso é muito triste, aciona um sinal de alerta. Veja que o Danielzinho e a esposa dele, a Graziele Zarri, a Grazi, que recentemente também foi flagrada em um exame antidoping, estão treinando no Quênia. E a gente sabe que no Quênia, infelizmente, essa questão do doping está muito presente. Muito presente. É um sinal de alerta para atletas brasileiros que queiram treinar no Quênia e para o mundo do esporte. Quer dizer, como é que esses africanos, como é que esses quenianos estão se comportando em relação ao doping? É muito triste, é muito triste. O Daniel vai ter que pagar pelo erro dele. Esse é um erro grave. Se dopar, vai completamente contra qualquer coisa que a gente possa falar aqui de esporte limpo. Se a gente quer o esporte limpo, a gente não pode admitir o doping. Apesar de saber que isso, infelizmente, faz parte do alto rendimento, do mundo do alto rendimento. Nós não vamos ser hipócritas de negar esse tipo de coisa. Desde sempre, o doping está aí. A ciência corre contra o doping corre contra a ciência, é uma briga de gato e rato. Mas o Daniel do Nascimento, infelizmente, caiu nessa. Não se sabe se de boa fé, se de má fé. O Danielzinho é uma figura que já passou por alguns treinadores, que já passou por algumas situações aí na vida, mas o fato é que depois de marcar aquele tempo espetacular de 2 horas, 4 minutos e 51 segundos, o Daniel nunca mais conseguiu repetir esses feitos, né? Sempre tem um problema ou outro, ou erra a mão ali numa prova, ou perde o ônibus para ir para a competição. Ele precisa dar uma reavaliada na carreira e precisa principalmente de muito apoio nesse momento. Esse rapaz vai ficar 4 anos, muito provavelmente, né? Muito provavelmente, vai ficar 4 anos suspenso, sem poder competir, sem poder participar de provas. E esse é um grande problema. Vai perder patrocínio, vai perder apoio, não vai ter dinheiro. E isso é muito, muito complicado. A saúde mental do atleta nesse momento precisa ser observado, precisa ser para ter um suporte. Não vamos também massacrar o rapaz.
Eu espero que o Comitê Olímpico, que a CBAT possam de alguma maneira ajudar esse rapaz, dando um suporte, porque você imagina, sem competir por 4 anos, sem dinheiro, sem condições financeiras adequadas, a cabeça da pessoa, se não tiver um bom suporte, entra em parafuso. E a gente precisa olhar para o ser humano, precisa olhar para o cidadão, para o homem Daniel do Nascimento. Por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha cometido um erro, a gente não pode abandoná-lo e simplesmente tripudiá-lo. É preciso ter um olhar de acolhimento, um olhar de cuidado para que esse rapaz tenha aí nos próximos anos um suporte e não tenha nenhuma bobagem, né? Não cometa nenhuma bobagem ao longo dessa punição que ele vai sofrer. Ele e a esposa, né? Então imaginem que a situação é realmente complicada e eu torço muito para que dê tudo certo e que ele tenha um bom encaminhamento e boa sorte, o melhor possa ser feito ao Daniel do Nascimento. E outro assunto que eu queria falar com vocês, que também gerou bastante repercussão, lá nas minhas redes sociais eu fiz uma postagem essa semana. Aliás, se você não me acompanha, vai lá, né, no @ricapriotti, @RICapriotti, tudo junto, @ricapriotti no Instagram, no Twitter, no Facebook, eu tô lá como Ricardo Capriotti, enfim, podem ficar à vontade para me seguir, me acompanhar nas redes sociais. Eu falo sempre para vocês aqui, eu não sou influenciador, não quero ser influenciador, não quero ser blogueiro, ao contrário. Tenho muito orgulho da minha profissão, eu sou jornalista e eu sempre digo isso aqui. A minha missão como jornalista, ela é intocável. O meu papel como jornalista é intocável. Eu estou aqui fazendo esse trabalho no Fôlego há quase 16 anos, vamos completar 16 anos agora em setembro, com a minha missão de jornalista, que é levar informação, que é levar conteúdo relevante para a audiência, sempre chancelado aí por um time de colunistas que tem gente da mais absoluta credibilidade, confiabilidade, porque isso para mim é indispensável. Nada contra os blogueiros, nada contra o pessoal que produz conteúdo aí, tá tudo certo, essa é uma nova tendência. O blogueiro, o influenciador, não é? É uma profissão, é um trabalho mundial, o mundo inteiro convive com isso. E eu falo sempre para vocês aqui, tomem cuidado com quem vocês seguem, com quem vocês acompanham, porque tem gente de qualidade, mas tem muita gente picareta também. Tem muita gente picareta, infelizmente. Então tomem cuidado com quem vocês seguem. E nesse mar de blogueiragem, nesse mar de influenciadores que a gente anda acompanhando aí nos últimos tempos, o mundo da corrida também não está livre deles, né? Eles estão aí. E é a mesma regra. Tem gente de qualidade e tem gente que não merece receber o seu clique, o seu like. Mas você precisa descobrir isso. Eu não vou ficar falando aqui, não vou cometer essa indelicadeza de apontar o dedo para esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. Mas alguns amigos eu sempre sigo, acompanho, e eu sempre sigo o Sérgio Rocha, que é meu amigo, que já foi colunista aqui do Fôlego, que é um jornalista também de muita responsabilidade. Ele tem o canal dele lá e nessa semana ele levantou esse aspecto sobre os blogueiros, sobre os influenciadores, porque na corrida da semana passada, corrida da Nike, nós tivemos um acidente até que relativamente sério. Enquanto estava gravando um conteúdo, né, um dos influenciadores ali estava gravando um conteúdo na prova da Nike, estava gravando com apoio, com a ajuda ali de alguém que filma, né? Que faz isso a bordo de um patinete, de alguma coisa do tipo assim. Esse influenciador e o seu assistente ali que estava gravando ali acabou se chocando com uma participante da prova. E nesse choque, essa pessoa teve uma fratura na tíbia. Isso é muito sério, ali no joelho, né? Próximo ao joelho, né? A corredora é a Fernanda Landi, que sofreu esse acidente. E esse influenciador estava fazendo uma gravação para um produto, para a YoPro. E isso gerou muita repercussão aí no mundo da corrida, dos influenciadores. E essa semana, de maneira absolutamente acertada, a Iguana Sports lançou um comunicado dizendo que na prova dela da semana que vem não vai permitir gravação de influenciador. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho na entrevista do programa, já vocês vão ouvir. E eu fiz um post sobre isso nas minhas redes sociais e gerou muita repercussão lá na minha postagem.
na postagem do Sérgio Rocha, da mesma maneira que iniciou essa conversa lá nos canais dele, não é? Então, minha gente, para mim, corrida é sagrado. Eu, quando vou para uma corrida, eu vou de uma maneira muito séria. Olha que eu estou muito longe de ser de ter performance, de ser corredor. E, para mim, a corrida é o momento sagrado. É o momento em que eu vou colocar à prova tudo aquilo que eu fiz no meu ciclo de treinamento. Então, na hora da corrida, eu não quero saber de ninguém me atrapalhando. Eu quero ter ali as melhores condições para eu poder desempenhar, para eu poder correr da melhor maneira possível. E não dá para ter gente de patinete, gente de moto, de bicicleta, gravando conteúdo para outras pessoas. Façam-me o favor, não é, gente? Hora da corrida é hora sagrada. Para quem vai lá só para curtir, para pegar medalha, para se divertir, tá tudo certo também. A corrida é democrática, é para todo mundo. A corrida e outras modalidades esportivas também. Mas é preciso respeitar quem tá lá para correr de verdade e quer combater ali o seu cronômetro, o seu relógio. Tá brigando ali com ele mesmo. Você precisa respeitar isso, que as pessoas pagaram para estar naquele espaço e precisam ter esse respeito. Então eu espero que outros organizadores também tomem essa medida e que os blogueiros, né, se conscientizem que não dá para fazer esse tipo de frufru na hora da prova. Pode fazer, não tem problema nenhum, mas não atrapalhe os outros, né? Fica no seu cantinho ali quietinho. Até lancei claro que em tom de brincadeira, né, lancei a sugestão, façam o bloco dos influenciadores. E eles vão largar lá no último pelotão, na última onda. E lá eles podem ficar à vontade. Podem produzir o conteúdo que eles quiserem, de bicicleta, de moto, de patinete, de carroça, do que for, da pirueta, até correr eles podem, mas não atrapalhem os outros, tá certo? É isso que eu queria dizer, esse era o meu recado de hoje. Muito obrigado por me ouvirem aqui mais uma vez, fazendo esse papel aí que é o papel do chato, muitas vezes de apontar, de pedir soluções, mas a gente não pode colocar a saúde e a integridade física das pessoas em risco, como aconteceu, infelizmente, com essa moça. Vamos trazer o primeiro colunista de hoje. Quem está chegando é o educador físico Pedro Bianchetti. Fala aí, Bianchetti. Vamos falar sobre o agachamento? O agachamento é um movimento complexo por envolver movimentos em várias articulações e exigir estabilidade em tantas outras. Temos, por exemplo, o glúteo envolvido na missão de movimentar o quadril, o quadríceps estendendo os joelhos, o glúteo médio estabilizando a pelve em relação a desequilíbrios laterais e também a musculatura abdominal e paravertebral estabilizando a coluna, além de mais algumas demandas de movimento e estabilidade que certamente não cabem nesta breve coluna dominical. Qual é a conexão do agachamento com a maior parte das modalidades esportivas? Pragmaticamente, os esportes que envolvem corrida e salto geram uma demanda considerável para os músculos glúteo, quadríceps, glúteo médio, abdominais, paravertebrais, entre outros. A linguagem que conecta o agachamento com o esporte é: o que o esporte precisa, o agachamento tem condições de entregar. Por mais que esta coluna pareça uma ode ao agachamento, não é assim que vou terminar. E não é esta a mensagem que quero deixar. O agachamento é o que é pelo que ele faz. E o que ele faz não é exclusividade. A depender de para quem é, temos até melhores opções. Para saltar e correr, precisamos melhorar a capacidade de ativação de músculos como glúteo, quadríceps, glúteo médio, abdominais e paravertebrais. Para isso, podemos usar variações do agachamento e outros exercícios que promovem efeitos similares, tais quais leg press, levantar e assentar, afundo, recuo, agachamento na barra guiada, agachamento com halteres, agachamento com mini band, hack linear, agachamento no TRX e até mesmo o clássico agachamento na barra livre. E você, ouvinte, qual a sua relação com o agachamento? Amor ou ódio? Fôlego e saúde.
grande ensaio clínico realizado na África do Sul e em Uganda mostrou que um novo medicamento injetável que ajuda a prevenir o HIV se provou 100% eficaz em mulheres cisgênero. Comparada com outros 2 medicamentos de profilaxia pré-exposição, a injeção mensal testada por especialistas evidenciou que essa nova forma de tratamento pode trazer, além de uma possível alternativa para se prevenir contra a doença, uma maior proteção contra o vírus. O medicamento lenacapavir foi testado no ensaio clínico por POSE 1, realizado em 3 locais de Uganda e 25 locais da África do Sul. O resultado do estudo traz dados surpreendentes. Nenhuma das 2.134 mulheres que receberam lenacapavir contraiu HIV. Enquanto isso, 16 das 1.068 mulheres que tomaram Truvada e 38 das 2.136 que receberam o Descovy contraíram o vírus. Fôlego na Bandeirantes. Com Ricardo Capriotti. E agora no Fôlego, chegou o momento da nossa entrevista da semana. Ele já esteve conosco em várias oportunidades, ele é COO da Iguana Esportes e diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor, a Abracel. E para a gente falar da SP City Marathon, que está chegando daqui a uma semana, São Paulo vai receber milhares de corredores que vão correr maratona ou meia maratona. O Paulo Carelli está conosco. Carelli, bom dia. Seja bem-vindo ao Fôlego mais uma vez. Bom dia, Capriotti. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom, eu imagino que a uma semana do evento dá um friozinho aí na barriga, não é? Já começa a ficar, né? Você dorme bem nesses dias que antecedem a prova, Carelli? Pô, Capri, o frio na barriga é constante, fica com uma demanda muito grande aí nesses dias que antecedem as provas, são muitas coisas para a gente administrar aqui, o checklist só aumenta, né? E dormir bem eu durmo, o problema é quando logo se eu acordo no meio da noite eu não consigo mais dormir, né? Então na hora que eu deito, cansado, dou aquela dormidinha, mas é regular aí as noites que a gente acorda no meio pensando, né? Conecta aí com os pensamentos e aí a noite já era, né? Você fica fazendo checklist, você acorda no meio da madrugada e fica fazendo checklist. Opa, lembrei disso aqui, não pode faltar esse negócio aqui. Deixa eu anotar aqui. Você faz assim isso mesmo, ou já tem? Não tem jeito, assim, né? Inevitável. Quantas mil pessoas teremos no próximo domingo na SP City Marathon e na Half Marathon? Está aí com recorde de inscritos, né? Vai ser a maior SP City Marathon de todos os tempos. Nós estamos com inscrições abertas, né, e chegando aí nos 20 mil corredores. A gente está com 19.700, aí quase batendo a histórica marca aí dos 20 mil, estamos muito contentes com isso. Desses 20 mil, em números redondos, são 6 mil maratonistas e 14 mil meio maratonistas. Né? 6 mil maratonistas é bastante gente, hein, Carelli? É muita gente. Muita gente. E num percurso que é um percurso duro, principalmente a primeira parte, não é? A meia até a meia maratona, que você pega ali subida de 23 de maio, os túneis. Depois a segunda metade ela é relativamente mais tranquila, mas a primeira metade aperta um pouquinho, né? Sim, a primeira parte da prova ela é mais desafiadora, né, em termos de altimetria. A gente tem ali no centro já um sobe e desce ali, né, próximo da Praça da Sé, ali um pouquinho, né, no Largo São Francisco. Tem o próprio elevado, que já é uma subidinha, famosa aí subida da 23 de maio, né, que são aí 3 quilômetros de subida. Depois dali, os túneis, né, a gente tem 2 túneis, tem o que passa embaixo do Santo Amaro e o túnel lá próximo ao Jockey. Então é uma prova com uma altimetria que tem um certo desafio, né, são 275 metros de subida, né, de desnível, né? Pedalei a prova agora, esse sábado passado, então a gente aferiu essa altimetria aí bem certinha agora. Ótimo. E eu sei que vocês são muito cuidadosos, né? A Iguana preza muito pelo cuidado na organização, nas provas todas, né? E os corredores sempre falam isso, né? Isso é uma característica da sua empresa, não é, Carelli? Um outro aspecto que é importante, porque
vai pegar esse trecho aí do centro da cidade de São Paulo, que a gente sabe que não está aquela maravilha em termos de segurança. A gente tem ali questões que a cidade ainda não conseguiu resolver, passando ali provavelmente ainda num período noturno, né? O sol talvez não tenha saído ainda, vai estar um pouquinho escuro. Como é que vocês estão trabalhando essa questão da segurança ali no centro da cidade de São Paulo? A gente tem mantido conversas regulares, né, com a Prefeitura de São Paulo e com a Polícia Militar, né, estadual. Nós temos uma reunião hoje lá na Subprefeitura da Sé com todos os batalhões envolvidos aí, que vai pelo choque, policiamento de área, policiamento de trânsito, justamente para afinar esse planejamento de segurança ali no centro. O centro ele melhorou muito, ele vem melhorando, né? E aí a cada ano a prefeitura tem feito um esforço constante aí para resgatar, né, o centro da cidade ali, a qualidade, né, de vida ali no centro, se é que a gente pode se dizer assim, mas pelo menos a qualidade para quem frequenta o centro, né, em termos de segurança, limpeza. E isso é notável, né? A Cracolândia, ela estava ali próxima a Rio Branco, né, onde passa a prova, ela não está mais por ali, a concentração ela está mais distante do percurso esse ano, então o contato é mínimo. Então vai estar todas as providências estão sendo tomadas para o pessoal correr ali com tranquilidade, a gente não vai ter nenhum problema de segurança ali no centro. 20 mil pessoas correndo a prova, é bastante gente, largando ali na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Como é que vai ser a dispersão desse povo todo aí nas largadas, Carelli? Porque isso eu sei que vocês se preocupam com isso também para poder fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência de corrida, não é? Então, como é que vai ser isso aí para dispersar 20 mil pessoas na largada ali? Esse ano, a gente tem até uma situação ali na Charles Miller que a gente também está administrando, que é a obra, né, do estádio, que acabou impactando na própria praça, né? Então hoje a gente tem ali praticamente um canteiro de obras na praça que exige da gente ali um planejamento ainda melhor. Mas em termos de largada, a gente antecipou o horário de largada, então as largadas começam às 5h20, né, para os PCDs, a largada vai ser em ondas, né, por pelotão. Então o PCD começa largando às 5h20, às 5h25 a gente tem a largada da elite feminina e masculina, e a partir das 5h30, a cada 5 minutos a largada de um pelotão, começando pelo pelotão A até o pelotão F, né? Então a gente tem aí praticamente a cada 5 minutos partindo um pelotão ali da Charles Miller. A gente ampliou o pórtico, né? Então os corredores vão sair pelos dois lados da Praça Charles Miller e já descer pelas duas vias da Avenida Pacaembu, sentido elevado. Então a prova está com um formato aí um pouco diferente ali na largada em função desse aumento do número de participantes. E as atrações aí, o que é que os participantes vão ter em termos de atrações aí no percurso, na Expo? Qual vai ser a experiência do corredor na SP City Marathon e Half Marathon? Nós estamos na Expo, né? Ela acontece na sexta e sábado lá no Transamérica Expo Center. Na sexta-feira ela vai das 8 às 20 e no sábado das 8 às 18. A gente tem lojas, né? Loja aí do nosso parceiro e patrocinador este ano, a ON. Temos a loja oficial da Iguana Esportes com coleções aí da prova. E temos uma série de outras lojas e de produtos relacionados para quem corre, né, que adora, né, o pessoal gosta de ir numa Expo ali e aproveitar para fazer as comprinhas ali que estão faltando, uma coisa ou outra aqui. Tem uma agenda de palestras que a gente vai publicar no site até amanhã, então tem bastante conteúdo, bastante conversa sobre corrida. Tem recovery, tem food trucks, tem uma área de encontro, tem área para confecção de cartazes, tem algumas outras ativações lá feitas pelo Itaú também, o nosso novo patrocinador esse ano. Então a Expo tá bem robusta, né? Então é legal se programar para ir lá pegar o kit e passar um tempinho por lá se entretendo. E a corrida também, né? A gente está com uma série de atrações aí, com o apoio da Secretaria de Cultura também. Então são várias bandas, né? A tradicional Chorinho lá na esquina da Ipiranga com a São João, nós vamos ter o Elvis lá na Galeria do Rock, o Quarteto de Cordas em frente ao Municipal, e mais algumas bandas aí ao longo do percurso na Pan-Americana, na tão sofrida Politécnica, né? Então também vamos ter um outro conjunto lá, uma bateria, uma atração lá carnavalesca na Politécnica.
taiko na USP. Então são várias atrações aí, né, para o pessoal se entreter ao longo dos 21 e dos 42K. Isso é importante mesmo, e eu sei que vocês fazem isso aí com muita propriedade. Qual é a edição da SP City Marathon? Nós estamos em qual edição agora? Nós estamos na 7ª edição esse ano. A primeira foi em 2016, mas ficamos aí 2 anos sem prova, né? Sim, exatamente. Pandemia famosa. Isso, é uma prova nova, jovem, que vai crescer bastante, ainda tem muito potencial de crescimento. O percurso não muda, não é, Carelli? Você acredita que esse é um percurso que é definitivo? É difícil mexer num percurso numa maratona em São Paulo, não é fácil, não é? São Paulo não oferece muitas atrações. Você acha que seria possível transformar, quem sabe, essa prova, deixar ela um pouquinho mais plana? É possível isso? Tem essa possibilidade ou é praticamente impossível? Capri, a gente tem trabalhado nessa ideia, né? A prova esse ano, ela sofreu pequenos ajustes que já vão deixar ela um pouquinho melhor. Quando ela sai da 23 de maio ali, acesso Ibirapuera, para quem já correu, lembra que ela fazia um cotovelo e contornava o obelisco até acessar ali a República do Líbano. Esse ano, ao sair da 23 de maio, ela já vira à direita em direção à Assembleia ali, e já segue para a República do Líbano e Juscelino Kubitschek. Então saiu ali um cotovelo e um contorno do obelisco, então são algumas curvas a menos ali. E ela cresceu justamente no lado mais plano, lá na Zona Oeste, né? A meia maratona ela cresceu na Linneu, então esse trecho menor ela saía do túnel, já virava à direita para pegar a rua lateral do Jockey e a gente entrar pelo P12 onde é a chegada. Agora ela vai se estender um pouquinho pela própria Linneu ali, que é plana, antes de fazer esse retorno para voltar para o Jockey. Para compensar esse trecho maratona aí da Assembleia, ali do Ibirapuera, não é? Para compensar o trecho do Ibirapuera. Já a maratona, essa compensação ela vai ser lá na Pedroso de Moraes, né, onde a prova não passava, ela atravessava em direção à Pan-Americana e seguia só sentido Vila Lobos. Agora ela vai ter uma perna sentido Faria Lima ali pela Pedroso, depois vai até o Vila Lobos, e aí depois ela retorna para a Pan-Americana, Alvarenga, para em seguida entrar na USP. Com isso a gente conseguiu uma diminuição na Politécnica também, essa é uma notícia boa. Né? A Politécnica, a gente conseguiu tirar ali praticamente 1 quilômetro de Politécnica. Ela não tem mais aquela subidinha lá no fim, que contorna ela perto da Vital Brasil, ela vai retornar bem antes ali na Politécnica. Então, algumas melhorias, quem correr a maratona vai sentir isso, vai ser legal, mas a gente continua buscando outras alternativas também para conseguir deixar a prova, essa segunda parte da maratona aí, basicamente cada vez mais plana, né? Porque não tem jeito, para largar, para passar no centro e chegar nos bairros, a gente precisa atravessar o espigão da Paulista. Então acho que essa subidinha aí a gente não vai ter como se livrar dela, mas faz parte do contexto da prova, né? A gente fala que é uma corrida, não é a mais rápida, não é a mais plana, não é a mais fria, mas é uma corrida que você vivencia aí São Paulo, né? É isso aí, consegue ter muitas características da cidade de São Paulo nessa maratona. Carelli, essa semana nós tivemos aí uma grande polêmica, não é, envolvendo influenciadores, porque tivemos um acidente com influenciadores, tivemos algo aí que não foi positivo e não está sendo positivo. Influenciadores que estão atrapalhando corridas, influenciadores e os seus assessores ali, gente que vai para gravar, gente que vai para filmar o influenciador e acaba atrapalhando quem quer correr e infelizmente até com um acidente que nós tivemos semana passada aqui numa prova em São Paulo. E vocês da Iguana emitiram um comunicado essa semana informando que isso vai ser proibido, quer dizer, não vai ser permitido nenhum tipo de equipamento ali, de patinete, de moto, do que é que seja, de gente gravando conteúdo na prova. Você acha que passou muito do tempo disso? Você acha que é uma tendência isso agora dos organizadores de começarem a proibir esse tipo de ação nas provas? Eu acho que é uma coisa que vinha crescendo, né, Capri, e agora culminou, né, chegou ao ponto aí realmente da gente sentir as consequências disso, né? E é um caminho que a gente já vinha se preocupando e agora a gente vai realmente ter que atuar mais enfaticamente em relação a isso, né?
porque realmente atrapalha, né? Esses monociclos, skate, patinete, bicicleta, moto, e especificamente para fazer captação de imagem de influenciador, atrapalha quem está correndo, atrapalha no percurso. A gente vai continuar coibindo, isso vai ser padrão, né, nas provas organizadas pela Iguana. A gente espera que os outros organizadores também caminhem no mesmo sentido, né, através da associação aí, da Abracel, a gente vai tratar desse assunto também. O problema é a geração de conteúdo, né? Acho que a pessoa que vai gerar conteúdo, aí, o influenciador, ele vai ter que buscar fazer isso com os seus próprios meios, né? Então, levar ali sua câmera, seu celular, captar as imagens, suas impressões, seus depoimentos e transmitir isso sem essa equipe de apoio, que é o que tem causado esses transtornos, né? Ou combinar que eles fiquem na calçada, tal, mas o percurso é para quem corre, né? Eu acho que tomarem consciência e perceber que isso realmente atrapalha o desenvolvimento e a segurança do evento, né? Sim. Você, como membro aí da direção da Abracel, né, você faz parte da diretoria da Abracel, você acredita que a associação vai tomar uma posição também de maneira coletiva? Você acha que os outros organizadores também sentem essa necessidade hoje? Eu acho que sim, né, Capriotti? Tudo que a gente trata na associação, a gente sempre tem que colocar em pauta e ouvir a opinião de todos, discutir o assunto para que a gente realmente consiga demonstrar que isso é perigoso e cada vez, né, que levar isso ao entendimento dos outros para que eles tomem o mesmo, ou sigam no mesmo caminho, né? Eu acho que é um trabalho, sim, a gente como outras providências em relação à organização a gente trata na associação. Justamente essa é uma das finalidades da associação, é a qualificação desses organizadores. A gente tem perfis bastante diferentes, mas o nosso objetivo como associação é justamente fazer com que todos se qualifiquem, que as provas vão tendo aí aos poucos um padrão sempre cada vez melhor, né? Sim, certamente. Bom, eu quero agradecer demais ao Paulo Carelli, que é COO da Iguana Esportes, que organiza a SP City Marathon e Half Marathon, que acontece daqui a uma semana. Daqui a uma semana, atenção, hein? Ó, você que é de São Paulo, você que vai vir para São Paulo, presta atenção, porque várias vias vão estar bloqueadas. É uma maratona, né, gente? Vai ocupar um bom pedaço da cidade de São Paulo, especialmente região central, zona sul, zona oeste. Então, fique atento, porque serão 20 mil pessoas correndo. Vai ser cedinho a largada, aí a partir das 5h20, então logo a cidade também já vai sendo devolvida, mas fique atento porque vai ter bastante gente. E o Paulo Carelli trouxe aqui os detalhes dessa grande prova. Eu já corri a SP City, a Half Marathon, né? Eu já corri 2 edições dela, é uma prova realmente muito, muito legal, muito bem organizada. Quem gosta de organização, a Iguana faz isso com maestria e domingo que vem a gente vai ter mais uma edição da prova. Carelli, muito obrigado, boa sorte, boa reta final de preparação aí, que saia tudo bem, que vocês possam entregar mais um grande evento aí no domingo que vem, tá bom? Obrigado, Capriotti. Estamos esperando todos os corredores lá e nos dedicando aí para que saia tudo da melhor forma, né? Todo o suporte com isotônico, a hidratação, também coisas que a gente não falou aqui, mas as informações estão lá no site, né? Para todo mundo, acho que é legal todo mundo buscar essas informações previamente, para chegar na prova já bem informado de tudo que vai acontecer e aproveitar lá. Todo mundo treinou, a gente sabe que o ciclo de treinamento para maratona e para meia maratona são intensos e agora é hora de ir lá e desfrutar e aproveitar a prova, né? Então boa sorte aí para todos que vão participar da OSP City Half Marathon e Marathon. Muito obrigado. Depois do Carelli a gente faz aquela parada rapidinha e o fôlego volta na sequência. Você está na Bandeirantes, com Fôlego. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Fôlego. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm wrong. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own.
just a man when there's so many real things at hand. We could have never had it all. Hora das mensagens no Fôlego. Muito obrigado a todos vocês que mandam mensagens aqui no 999048756, DDD 11 para quem está fora de São Paulo, e no e-mail no fôlego@band.com.br. Bom dia, sou Edson Aparecido dos Santos de Campinas. Sou fã do Fôlego, sou seu fã. Corro e ando de bicicleta há 15 anos. Tenho 53 anos, agora vou correr 10K ouvindo você. Um bom trabalho. Ô Edson, muito obrigado. Boa prova aí, viu? E grato pela sua audiência. Fôlego, estou escutando aqui nos Estados Unidos. Atividade física mantém a gente vivo. Não sou do Brasil, mas adoro a cultura brasileira. Curto muito graças à Band. Sou atleta paraolímpico velocista. Essa aqui que veio dos Estados Unidos veio sem nome, hein? Me coloca o nome, por favor. E muito obrigado pela sua audiência aí nos Estados Unidos. E fico feliz que você curta muito o Fôlego, viu? Essa daqui é do Elton. Capriotti, sou atleta paralímpico, velocista. Qual é o endereço do consultório da doutora Ana Serra? Opa, vamos pedir para te encaminhar aí, viu, Elton? A doutora Ana, que foi o tema da nossa entrevista aqui na semana passada. A produção vai entrar em contato contigo. Capriotti, começa o Fôlego, aparece o sol na manhã de inverno. Tudo a ver, porque vocês enchem o dia de energia com o Astro Rei. Grande abraço, meus amigos. Dário Vidal Fernandes, da Vila Monumento. Valeu, Dário, um abração a você. Muito obrigado, viu? Bom dia, Ricardo. Acabei de fazer a minha maratona. Tá muito frio em Diadema. Paulo Roberto. Ô, Paulo. A semana passada tava frio mesmo, né? Hoje tá melhor. Hoje tá bem melhor a temperatura. Um abraço para você aí em Diadema. Bom dia, Capri. Professor de tênis, Johnny, indo agora dar uma aula de tênis em um condomínio aqui em Ribeirão Pires. E bora correr atrás da bolinha amarela. Um ótimo dia para você e a todos os amados ouvintes. Tá chegando a Olimpíadas Paris 2024. Tá mesmo, viu? Essa semana começa, viu, Johnny? E a gente vai ficar aí com uma grande, uma enorme, uma gigantesca cobertura para todos os nossos ouvintes. Fiquem ligados aqui na programação da Bandeirantes. Vem aí o segundo colunista de hoje. Quem tá chegando é o Dr. Moisés Cohen. Fala, doutor! Hoje vamos falar sobre algo comum em corredores, que é o atrito da banda iliotibial. Para você que está começando na corrida agora e quer evoluir, é muito importante você fazer de forma progressiva, tirar o corpo da zona de conforto com controle e então chegar no resultado projetado. Após realizar uma avaliação médica e conhecidos os limites de cada um, poderemos iniciar um programa de corrida mais personalizado para evitar lesões. Mesmo com boa condição cardiovascular, as corridas de início devem ser leves ou em forma de trote. As lesões por sobrecarga podem iniciar após as atividades físicas ou, no caso de corrida, pode aparecer uma dor lateral do joelho referida como uma queimação, geralmente depois de 8 a 10 minutos, que pode impedir o corredor de continuar sua atividade naquele momento. A causa se deve ao atrito repetitivo da fáscia do músculo lateral da coxa contra a região mais saliente e lateral do fêmur, que provoca um processo inflamatório e limita as atividades da corrida pela dor. O tratamento conservador será feito com medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, gelo e fisioterapia. E a modificação provisória da atividade física, alongamento, fortalecimento do membro afetado são também condutas obrigatórias. Embora não seja considerado uma lesão grave, por vezes são de demorada remissão e pode ter indicação cirúrgica. Por isso, cuide-se, porque a prevenção é sempre o melhor remédio. Uma boa corrida a todos. O Dr. Moisés Cohen é ortopedista e está sempre aqui no Fôlego da Bandeirantes, CRMSP 31863. Fôlego e saúde. Nova pesquisa mostra a importância de incluir na rotina de pessoas que já tiveram uma parada cardíaca o suporte à saúde mental. Isso especialmente para as mulheres. De acordo com um relatório publicado na revista Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes, durante os 5 anos seguintes a uma parada cardíaca fora do hospital, as mulheres mostraram uma maior tendência do que os homens a serem tratadas com medicação para ansiedade ou depressão. Os pesquisadores examinaram dados de mais de 200 mulheres e quase 1.000 homens nos Países Baixos,
que conseguiram sobreviver por pelo menos 30 dias após uma parada cardíaca ocorrida fora do hospital entre o ano de 2009 e 2015. 50 tons de ciência e saúde. 50 tons de ciência e saúde. E esta semana, no Fôlego, com a colunista do programa, a Desirê Coelho, a nutricionista Desirê Coelho, para a gente tratar de um assunto sempre muito importante e relevante. Hoje nós vamos falar sobre suplementos ergogênicos. Desirê, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Capriotti. Bom dia a todo mundo que está nos escutando. Bom, para começar, não é? O que são suplementos ergogênicos? Suplementos ergogênicos são todos aqueles que têm a capacidade de melhorar a performance. E aí, quando a gente está pensando, né, na área esportiva, a performance esportiva. E, obviamente, né, quando a gente fala de esporte, a gente está falando de uma gama, né, uma variedade muito grande de modalidades esportivas. Então, falar de suplementos ergogênicos no esporte, a gente está falando também de uma certa variedade de suplementos, porque cada modalidade com as suas particularidades vai ter uma substância que pode ser mais interessante. E a gente pode, então, falar nos principais suplementos ergogênicos, naqueles que efetivamente trazem um benefício? Quando as pessoas entram em loja de suplemento, acho que é sempre uma experiência, no mínimo, curiosa e divertida, porque parece que tem suplemento para melhorar tudo que é possível. E a ciência não mostra bem isso. Então, quando a gente pensa no esporte, a gente está falando de alguns principais. Aquela que a gente já conversou e está super na moda, a creatina. Então, né, já teve um episódio aqui que a gente falou só sobre ela, que é um suplemento super interessante para algumas modalidades, principalmente aquelas que têm componentes de curta duração e alta intensidade. E a gente pode pensar desde uma musculação, treino de tiro na corrida, ou natação, enfim. Nós temos um outro suplemento ergogênico que é super interessante, que é a cafeína, que muitos de vocês, muitas pessoas que estão nos escutando consomem diariamente, que está presente no café, mas também em bebidas cafeinadas, às vezes alguns tipos de chá e até mesmo no cacau. Então, quando a gente pensa no chocolate, no cacau 100%, e também quando a gente pensa o maior suplemento ergogênico que existe, na verdade, são, na verdade, os carboidratos. Então, quando a gente pensa em modalidades, principalmente essas de mais longa duração, quando a gente fala de longa duração, a gente pensa a partir de 1h30 de duração, os carboidratos têm um papel fundamental, né, durante o treino, durante a sessão. Mas os carboidratos também têm um papel importante, às vezes, antes da sessão de treino. Então, a pessoa, quando come um alimento fonte de carboidrato, ela sente que ela treina melhor. E quando você fala, não é, nessa questão de a partir de 1h30 o carboidrato passa a ser fundamental, e também no pré-treino, que tipo de carboidrato é fundamental para essa energia na atividade física, Desirê? Ótima pergunta. Na verdade, vai variar muito. Vai variar primeiro, né? Qual que vai ser a duração da sessão de treino? Até 1 hora de treino, a gente não pensa em carboidrato, né? Durante de jeito nenhum. Mas antes, a pergunta que eu gosto mais de fazer para os pacientes, né? E quando eu sempre trabalhei com atleta é: como você treina melhor? Por quê? Porque uma coisa é uma pessoa que vai treinar, sei lá, por volta na hora do almoço ou um pouco antes do almoço. E aí, de repente, já acordou faz muito tempo, faz uma refeição, e aí é importante colocar uma fonte de carboidrato. Porque se a pessoa fala que ela treina super bem comendo ou não comendo, não faz diferença, aí a gente vai ajustar a dose conforme cada caso, ou de repente nem colocar naquele momento. Perfeito. Agora, você falou, quando a gente entra nessas lojas de suplementos, para muita gente parece a Disneylândia dos praticantes de atividade física, né? Porque você tem lá uma infinidade, uma variedade de suplementos. Ainda nessa questão do carboidrato, né? Hoje é muito na moda aí, nessas lojas de suplementos, você tem lá os chamados pré-treinos, vários deles. Esses pré-treinos são suficientes para substituir uma alimentação à base de carboidrato? Então, por exemplo, quem não acorda ali, não gosta muito de ter uma refeição tradicional, comer um carboidrato ali, mas quer ter algo diferente. Esses pré-treinos funcionam para isso?
Podem funcionar sim. A única coisa que eu peço para tomar cuidado é porque se é uma coisa que a pessoa vai consumir com frequência, precisa ficar muito atento à lista de ingredientes, porque muitos têm muitos aditivos, né? Quantidade de corante, né, de acidulante, coisas que no consumo regular talvez não seja tão interessante. Mas sim, né? Então, assim, muitos deles têm, o que eles vão ter via de regra é sempre um pouco de carboidrato e cafeína. Alguns não têm carboidrato e vão ter cafeína, alguns vão ter taurina, né, como aquelas bebidas energéticas, que, né, falam, a cafeína ajuda um pouco no foco. Alguns vão ter outros suplementos que também têm uma certa evidência, que são bons, como betalanina. Só que ele, né, vai ter a betalanina nesse pré-treino, só que não faz sentido betalanina nesse tipo de suplemento, porque a betalanina ela tem todo um protocolo para ser consumido, são algumas doses por dia. Então, às vezes a pessoa fica gastando mais dinheiro, né, por ter esse suplemento, né? Se alguém já tomou um pré-treino, a betalanina muitas vezes é aquela que dá um formigamento, né? A pessoa sente formigamento no rosto, às vezes no corpo. E aí muitas vezes o pensamento das pessoas é: nossa, começou a funcionar, tá dando esse formigamento. Mas não, a betalanina, por exemplo, ela tem um protocolo, é um suplemento interessante para condições muito específicas, né, para modalidades muito específicas, mas que é isso, tem uma evidência. Mas, assim, quando eu falo de evidência, né, Capriotti, a gente está falando dos estudos que mostram melhora de performance de 2% de melhora de performance. E aí, né, o quanto vale uma pessoa que é praticante de atividade física consumir. Para uma pessoa de alto nível, faz diferença. Outro suplemento que tem nesses pré-treinos também, às vezes, é creatina, né? Só que a creatina é um suplemento que a gente, né, já falou aqui antes, e é super importante reforçar, que é um suplemento que tem que ser consumido diariamente. Então, se a pessoa vai tomar um pré-treino 2 vezes na semana, talvez não faça sentido. E consumir todo dia, né? O que está acontecendo que ela precisa desse pré-treino tanto assim? Enfim, são muitas questões que as pessoas têm que ficar atentas. Mas sim, tem bons suplementos pré-treino no mercado, mas tem que olhar com muito cuidado. Sim, agora, não quero gastar o dinheiro no suplemento. Quero o pré-treino em casa mesmo, com os alimentos que eu tenho lá. Vou fazer um treino intenso ali, o meu longo de corrida de 2 horas, ou um pedal mais longo aí de 2 horas intenso também. O que é que eu posso consumir ali no café da manhã que vai me abastecer bem com essa combinação de carboidrato, eventualmente proteína também? Bom, você como um bom corredor, né, tem o pré-treino que a gente fala que é o mundialmente famoso e que mais funciona, né, e corredor normalmente consome bastante, que é a banana. Tomar uma banana com um cafezinho preto, você está tendo o carboidrato ali que a banana vai fornecer, e o cafezinho preto você tem a cafeína. Então, via de regra, é um dos melhores pré-treinos que tem. E o pré-treino, ele vai